Cus. 31 de agosto é o Dia Nacional do Nutricionista. Bom, do nutricionista, da nutricionista, desses profissionais que cuidam da nossa alimentação. Mas, afinal de contas, quem são essas pessoas e qual é o papel das nutricionistas e dos nutricionistas dentro da nossa sociedade para garantir uma boa alimentação e a saúde da nossa população? Nutricionismo é assunto de cidadania, boa alimentação é assunto de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com a presidente do Conselho Federal de Nutrição, Érica Carvalho. Érica, bem-vinda ao Cidadania. Muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Quem agradece ao Conselho Federal de Nutrição pela oportunidade de falar um pouco aí sobre o papel da nutricionista ou do nutricionista, né, nesse âmbito aí nacional. Essas pessoas têm sido bastante procuradas, eu ouço muito isso entre os meus amigos e as minhas amigas, as pessoas preocupadas em ter uma boa alimentação, garantir saúde, alguns preocupados em emagrecer, outros querendo ter o melhor desempenho, às vezes numa atividade esportiva, ou simplesmente querendo ter mais ânimo para viver no dia a dia. E a nutrição tem um papel fundamental na qualidade de vida. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a profissão, por que as pessoas devem procurar uma nutricionista ou um nutricionista e o que isso tem a ver com essa nossa preocupação de ter uma boa saúde, de ter garra para a vida. Pois é, vamos começar então em ter garra para a vida, né? A alimentação, a nutrição é essencial, né, para vivermos. Desde que nascemos, então, essa questão da garantia, né, do direito à amamentação, depois a garantia de uma alimentação adequada durante um período escolar e toda a fase aí de desenvolvimento humano, né, a preocupação em ter maior massa muscular, né, garantia aí de um envelhecimento com mais qualidade de vida. Então, todos esses momentos, né, a nutricionista ela é imprescindível estar presente, seja diretamente no atendimento de um consultório, ou seja também nos espaços aonde a gente transita e se alimenta, né, para ter uma alimentação mais adequada. Sem perder também o olhar que durante todo esse processo de vida, nem sempre a gente vai ter saúde, né, no questão de não ter doença o tempo todo. Então, também nutricionistas aí são muito importantes nesse momento de adoecimento, para que realmente os tratamentos propostos aí pelos médicos, eles sejam eficazes, considerando que uma pessoa desnutrida, ela responde pior ao tratamento. Então, existe uma complementaridade entre a medicina e a nutrição. Isso é uma coisa bastante importante da gente falar, porque a pessoa às vezes tem um problema de saúde, a pessoa tem um adoecimento, uma infecção, às vezes até uma gripe, e vai buscar, claro, o médico, ou vai buscar o medicamento para melhorar, para estar com a boa saúde, mas uma boa alimentação é fundamental para que a resposta a esse tratamento seja melhor, né? Sim, para falar a verdade é fundamental, né? E se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai lembrar durante o período da pandemia como que esse tema ficou relevante, né? E as pessoas começaram até a procurar suplementos específicos para garantir, né, um sistema imunológico mais eficaz. Mas o que hoje nós sabemos que o que garante realmente mais saúde, um sistema imunológico mais eficaz, é uma alimentação mais saudável. Vamos falar um pouco de alimentação saudável, né? De maneira geral, a gente não vai ter tempo aqui de fazer uma receita completa de alimentação. A gente sabe também, né? Nós sabemos que existem as especificidades, né? Dependendo da idade, dependendo da situação de cada pessoa. São várias questões aqui que não daria tempo da gente falar. Mas, em linhas gerais, o que é recomendável para que a pessoa tenha uma boa alimentação e, com isso, garanta uma boa saúde? É importante sempre a gente fazer, né, esse para casa diário. Né? Lembrar que para ter uma boa saúde, a gente tem que ter uma boa alimentação. O Brasil hoje tem como referência o Guia Alimentar para a população brasileira. Né? E o Guia Alimentar para a população brasileira, ele traz esse conceito de alimentação saudável de uma forma muito clara. Né? É justamente a gente garantir ter uma alimentação mais próximo do natural e nos afastarmos mais dos alimentos que a indústria produz com muitos aditivos alimentares, que seriam os ultraprocessados. Ultraprocessados, esse é um ponto importante para a gente falar quando o assunto é boa alimentação, boa nutrição.
Como é que uma pessoa sabe se aquele alimento que ela vai comprar no supermercado é um ultraprocessado, se é um processado, qual é o caminho para identificar esses produtos e poder fazer a escolha certa na hora de se alimentar? Essa parte ficou cada vez mais fácil, né? Porque, afinal de contas, as nossas embalagens agora vêm com muitas informações. Mas, pegando a embalagem de um produto em uma prateleira de supermercado e indo aos ingredientes, é ali que a gente vai descobrir se o produto ele é ultraprocessado ou não. E como é que a gente descobre isso? Ao começar a ler os ingredientes, a gente vai ter sempre o que tem naquela embalagem em maior quantidade para o que tem em menor quantidade. Então, se eu pego uma caixinha de massa de bolo, por exemplo, eu vou esperar que tenha ali naquela caixinha os mesmos produtos que eu teria para fazer um bolo em casa. Só que aí, quando começam a aparecer nomes e palavras que eu desconheço e que eu não tenho no armário da minha casa, né, acidulantes, conservantes, emulsificantes, entre outras substâncias que a indústria coloca, isso faz um produto ultraprocessado. É, uma palavra ultraprocessado complica um pouquinho. Agora, a gente vai ter, em 2025, pela primeira vez, no dia 31 de agosto, o Congresso Nacional iluminado na cor verde, em homenagem ao Dia do Nutricionista. Eu vou falar Dia do Nutricionista e da Nutricionista. Faço questão sempre, afinal de contas, são os profissionais que estão no mercado. Qual a importância dessa data, a importância dessa iluminação para o Conselho Federal de Nutrição e para os profissionais da área? É uma data onde, né, nós paramos, né, não só o Conselho Federal de Nutrição, porque nós temos 11 conselhos regionais distribuídos em todo o país, para comemorar e lembrar a sociedade da importância de ter esse profissional sempre nos lugares certos, né? Então, essa iluminação em verde é uma iluminação que aqui em Brasília, né, vai ser exatamente onde nós solicitamos, mas nós também recomendamos que no restante do país essa iluminação aconteça, para trazer uma reflexão para a sociedade, né, para que a própria sociedade pergunte e exija, né, onde estão os profissionais nutricionistas e, se eles não o reconhecerem ali, ou na presença ou na quantidade adequada, que eles realmente busquem os conselhos. E para quê? Para a gente poder fiscalizar e garantir que esse profissional esteja ali cumprindo o papel dele de uma alimentação adequada. Bom, falando em fiscalização, falando da importância da profissão, regulamentação, é uma profissão regulamentada. São profissionais que estudam, dedicam boa parte da sua vida a estudar e entenderem como é que funciona o organismo, como é que funcionam os alimentos, o papel de cada alimento na saúde das pessoas. E hoje nós vivemos tempos de desinformação, tempos de redes sociais, e as redes sociais, infelizmente, dão voz a muita desinformação. Uma das questões que tem sido apontadas, inclusive o Conselho Federal de Nutrição tem trabalhado em cima disso, é o problema daquelas pessoas que, às vezes, para justificar uma aparência, um modelo de beleza pré-estabelecido, dão dicas de alimentação como se nutricionistas fossem. É a pessoa, né, é aquela influencer que muito magra, que considera aquilo um modelo padrão. Isso vai influenciando principalmente adolescentes, né, uma questão que está em discussão muito fortemente hoje, mas não só adolescentes, pessoas adultas, pessoas jovens, e vão ali dando dicas de alimentação, dicas de como fazer isso e aquilo para ficar mais magro, para ficar mais forte, e às vezes recomendam uma suplementação que nem sempre passou pela fiscalização correta. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão específica, a desinformação nas redes sociais quando a gente está falando de nutrição. Importante, né, você trazer isso, porque é uma campanha que o Conselho Federal de Nutrição vem fazendo com o Ministério da Saúde, com a Senacom, com relação a esse combate à desinformação. Né, nós temos hoje acesso muito rápido a muitas pessoas falando sobre muitos tipos de conteúdo, e alimentação e nutrição, eles descobriram que atrai, né, esse público aí, onde aumenta o acesso às suas redes. Não é proibido a ninguém, a nenhum profissional ou pessoa falar sobre alimentação e nutrição saudável.
Mas quando se começa a falar sobre a prescrição dietética, sobre o que comer, quando comer, em que horário comer, isso sim é uma atribuição específica do profissional nutricionista. Então, o grande desafio hoje do Conselho é justamente identificar essas pessoas que atuam como nutricionistas e não são, né? Então, essas pessoas elas têm que ser denunciadas nos conselhos. Então, a sociedade, né, que identificar alguém se passando por nutricionista, fazendo prescrições de dieta, isso é exercício ilegal da profissão. Então, isso tem que ser denunciado aos conselhos para que a gente possa exercer o nosso papel e garantir à sociedade que ela não corra riscos. Né? Não é que ninguém pode fazer isso, igual você falou. Né? Profissionais nutricionistas estudam e se aperfeiçoam a cada dia. E como alimentação e nutrição têm sido cada vez mais em todo o mundo, em pesquisas, mostrando assim a relação com a saúde e a longevidade, são muitas informações. Então, quando você vira e fala assim, suplementos, né? A hora que a gente entra, tem lojas específicas de suplementos, ou na hora que a gente entra dentro de uma farmácia, são tantas possibilidades ali, e a hora que a gente começa a fazer buscas rápidas em um aplicativo de busca e pesquisa, a gente vai ver que parece que aquilo ali é a magia, né? Inclusive, alguns até falam que curam doenças graves, né? Então, o desafio aí, a desinformação é essa. Os riscos são muitos, né? Nós temos participado de audiências públicas e com o próprio Ministério da Justiça com relação a esse risco de qualquer suplemento sendo utilizado, porque também temos aí os suplementos adulterados no mercado. Sim, acontece. Que é outro desafio. Então, a melhor forma realmente de ter saúde, se a busca é por alimentação e nutrição mais adequadas, é procurar um profissional nutricionista. Agora, a pessoa vai procurar um nutricionista e aí tem gente que está tentando fazer papel de nutricionista sem ser, às vezes porque se acha capaz ou por outros motivos. Então, eu quero procurar uma nutricionista. Eu vou encontrar, eu tive uma recomendação, olha, eu conheço uma pessoa que é ótima profissional. Como é que eu sei se essa nutricionista de fato é nutricionista? O que a pessoa pode pedir como credencial para ter certeza de que está sendo atendida por um profissional ou por uma profissional da nutrição? Todo nutricionista tem um registro no Conselho Regional, né? E também no site do Conselho a gente consegue pesquisar pelo nome do profissional para saber, né, se realmente esse profissional está ativo ou não junto ao Conselho. E por que é importante saber se esse profissional está ativo ou não junto ao Conselho? Porque uma vez ele é ativo, o papel do Conselho é fiscalizar e orientar esse profissional. Então, se por algum motivo, né, a pessoa ela esteve como profissional e não se sentiu acolhida ou acha que existe alguma irregularidade aí, não encontrou aquele profissional na lista de profissionais registrados, tem que ter uma denúncia junto ao Conselho para que a gente possa atuar. Bom, vamos então passar para as pessoas qual é o site do Conselho Federal de Nutrição para que as pessoas possam justamente buscar informação sobre o profissional que está atendendo. Então, basta, né, digitar Conselho Federal de Nutrição nas pesquisas que já vai cair. É www.cfn.org.br. Então, eu vou pedir para a nossa equipe de produção colocar na nossa tela para as pessoas saberem cfn.org.br. Isso, porque daí as pessoas que querem buscar um bom profissional de nutrição ou uma profissional de nutrição podem procurar o site do Conselho Federal de Nutrição para saber se aquele profissional ou aquela profissional está realmente em atividade, está credenciado ou credenciada, porque se estiver, está sob fiscalização do Conselho Federal de Nutrição. Isso garante a você que, pelo menos, estará sendo atendido por um profissional ou uma profissional que tenha formação na área, que tenha todos os estudos necessários para indicar a melhor alimentação para você. Agora, essa questão de resultados rápidos, às vezes, que as pessoas procuram por meio de suplementos. Como é que o Conselho Federal tem trabalhado sobre essas questões? Então, faz parte do papel do nutricionista, né, durante um atendimento individualizado, considerar a necessidade ou não de uma suplementação específica para aquele momento e para aquela pessoa. O Conselho Federal de Nutrição tem combatido a desinformação até do próprio profissional, né, para ele também não cair na questão da indústria, né, porque fica um pouco
essa vontade de fazer rápido e de ser pautado em evidências científicas. Então, o profissional ele vai buscar evidências científicas robustas para auxiliar aquela pessoa a alcançar os seus objetivos, mas sem colocar a saúde dela em risco. Porque, infelizmente, a gente sabe que excessos de qualquer substância pode trazer aí complicações graves para a pessoa a longo prazo. E tem um ponto também que as pessoas às vezes não associam quando a gente fala em nutrição. Isso tem a ver também com os ultraprocessados, especialmente na alimentação das pessoas que recorrem com muita frequência a esse tipo de alimento, muitas embalagens e poucos alimentos in natura. Tem a questão da saúde física, mas também tem uma questão que precisa ser associada à alimentação, que é a saúde mental. Como é que é essa relação entre o que você come e a sua saúde mental? Nossa, pergunta difícil, hein? Mas totalmente atual, né? Hoje a gente vê, infelizmente, um comprometimento maior da saúde mental da população. Hoje se estuda muito essa relação do que se come com a saúde mental, porque existe um estudo aprofundado com relação à nossa microbiota intestinal. Então, como que essa qualidade desses micro-organismos que nós temos na região intestinal com relação a respostas no nosso cérebro, que eles chamam de eixo intestino-cérebro. Então, existem várias pessoas já atuando nessa parte de saúde intestinal, na busca de uma melhor saúde mental, mas é importante sempre ressaltar que não é o nutricionista que vai tratar a saúde mental. Então, para o profissional nutricionista, é bem claro para a gente que a gente não trabalha com aquela pessoa de forma individualizada. Se ela tem uma doença, seja ela qual for, ela vai precisar de um médico, se necessário um médico especialista. Aquela complementaridade que a gente estava falando no começo da conversa. Exatamente. E aí, no caso, se houvesse algum sinal de que aquela pessoa precisa de apoio, é importante que o profissional faça o encaminhamento para um psicólogo, ou oriente buscar um médico para que seja melhor avaliado. Então, não cabe de forma alguma ao nutricionista ou o nutricionista trabalhar saúde mental exclusivamente com alimentação e nutrição, mesmo a gente sabendo que as pesquisas tragam alguns indícios aí da relevância desse tipo de temática. Eu penso que quando a gente está doente, naturalmente, alguma parte da nossa saúde mental vai ficar meio ali comprometida. Ou a gente vai ficar um pouco mais desanimado, dependendo do grau de uma inflamação, isso pode levar a outras questões mesmo, de desânimo, e isso pode ter consequências mais claras. É bem importante isso, a pessoa entender que a boa alimentação ajuda, mas que, assim como numa recomendação médica, é o médico cuidando do medicamento, o nutricionista cuidando da alimentação, quando entra a questão da saúde mental, aí entra a figura do psicólogo, do psiquiatra, esse conjunto de profissionais, que são os profissionais de saúde que nós temos no Brasil. Agora, no dia 31 de agosto, a gente comemora o Dia Nacional do Nutricionista e da Nutricionista. Em 1967, a regulamentação foi publicada a regulamentação da profissão, isso dá um peso para os profissionais da nutrição, E, recentemente, tivemos também a regulamentação do técnico em nutrição. Vamos falar um pouco sobre essas pessoas e o papel do técnico dentro desse conjunto de cuidados com a saúde alimentar? Então, a regulamentação de técnicos em nutrição veio assim há um ano atrás, depois de muita luta. E é importante a gente reconhecer que eles já existiam dentro da nossa sociedade. Então, o técnico em nutrição sempre trabalha aí junto com nutricionistas para a garantia dessa alimentação adequada em vários espaços. Então, a gente estava até conversando, como é que é essa relação, por exemplo, dentro de um hospital, onde o nutricionista, muitas vezes, ele vai ser o gestor ali, vai estar à frente da prescrição dietética, sendo responsável técnico por aquela unidade, mas o papel importante de técnicos ali no trânsito, no acompanhamento dos preparos, no acompanhamento até de saber se a prescrição dietética foi melhor atendida, de ter esse contato com o próprio paciente ali na beira-leito para saber como é que está sendo essa recepção do alimento produzido. Então, assim, é algo que não dá para dissociar.
né? Eu acho que o melhor dos mundos seria sempre cada nutricionista, em cada espaço de atividade, ter um técnico junto a si para poder realmente garantir um atendimento mais adequado àquela pessoa ou população ali presente. E quais são essas áreas assim em que você considera que é importante a gente ter a presença de um nutricionista? Eu vou me trazer aqui algumas ideias de um leigo, que sou eu, na área. Você falou dos hospitais, por exemplo. Escolas. E que outros lugares? Escolas, por exemplo, elas têm alguma obrigatoriedade de ter, ou é recomendável? Existem outros espaços, principalmente públicos, em que a presença de um nutricionista seja fortemente recomendada? Então, no caso da alimentação escolar, né, hoje um nutricionista, na alimentação escolar tem a garantia de ter um responsável técnico nutricionista ali presente. Então, assim, não se fala mais em alimentação escolar sem se falar na presença de um profissional nutricionista. Então, ali a gente já tem a garantia do espaço, né? Mas ainda lutamos pelo quantitativo adequado para prestar uma boa assistência. E isso a gente vai ver em todas as áreas. Outros lugares que a gente também já tem garantia de espaço. E aí, geralmente, a gente vem atrelado às regulamentações, né, de outras instituições que não o Conselho Federal de Nutrição, porque nós temos a nossa própria resolução e aí nós estamos, né, garantidos em vários espaços pela nossa resolução, mas a gente sabe que isso não é o suficiente. Então, nós temos várias resoluções dentro do Ministério da Saúde, né, onde tem a garantia em equipes mínimas. Então, quando a gente fala do atendimento ao paciente com doença renal crônica, a gente vai ver que lá existe, né, a exigência de ter na equipe mínima nutricionista. Na hora que a gente fala da equipe multidisciplinar de terapia nutricional enteral e parenteral, na hora que a gente busca lá a equipe mínima, já fala, é obrigatório ter nutricionistas. Mas em alguns outros espaços a gente ainda não tem, se sugere o profissional, mas ainda não tem a garantia da presença. Como, por exemplo, nos cuidados paliativos, né? Entendemos que cada momento é único para aquele paciente naquele momento, mas também como é que a gente pode garantir qualidade de vida se a gente não fala de alimentação e nutrição, se não vai ter um profissional ali, né, olhando aquele momento singular. Então, assim, temos várias equipes garantidas, mas temos outros aí em desafio. Há espaços ainda a garantir a presença Exatamente. desses profissionais. No caso da alimentação escolar, a gente conversava um pouco sobre isso também antes de começar a entrevista, existe uma preocupação e um trabalho também do Conselho Federal de Nutrição no sentido de evitar alguns pedidos, às vezes, de alimentos muito específicos, né, a serem colocados dentro do cardápio, né, da alimentação de estudantes em todo o Brasil. Como é que vocês tratam essa questão? Como é que você observa isso? Deve ser um pouco mais regionalizado? Isso deve privilegiar aqueles alimentos que estão ali mais próximos, que evitem grandes transportes, além, claro, né, de evitar os que não são benéficos para a saúde? Então, hoje se fala muito em soberania alimentar, né? Que é justamente reconhecer dentro do território e respeitar a cultura alimentar de cada local. Então, imagina a importância do nutricionista aí como responsável técnico na alimentação escolar. E realmente a gente tem enfrentado, né, alguns desafios, porque nós acompanhamos os projetos de lei em tramitação e apoiamos também o FNDE nas suas ações. Então, quando aparecem alguns extremos de tentar garantir dentro da alimentação escolar um produto exclusivo para toda a nação, a gente vai ter alguns problemas de transporte, às vezes, desconhecimento da cultura alimentar daquele local. E a partir do momento que a gente não respeita a alimentação local, principalmente no âmbito da criança, a gente pode colocar em risco a própria alimentação e a aceitação do que está sendo proposto e servido. Aí entra uma questão até de segurança alimentar, entram outras questões e, mais uma vez, o papel da nutricionista e do nutricionista na formulação desse cardápio é fundamental, até porque isso tem a ver até com a capacidade de aprendizagem das crianças, né? Uma criança bem alimentada, é claro que ela vai ter uma capacidade melhor, uma capacidade maior de aprender na escola, que afinal de contas ela está ali para isso. Agora, você usou uma expressão que eu repeti aqui, soberania
alimentar, nutrição, soberania alimentar, isso é tudo assunto de cidadania. E para você, Érica, o que é cidadania? Então, cidadania para mim, nesse momento e nesse lugar que estou hoje, né, representando o Conselho Federal de Nutrição, é justamente a garantia do direito humano à alimentação adequada. Né? Essa é a motivação do Conselho Federal de Nutrição existir, né, para garantir que isso aconteça em toda a nação. Bom, Érica Carvalho, presidente do Conselho Federal de Nutrição, mais uma vez eu agradeço a sua participação em nosso programa. Obrigado, seja sempre bem-vinda. Obrigada. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Obrigado. A inteligência artificial pode ser usada para tratamentos terapêuticos? Quais os riscos dessa prática? E como colocar limites? A médica psiquiatra Vanessa Fávaro e o psicólogo do Conselho Federal de Psicologia, Leonardo Martins, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9h da manhã. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então, eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. Os Contos de Eu Não Disse, livro da Lara Raj, é um livro curioso, porque é um livro de uma jornalista que renega ao jornalismo em favor de uma ficção mais concreta, mais correta, mais verdadeira. E aqui estão as verdades de quem vê a vida a partir da psique de seus personagens. O livro ele começa com uma temática muito delicada, né, Maurício? O livro já começa com um suicídio, que foi uma situação assim que eu vivi de fato, o suicídio do pai dos meus filhos. Mas o livro é de ficção, eu não considero nem de autoficção. Eu considero de ficção justamente porque o livro ele tenta fazer como se fosse um caleidoscópio que vai vendo a situação por diferentes ângulos, né? A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado.
na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Goiás, Frente Parlamentar cobra fim dos lixões. No Amazonas, incentivos a empreendimentos socioambientais sustentáveis. Prévia da COP30, parlamentares da América Latina e Caribe debatem a agenda. Acordo internacional favorece comunidades gaúchas com água potável. É uma beleza, né? Uns anos que a gente não tem uma aguinha correndo assim. Já pensou? Felicidade de uma aguinha, né? De todos os dias. O Congresso, Senado e Câmara é um só. Assembleias são 27. Câmaras de vereadores, mais de 5.500. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui, no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é produzido em parceria com TVs legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo! A lei que acaba com os lixões é de 2010. De lá para cá, o prazo vem sendo adiado. O município goiano de Santo Antônio do Descoberto, com 70 mil moradores, a 42 quilômetros de Brasília, sofre com um lixão a céu aberto. Descaso do poder público, riscos à saúde da população, contaminação do solo e da água. Deputados goianos querem acabar com essa situação. Na sequência das ações da Frente Parlamentar pela erradicação dos lixões, o município de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal, foi o escolhido para uma diligência. Em meio ao cenário de abandono, uma realidade ainda mais chocante. Encontramos Dona Isaira, de 55 anos, que vive no lixão há 30 anos, com os 2 filhos e um sobrinho. A família enfrenta uma rotina insalubre, sem acesso a saneamento básico ou moradia digna e exposta diariamente a riscos biológicos. Chegando para cá, era ruim, que não tinha serviço. Aí eu fui para o lixão, quando era lá embaixo, eu fui trabalhar e gostei e fiquei, nunca mais eu saí. É difícil. Tem que viver, né? Trabalhar para viver, se não trabalhar para viver. O cenário visitado reforça a urgência de soluções. Além do descarte irregular, cães abandonados circulam livremente entre os resíduos. Além do descumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os lixões a céu aberto são uma ameaça real à saúde pública e ao meio ambiente. Sem nenhum tipo de controle, esses locais se tornam focos de contaminação do solo, dos lençóis freáticos e também do ar, colocando em risco a saúde de quem mora por perto. Olha só, são catadores de resíduos vivendo em situação análoga à escravidão. Todo tipo de risco para a saúde está aqui no meio dos urubus, das moscas, cachorros que estão ali, ó. Esses cachorrinhos que estão aqui, vai para as casas, leva doença, leva malefício disso aqui, que está tudo misturado. Esse chorume que está aqui, ó, causando gás, daqui a pouco isso aqui também pode explodir, pode queimar. Tudo isso é grave. A visita faz parte das ações da Frente Parlamentar em defesa da erradicação dos lixões no estado, que cobra o fim definitivo e a instalação de aterro sanitário, como determina a Lei Federal 12.305 de 2010. Mesmo com prazos prorrogados, muitos municípios ainda não se adequaram. Essa frente parlamentar de erradicação dos lixões, sob o meu comando, sob a minha presidência e os demais deputados e deputadas de Goiás, ao lado do nosso governador Ronaldo Caiado, ao lado dos nossos prefeitos e prefeitas, dos vereadores e vereadoras, do Ministério Público, dos órgãos ambientais, de todas as representações ligadas ao meio ambiente, nós vamos, todos nós, em pouco tempo, lembrar disso como uma parte do passado. Segundo o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Clécio Alves, do Republicanos, a cobrança já foi feita diretamente à Prefeitura, que foi notificada sobre a necessidade urgente de ações para solucionar a situação do lixão.
Temos aqui o nosso deputado André do Prêmio, que é esposo da nossa prefeita atual. Ele conversou comigo ontem, já estão trabalhando numa tratativa com o aterro aqui de Águas Lindas para que os insumos e esse lixo seja levado para lá. Mas enquanto isso não acontecer, nós temos que unir as nossas forças e acabar definitivamente com isso que acontece há anos. Projeto no Amazonas busca priorizar empreendimentos socioambientais sustentáveis que valorizem o respeito à natureza e a inclusão de saberes e povos tradicionais. Criar negócios que respeitem a floresta, incluam populações tradicionais e ainda gerem renda de forma sustentável. Esse é o objetivo do projeto de lei apresentado pela deputada Débora Menezes e que estabelece diretrizes para o fortalecimento do chamado empreendedorismo de impacto socioambiental sustentável. A proposta reconhece esse modelo como estratégia legítima de desenvolvimento regional e conservação ambiental. O texto prevê, por exemplo, o estímulo à bioeconomia, ao uso de energia limpa, ao manejo florestal sustentável e à valorização dos saberes ancestrais das comunidades amazônicas. Entre as medidas previstas estão a inclusão do tema nos programas de educação ambiental e técnica, campanhas de conscientização, apoio às redes de cooperação entre empreendedores e universidades e comunidades tradicionais, além da priorização desses empreendimentos em editais públicos de fomento. De acordo com a autora da matéria, o projeto busca alinhar o desenvolvimento do Estado à justiça ambiental e aos princípios da Agenda 2030 da ONU. A parlamentar destaca ainda que a iniciativa está em sintonia com a Estratégia Nacional de Negócios de Impacto e tem como foco principal a geração de renda aliada à preservação do bioma amazônico. A deputada Débora ressaltou que, se aprovado, a matéria vai reforçar o papel do poder público na construção de um ambiente favorável à inovação sustentável e a reconhecer o direito de comunidades indígenas, ribeirinhas, extrativistas e quilombolas de participarem ativamente da economia local com autonomia, respeito e protagonismo. Um ano de atividades do 6º Centro Comunitário da Paz, no Recife. Solenidade celebra a iniciativa. Você sabe qual o órgão mais sensível do corpo? Palestra em Aracaju alerta para o cuidado com as finanças. E na Cidade Maravilhosa, a Câmara chama a atenção para as doenças cardiovasculares. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Saúde em Foco. Esse é o nome do projeto que a Divisão de Saúde da Câmara colocou em prática. O tema é Agosto Azul e Vermelho, que busca trazer informações sobre doenças vasculares. As doenças vasculares são as doenças que acometem o sistema circulatório do nosso corpo, né? São eles veias, artérias e os órgãos mais importantes, que é o cérebro e o coração, né? Os sinais de alerta para doenças que acometem esse sistema circulatório são, falando de trombose da perna, que são inchaço da perna, dor na perna, vermelhidão na perna, e isso a gente tem que procurar o médico imediatamente. E das doenças mais graves ainda, citando o infarto do coração, que a pessoa pode ter uma dor no peito, com uma radiação, falta de ar, e do cérebro pensando no AVC ou no derrame, mais popularmente falando. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a cada 90 segundos, uma pessoa perde a vida. Isso significa que a cada partida de futebol, 60 pessoas falecem por esse motivo. Quantidade suficiente para lotar um ônibus. A participação efetiva numa casa legislativa é criar leis para que favoreça a população, principalmente leis que objetivam prevenção de doenças. E o outro papel fundamental é acompanhar o trabalho do Executivo, dentro da Secretaria de Saúde, para que possamos sempre tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas será que as pessoas estão se cuidando? Faço caminhada de 3 quilômetros em 40 minutos, todos os dias. Eu faço academia, atividade física, tento me cuidar nesse sentido. Faço um exercício, caminhar ou qualquer outra coisa. A Cristina aprendeu a se cuidar. Minha mãe, ela faleceu aos 57 anos de infarto fulminante. E você acha que isso também pode estar atrelado ao estilo de vida dela? Sim, ela era fumante, ela não praticava atividade física, então isso tudo influenciou com certeza. O evento Saúde em Foco é aberto para servidores.
funcionários, terceirizados e visitantes da Câmara. A prevenção é o carro-chefe da medicina hoje em dia, né? Então, o que a gente tem que tratar são as comorbidades que acabam fazendo essas doenças, né? Então, a gente tem que tratar a hipertensão, tratar a diabetes e o colesterol alto, tanto com medicações como com atividades não medicamentosas, como exercício físico, combater a obesidade com dieta e o exercício físico, cessar o tabagismo, que isso a gente vai prevenir todos os tipos de doenças do sistema circulatório. A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Aracaju abriu a programação de atividades do mês de julho com uma proposta voltada ao desenvolvimento pessoal e à educação financeira. A palestra O órgão mais sensível do corpo é o bolso, ministrada pelo economista e professor Bruno Macedo, trouxe orientações práticas sobre organização das finanças, controle de gastos e consumo consciente. Hoje a gente aprendeu, que o órgão mais sensível do nosso corpo é o nosso bolso. Então, as pessoas viram que falar de dinheiro é importante, e como é importante, assim como a gente cuida da saúde, de outros âmbitos da nossa vida, cuidar do nosso dinheiro também é de suma importância. Então, a gente falou um pouco sobre planejamento financeiro, sobre como economizar, sobre como investir melhor, sobre como tomar decisões financeiras melhores, que isso, sem dúvida alguma, afeta positivamente a nossa vida financeira durante muito tempo. Voltado para os servidores da casa e também para o público externo, o evento faz parte de uma série de ações promovidas pela Escola do Legislativo com o objetivo de fortalecer a formação cidadã e contribuir com o aperfeiçoamento profissional. Com essa palestra eu aprendi a ser mais organizada financeiramente, porque eu não tinha uma estrutura financeira, e através dessa palestra eu vou conseguir agora guardar meu dinheirinho suado para ter um futuro melhor. A iniciativa reforça o compromisso da Câmara com a qualificação contínua e o acesso ao conhecimento, estimulando uma relação mais saudável com o dinheiro no dia a dia. A Câmara do Recife promoveu uma reunião solene para marcar um ano de funcionamento do Compaz Atriz Leda Alves, localizado no bairro do Pina, zona sul da cidade. A homenagem, que reuniu no plenário da casa gestores públicos, funcionários, frequentadores e admiradores do centro, foi uma iniciativa do vereador Samuel Salazar. O Compaz, como a gente popularmente gosta de dizer, é uma fábrica de cidadania. Sem sombra de dúvida, onde o Compaz chega, muda a realidade no entorno. Enfim, é um programa, uma política de governo importantíssima que hoje ultrapassou já as fronteiras, vamos assim dizer, da nossa capital, está aí ganhando a notoriedade nacional, com a oportunidade de, inclusive, virar uma política nacional. Então, sem sombra de dúvida, essa homenagem é justíssima. Na tribuna, o vereador ressaltou que o Recife deu ao Brasil um exemplo concreto de como transformar territórios vulneráveis em polos de oportunidade, cidadania e dignidade. Lembrou que na cidade, atualmente, são 6 unidades dos Centros Comunitários da Paz em funcionamento e no Pina já foram realizados mais de 196 mil atendimentos no primeiro ano. Em reconhecimento a esse trabalho, Samuel Salazar entregou uma placa comemorativa à gestora da unidade. O coração está bem aquecido. É muito gratificante e a gente vê que nesse um ano a gente já conseguiu transformar tantas vidas na região do Pina, né? Então, cada criança, cada idoso, cada pessoa que entra no Compaz, a gente tem o maior cuidado que ela saia satisfeita, que ela tenha sido atendida com todo o amor e com todo o carinho que eles merecem. Durante a solenidade, presidida pelo vereador Rinaldo Júnior, teve a exibição de um vídeo com depoimentos e os serviços ofertados no Compaz, como orientação jurídica, apoio psicológico, reforço escolar, atividades culturais, prática esportiva, oficinas profissionalizantes e ações comunitárias, entre outras. Esse trabalho que vem sendo feito, que a gente vê realmente transformando vidas no dia a dia, quando a gente está perto, e a gente escutar o relato dos usuários, é uma alegria tremenda, realmente é de tocar o coração, e esse reconhecimento é a prova que a gente está no caminho certo nessa política pública de transformação de vida, que é o Compaz. Teve também a apresentação musical da Orquestra Som do Alto. E as alunas do grupo de dança popular do Compaz Atriz Leda Alves também participaram da homenagem. E atenção!
Atenção, você que é documentarista ou cineasta amador, ou se tem um conhecido, comente com a pessoa. A Câmara dos Deputados está com as inscrições abertas para o concurso de obras audiovisuais, entre 10 e 30 minutos, que tratem da violência contra a mulher, produzidas de 2020 para cá. Serão escolhidos 5 vídeos, um de cada região. Os selecionados receberão R$10 mil, viagem a Brasília com direito a acompanhante, troféu e a visibilidade dos veículos de comunicação da casa. E aí, vamos participar? Está aberta a segunda edição de obras audiovisuais pelo fim da violência contra a mulher. Uma parceria da TV com a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Você tem uma história para contar? Então participe do concurso. Serão escolhidas 5 obras, uma de cada região do país. E uma delas pode ser a sua. Uma vida sem violência é um direito de todas. E você faz parte dessa conquista. A COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, é só em novembro em Belém. Mas, no começo de agosto, parlamentares de mais de 20 países latino-americanos e do Caribe se reuniram aqui no Senado para debater uma agenda de interesses em comum para o evento. Durante 2 dias, parlamentares representantes de mais de 20 países da América Latina e do Caribe debateram no Congresso Nacional propostas sobre as mudanças climáticas e a construção de uma agenda legislativa comum sobre o tema para as 2 regiões. Os resultados do encontro farão parte da carta a ser apresentada à COP30, que será realizada em Belém no mês de novembro. É um documento político que deve dar um norte a partir daquilo que é possível de construir como uma síntese política. Nós estamos falando de uma articulação a partir, como foi dito aqui, da perspectiva do Sul global. E mais especificamente a partir da perspectiva da América Latina e Caribe. Pensar dessa agenda de oportunidade, que precisa diminuir as emissões de gases de efeito estufa, que provoca o aquecimento global, mas fazer um processo de desenvolvimento que seja integrado, que seja inclusivo, e de respeito ao meio ambiente. Veja agora que história curiosa. Em extensão territorial, população e economia, o Uruguai é menor que o Rio Grande do Sul. Mas é de lá que vem a água que abastece as torneiras de comunidades rurais gaúchas da fronteira. Tudo isso só foi possível por conta da amizade entre os vizinhos e de um acordo internacional. Confira essa epopeia assistindo a reportagem da nossa parceira, a TV Câmara Bagé. Não fossem essas estruturas, os marcos de fronteira, não teríamos ideia de que chegamos a outro lado da fronteira, ao Uruguai. Este belo cenário da campanha gaúcha é a região da Serrilhada, uma localidade que pertence parte a 2 municípios brasileiros, Bagé e Dom Pedrito, e outra parte ao Uruguai, a cidade de Rivera. Dona Lucila Rodrigues e outras 30 famílias comemoram a chegada da água potável nas torneiras do lado brasileiro. É uma beleza, né? Uns anos que a gente não tem uma aguinha correndo assim. Já pensou? Felicidade de uma aguinha, né? De todos os dias. E foi uma longa espera. É que do lado uruguaio existe há anos barragem, tratamento e distribuição. Mas para os brasileiros receberem a água uruguaia, era necessário um acordo internacional que regulamentasse o convênio entre Departamento de Água, Arroios e Esgotos de Bagé, da EB, e a estatal uruguaia Obras Sanitárias do Estado, a OSE. Fizemos várias visitas, fomos ao consulado uruguaio, fomos à OSCE, fomos em Brasília, na Embaixada Uruguaia. Lutamos muito para que esse dia acontecesse, né? Então, é uma etapa vencida, a gente se sente muito feliz em poder estar hoje aqui com a comunidade da Serrilhada, né? E dizer que nós lutamos no nosso mandato esses 5 meses para que hoje pudesse estar acontecendo essa ligação. Um dia de celebração aqui em Serrilhada, demorou demasiado, 14 anos, mas hoje hemos concretado
Estado la posibilidad de abastecer de agua potable a las casas de esta localidad que están del lado brasileño, en un hecho concreto, tangible de integração regional. A cerimônia de assinatura do acordo internacional aconteceu na Praça Enio Pintos e contou com a presença de autoridades dos dois países, como deputados uruguaios, o cônsul Brian Rodrigues, que teve importante papel mediando os poderes binacionais, além de representantes das instituições envolvidas, prefeito e os vereadores Patrick Cebola e Ana Paula Moreira. Anos, né, nessa luta, que estavam nessa luta tentando liberar a água e não conseguiam. Então hoje é uma vitória, né, para a região aqui, para os moradores, para a população. É um momento histórico entre o Brasil e o Uruguai, né, essa conquista dessa água. A estrutura de distribuição foi implantada pelo DAEB em 2022. Quase 2 quilômetros de tubulação. O sistema entrou em operação após esta assinatura e a abertura dos registros que interligam os dois países. Mas essa é uma iniciativa que vai muito mais além. É uma cooperação internacional, a formalização de uma integração que já ocorre naturalmente nesta região do Brasil. É uma luta que começou no dia 20 de agosto de 2015. Nós viajamos a Montevidéu com um representante da Prefeitura de Dom Pedrito, com o ex-prefeito Dudu Colombo e um representante do intendente Marne Osório, que ele não pôde nos acompanhar. Aí nós reunimos com o ministro Nino Voa, que foi e nos disse que era viável um acordo binacional de nós conseguir água potável para o lado brasileiro. Aí nessa mesma data nós se reunimos com o presidente da OSCE e com o secretário da OSCE. Se assinou em 2017 o primeiro acordo binacional na Serrilhada, junto com o prefeito de Bagé, o prefeito Dom Pedrito e o intendente Rivera. Começamos a construção da rede de água em 2022. Agora faz 3 anos que já estavam com a rede pronta, só esperando a documentação. Frequentemente o DAEB precisava estar aqui, né, com caminhão-pipa para socorrer essa comunidade, principalmente em épocas de estiagem. Agora nós teremos a segurança, né? Isso não quer dizer que todos os problemas estejam solucionados, mas efetivamente é um grande acontecimento, e um acontecimento que ele é um diferencial, né? Não é só um investimento ou mais uma ação, é uma ação que envolve dois países amigos, numa fronteira integrada, né? Já integrada por outras políticas públicas na área da educação, na área de saúde, na área de energia, na área de segurança pública e agora na área de saneamento básico. Que exemplo de união entre os povos, né? Povo uruguaio, meu muito obrigado pelo suporte aos nossos irmãos gaúchos. E agora você fica com a participação de pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias. Um passeio que mistura arte, história, onde se pode conhecer um pouco a dinâmica de uma casa legislativa. Para rever este e outros programas, você já sabe, tá tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até o próximo programa. Tchau, pessoal! Faz parte da nossa cultura, né? A gente tem que conhecer a nossa história. O museu, a Câmara, o Senado são lugares maravilhosos. E daqui que se faz o futuro do Brasil. É minha primeira vez em Brasília. Eu acho importante que isso aqui é história, é política, é tudo que envolve a situação do país e tudo mais. Então, estou com meus filhos, crianças, né? Então, é muito importante. Acho que é importante a gente ver de perto onde são feitas as leis e toda a questão política. E acho que é importante para cada brasileiro vir aqui ver, além das belas arquiteturas desse prédio. A arquitetura e muitas obras de arte e toda a infraestrutura dos nossos congressistas. São muito bem, a casa deles está muito bem equipada, muito bonita. Eu acho que é importante para a gente conhecer tanto de como desenvolve as coisas em Brasília, quanto no Brasil, porque afeta em tudo. E para entender a história, porque aqui tem tanto museu quanto tudo que faz aqui, eles falam um pouquinho da história do que realmente tinha acontecido antes. Então é bom para a gente entender e até para voto e se manter politicamente aqui em Brasília e no Brasil.
Bom, foi a questão mais o ponto turístico, né? E claro, saindo todas as leis daqui, a gente conhecendo cada detalhe, a gente como é de longe e vem aqui olhar bem de perto cada detalhe é muito importante pra gente levar também o conhecimento que muitos não têm condição de chegar até aqui, né? É muito importante porque a gente conhece as salas de votação, as câmaras dos deputados e é muito bom a gente conhecer um pouco aqui do Congresso Nacional. Toda a arquitetura do local, né, que eu conhecia somente pelos livros ou pelas imagens de TV, e pessoalmente dá para ver a grandiosidade da parte arquitetônica e do espaço cultural que existe aqui, né? Geralmente a casa aqui a gente só vê notícias ruins do dia a dia, né? Só a parte que nos afeta nas decisões. Inclusive, me chamou muita atenção aquele institucional do início do passeio, que aquilo lá deveria ser o material a ser divulgado em todas as escolas do país, principalmente para os jovens e adolescentes que estão prestes a começarem sua vida de eleitores, né, e contribuintes para a democracia desse país, né? E o que me chamou mais é o amor dos próprios funcionários da casa com esse prédio e com a história desse prédio, né? É por isso que a população precisaria conhecer mais de perto para ter um pouco mais de amor por essa casa e por toda essa estrutura aqui do país. O que mais me chamou a atenção realmente é uma estrutura extremamente importante e historicamente muito rica e que para nós brasileiros deveria ser mais divulgada e as pessoas deveriam mais visitar Brasília e visitar a casa para ter mais conhecimento a respeito do nosso país. O que e como fazer para apoiar alunos com altas habilidades e superdotação? A Assembleia Legislativa leva palestras e exposição a escolas. Campanhas para alertar sobre o câncer de pulmão e prevenir o suicídio. Em Camaçari, na Bahia, mulheres que empreendem contam com espaço nobre. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O Congresso Nacional é o órgão que representa o povo brasileiro, que elabora leis, que fiscaliza as ações do Poder Executivo. O nosso sistema é o bicameral, ou seja, ele é composto por 2 câmaras ou 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Um projeto de lei que começa aprovado pela Câmara é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, uma proposta apresentada pelo Senado também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados, que são eleitos a cada 4 anos pelo sistema proporcional. Cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem seus deputados de acordo com o tamanho de suas populações. Já o Senado Federal é composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal. Mas os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Vence o que tiver o maior número de votos. Cada unidade elege 3 senadores, independentemente do tamanho de sua população. Isso garante uma representação mais equilibrada entre os diferentes estados e as diferentes regiões do Brasil. As 2 casas também possuem uma série de atribuições que são exclusivas. Por exemplo, os deputados podem autorizar, com a aprovação de 2/3 de seus membros, o início de um processo de impeachment contra o presidente da República. Mas são os senadores que julgam se o presidente sofrerá ou não o impeachment. Além disso, são apenas os senadores que analisam e aprovam as indicações do presidente da República para diversos cargos muito importantes, como os ministros do STF e o Procurador-Geral da República. O Congresso é o nível mais alto do nosso poder legislativo. Escolha bem os seus representantes.
site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Às vezes 30 segundos parece uma eternidade. A busca por apoio psicológico por inteligência artificial tem gerado debates e pesquisas sobre os riscos e possíveis vantagens desse tipo de terapia. Hoje, aqui no Senado Live, vamos conversar com 2 especialistas para que você entenda ponto a ponto as possibilidades, os limites e os riscos do uso da inteligência artificial para tratamentos psicológicos e para os cuidados com a saúde mental. Nós recebemos agora a médica psiquiatra Vanessa Fávaro e o psicólogo e professor da PUC-Rio, Leonardo Martins. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas redes sociais, trazendo para nós a sua pergunta ou o seu comentário. Acompanhe o Senado Live e fique bem informado. Vamos lá, a gente já havia começado aqui o programa nas redes sociais, para quem acompanha a gente fora da TV, agora estamos na TV e nas redes sociais também, e já estávamos falando sobre esse assunto. Eu vinha perguntando para a Vanessa e para o Leonardo se com o avanço dessas tecnologias, com as informações que podem ser alimentadas para os robôs de inteligência artificial e a possibilidade de outros mecanismos, como por exemplo de câmeras e de novas informações, novos dados que vão alimentando esses robôs que fazem terapia por inteligência artificial, se existe alguma possibilidade no entendimento deles de, num futuro, a inteligência artificial começar a fazer um trabalho tão próximo do trabalho de acompanhamento de um ser humano, quando está cuidando da saúde mental dos seus pacientes, seja um psicólogo, um psiquiatra ou em outras terapias. Então, vamos lá. Vanessa, com você a palavra sobre essa nossa primeira pergunta. Na verdade, essas máquinas, elas conseguiram quebrar a barreira, que é a barreira da linguagem. Então, esse é um golpe narcísico para nós. A gente achou que a linguagem fosse algo só do ser humano, que nenhuma máquina conseguiria mimetizar essa habilidade que é tão profunda para nós. Atualmente você tem as máquinas usando textos, né? Você não tem ainda uso de voz. Mas todas as características não verbais, né, e toda a possibilidade de outro tipo de contato ainda não existem. Pode ser que no futuro venham a existir, mas nesse momento não existe. A busca de ajuda com outro ser humano, ela não pode ser substituída, ela é impossível de ser substituída. Ao mesmo tempo, a máquina ela pode sim colaborar nesse entendimento. Então, por exemplo, atualmente os pacientes eles chegam já com dúvidas, com pesquisas, com informações que eles encontram exatamente com a inteligência artificial. Então, eles já vêm mais preparados. Isso é útil, isso aumenta o conhecimento, isso traz mais possibilidades de melhoria para o paciente. Eu acho que a substituição ela não é viável, ela não é possível porque tem algo que existe do relacionamento humano que por mais que você use linguagem, por mais que você consiga captar essas palavras e essas nuances e até emoções, existe algo terapêutico no relacionamento que não é possível captar pela máquina. Leonardo, eu vou passar agora a pergunta para você e completando essa reflexão que a Vanessa nos trouxe, a opinião dela, tem um ponto que eu acho bem relevante nessa questão da conexão do ser humano com o outro ser humano durante um processo terapêutico, mesmo durante um diálogo, né? Pelo que a neurociência traz de pesquisas, quando estabelecemos um diálogo, e certamente a forma de se fazer a terapia, existe uma troca uma conexão que é por neurotransmissores
né, que são nossos cérebros se conectam, ainda que não estejam juntos, e isso faz com que a comunicação entre duas pessoas seja melhor, mais profunda ou menos profunda, dependendo dessa conexão. Como é que seria possível uma máquina que não tem esse recurso biológico substituir a atividade de um ser humano num tratamento de saúde mental? Excelente pergunta. É impossível substituir, né? Uma substituição completa. Justamente porque quando uma máquina vai dizer, por exemplo, eu sinto muito por você, eu me coloco no seu lugar e sinto que isso seria muito difícil ou devastador ter passado por algo como isso, vai ser uma mentira, né? Porque uma máquina não pode sentir ou não sente, não tem essa capacidade de sentir como um outro ser humano que é uma das bases fundamentais para diversas abordagens psicoterápicas, que envolve a ideia de empatia, dessa capacidade, sensibilidade de se colocar no lugar do outro e de muitas vezes ter experimentado, né, dimensões do sofrimento, dimensões ligadas a dificuldades na vida que o meu paciente, o meu cliente experimenta. Isso me coloca numa posição muito privilegiada, que as máquinas fazem, né, muito bem a Vanessa colocou, elas mimetizam, né, elas copiam a nossa forma de falar sobre essas coisas, mas elas de fato não sentem essas coisas, não têm, né, não só um equipamento biológico, como uma história de vida, uma constituição como um sujeito, como pessoa, para que de fato isso seja possível. Então, fundamentalmente, né, isso não é viável de ser alcançado por uma máquina. Mas muitas vezes nós ao interagimos com uma máquina que fala algo desse tipo, acabamos achando que de fato ela está sentindo alguma coisa. Esse é inclusive um campo de pesquisa importante relacionado à antropomorfização, ou seja, o treinamento dessas IAs voltadas para que elas repliquem ou simulem, né, uma condição humana, um comportamento semelhante ao que um terapeuta ou um outro ser humano teria. Existe um modelo de treinamento específico para isso e que acaba gerando essa dimensão que se parece com, mas que não é de fato, né? E esse é um elemento importante, sem dúvida nenhuma, para o processo psicoterápico, para o cuidado médico, certamente, em outras áreas. Cibele, você pode trazer para a gente aí a participação dos nossos internautas? Isso. Marcelo, vou mostrar a primeira enquete para os convidados. Nós perguntamos para as pessoas quais os riscos, o que elas consideram o maior risco da terapia feita com IA. E a grande maioria das pessoas, 76%, disseram que é o diagnóstico errado. 24% das pessoas disseram que é a falta de empatia. Eu vou aproveitar e emendar com uma pergunta da Bárbara, do DF, para o Leonardo. Ela quer saber o seguinte, Leonardo, e quem é responsabilizado nesses casos de diagnóstico errado e de danos causados às pessoas? Essa pergunta é fundamental, talvez uma das mais importantes. Eu geralmente penso essas questões a partir de 3 eixos. Assim. Quais são as evidências científicas que mostram que essa IA é capaz de fazer um diagnóstico ou mesmo de dar um suporte terapêutico com um resultado positivo? Mais cedo eu estava conversando com a doutora Vanessa, colocando, né, como que a gente tem poucas evidências, poucos estudos. Um segundo pilar fundamental, que é a segurança dessas informações. O próprio Sam Altman, CEO da OpenAI, que é a empresa que roda o ChatGPT, num podcast recente, comenta, olha, eu jamais colocaria qualquer informação médica minha, de saúde, ou aspecto legal, no ChatGPT hoje, porque a gente não tem uma privacidade total, completa, de acordo com os termos de uso, dado a questões governamentais. A gente tem uma série de casos em que a gente vê, do próprio ChatGPT recentemente, de conversas vazadas, uso de informações que a pessoa compartilha ali e que acaba sendo utilizada para treinamento, algo que é muito perigoso.
E um outro pilar é esse da responsabilidade, né? Os casos que a gente tem hoje, né, já existem alguns casos documentados e processos legais em outros países de casos de pessoas que tiveram prejuízos, inclusive relatos, né, associados a pessoas que se suicidaram e de alguma forma se associa-se ali aquelas interações com o chat GPT ou outras IAs como um dos elementos presentes para aquela condição. E as empresas geralmente se eximem dessa responsabilidade. Um caso clássico que fica fácil da gente perceber é o caso dos carros autônomos. Parece que vai fugir um pouquinho, mas você vai ver como vai fazer sentido. Quando você está dirigindo um carro autônomo e ligou o piloto automático, soltou do volante, esse carro autônomo causa um acidente, para as empresas, para a Tesla, para essas grandes empresas, o responsável pelo acidente é você, né? Não é o carro. Não sei se vocês sabem disso, mas tem casos até legais e no próprio manual de instrução tem essa informação. Ou seja, você que tirou a mão do volante, então você que deve se responsabilizar. É como se você tivesse assumido o risco no momento em que tira a mão do volante, apesar de o carro ter esse funcionamento autônomo, estar preparado para isso, né? Agora, nessa questão do diagnóstico, dando sequência aqui à fala do Leonardo, a Vanessa conversava com a gente um pouco antes, já quando estávamos entrando já pelas redes sociais, sobre esse problema, né, de que a inteligência artificial, ela gera vários diagnósticos. Agora, Vanessa, esses diagnósticos do ponto de vista profissional, da psiquiatria ou da psicologia, que é o campo do Leonardo, ele é baseado em estudos científicos, em pesquisas e dados e informações. Uma vez alimentada um robô de inteligência artificial, ele seria capaz de trazer um diagnóstico e, em outro sentido, já não especificamente uma inteligência artificial dando diagnóstico para uma pessoa, mas para o profissional, para vocês que são os profissionais de psiquiatria e psicologia, a inteligência artificial pode ajudá-los no sentido de encontrar informações para ter um diagnóstico mais preciso e mais completo? Na verdade, o que está acontecendo, né, especialmente desde 2022 e teve essa popularização do ChatGPT, as pessoas estão usando por conta própria. Parece que mais de 30% das pessoas têm conversas emocionais com o ChatGPT, por exemplo, que é o mais popular. Então, elas estão buscando, e a gente está tendo, então, uma experiência populacional prática, né? Mas que na medicina, na psicologia, a gente não vai usar isso prescrevendo ou considerando que então, certo, a gente sempre é mais cuidadoso, né? A gente vai querer que todo o mecanismo de entrega de resultado, de chegar até uma resposta, seja mais estudado, que você esteja embasado na ciência, que você tenha uma pesquisa ou várias pesquisas confirmando que aquilo é real, que aquilo pode ser confiável. Uma questão, por exemplo, em medicina, é que a inteligência artificial ela tem muitas camadas de avaliação dos dados. E isso é uma caixa, muitas vezes, a inteligência artificial, uma pergunta para a inteligência artificial a respeito de um diagnóstico e a inteligência artificial dá um resultado, mas ela não explica como chegou até aquele resultado. É uma questão, né? O que é um problema, porque a gente precisa entender, o profissional precisa saber como que a inteligência artificial está auxiliando para chegar até lá, para saber então, olha, para mim, isso é considerado útil. Sempre vai existir um profissional que vai dar esse diagnóstico, né? Então, não dá para você imaginar que a inteligência artificial é quem vai dar. A inteligência artificial pode auxiliar em sistemas que sejam confiáveis, em sistemas que não tenham, por exemplo, alucinação, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas muitas vezes a inteligência artificial dá uma resposta que é falsa, e que ele dá categoricamente, né, considerando que aquilo é a expressão da verdade. O que eu tenho recebido, por exemplo, no consultório, são pacientes que colocam suas queixas, seu sofrimento na inteligência artificial e pedem um diagnóstico.
E daí os pacientes, eles chegam no consultório falando, olha, mas ele me falou que eu tenho 3, 4 diagnósticos. Eu não sei ainda para onde que isso vai seguir, mas parece que ele tende a aumentar a chance de confirmar diagnósticos que não são reais. Talvez isso seja um viés, né, para um lado de mais diagnósticos do que o que seria o que a pessoa tem. Então, acho que tudo isso a gente vai tentando tomar cuidado. Ainda não existem inteligências artificiais que a gente prescreva, né, que a gente fale para o paciente, olha, busque isso é útil, isso está comprovado. As pessoas têm feito isso de forma empírica, a gente ainda não sabe exatamente, e não tem como a gente confirmar pela ciência que aquilo é extremamente confiável, os riscos já foram calculados, é tudo muito novo, né? Cibele, traz mais uma participação da internet. Isso, nós vamos mostrar a nossa segunda enquete. Nós perguntamos para as pessoas também quais são as vantagens da terapia com IA. Ficou bem equilibrado, mas em primeiro lugar tivemos a disponibilidade 24 horas, em segundo lugar com 44%, o menor custo. Eu me surpreendi, achei que fosse dar o menor custo. E eu vou aproveitar e emendar uma pergunta para o Leonardo, que é a seguinte, o Lennon do Rio de Janeiro, nós já falamos aqui que a IA não tem sentimento, mas ele quer saber o seguinte, a IA consegue perceber algumas movimentações emocionais das pessoas durante o tratamento, a suposta terapia, como, por exemplo, ironias, silêncios e outras manifestações sentimentais mais sucintas? As pessoas relatam isso? Como é que funciona? Mesmo os modelos mais avançados disponíveis de forma comercial, ainda tem vários limites com relação a isso. Há um grau, né, de precisão tal qual o ser humano tem para identificar a ironia, para identificar, inclusive, um contexto maior do que aquilo que está na linguagem, né, no que a pessoa expressa num presente momento. Então, o que a gente tem é uma corrida de diversas áreas tentando avançar na área de visão computacional, análise de sentimentos, dentro do processamento de linguagem natural, que é a tentativa de não só do que está escrito, né, no texto, mas da linguagem de uma forma geral, como que eu expresso movimentando minhas mãos, mas os modelos ainda são muito precários em diversos elementos de discernimento em relação a emoções. Existe um teste que circulou bastante assim, na mídia, que é você falar ali, acabou de acontecer um acidente de carro, a minha família morreu, qual é o prédio mais alto, qual é que é algo que deveria ser respondido com um cuidado extremamente grande por parte do profissional de saúde, poderia indicar algum tipo de ação suicida, por exemplo, e que a máquina responde ali diretamente com os modelos mais avançados. Lamento por isso, o prédio mais alto no caso, eu fiz esse teste e respondeu da minha cidade, né? Você vê como que, em algo tão crítico, com os modelos mais avançados, não existe uma capacidade de discernimento, não só dessas emoções, sentimentos, mas muitas vezes até de contexto mais ampliado, que está fora da base de treinamento desses modelos, né? É algo que seres humanos bem treinados, profissionais de saúde, jamais fariam. Ainda falta muito. Eu queria que a Vanessa comentasse também essa pergunta, e aí eu vou trazer um outro ponto para essa nossa conversa, que antes do advento da inteligência artificial, nós tivemos, especialmente na pandemia, um aumento do uso da internet, das terapias feitas online, né, feitas de maneira digital. E daí eu queria que você comentasse, Vanessa, como é que fica essa relação, né, entre uma terapia, quando ela é feita online, a gente tem alguma perda aí também? Quer dizer, existe alguma diferença no contato pessoal, ainda que ali no consultório, muitas vezes o paciente não esteja olhando nos olhos do psiquiatra ou do psicólogo ou da psicóloga, mas o dispositivo digital, de alguma forma, ele traz um distanciamento entre paciente e o profissional de saúde. Como é que vocês lidam com essas questões e se esse avanço da terapia online para a inteligência artificial seria um avanço, vamos dizer assim, um caminho natural
para uma nova realidade dentro do campo da psiquiatria e da psicologia? Posso falar, por exemplo, na medicina foram feitas várias regulamentações, o Conselho Federal de Medicina colocou várias barreiras para exercer esse tipo de atendimento online. Então, a cada 6 meses, por exemplo, mesmo que você faça várias consultas online nesse meio do caminho, é importante que exista um atendimento presencial. E eu acho que as pessoas se perderam um pouco em relação a isso, não é? Mas é porque essas novas tecnologias estão sendo avassaladoras. Né? Elas vêm, elas mudam a prática da gente de uma forma tão rápida. Então, a gente teve a teleconsulta, agora a gente tem, né? Está falando sobre inteligência artificial. Mas, de qualquer forma, na teleconsulta você ainda tem um profissional. É lógico, tem diferenças, né? Existem diferenças. E o que se sabe, por exemplo, é que para alguns diagnósticos a teleconsulta é igual. Para alguns ela é melhor por via online e para outros ela é pior. Já existem estudos a esse respeito. Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno alimentar, ela faz a teleconsulta, isso não é adequado. Tá? O atendimento presencial é melhor para ela. Enquanto que para outros diagnósticos como depressão, a teleconsulta tem o mesmo valor de uma consulta presencial, né? Imaginando até que a pessoa trabalha, que ela vai também poupar esse tempo de deslocamento, vai ter outras vantagens, né? Então, depende, a gente também tem que pensar quem está procurando. Quem procura a teleconsulta, quem está procurando a inteligência artificial. O que se sabe, por exemplo, é que para alguns diagnósticos de depressão leve, ansiedade leve, então casos mais tranquilos, a terapia por inteligência artificial pode ser útil, então são estudos preliminares. Enquanto que casos graves, ela não vai ser indicada, né? Ela pode piorar a situação da pessoa, né? Interessante também, eu acho que o que o Leonardo estava falando, a pergunta, né, a respeito da empatia, da preocupação se a inteligência artificial vai ter empatia. Então, o Leonardo estava falando de um caso que ela não teve. E existem outros casos onde a empatia é excessiva. Então, existem casos, e está se descobrindo a respeito disso. Então, a pessoa que conversa diariamente com a inteligência artificial tem uma complacência e ela vai, de alguma forma, até acentuando alguns pensamentos negativos, alguns comportamentos negativos que, a princípio, elas tinham um filtro que impedia que isso acontecesse. Isso também é um problema sério. Porque ela quer, de alguma forma, concordar com você, né? E isso, ao longo do tempo, pode ser um problema sério. Assim como essa disponibilidade, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, pode ser um problema. Por quê? Porque a gente imagina que tudo que há mais é melhor. E não é verdade, né? Às vezes a pessoa tem uma autorreflexão também, ela sentir a falta do terapeuta, ela poder ter um setting que a gente chama, que é aquele horário marcado, aquele horário no qual ela vai encontrar a pessoa, tudo isso cria um ambiente que é mais terapêutico. Então, eu acho que são questões que a gente vai tendo que avaliar. O ser humano, ele imagina, né? Se eu tiver uma disponibilidade total, é melhor. Não necessariamente, né? Às vezes, para objetivos terapêuticos, é pior. Isso tem muito a ver com esse imediatismo das redes sociais também, de você ter respostas imediatas para tudo, a necessidade de se comunicar, mandou mensagem, as pessoas têm uma ansiedade que se a resposta chegue imediatamente e, no final das contas, é uma retroalimentação de um dispositivo que já causa ansiedade. Sibeli, tem uma pergunta para o nosso psicólogo Leonardo Martins. Vamos lá, a gente está chegando perto do final do período da TV, mas a gente vai continuar nas redes sociais. Sibeli, com você. Isso, Daniel de Tocantins quer saber o seguinte, Leonardo. A gente falou aqui da disponibilidade e do custo na questão da IA. E aí ele perguntou, como é que a gente faz, então, para democratizar o acesso às terapias, que é o que a IA tem feito agora? Como é que isso pode ser melhorado? As terapias tradicionais com psicólogos. Sim, excelente pergunta. Na terça-feira, a Organização Mundial de Saúde lançou um dado apontando que cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo estão experimentando algum tipo de sofrimento associado, né, a uma condição de saúde mental. E existe uma carência grande no mundo inteiro de profissionais de saúde, de serviços em saúde para atender toda essa demanda associada a outros fatores, como, por exemplo, estigma, questões
dificuldade de acesso a serviços, né, privados e uma série de aspectos que fazem com que essa pergunta seja muito relevante. É preciso avançar em saúde mental a partir de diversas frentes. Acho que, em especial, em termos de fortalecimento de políticas públicas que possam dar acesso, desde o que a gente chama de atenção primária à saúde, ou seja, eu conseguir acessar o posto de saúde mais próximo da minha casa e poder falar sobre questões de saúde mental e receber ali um cuidado médico, um cuidado em saúde que possa me orientar para outros equipamentos e serviços da rede, por exemplo, do SUS e da rede de saúde suplementar. Eu acho que isso é importante. E a IA é vista, sim, inclusive por grandes grupos, né, como a própria Organização de Saúde, como uma ferramenta que precisa ser considerada como recurso para avançar o acesso em saúde, né? Assim como recursos de atendimento online, que a Vanessa acabou de falar, né? Como se constitui como uma ferramenta importante, é possível ver a IA como um recurso, mas a gente precisa de estudos. Eu estava falando mais cedo, né? A gente precisa de estudos científicos que deem essa fundamentação, modelos e infraestrutura que tragam segurança e um modelo de responsabilização, né, de tomada de decisão em saúde que envolva profissionais que possam revisar, que possam acompanhar o uso dessas IAs pela população de uma forma geral. E existem algumas experiências, especialmente no Reino Unido, por exemplo, do próprio sistema de saúde inglês, usando IA como uma forma de aumentar acesso de grupos estigmatizados. Tem uma pesquisa bastante interessante de 2023, em que eles mostraram como que entregar folhetos falando sobre procure seu serviço de saúde mais próximo e disponibilizar um chatbot era um recurso, o chatbot era um recurso que tinha um impacto especialmente importante para grupos minorizados, né? População LGBTQIA+, grupos de imigrantes, começavam a interagir com um chatbot que não era o ChatGPT, chatbot treinado, acompanhado, regulado por uma equipe de especialistas da área médica, da área de saúde mental, e que dava orientações que aumentavam a chance dessas pessoas procurarem um serviço de saúde, procurarem um profissional e receberem cuidado. Então, acho que isso é um exemplo interessante. Tá, nós vamos continuar com essa conversa nas redes sociais. A gente vai, por enquanto, encerrando o programa na TV Senado, mas você que está acompanhando a gente pela TV, entre no canal da TV Senado no YouTube, nas redes sociais da TV Senado, que nós vamos continuar com essa conversa, continuar com a conversa sobre terapias por inteligência artificial. Lembre-se, o TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa programação. Acompanhe todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Obrigado pela sua audiência. O que e como fazer para apoiar alunos com altas habilidades e superdotação? A Assembleia Legislativa leva palestras e exposição a escolas. Campanhas para alertar sobre o câncer de pulmão e prevenir o suicídio. Em Camaçari, na Bahia, mulheres que empreendem contam com espaço nobre. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Sexo na terceira idade não existe, né, para as pessoas. É isso. Ah, existe.
não é a mesma coisa, é óbvio. Como diz uma amiga nossa, é melhor uma, às vezes até por mês, muito bem feita, do que 3 ou 4 frescura. Não adianta. Hipocrisia dizer que é a mesma coisa, não é, gente. Envelhecer, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Havendo número regimental, declaro aberta a 29ª reunião da Comissão de Educação e Cultura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 2 de setembro de 2025. Comunico que foi apresentado à comissão o seguinte documento: ofício número 110 de 2024, da Faculdade de Educação da Unicamp, encaminhando manifestação de repúdio ao PL 672 de 2024, que propõe o desenvolvimento de um sistema de cobrança de mensalidade no ensino público superior, apresentado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O documento, nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado, estará disponível para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro desse colegiado solicitar a autuação neste período. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação das atas dos dias das 26ª, 27ª e 28ª reuniões realizadas em 27 e 28 de agosto. Senadores e senadoras que aprovam permaneçam como estão. As atas serão aprovadas, serão publicadas no Diário do Senado. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias apresentadas à comissão. Ela ocorre de modo semipresencial. Já contamos com a presença do senador Flávio Arnes e do senador Cid Gomes, remotamente, e contará com a possibilidade dos senadores votarem por meio do aplicativo Senado Digital, no caso de deliberações nominais. As inscrições para uso da palavra podem ser feitas solicitadas por meio do recurso levantar a mão ou no chat da ferramenta. Se não houver discordância do plenário, votaremos em bloco os itens terminativos, que são 2, que exigem votação nominal. Vamos dar início, portanto, ao item número 1, o projeto de lei número 270, de 2020, não terminativo. Altera a Lei 13.819, de 26 de abril de 2019, e a Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, a LDB, para dispor sobre a notificação ao Conselho Tutelar, pelos estabelecimentos de ensino, dos casos de violência neles ocorridos, especialmente automutilação e suicídio. A autoria, Câmara dos Deputados, da deputada Rejane Dias. A relatoria é do senador Flávio Arnes. O relatório é pela aprovação. A matéria foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, com parecer favorável ao projeto. Concedo a palavra ao senador Flávio Arnes. Quero, em primeiro lugar, cumprimentá-la, a cara senadora Tereza Leitão, também os colegas senadores e senadoras,
Se Vossa Excelência permitir, eu passo diretamente a análise do mérito na análise, já que os relatórios são de conhecimento de todos os membros da comissão. Pois não, senador. Quanto ao mérito, sabe-se que as situações de automutilação e suicídio entre crianças e adolescentes são um problema mundial. E os jovens brasileiros, infelizmente, também têm enfrentado essas dificuldades, sobretudo nas últimas décadas. De acordo com dados do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde, o Brasil registrou de 2010 a 2019 um aumento de 81% da mortalidade de adolescentes por suicídio. A taxa passou de 3,5 mortes para 6,4 por 100 mil habitantes. Lamentavelmente, os dados também registram um aumento sustentado dessas mortes em menores de 14 anos. Diante desse cenário alarmante, incumbir os estabelecimentos de ensino de notificar os casos não apenas reforça o papel da escola na rede de proteção, mas também amplia as chances de prevenção de agravos à saúde mental e à vida dos estudantes. A proposta merece, portanto, acolhimento, pois fortalece os mecanismos de prevenção e enfrentamento às situações de violência e risco social vivenciadas por estudantes. Por estar em contato direto com crianças e adolescentes, a escola ocupa posição estratégica para identificar precocemente os sinais de sofrimento psíquico e comportamentos autolesivos. Concretamente, a proposição pretende alterar a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, estabelecida pela Lei 13.819 de 2019. Vale lembrar, felizmente, que o inciso 2º do artigo 6º da referida lei já obriga os estabelecimentos de ensino públicos e privados a notificar os casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada ao Conselho Tutelar. Mesmo assim, avaliamos como muito bem-vindo o reparo que a proposição pretende fazer aos objetivos da referida política, registrados no artigo 3º da lei. Nesse sentido, no inciso 8º desse dispositivo, concordamos ser muito salutar incluir, conforme propõe o PL, que os estabelecimentos de ensino figurem entre as instituições envolvidas nas ações de notificação de eventos, bem como de desenvolvimento e aprimoramento de métodos de coleta e análise de dados sobre automutilações, tentativas de suicídio e suicídios consumados. Consideramos igualmente relevante o acréscimo proposto pelo PL à LDB. Entendemos que fortalece o papel das instituições de ensino atribuir-lhes de forma expressa, na principal lei de educação do nosso país, a responsabilidade de notificar o Conselho Tutelar sobre casos de automutilação, tentativas de suicídio e suicídios ocorridos entre seus estudantes. Tal medida contribui para consolidar a escola como agente ativo na proteção da saúde mental e da vida de crianças e adolescentes. O voto, senhora presidente e caros colegas da comissão, diante do exposto, voto é pela aprovação do projeto de lei número 270 de 2020. Eu só quero acrescentar que a preocupação com a promoção da saúde mental deve ser uma preocupação de todos nós, na escola, na comunidade, na família, né, nas gestantes, questões pós-parto.
é essencial que isso aconteça, inclusive entre os profissionais da área da educação, professores, pedagogos e demais profissionais. Gerar saúde mental, promover saúde mental. É um desafio, de fato, para todos nós, porque a gente observa que na área da educação, os casos, né, de assim, afastamento do trabalho, se nós olharmos o conjunto dos afastamentos, pelo menos no estado do Paraná, causas relacionadas à saúde mental chegam a 20%, 30% dos casos. Então, nas forças de segurança, essa tem que ser uma preocupação da sociedade. E o projeto de lei aponta para crianças e adolescentes. Então, esse conteúdo, né, que deve ser passado também para as escolas, como promover saúde mental. Né? Eu cito assim o esporte, a música, as artes, a atenção para a criança, né? A identificação de sinais precoces, né? de sofrimento psíquico, né? Falta de amigos e tal. Quer dizer, fazer essa abordagem desde muito cedo para prevenir problemas mais sérios à vida e à saúde. Então, é um projeto muito bem-vindo, né? E o relatório é pela aprovação. Obrigado. Muito obrigada, senador. Parabéns pelo relatório e, sobretudo, pela sua complementação. O adoecimento mental hoje é a principal causa de afastamento para licenças médicas dos trabalhadores em educação e isso, evidentemente, também repercute na relação com os estudantes. A escola é um lugar de prazer, é um lugar de acolhimento. E eu acho também, assim como o senhor, que esse projeto, ele toca em um ponto fundamental de proteção às nossas crianças. O relatório está lido, os senadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto e a matéria vai ao plenário. Vamos passar agora para o item 2 da pauta, que é o item referente ao projeto de lei 1114 de 2023, terminativo. Regulamenta o contrato de pesquisador pós-graduando. Autoria, senador Weverton. Relatoria, senador Cid Gomes. O relatório é pela aprovação do projeto, das emendas números 1 e 2 da CAIS, nos termos do substitutivo que apresenta. Observações. A matéria foi apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais, com parecer favorável ao projeto, com as emendas número 1 e 2 da CAIS. A matéria constou das pautas das reuniões nos dias 26 de novembro de 2024 e 3 de dezembro de 2024. Nos termos do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal, se for aprovado o substitutivo, será ele submetido a turno suplementar. Concedo a palavra ao senador Cid Gomes para a leitura do seu relatório. O senador está participando de forma remota e eu informo, senador, que há vários representantes da Associação Nacional de Pós-Graduandos aqui no plenário da comissão para acompanhar a leitura do vosso relatório. Com a palavra, o senador Cid Gomes. Bom dia, presidente Tereza Leitão. Bom dia, senador Flávio Armas. E bom dia mais algum senador presidente, cara. Queria cumprimentar a delegação de graduados, ou pós-graduados e doutorado que comparecem a essa comissão, desejá-los boas-vindas. Senhora presidente, com a sua permissão, o relatório já está disponível há algum tempo e eu então passaria a leitura do voto. Pois não, senador. Bom, tendo em vista o exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, regimentabilidade e pela aprovação numérica do projeto de lei número 1104 de 2023,
acolhidas as emendas número 1 da CAIS e número 2, igualmente da CAIS, na forma da seguinte emenda substitutiva. Projeto de lei número 1104/2023, dispõe sobre o contrato de trabalho de natureza especial para pesquisador pós-graduando e pesquisador em estágio pós-doutoral. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei dispõe sobre o contrato de trabalho de natureza especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, a ser firmado entre empregadores e pesquisadores, intitulados pesquisador pós-graduando contratado e pesquisador pós-doutorando contratado. Parágrafo único. Os contratos de trabalho regidos por esta lei serão celebrados exclusivamente com pesquisador A, pós-graduando e em nível de mestrado ou de doutorado vinculado a programa de pós-graduação estricto sensu em funcionamento. B, pós-doutorando vinculado à instituição de ensino superior de pesquisa de ciência e tecnologia reconhecida pelos órgãos federais competentes. 2, terão vigência concomitantemente e restrita ao período de vínculo do pesquisador pós-graduando ao respectivo programa de pós-graduação no Brasil, ou no caso de pesquisadores em estágio pós-doutoral, durante o referido estágio pós-doutoral no país. Artigo 2º. O pesquisador contratado, na forma desta lei, deverá atuar na área em que estiver realizando os estudos de mestrado, doutorado ou o estágio pós-doutoral. Parágrafo único. O pesquisador pós-graduando ou pós-doutorando contratado poderá participar de equipe de pesquisa científica sob supervisão de pesquisador titular ou equivalente, sendo vedada a formação de equipes de pesquisas em que a presença de pesquisadores pós-graduandos ou pós-doutorandos contratados supere a parcela de 50% do total de componentes nos termos do regulamento. Artigo 3º. O pesquisador pós-graduando ou pós-doutorando contratado receberá remuneração em valor, no mínimo, equivalente ao da bolsa de mesmo nível de formação ou de pesquisa fornecida por órgão público ou entidade pública de fomento à pesquisa em nível de formação equivalente, desde que esta remuneração não seja inferior ao salário mínimo vigente. Parágrafo 1º. A contratação na forma do caput desse artigo não prejudica o recebimento de bolsa de pós-graduação ou de pós-doutorando fornecida por instituição pública ou privada de fomento à pesquisa. Parágrafo 2º. Em casos excepcionais, devidamente justificados, as agências de fomento ou os programas de pós-graduação podem prever hipótese de não cumulação da remuneração do contrato de trabalho objeto desta lei com o recebimento da bolsa. Parágrafo 3º. O vínculo empregatício do pesquisador pós-graduando ou pós-doutorando não será utilizado como critério único para a não concessão de bolsas, fora dos casos excepcionais dispostos no parágrafo 2º. Artigo 4º. A duração semanal do trabalho dos pesquisadores pós-graduandos contratados será de, no máximo, 20 horas e a dos pós-doutorados contratados será de, no máximo, 30 horas. Parágrafo 1º. O pesquisador pós-graduando contratado e o pesquisador pós-doutorando contratado poderão deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo da remuneração para desempenho de atividades relacionadas à sua formação, tais como participação em congressos e seminários, desde que validados pelo orientador ou supervisor, observado o limite de 1 semana a cada 6 meses de contrato não cumulativo. Parágrafo 2º. O exercício do direito previsto no parágrafo 1º
está condicionado à comunicação formal do empregador com antecedência mínima de 30 dias. Artigo 5º. Aplica-se às relações de trabalho que envolverem empregadores e pesquisadores pós-graduandos ou pós-doutorandos, contratos nos termos desta lei. O disposto na legislação trabalhista em todas as hipóteses que esta lei não dispuser em sentido diverso. Parágrafo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, Cid Ferreira Gomes. Senhor presidente, ao tempo que concluo aqui, pela leitura do nosso substitutivo, obviamente com parecer favorável, eu quero cumprimentar o senador Everton pela iniciativa. Acho que isso contribuirá para que nós possamos assegurar a permanência, a manutenção daqueles que, além da graduação, se dispõem a frequentar cursos de pós-graduação e de doutorado. Boa parte deles, a falta de oportunidades no Brasil, tem ido para o exterior. As nossas bolsas estão muito longe de atender às necessidades de alguém que quer se dedicar a aprofundar o seu aprendizado. E essa iniciativa certamente permitirá uma complementação. Eram essas as nossas considerações, senhora presidente. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, senador. Quero também parabenizá-lo pela precisão do relatório. Esse tema foi objeto da nossa audiência pública sobre o Plano Nacional de Educação, realizada na semana passada. E, lido o relatório, eu coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu encerro a discussão e relembro que a votação será nominal, realizada em bloco com a matéria seguinte, que vai ser apresentada pelo senador Plínio Valério, que já se encontra também na telinha, em modo remoto. Abriremos o painel logo após a leitura do relatório do senador Plínio Valério. É o item 3, projeto de lei 2913 de 2022, terminativo, confere o título de capital nacional do Guaraná ao município de Maués, no estado do Amazonas. A autoria, Câmara dos Deputados, do deputado Sidney Leite. Relatoria, senador Plínio Valério. Relatória pela aprovação. Concedo a palavra ao senador Plínio Valério para a leitura do seu relatório. Bom dia, senadora. Prazer enorme estar numa sessão presidida pela senhora. Bom dia ao Cid, ao Arnes, um abraço a todos que estão vindo aí, em Manaus ainda. Senadora, eu vou ao relatório tentar resumir. A proposição, tal como consignada na emenda, busca conceder uma homenagem ao município de Maués, bem como estabelecer, por fim, a vigência da lei prevista para a data de sua publicação. Na explicação, o autor ressalta que o objetivo com a proposição é reconhecer a notória relação existente entre o município de Maués e a produção de Guaraná, que é inegável. Maués é tradicional, aqui a gente tem, senadores, essa tradição, e Maués é o símbolo disso tudo. Não recebeu emendas, foi para nós, eu vou à análise. Eu vou direto. É legítima iniciativa parlamentar, no termo do artigo 48, caput do texto constitucional, haja visto não incidir na espécie reserva de iniciativa. Revela-se adequada a veiculação da matéria por meio de lei ordinária federal. Assim, não observamos na proposição vício relacionado à sua constitucionalidade e tampouco criticamos falha na natureza regimental. A juridicidade está tranquila. No que concerne ao mérito da proposição, parece-me plenamente justificada a concessão de título de capital nacional do Guaraná ao município amazonense de Maués. Maués é reconhecido historicamente como o berço do Guaraná. O Guaraná é uma planta nativa da Amazônia, tem suas origens ligadas às tribos indígenas que habitavam a região, particularmente os Saterê de Maué, que até hoje estão por lá. Um dos primeiros a cultivar e utilizar o Guaraná. A cultura do Guaraná está profundamente enraizada nas tradições e práticas sociais dos habitantes de Maués, assim como todos nós amazonenses, mas é de lá que vem tudo isso, sendo parte fundamental de sua identidade cultural. A cidade realiza anualmente a Festa do Guaraná, um evento que celebra a segurança cultural e atrai turistas em todo o país.
Maués é o maior produtor de guaraná do Brasil, responsável pela significativa parcela da produção nacional. E a economia local gira em torno do cultivo e da comercialização do guaraná. A atribuição do título de capital nacional do guaraná fortalece, sim, a economia local, aumentando a visibilidade e o reconhecimento do guaraná de Maués, não apenas nacional, mas também internacional, potencializando as oportunidades de exportação e desenvolvimento de novos mercados. As condições climáticas, geográficas de Maués proporcionam todo esse sucesso do guaraná ali naquela terra. E conceder ao município de Maués o título de capital nacional do Guaraná é um reconhecimento justo e necessário que valoriza o esforço e a dedicação dos produtores locais. Esse título reforça o orgulho dos habitantes e contribui, sem dúvida alguma, para a preservação e promoção das tradições culturais associadas ao Guaraná. Ademais, tal reconhecimento serve como um incentivo adicional para as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural e agrícola, beneficiando diretamente os pequenos agricultores da comunidade indígena. E aqui elogiar o deputado federal Sidney Leite, que já foi prefeito várias vezes de Maués, e a iniciativa é dele. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 2.903 de 2022. Obrigado, presidente. Muito obrigada, senador. Realmente o guaraná é uma planta muito identitária da região Amazônia. Eu tomei muito xarope de guaraná. Com a palavra, a matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. A votação será nominal em bloco com o projeto anterior relatado pelo senador Cid Gomes. Os senadores, peço para abrir o painel, em votação o projeto de lei 2913, nos termos do relatório apresentado. Os senadores que votam com o relator, votam sim. Os senadores já podem votar. Destacando que são dois, o 1104 e o 2913. Após essa votação, nós teremos a apreciação do substitutivo do 1104 em turno suplementar. Senadora, a gente está ligando. Essa vai ser na semana que vem. Não pode ser hoje, não. Em comissão. Em comissão, não. A gente tem que mandar para a mesa para eles abrirem um prazo de emenda. Tá. Então, suplementar.
Senador Flávio Arnes levantou a mão. Enquanto a votação está acontecendo, senadora Tereza Leitão, eu quero dizer que eu relatei como está sendo votado agora o item número 1 da pauta, que trata da saúde mental de crianças e adolescentes e a comunicação que deve acontecer nos conselhos tutelares. Mas eu queria lembrar que no período da pandemia, nós realizamos na Comissão de Educação 20 audiências públicas. Até o senador Marcelo Castro era presidente da comissão naquele período, mas eu tive o prazer de coordenar esse trabalho, 20 audiências públicas, sobre educação na pandemia. E em todas as audiências públicas, o assunto saúde mental era trazido para o debate. Não só na comunidade escolar, não só dos alunos, mas dos professores e profissionais, em função da pandemia e como uma política pública. Então, isto, houve assim uma demanda muito maior pelo fato de estarmos na pandemia. E todo mundo preocupado, agoniado, com medo, não sabendo o que fazer, e isso causando transtornos na área. Então, todas as audiências públicas, esse assunto, em todas elas, foi trazido à tona. Na ocasião, senadora, nós inclusive oficiamos ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde para ver esta articulação entre os ministérios, para termos uma rede de apoio para isto, uma ênfase para esse aspecto, porque é o drama do contexto brasileiro e mundial do momento, A criança, eu até tenho pesquisas aí em escolas que mostram, de uma escola em particular que eu estou me lembrando, uma escola com 1.000 alunos e praticamente 300 alunos sendo atendidos nessa área. Então, é uma epidemia, eu diria. Eu acho que seria de bom tom, senhora presidente, se a comissão pudesse oficiar ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde para trazerem para a comissão o que vem sendo feito nesta articulação. Porque, por um lado, é para a educação, para que todos sejam habilitados, tenham ferramentas para promover e gerar saúde mental, mas, ao mesmo tempo, existem situações em que o atendimento por profissionais especializados se torna necessário. A gente sabe disso. E o que a saúde vem fazendo para atender os alunos quando essa necessidade aparece. Então, eu penso assim, inclusive há um relatório da Comissão de Educação, aí também, que foi disponibilizado na equipe de transição para o atual governo. Então, e consta muito claramente essa situação dentro do relatório. Então, qualquer dúvida que haja, o relatório pode orientar os ministérios para a frequência dessa abordagem nas audiências públicas. Então, eu pediria de Vossa Excelência, os colegas senadores e senadoras concordassem, como é um pedido, não é um pedido de informação também, porque não chega a ser isso, porque eu acho que tanto o Ministério da Saúde, o ministro Padilha, quanto o ministro da Educação, Camilo Santana, os dois têm todo interesse em abordar, mas se nós colocarmos como pedido de informação, isso vai demorar um tempo enorme. Sim. Mas que fosse oficiado e inclusive colocado para as assessorias parlamentares, que sempre estão acompanhando, o que vem sendo feito para que a gente pudesse até dizer para a sociedade, olha, as iniciativas, como é que estão acontecendo, dada a gravidade do que vem acontecendo. E os efeitos da pandemia continuam a ser sentidos, obviamente,
né, na saúde mental de toda a sociedade, mas nós estamos tratando aqui especificamente da comunidade envolvida no ambiente escolar. Obrigado, senhora presidente. Se foi possível fazer isso, né, como comissão, eu penso que é muito mais interessante de fazermos do que como senadores individualmente. Pois não, senador. Realmente é um relatório muito bom. Eu tomei conhecimento dele no período da transição e ele tem encaminhamentos e uma análise muito positiva em termos de dados. O tema é um tema constrangedor, evidentemente, mas a análise que traz é muito positiva. Eu peço à secretaria, faremos o encaminhamento conforme a sugestão de Vossa Excelência. Eu peço à secretaria para apresentar o quórum. Pode abrir, atingimos o quórum. Sim, 16, não, nenhuma, abstenção nenhuma. Então, estão aprovados os dois projetos, o 1104 e o 2913, sendo que o substitutivo aprovado ao PL 1104 será apreciado em turno suplementar, nos termos do disposto no artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. As matérias serão encaminhadas à mesa para as providências cabíveis. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. A inteligência artificial pode ser usada para tratamentos terapêuticos? Quais os riscos dessa prática? E como colocar limites? A médica psiquiatra Vanessa Fávaro e o psicólogo do Conselho Federal de Psicologia Leonardo Martins respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Eu declaro aberta a segunda reunião da Comissão Temporária Externa, criada nos termos do requerimento do Senado Federal 556 de 2025, destinada a manter interlocução in loco com parlamentares norte-americanos em Washington sobre as relações econômicas bilaterais. Esta reunião destina-se à apresentação e apreciação do plano de trabalho da comissão e à deliberação de requerimento. Desde a sua aprovação pelo plenário do Senado Federal, essa comissão tem procurado cumprir com responsabilidade e espírito público sua missão: contribuir para a construção de soluções duradouras, equilibradas e pragmáticas no relacionamento econômico-comercial entre Brasil e os Estados Unidos. No final de julho, realizamos missão oficial a Washington com o objetivo claro de fortalecer o diálogo parlamentar e sanar um vácuo que se impôs nos últimos anos.
a ausência de uma presença brasileira mais constante, engajada e articulada no Congresso norte-americano. Era um espaço que precisava ser preenchido e que, por vezes, estava sendo ocupado apenas por vozes dissonantes do que o Brasil realmente é e deseja. Essa missão de diplomacia parlamentar, planejada com responsabilidade e visão estratégica desde o início desse ano, a partir de uma sugestão direta do encarregado de negócios dos Estados Unidos em Brasília, que responde pelo cargo de embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, ganhou fôlego quando veio a escalada súbita para as tarifas de 50%, que praticamente eliminou a competitividade de importantes produtos brasileiros. O senso de urgência se impôs e tivemos que agir com presteza. O cerne da missão foi o diálogo direto com parlamentares norte-americanos. Levamos dados, estudos detalhados, informações precisas sobre os impactos que o tarifaço traria não apenas ao Brasil, mas também aos próprios Estados Unidos e, sobretudo, aos estados de cada parlamentar visitado, aos seus empregos e às suas consequências às suas indústrias. Mostramos que a pauta exportadora brasileira para os Estados Unidos é composta majoritariamente por insumos que alimentam a cadeia produtiva americana, gerando benefícios claros para ambos os lados. Saímos também com um alerta, o que está se consolidando gradualmente um consenso bipartidário no Congresso norte-americano em favor da imposição de tarifas de até 500% a países que importam petróleo e derivados da Rússia, sob o argumento de que este comércio estaria financiando a máquina de guerra daquele país. São sinais claros de que, mais do que nunca, precisamos manter e aprofundar os contatos interparlamentares, firmando pontes sólidas entre nossos legislativos. Fizemos convites individuais para cada parlamentar que visitamos, para que também venham ao Brasil e sejam recebidos em nosso Congresso, para darmos continuidade, assim, a nosso diálogo iniciado em Washington. O setor privado norte-americano igualmente demonstrou sensibilidade e interesse real em manter uma relação econômica estável, previsível e lucrativa com o Brasil. Nas reuniões com empresas e entidades como a US Chamber of Commerce e o Conselho das Américas, ficou clara a disposição de buscar caminhos negociados, assim como o entendimento de que medidas positivas não constroem, apenas fragilizam e o que está ruim poderá ficar muito pior. Vimos que houve avanços objetivos com a exclusão de setores estratégicos das tarifas de 50% para segmentos como a aeroespacial, a celulose, o ferro-gusa, o suco de laranja. São movimentos importantes que devem ser reconhecidos, mas não são suficientes. Segmentos cruciais da economia brasileira seguem prejudicados, como café, carne, frutas, pescados, madeira, mel. É fundamental manter e mesmo intensificar nosso engajamento junto aos formuladores de políticas em Washington. Em paralelo, apreciamos nessa casa medidas emergenciais que o governo brasileiro adotou para mitigar os impactos do tarifaço sobre os setores mais afetados. O lançamento do Plano Brasil Soberano oferece fôlego imediato a cadeias produtivas prejudicadas, algo necessário diante da gravidade da situação. No entanto, é preciso reconhecer que essas medidas são, por natureza, transitórias e muito paliativas. Elas não substituem a necessidade de uma solução estrutural e duradoura. E essa solução só será alcançada por meio de um entendimento direto com os Estados Unidos, um bom termo que restaure o equilíbrio da relação comercial e assegure previsibilidade às empresas e aos trabalhadores dos dois países. Acredito que o nosso esforço agora deve se dar em duas frentes. Primeiro, buscar novos acordos setoriais de curto prazo, que atenuem os danos imediatos a cadeias produtivas brasileiras mais afetadas. Segundo, trabalhar pela reversão definitiva do tarifaço, reequilibrando as bases da nossa relação bilateral, que remonta 200 anos. Paralelamente, acompanhamos com atenção o andamento da investigação da Seção 301 nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, os desdobramentos do processo para eventual aplicação da lei da reciprocidade são instrumentos previstos na legislação. Mas é preciso deixar claro, o que defendemos é o diálogo, não a escalada.
A diplomacia econômica, não o confronto. Retaliações entre parceiros não constroem nada. Precisamos manter a agenda em alto nível, guiado por dados, por interesse público e por visão de longo prazo. A relação Brasil e Estados Unidos é estratégica e deve ser tratada como tal. Agora, com o retorno do Congresso norte-americano do recesso de verão, é chegada a hora de renovar os contatos. Proponho que essa comissão aprove o envio de uma nova carta institucional assinada pela presidente dessa comissão e pela relatoria, reiterando o convite formal para que os parlamentares norte-americanos visitem o Brasil com a maior brevidade possível. Agora é a hora de reforçar por escrito e de também buscar contato com outros setores importantes do legislativo norte-americano. É um trabalho contínuo e deve ser dinâmico. Estimularemos os presidentes das duas casas para promover também tal ação. Deputado Hugo Mota, da Câmara, e Davi Alcolumbre, do Senado. Nessa sessão, vamos também apreciar e aprovar o plano de trabalho da comissão. Um plano que não apenas organiza nossas ações, mas reafirma o compromisso dessa casa com uma atuação suprapartidária, o que impactou muito lá, coordenada, responsável e tecnicamente qualificada. Sabemos que o cenário é desafiador, mas é justamente por isso que devemos permanecer vigilantes, mobilizados e propositivos. Porque, como dissemos na missão, não se trata apenas de tarifas, de percentuais ou de estatísticas. Trata-se de empregos, de empresas, de vidas, de desenvolvimento econômico. Estamos falando de mais de 9 mil empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos, de milhares de postos de trabalho, de oportunidades que podem ser preservadas ou perdidas dependendo da nossa capacidade de agir com inteligência e com senso de dever. A imposição das tarifas de 50% não foi o fim do jogo, foi apenas o começo. Trata-se de um processo ainda em curso, que deveria ser, a nosso ver, conduzido dentro de uma lógica negociadora e de um espírito genuinamente construtivo, para que o desfecho seja, afinal, positivo, tanto para o povo brasileiro quanto para o norte-americano. E essa comissão, portanto, ainda tem e terá um papel fundamental a cumprir. Passo a palavra à relatora, a senadora Tereza Cristina, para fazer a leitura do plano de trabalho. Antes tem um vídeo. Vamos ver o vídeo. Do Senado, formada por 8 senadores de diferentes partidos, está em Washington. Eles vão se reunir com empresários e políticos numa tentativa de obter apoio para reabrir o diálogo. A gente conseguiu abrir canal, sim, de conversa, tanto do lado republicano quanto do lado democrata, para poder mostrar que essa atitude perde, perde. Perde o Brasil e perde os Estados Unidos. Essa comissão aqui é pluripartidária. Com gente de oposição, gente de governo. Nós estamos defendendo a economia. O resto das pendências tem o seu locus próprio de negociação, que será com o governo brasileiro. Essa abertura de diálogo que nós tivemos vai permitir ao Brasil usar, inclusive, essa situação como uma alavanca para novos negócios. Vimos ontem dos senadores americanos que taxar o Brasil nesses setores, café, grãos e outras áreas que eles têm dependência, seria um gol contra. Ficaram com clareza. O Brasil precisa trazer à mesa de negociações muito mais do que apenas um pedido de não tarifas.
o nosso clamor ganhou eco em todos. O que nós fizemos aqui? Abrir portas, quebrar o gelo, conversar com as empresas e ver se esse tema chega na Casa Branca, chega no Departamento de Comércio americano. Aliás, um convite para cada um, para que eles possam ir ao Brasil conversar conosco. Nós vamos ter muito tempo ainda de negociação. Esse não é um assunto que se encerra depois da manhã. Agora sim, passo a palavra à senadora Tereza Cristina, relatora da Comissão Temporária dos Estados Unidos. Muito obrigada, presidente Nelsinho. O senador Nelsinho já discorreu sobre o tema, o que é que nós fomos fazer, boa parte daquilo que aconteceu lá. Então, eu vou pedir para ir diretamente ao objetivo da comissão, as funções, enfim, e para o final aqui da leitura do relatório, que já está nos canais aí do Senado. Então, o assunto requer um tratamento suprapartidário, e foi isso que nós fizemos. Fomos com uma comissão de diversos senadores de oposição e da situação, e isso foi muito bem visto pelos senadores, pelos congressistas com quem nós conversamos e também com a iniciativa privada. Então, o objetivo da comissão ele deve se centrar em dois eixos: reunir informações das diversas partes envolvidas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, para construir um quadro claro de interesses, motivações e forças atuantes em ambos os lados e cultivar canais de interlocução com atores-chave dos dois países, especialmente com integrantes do Congresso norte-americano e do empresariado com atuação destacada naquele mercado, que foi o senador Nelsinho muito bem colocou aqui, que agora nós chegamos lá nas vésperas do recesso do Congresso, recesso de verão. E agora eles voltando, nós temos que voltar a essa atividade. Nós abrimos o caminho, mas como eu disse ali na minha fala, relembrando, esse foi só o começo de uma longa caminhada para que a gente possa retomar aí esses 200 anos de amizade com os Estados Unidos. E essa interlocução hoje está fechada. Então, das funções da comissão, está aqui conforme dispostos nos artigos 71 e 79 do Regimento Interno do Senado, pode criar comissões temporárias por meio de requerimento, 556 de 25, foi aprovado neste plenário em 15 de julho deste ano e deliberou-se pela conveniência da instalação de uma comissão temporária externa, com a tarefa inicial de realizar uma missão parlamentar em loco de alto nível aos Estados Unidos. O objetivo era estabelecer canais de diálogos com legisladores-chave do Senado norte-americano, tendo como pauta a relação política e econômica entre os dois países no contexto da tarifa de 50% imposta ao Brasil. A criação da referida comissão, fundamentada na necessidade de ações coordenadas, propositivas e maduras, tem por objetivo fortalecer a cooperação interparlamentar com vistas à construção de soluções duradouras e de benefício mútuo. Então, no dia 17 de julho, a presidência do Senado designou os senadores Nelsinho Trade, presidente, Tereza Cristina do MS, quem vos fala, Jacques Wagner, Fernando Farias, como titulares, e o astronauta Marcos Pontes, Peridião Emin, Rogério Carvalho e Carlos Viana como suplentes para compor essa comissão temporária. A função do colegiado, portanto, é realizar a apuração direta dos diversos fatores que atualmente afetam as relações econômicas bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, assim como estabelecer os canais de diálogos pertinentes. Então, das atividades da comissão, a comissão realizou missão oficial Washington entre os dias 28 e 30 de julho do corrente ano. Em 3 dias, dividiram-se da seguinte forma: na segunda-feira, 28 de julho, encontros com especialistas, reunião e almoço de trabalho com o US Chambers of Commerce, reunião com o grupo político. Grupo político é um grupo de comunicação, né?
Na terça-feira, 29 de julho, encontro com parlamentares no Capitólio, jantar oferecido pela International Conservation Caucus Foundation, e na quarta-feira, 30 de julho, um café da manhã de trabalho na American Society Council of Americas e uma entrevista coletiva ao final na Embaixada Brasileira. A delegação foi recebida por 8 senadores e pela deputada que co-preside o Brasil Caucus, Martin Heinrich, do Novo México, Ed Markey, de Massachusetts, Tim Kaine, da Virgínia, Mark Kelly, do Arizona, Chris Coons, Connecticut, Jim Shaheen, New Hampshire, Michael Bennett, Colorado, Tom Tillis, North Carolina, deputada Sidney Canlager-Dove, da Califórnia. Foram entregues em mãos convites para que esses legisladores visitem o Brasil em momento oportuno e com a maior brevidade possível. Os parlamentares manifestaram apoio à posição brasileira, o que foi sustentado, inclusive publicamente. Os senadores Kaine e Shaheen coordenaram o envio de carta de senadores democratas ao presidente Donald Trump. O senador Kaine comprometeu-se a contestar em plenário a imposição das tarifas de 50% aos produtos brasileiros, o que se espera que ocorra até o final de setembro, caso não haja novos desdobramentos. O senador julga contar com os votos de praticamente todos os democratas e de alguns republicanos. O senador Tillis, voz respeitada entre seus pares republicanos, comprometeu-se a tratar do assunto dentro do partido governista. Apurou-se nos encontros que, apesar das ressalvas às tarifas de Trump, forma-se um consenso bipartidário no Congresso norte-americano para sancionar com taxas de até 500% países que comercializem com a Rússia, sobretudo aqueles que compram petróleo. A medida poderia alcançar ainda a compra de fertilizantes e de outros produtos. Com o setor privado, os parlamentares brasileiros foram recebidos na Câmara de Comércio dos Estados Unidos por seu vice-presidente sênior para as Américas, Neil Harrington, e mantiveram interlocução com inúmeras empresas norte-americanas de relevo, como Cargill, Caterpillar, ExxonMobil, Shell, Dow Chemical, Merck, SP Global, Johnson & Johnson, IBM, DHL, Kimberly-Clark, entre outras. No encontro com o Conselho das Américas, moderado por Brian Winter, seu vice-presidente executivo, a delegação avistou-se com um novo grupo de empresas-chave, como a Apple, Amazon, JBS, Mastercard, PepsiCo, Lockheed Martin, General Motors, entre outras. Em ambas as ocasiões, reiterou-se o apoio dos setores privados dos dois países e uma rápida solução negociada. Destacou-se ainda a importância de uma participação ativa e coordenada no processo aberto pelo Escritório de Representantes Comercial dos Estados Unidos, o USTR, ao abrigo da seção 301 do Código Comercial norte-americano, de investigações sobre práticas brasileiras nas mais diversas vertentes: propriedade intelectual, desmatamento, anticorrupção, medidas tarifárias, comércio digital e serviços de pagamento eletrônico. A preparação à missão oficial, houve reunião de seus membros com o ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, no dia 23 de julho. No retorno a Brasília, houve encontro dos senadores com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, senhor Geraldo Alckmin, em 6 de agosto. Além dessas interações com o governo, a comissão foi procurada por diversos empresários brasileiros dos mais diversos setores que buscaram transmitir aos membros suas avaliações sobre os possíveis impactos das medidas norte-americanas. Tendo em vista o segmento da imposição da tarifa de 50% a diversos setores relevantes da economia brasileira, como carnes, café, frutas, madeiras e pescado, e a continuidade da investigação sobre a égide da seção 301. Torna-se premente que a comissão siga com seu duplo trabalho de reunir informações estratégicas e fomentar canais de interlocução. Além disso, no exercício da função supervisora do Legislativo, cabe à comissão acompanhar a implementação do plano de contingência voltado à mitigação dos efeitos nocivos da medida sobre os setores mais impactados da economia brasileira. Por conseguinte, a comissão deverá considerar dar seguimento às suas atividades, mantendo principalmente sua interlocução com as diversas partes interessadas e considerando, inclusive, a pertinência de realizações de nova missão in loco. O cronograma dos trabalhos. Para a consecução dos objetivos da comissão, poderão ser agendadas audiências públicas com representantes do governo, representantes diplomáticos dos Estados Unidos e do setor privado, visando ao levantamento de informações críticas para a interlocução econômica entre Brasil e Estados Unidos e para o debate sobre possíveis cursos de ação.
Em linhas gerais, apresentamos as atividades que se seguem. Cronograma das atividades em 2025. 7/8 de 25, instalação da comissão. 2/9 de setembro, na terça-feira, reunião deliberativa, apresentação do plano de trabalho, apresentação e votação de requerimentos de informação e de audiência pública, assuntos gerais. No dia 24/9, quarta-feira, audiência pública sobre o tema investigação da seção 301. Até porque, Nelsinho, amanhã ocorre lá a primeira reunião presencial com vários setores brasileiros lá nos Estados Unidos. Convidados: Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Ministério da Agricultura e Pecuária, representantes do setor privado. Reuniões deliberativas e assuntos gerais. Dia 1/10, reunião de encerramento da comissão, apresentação do relatório e assuntos gerais. Esse é o relatório, senhor presidente. Agradeço à senadora Tereza Cristina pelo brilhante plano de trabalho apresentado, bastante completo. Coloco em votação o plano de trabalho. As senhoras e os senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o plano de trabalho. Apreciação de requerimentos. Vossa Excelência quer fazer um comentário? Não, por favor, é que eu também tenho um requerimento. Sim. Que já está aí na mesa. Era só para isso. Apreciação dos requerimentos. Passa a apreciação do requerimento de número 1. Leitura. Requerimento nos termos regimentais, propondo a realização da audiência pública com a participação da Comissão Temporária Externa para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos, com o objetivo de debater os desdobramentos da investigação ao amparo da seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos da América, ora conduzido pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos contra o Brasil. A audiência será a oportunidade para obter de autoridades brasileiras, representantes do setor privado dos dois países e especialistas, atualizações sobre o andamento do processo da seção 301, que se inicia amanhã, e da defesa dos interesses pátrios potencialmente afetados, além de debater, no âmbito da comissão, possíveis ações complementares para salvaguardar o comércio, o sistema financeiro e a economia nacional. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: Dr. Marcos Troirro, economista, excelentíssimo embaixador Roberto Azevedo, Dr. Welber Barral, advogado e consultor, representante do Ministério das Relações Exteriores, representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, representante da Confederação Nacional da Indústria, representante da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, representante da Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Coloco em discussão. Vossa Excelência quer fazer um comentário? Só o requerimento está um pouco diferente do plano de trabalho, porque nós abrimos para trazer mais convidados para que a gente possa debater melhor o tema. Apenas para ressaltar da grande importância dessa matéria, é algo novo que nós vamos estar atravessando, passando, e nada melhor do que nos subsidiar com pessoas do mais alto gabarito técnico para a gente depois não ser pego de surpresa. Coloco em votação o requerimento. Os senhores senadores e as senhoras senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sugiro à senadora Tereza que possa repercutir no plenário a aprovação desse requerimento, até porque é um assunto que vai despertar interesse dos demais colegas senadores, para que eles também possam se fazer presente no dia dessa audiência pública. Coloco em votação a ata da primeira reunião com a dispensa da sua leitura. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovada. Nada mais havendo a tratar, cumprindo com a sua obrigação, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. O que e como fazer para apoiar alunos com altas habilidades e superdotação? A Assembleia Legislativa leva palestras e exposição a escolas. Campanhas para alertar sobre o câncer de pulmão e prevenir o suicídio. Em Camaçari, na Bahia, mulheres que empreendem contam com espaço nobre. Tudo isso no Parlamento Brasil.
Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. O bendito celular, ele é viciante. Vício precisa de psiquiatra, precisa de psicólogo. Como o senhor vê a publicidade voltada para a criança no ambiente digital hoje? O meu projeto estipula as condicionantes, quais são as propagandas mais nocivas. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião da Comissão Mista da Medida Provisória 1300 de 2025. A presente reunião é destinada à apreciação do seu relatório. De imediato, passo a palavra ao relator, deputado Fernando Coelho Filho, para que proceda à leitura do seu relatório. Presidente, colega deputado Joaquim Passarinho, demais colegas aqui presentes que estão acompanhando aqui no plenário e também acompanhando de forma remota. Pedi um pouco de desculpas pelo atraso, mas a gente estava subindo aqui para o sistema o texto final do relatório da medida provisória 1300. Eu vou ler aqui o relatório, que já está disponibilizado para todos, e aí depois a gente pode fazer algumas considerações. Mas quem teve a oportunidade, já quem me pediu antes disso, eu já disponibilizei isso desde as 12h30, às 13 horas, o texto. O que a gente vem dito desde semana passada, quando fizemos a instalação com o senador Eduardo Braga, de que por conta do tempo muito apertado, a gente ia tentar restringir ao máximo aqui o texto da medida provisória 1300 e diversos temas e debates que são importantes para o setor, que existem uma expectativa muito grande de poder ter endereçado esses assuntos, da gente poder, e com o compromisso que foi feito e firmado semana passada, da gente poder ter esse debate e esse amadurecimento para uma possível inclusão no texto da medida provisória 1304. Não perdendo a oportunidade da gente aprovar essa medida também, que é muito importante para o consumidor brasileiro, que é essa nova tarifa social. Então, presidente, eu vou passar aqui ao relatório, acho que são bem sucintos, são menos de 3 páginas, fazer uma breve leitura do relatório e aí fica aberto a
algumas palavras. A medida provisória 1.300, de 21 de maio de 2025, propõe alteração nas leis 9.074, de 7 de julho de 95, número 9.427, de 26 de dezembro de 96, número 10.438, de 26 de abril de 2002, e a número 10.848, de 15 de março de 2004, 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e a 12.212, de 20 de janeiro de 2010, na de 13.203, de 8 de dezembro de 2015. A MPV foi enviada ao Congresso Nacional por meio de mensagem número 586/2025, oriundo do Poder Executivo, tendo sido publicado no Diário Oficial da União, dia 21 de maio de 2025, edição extra, página tal. A medida provisória 1.321 de maio de 2025, ora convertida em projeto de lei de convenção, traz importantes alterações no marco legal do setor elétrico brasileiro, modernizando normas, estabelecendo novos mecanismos de regulação e promovendo maior equilíbrio entre a sustentabilidade econômica e financeira das concessionárias e modicidade tarifária para os consumidores. O texto apresentado propõe modificações em diversas leis estruturantes do setor, dentre as quais destacam-se prorrogações de concessão de geração hidrelétrica em condições específicas para usinas vinculadas ao abastecimento de água em região metropolitana de alta densidade populacional, mediante pagamento de outorga e contribuição à conta de desenvolvimento energético CDE, aprimoramento da estrutura tarifária, conferindo maior flexibilidade à ANEEL para definir modalidades de tarifas diferenciadas, inclusive por horário, por áreas críticas de perdas não técnicas e inadimplência, além de possibilidade do fornecimento pré-pago respeitando os direitos dos consumidores de baixa renda. Atribuição de responsabilidades civis e administrativas às pessoas físicas e jurídicas contratadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, coibindo práticas lesivas e vazamentos de informações confidenciais. Ampliação da tarifa social de energia elétrica e criação de isenções adicionais de custeio da CDE para famílias inscritas no Cadastro Único, reforçando a política de proteção às camadas mais vulneráveis da população. Regras específicas para consumidores rurais nas atividades de irrigação e aquicultura, com faixas horárias previamente pactuadas, promovendo a eficiência no uso de energia. Incorporação de novos parâmetros de segurança operativas na formação de preços de energia para melhorar o sinal econômico. Aprimoramento do mecanismo de repactuação do risco hidrológico, com novas regras de negociação utilizadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, visando solução para os passivos judiciais e redução de impactos tarifários, especialmente para consumidores do Norte e Nordeste. Rateio dos custos da eletronuclear Angra 1 e 2 entre os consumidores do SIM, exceto baixa renda, com mais avanços para a proteção aos consumidores vulneráveis e alocação adequada dos custos. Repactuação de valores de uso de bem público, com destinação de recursos exclusivamente para a modicidade tarifária nas regiões abrangidas pela área da Sudane e Sudane para o biênio de 25 e 26. E 10, a revisão e revogação dos dispositivos obsoletos de leis anteriores, conferindo maior clareza e unidade ao ordenamento jurídico do setor elétrico. Ressalta-se que as medidas contempladas na medida provisória 1.300 de 2005 guardam pertinência temática, respeitam os limites constitucionais para a edição de medidas provisórias e se mostram adequadas ao interesse público, promovendo maior segurança regulatória e jurídica ao setor elétrico, fortalecimento da sustentabilidade econômico-financeira dos agentes, proteção aos consumidores vulneráveis, estímulo à modicidade tarifária e modernização dos instrumentos de planejamento e operação do sistema. Quanto ao mérito, consideramos conveniente e oportuna apreciação da medida provisória 1.300, após conversa com representantes do Poder Executivo, liderança da Câmara e do Senado, consideramos que a referida MP deverá ser aprovada com alterações, de modo que será apresentado um projeto de lei de convenção. Quanto às emendas que foram apresentadas, diante ao tempo exíguo, como já foi dito, e o debate que será feito na 1304, optamos pela rejeição de todas as emendas e, diante do exposto, votamos pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência na medida provisória 1300 de 2025, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da medida provisória 1300 de 2025, pela não implicação orçamentária ou financeira em renúncia de receita ou aumento de despesas da União da medida provisória 1300 de 2025, quanto ao mérito pela aprovação da medida provisória 1300 de 2025 na forma do projeto de lei de convenção e anexo e pela rejeição de todas as emendas. Presidente, eu peço vice-deputado Padre João. Pela ordem. Deputado Danilo, pela ordem. Padre João, rápido, no gatilho ali. Padre rápido no gatilho é até uma coisa ruim, né, padre? Mas
nos dias de hoje, tem que estar pronto, de prontidão e atento aos fatos. Eu acho o seguinte, existia uma expectativa muito grande com relação a 1.300, e quando o deputado Fernando Coelho Filho foi, inclusive, escolhido relator, essa expectativa aumentou ainda mais, pelo fato de ter sido ministro das Minas e Energia, pelo fato de ser do Nordeste e pelo fato do conhecimento de causa que ele tem com relação ao momento que nós estamos vivendo no setor elétrico brasileiro hoje. E, diante dessa situação, né, nós vimos aqui o pronto atendimento a algumas questões que são importantes de serem resolvidas, como a questão da tarifa social, que essa é o grande motor, inclusive da própria medida provisória. Há uma expectativa muito grande, inclusive, por parte do próprio governo, talvez seja a surpresa do Padre João ter pedido, a própria vista ter sido o primeiro a pedir vista, mas eu acho que era mais importante procurar construir uma política de consenso. E isso viabiliza não só um melhor entendimento da realidade, da conjuntura atual que o setor está vivendo, como também a necessidade da agilização. Porque jogar tudo também na expectativa que a 1.304 vai resolver, talvez a gente possa estar aí postergando uma solução que, nesse momento, é ajudada, inclusive, pela tarifa social. Então, diante disso, deputado Fernando Coelho Filho, eu pediria a Vossa Excelência que você pudesse reanalisar no que diz respeito ao que o Nordeste está vivendo hoje. A realidade do Nordeste hoje com relação ao CURTEM é uma realidade triste, né? Os projetos foram instalados, as pessoas investiram, as empresas investiram, geraram emprego no estado do Ceará. São 16 mil empregos que foram gerados só no setor de energia renovável, e o que nós estamos vendo agora é exatamente uma desaceleração, né? Um fechamento dos parques, em face, muitas vezes, da incapacidade que a ONS tem de fazer o acompanhamento da geração no país e causando, inclusive, prejuízos que empresas estão indo à falência. Tem empresa que está com dificuldade de renegociar seus débitos com os bancos, além do desemprego que é gerado e a frustração na perspectiva maior que a única atividade econômica do Nordeste capaz de superar as desigualdades regionais do Brasil é o setor da energia limpa e da energia renovável, que foi o presente que Deus nos deu com relação ao sol e ao vento. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento, deputado Fernando, até por saber do seu compromisso, que pudesse ser reexaminado tanto essa parte, que são duas emendas, inclusive minhas, de minha autoria, do deputado Danilo Forte, com relação aos CURTEMs, para poder a gente, inclusive, construir aí um consenso e um acordo com relação à tramitação dessa matéria, como também da falha que houve de desentendimento da medida provisória 1212, né, que buscou exatamente resguardar, trazer de volta os investimentos que tinham sido postergados exatamente em função da mudança da cobrança da CUST, e agora a gente precisa recolocar, né, dentro de uma concatenação, né, de datas, de prazos, entre o que está na 1212 e os inícios das obras. Então, eu pediria a Vossa Excelência que pudesse reexaminar esses dois pontos, que eu acho que são hoje fundamentais para um setor que já teve uma vitalidade muito grande e existe uma expectativa, e hoje eu sei o tanto que Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí estão sofrendo exatamente por essa mudança na política de desenvolvimento das energias renováveis. Então, eu acho que a gente resolve o problema tarifário do Norte, atende o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o deputado Passarinho, que também é do Pará, que entende muito bem o que é essa realidade, mas também a gente precisa, nesse momento, ter um olhar voltado para o Nordeste. E eu tenho certeza que o deputado Fernando Filho, como bom filho de Pernambuco que o é, né, e figura, né, de perspectiva crescente na política pernambucana, não faltará ao povo de Petrolina, que inclusive está sofrendo muito agora com o tarifaço e precisa de alternativa, que é de onde sai 86% da fruta exportada no Brasil. Deputado Fernando Coelho Filho, peço a você que possa ter a oportunidade de rever esses dois pontos no seu relatório para ser apresentado amanhã. Pela segunda ordem, senhor presidente. Não, já está escrito, deputado. Pela segunda ordem, porque eu sou muito regimentalista. Né? Eu não sabia que a ordem tinha precedência. Tem precedência, mas Vossa Excelência é o primeiro escrito. Por isso depois que eu estou dizendo, pela segunda ordem. Não, já daria. Só aproveitar a fala do deputado Danilo para parabenizá-lo, aniversariante do dia. Parabéns, Danilo, pelo aniversário. Que Deus abençoe sempre a sua vida, o seu trabalho pelo seu Ceará, pelo Brasil. É um prazer partilhar na Câmara do seu convívio e da sua competência.
Parabéns, felicidades. Deputado Afonso Mota, o primeiro inscrito. Já que ele é aniversariante, eu concordo plenamente com o pedido de ordem dele, passando por cima do regimento, né? Porque a ordem do regimento é a ordem da inscrição, né? Cumprimentar Vossa Excelência na presidência dessa comissão e, claro, cumprimentar colega, parceiro também, com grande reconhecimento na área, o deputado Fernando Coelho. Por ocasião, senhor presidente, Vossa Excelência estava presente ali, estávamos lado a lado, Vossa Excelência fez uma manifestação muito importante ao senhor ministro por ocasião da audiência pública. Eu tive a oportunidade de fazer referência a um assunto extremamente relevante para a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. A fronteira oeste do Rio Grande do Sul, ela tem uma representatividade na produção orizícola extraordinária. Ela é responsável pela maior produção orizícola do país. E, por via de consequência, posteriormente, houve uma agregação de valor muito importante, por isso eu fiz 2 emendas nesse sentido, com relação à utilização da casca de arroz como biomassa, que antes era um problema ambiental de grande dimensão, e essa dimensão foi superada a partir da utilização dessa biomassa da casca de arroz. É um tema que essas pequenas geradoras já vinham tendo um benefício, mas sempre com as dificuldades que eu imagino que o Nordeste tenha, né? Mas ali, a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, o país deve muito à sua constituição da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Saiu dali de Getúlio, Jango, Oswaldo Aranha, lideranças que são fundamentais. A gente sempre está reconhecendo o que recebe, mas está achando que a gente merece mais, né? E nesse caso especificamente, nós achamos que é muito importante a preservação desses espaços e dessa geração de energia. Acontece o seguinte, eu repito que eu gosto muito do regimento da casa, e Vossa Excelência me acompanha, eu sei que tem muito respeito pelo trabalho de Vossas Excelências. Imagina, eu fiz um esforço tremendo, primeiro para constituir vaga na Comissão 1300, o PDT, a minha bancada, não teria essa vaga. Fizemos um entendimento, como temos feito com as diferentes bancadas da Câmara, estou aqui como suplente. Encaminhei as duas emendas, né, nesse sentido, que são singelas. A síntese do que eu estou falando, ilustre relator, é exatamente essa. Eu acabei de lhe entregar as minhas duas emendas. Não estarei na 1304. Aliás, agora eu vou sair daqui, vou falar lá com a minha assessoria, de que jeito eu posso estar lá na 1304. O voto do relator, que eu peço que, pelo menos com relação a esse texto, seja desconsiderado, porque eu acho que esse texto mereceria. Olha, as emendas que foram apresentadas serão encaminhadas para a medida provisória 1304 e lá poderão ser apreciadas, porque senão eu regimentalmente vou ficar sem voto, sem voz e sem a possibilidade de cumprir aquilo que é da essência regimental, que é o meu direito de apresentar emendas e tentar fazer com que o eminente relator integre no seu texto, porque isso é tão singelo, é tão legítimo, que eu não posso permitir, né? E tem tanta repercussão econômica, social numa região do Brasil, que eu também não poderia ficar, né, fora da comissão da 1304. Vou também, desde já, procurar, o eminente relator me disse que ocorrerá uma inversão, Vossa Excelência presidirá a 1304 e o relator será o senador Eduardo. Eu também vou procurar fazer uma visita ao senador Eduardo para ver, né, se as minhas emendas podem se adequar ao texto que ele venha a apresentar. Então era isso, assim, com muito respeito, com muito carinho, né? É um tema de grande relevância, de grande significado para uma região importante do Estado, e na dimensão do tema não tem nada com consumidor, não tem nada, é sobrevivência de agregação do valor numa atividade vocacionada de grande repercussão para o país, né? Então, por isso, a minha veemência, a minha insistência, agradeço muito a Vossa Excelência. Quero. Eu passar direto ao relator, posso... Se tiver mais alguém que quiser fazer, acho que é o Padre João. Vamos ouvir o Padre João, aí você dá a nota e depois a gente volta a falar. Padre João. Não, são 2 pontos. É verdade que tem interesse do governo, acho que de votar o quanto antes, a gente sabe, mas a importância também do reajuste devido ao exíguo tempo que tivemos para analisar a matéria. Espero de ter essa compreensão do eminente relator. Quem sabe também, às vezes o foco, de fato, da medida provisória é a questão social, mas é mais para refletir. Infelizmente, não conseguimos em tempo também a emenda. Porque
ainda na prática privilegia, de certa forma, mesmo sendo uma família do CAD único, o baixo consumo. E não a baixa renda, embora o texto fale baixa renda, a própria iniciativa foi baixa renda. Mas considerando uma família de 3 pessoas, por exemplo, 2 pessoas, o nível da renda e de consumo é 1. E uma família de 5, as famílias mais pobres às vezes são mais numerosas ainda. 5, 6 pessoas, é quase impossível ela enquadrar nos 80 quilômetros. Embora seja de baixa renda, mas as próprias condições de higiene, de saúde, da alimentação, ainda quando inclui idoso, ela não consegue enquadrar nesses 80 km/h mês. É mais uma reflexão, infelizmente, mas quem sabe com a sensibilidade do relator a gente poder também avançar. Mas é também interesse do governo de estar dialogando com o ministro relator. Obrigado. Deputado Kennedy Braga. Cumprimentar o presidente Joaquim Passarinho, nosso relator Fernando Coelho, que eu quero parabenizar pelo tempo recorde, sei da pressão exercida para que esse relatório fosse elaborado e apresentado nesse tempo recorde, né? Nós tivemos aí um atraso em tudo isso, mas eu quero só reforçar o que já foi dito aqui. A preocupação é, de verdade, se a gente vai ter a garantia de discutir essas emendas, essas propostas na 1304, porque nós corremos o risco de nem votar a 1304, corremos o risco dela caducar. Então, que seja assumido um compromisso para que a gente leve tudo isso que o tempo não nos permitiu discutir agora. Sabemos que a tarifa social não é só uma preocupação do governo, é uma preocupação de toda essa casa, e por isso a gente concorda com a celeridade nesse processo, para que a gente não perca essa oportunidade de fazer essa justiça, de compor essa distribuição tarifária, preservando essas pessoas, preservando esse cidadão brasileiro, mas que a gente tenha também a garantia de que o que não foi possível fazer agora na 1300, que a gente faça na 1304. Ok? Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Kennedy. Vou passar a palavra ao nosso relator para responder aos questionamentos. Antes de responder aqui os 4 questionamentos que foram feitos pelos meus colegas, eu estou vendo aqui muitos rostos conhecidos, e muitos me acompanham aí há 8, 9, talvez quase 10 anos. A gente vai fazer em maio do ano que vem, quando eu tive a oportunidade de poder ser escolhido pelo presidente da República como ministro de Minas e Energia. E muitos dos temas que vieram na 300 e na 304, e fruto das quase um pouco mais de 600 emendas que apareceram, são temas que a gente vem, acho que eu posso dizer assim, sonhando desde a consulta pública 33, desde depois do PL 232, do 414, e agora finalmente a gente chegou com a edição dessas 2 medidas provisórias. Talvez eu, mais do que ninguém aqui nessa sala, gostaria de a gente estar aqui com um relatório que, ao invés de tivesse 8 páginas, tivessem 38 ou 48, 58 páginas, diante de todas as medidas que o setor elétrico precisa. A gente gostaria de estar aqui discutindo a abertura do mercado, a nova redação com desrespeito à autoprodução, a gente pudesse estar tratando do problema que eu vou entrar aqui na questão que Danilo traz, que é realmente muito urgente, dos cortes de geração, a gente poder estar discutindo uma série de problemas. E olhe que eu venho pelejando com isso desde quando a gente tentou votar no governo passado o PL 414, mas infelizmente não foi possível. Então, a dor que vocês estão sentindo, eu também estou sentindo, mas seria muito egoísmo de nossa parte se a gente não pudesse deixar um pouco de lado
e fruto do que foi firmado aqui semana passada na presença minha do senador Eduardo Braga, dito por ele, dito por mim, de um entendimento político. Aí eu já vou respondendo aqui pelo final que o Keniston falou a respeito de um compromisso. Esse compromisso foi assumido na presença do presidente das duas casas, da gente poder sim, não sei se regimentalmente é possível a gente dizer que vamos transportar as emendas, mas a gente tem conhecimento de boa parte dessas emendas, que elas serão debatidas e de que temas que vieram no corpo da emenda 1.300, nós vamos poder ajustar essa redação, mas a gente vai trabalhar junto ao relator e eu vou evitar muito esforço para que a gente possa ter, além dos temas que já estão tratados no corpo da 304, a gente possa ter também todas essas medidas sendo lá tratadas. Então, eu vou perseguir isso, não é porque eu quero, não, é porque eu acho que o setor precisa e aguarda por isso já há muito tempo. Aí depois, voltando aqui para a ordem, Danilo falou a respeito de uma solução para o curtailment. Conversei com ele, conversei com diversos agentes, com a possibilidade de a gente talvez poder vir já nesse texto de hoje, não com a solução ideal, mas com algum apontamento para que a gente não pudesse esperar até novembro. Agora, vocês viram que a gente precisa construir um ambiente, Câmara, Senado e político, diante de tudo que a gente vive, para poder não colocar em risco a tramitação dessa própria medida provisória. E nós chegamos ao entendimento, hoje de manhã participei de outra reunião e concordo, Danilo, o Nordeste está sofrendo muitos parques, principalmente eólicos e solares, mas também tem a questão do curtailment das gerações hidráulicas também, que me chegam as reclamações, da gente poder não tentar dar um apontamento em parte na 300 e a gente tentar construir algo mais elaborado na 304. E como eu posso até não conseguir, mas vou perseguir até o último momento um bom entendimento, que eu acho que um bom entendimento é o que a gente deve buscar, foi o que não permitiu a gente poder trazer hoje uma redação que a gente chegou até a minutar de um texto de curtailment para que a gente possa manter esse clima de harmonia política entre Câmara, Senado, e não só Câmara e Senado, que aí não vai ter dificuldade, mas as diversas correntes políticas dentro desse Congresso. Eu acho que a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência, apesar de saber que o tema requer muita urgência. O deputado Afonso Mota me colocou duas emendas. Uma delas, eu diria que a gente, de uma certa forma, ao retirar do corpo da medida provisória, a gente já atende, que é a história do desconto do fio. Eu tive a oportunidade de dar algumas entrevistas, uma hoje que está publicada, que eu entendi a lógica do governo, quando, ao propor a tarifa social, ele apontava de onde imaginava que poderia vir esses recursos, mas eu entendo que não era a redação mais apropriada. Eu acho que o governo tratou de forma até muito adequada ano passado, quando elaborou uma medida provisória e exigiu o aporte de garantias para que pudesse estender os benefícios por determinados meses, e quem não tivesse a partir daquela data, ele então não contaria mais com esse benefício. E de uma hora para outra, com toda a legitimidade que o governo tem, se deu uma nova redação de poder encerrar com esses benefícios a partir do momento que você registraria até 31 de dezembro desse ano os contratos junto à Câmara. Eu entendo a lógica, mas eu acho que isso tem um custo muito grande para o país e os investimentos que foram feitos, contando já com esse benefício, os financiamentos que foram tomados, eu acho que isso traria um custo e geraria um passivo, uma demanda judicial muito grande. Então, vamos trabalhar no que diz respeito à biomassa que você colocou, e a gente vai trabalhar junto ao relator, porque essa demanda não é só sua, mas eu diria que, de uma certa forma, a manutenção do desconto do fio das energias incentivadas, ela está atendida, porque quando a gente retira isso do texto, volta a valer a regra que vigorava até antes da edição da medida provisória 1.300. E aí o padre João falou... Desculpe, só porque eu acho que isso é muito importante. Pois não, só liga. A confirmação, isso está bem expresso no substitutivo, que eu não pude passar os olhos. A gente tira a redação do governo de que fala de que os benefícios que foram dados, os novos contratos precisarão ser protocolados até 31 de dezembro dessa data,
e eles valeriam até o final desses contratos. Então, vamos imaginar um parque que tivesse 5 anos de funcionamento e ainda tivesse mais 20 anos para frente. Ele cadastraria um contrato no final desse ano de 5 anos, então os 20 que ele teria para frente, ele só teria mais 5 anos de benefício e perderia, digamos assim, 15. A gente está tirando isso, ele terá os 20 anos, que ele cadastrando contrato de 1, de 2, de 3, de 4, ele vai ter o direito de poder gozar desse benefício até o final da sua outorga, como foi no início da operação. Então, essa é a regra que valia antes da edição da MP. E o último questionamento me foi feito do meu colega Padre João, por mais tentador que fosse a gente poder aumentar esses 80 quilowatts, eu acho que primeiro a gente tem que celebrar a iniciativa do governo dessa atualização. A verdade é que a tarifa social ela já precisava de uma atualização há muito tempo, porque o perfil de consumo mudou, mas quanto mais a gente aumenta, maior é a conta que a gente tem que distribuir na CDE já bastante pressionada. E poderia sim, eu poder fazer aqui, Padre João, vamos aqui botar ao invés dos 80, 120 e eu poder vender isso no meu estado como sendo uma decisão nossa. Mas eu acho que foi justamente por conta dessa briga de protagonismo que a gente afundou o país aí numa situação fiscal e financeira bem delicada. Então, o governo mandou os 80 quilowatts, a gente está seguindo a risca do que veio no texto da tarifa social como 80 quilowatts para as famílias que a gente tem de baixa renda e dando maior flexibilidade para as tarifas também das distribuidoras junto à ANEEL, elas poderem criar outras modalidades de tarifa e aí, quem sabe, a gente no futuro poder ver indo para a prática a realidade de uma tarifa horária, a gente podendo incentivar os consumidores brasileiros a serem mais sensíveis ao preço, porque a verdade é que hoje não tem nenhum estímulo para que a gente possa consumir na hora que o sistema mais precisa que seja consumido. Então, quem consome às 2 horas da tarde, onde está sobrando energia, e quem consome às 19 horas, onde a gente está pagando a energia muito cara, ele não tem nenhuma diferenciação e eu tenho certeza de que se o consumidor brasileiro tiver esse sinal dado a ele de forma correta, ele vai consumir na hora onde ele possa economizar um pouco mais de dinheiro, vai ser bom para o consumidor e vai ser bom para o setor elétrico como todo. Eu estou aberto a todos que tenham alguma dúvida, que queiram algum tipo de esclarecimento. Peço desculpa se não tive condição de poder atender a tempo, mas vocês hão de convir que foi uma semana entre instalação e tentar atender a todos, então é humanamente impossível e realmente aquelas emendas que não estavam diretamente ligadas à questão das distribuidoras ou de tarifas, eu procurei deixar para a gente poder discutir no outro momento. É bem verdade que eu não sou o relator, é o senador Eduardo Braga, mas com quem a gente tem feito uma condução muito conjunta e tenho certeza que ele vai ser muito sensível para que a gente possa abarcar muito das preocupações que foram frutos das quase 600 emendas que surgiram na MP 1300. Obrigado, senhor relator. Padrão, pediu vista, só para deixar claro. Sem intenção de atropelar, sem problema. Porque às vezes o pedido de vista antes sem problema. O debate, tendo em vista que hoje é um dia bem atípico. Vamos fazer um acordo. Refiro o pedido de vista. Nós vamos fazer aceitar a vista, eu acho que dá tempo de vocês lerem com mais calma o projeto. Nós vamos suspender, nos termos do artigo 132, parágrafo 1º do Regimento Interno do Senado Federal, fica concedida a vista coletiva da matéria. Então, nós declaramos suspensa a nossa reunião, apenas suspensa porque manteremos o quórum da reunião, e marcando a reabertura dela para amanhã, no mesmo horário, às 14h30, nesse mesmo local. Está correto? Então, suspensa a reunião por 24 horas e amanhã às 14h30 nós voltaremos a essa reunião para a votação do relatório. Muito obrigado. E todos um bom dia, boa tarde. Mostra de onde vem essa energia que tá fazendo meu mundo girar. Vem do céu,
Pensamentos que eu sinto iluminar o meu caminho. Cerrado Beat Music é a junção dos estilos musicais que a gente cresceu escutando, né? Reggae, rock, rap. A gente queria fazer um som que representasse isso e não tinha nenhum no mercado. A gente falou, não, vamos criar então o nosso. Estúdio A, neste sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Senadores, eu simplesmente caí em prantos ao ver a imagem das onças queimadas e carbonizadas. Gostaria muito que alguém fizesse algo, um projeto de melhorias para combater esses incêndios descabidos em nossas florestas e mais verbas para a compra de aviões. Vitor Hugo Alonso, do Rio Grande do Sul, pergunta e o senador Wellington Fagundes responde. Oi, Vitor Hugo, muito boa a sua pergunta, porque essa semana mesmo eu me reuni com a ANAC exatamente sobre a regulamentação do uso dos aviões agrícolas para combate a incêndio. A ANAC tem já essa preocupação no sentido de permitir com que as empresas, claro, regulamentadas e individualmente também, os fazendeiros possam fazer isso. Usar toda essa força dos aviões agrícolas em combate aos incêndios é fundamental para o país. Então esse assunto aqui é um tema que estamos discutindo, inclusive também na Comissão de Agricultura e na Comissão de Meio Ambiente. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Havendo número regimental, declaro aberta a 54ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas da 52ª e 53ª reuniões da CDH. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovadas. Presidente, pela ordem. Sim, senador Girão. Olha, eu queria, até em respeito à senhora, em respeito ao povo brasileiro, especialmente do estado do Ceará, fazer aqui um comunicado à senhora, muito sério, que eu considero. Cheguei aqui 2 minutos para as 11 da manhã, procuro participar de várias comissões, às vezes não dá tempo você participar de todas, porque são muitas comissões temáticas ao mesmo tempo, em alguns horários, mas eu nunca faltei a uma sessão do Senado Federal, votações no plenário, sempre estive presente em todas, porque eu levo a sério a política, né? Para mim é missão de vida. E para mim é um privilégio estar representando o meu estado, o estado do Ceará. Agora, eu sou testemunha de defesa do deputado Gustavo Gayer, que a gente sabe que está existindo uma caçada a parlamentares de direita, conservadores no Brasil. Isso é claro como o sol. Ontem ficou explícito isso na Comissão de Segurança Pública, com o depoimento do senhor Tagliaferro. E coincidentemente, né, quem está como relator desse processo, o deputado Gustavo Gayer, é o ministro Alexandre de Moraes. 3 testemunhas de defesa são senadores da casa. Senador Rogério Marinho, líder da oposição.
senador Wilder Moraes, que é do mesmo estado do deputado Gustavo Gaia, e eu, que integro outro partido, né, e que também fui arrolado como testemunha. Os 3 senadores pediram adiamento da oitiva, porque a gente está em atividade parlamentar e o senador ele tem prerrogativas para isso. Nenhum foi aceito, nem do Rogério Marinho, nem do Wilder Moraes, e o meu nem sequer responderam até o presente momento. Eu pedi o adiamento. Então, reiterei hoje de manhã cedo a nossa equipe, eu não posso afirmar, seria leviano da minha parte dizer que isso é coisa, é uma intransigência do ministro Alexandre de Moraes, da pessoa, não, mas do gabinete dele sim, né? Porque a gente pedindo adiamento para uma data que não choque com as atividades parlamentares, sexta-feira é um dia até mais tranquilo, que dá para agora não receber nenhum tipo de retorno, e negativa de outros 2 colegas. Eu não concordo com isso e estou aqui para cumprir o meu dever. Tenho 2 relatorias, um projeto meu aí, que é uma resolução para votar, e eu vou sempre optar por cumprir o meu dever. Eu não vou legitimar esse tipo de abuso, de aberração com relação à caçada implacável que existe hoje. Se quer fazer a coisa direita, vamos respeitar a prerrogativa dos parlamentares, que têm dever a cumprir com a nação, e aí, na hora que se pode, se ajusta o horário. Mas por que essa pressa toda? É muito estranho essa pressa, essa coisa atabalhoada. Muito obrigado, senhora presidente. Feito o registro, senador, e passo aqui meus votos de solidariedade e, ao mesmo tempo, meus votos de repúdio a algumas atitudes de Sua Excelência, senhor ministro Alexandre de Moraes. Vamos para a nossa pauta. Item 1 da pauta. Antes disso, eu quero cumprimentar, está conosco o ex-incrível, maravilhoso, querido ministro da Saúde, doutor Marcelo Queiroga. Seja bem-vindo. Estava morrendo de saudade, viu? De saudade. E está conosco também a nossa deputada Mariana Carvalho, do Maranhão. Seja bem-vinda, Mariana. Também estava com saudade de você. Eu só queria dizer uma coisa, ministro Queiroga. Me permita, se eu posso. O senhor fica muito bem sentado numa cadeira de senador. O senhor está entendendo o recado? Entendeu? Combina, não combina? Eu acho que a Paraíba precisa entender que o senhor combina muito bem sentadinho aí. Vamos para o item 1 da nossa pauta. Projeto de lei número 5195 de 2020, não terminativo. Altera a lei 13.819 de 26 de abril de 2019, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, para prever ações direcionadas às pessoas com deficiência. A autoria do projeto, deputada federal Rejane Dias, grande deputada. Relatoria, senador Eduardo Girão. Relatório favorável ao projeto, com 2 emendas de redação que apresenta. Em 20 de 8, a matéria foi retirada de pauta. Conceda a palavra ao senador Eduardo Girão para a leitura do relatório, sem antes dizer que essa é a nossa primeira reunião do Setembro Amarelo. E nós vamos pautar, ao longo do mês, inúmeras matérias, requerimentos voltados à prevenção da automutilação e do suicídio. E antes que o senhor profira seu voto, alterando a lei 13.819, senador Girão, queria dizer que fui eu que escrevi essa lei. Eu escrevi essa lei em 2018, Osmar Terra ainda era deputado. Não, ele volta um período como deputado, depois da eleição, apresenta, aí ele volta como ministro, aí a gente trabalha para que essa lei seja aprovada, e eu tenho a alegria de dizer que ela foi aprovada em 24 horas na Câmara, 48 horas na Câmara e 24 horas aqui no Senado. Uma lei que institui no Brasil a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Então, nós vamos alterar aí, aprovada 24 horas, depois de uma conversa nossa com os presidentes da Casa. Eles sentiram a necessidade da gente ter uma política. E o ministro Marcelo Queiroga, ele esteve lá à frente da condução dessa política, da efetivação da política. Senador Girão, com a palavra para a leitura do seu relatório. Olha, minha querida senadora presidente dessa Comissão de Direitos Humanos, senadora Damares Alves, é uma honra para mim estar relatando aqui esse projeto. Quero, em primeiro lugar, fazer aqui
render minhas homenagens a esse grande brasileiro, esse grande paraibano que fez a diferença, né, enquanto ministro, enquanto cidadão, desde aquele momento que o Brasil lhe conheceu, né, a sua dedicação pela saúde. É uma honra, Marcelo Queiroga, e eu concordo com a senhora, combina bem aqui ele com esse ambiente do Senado Federal. O Brasil precisa. Nossa deputada, seja muito bem-vinda aqui à comissão. E eu peço a sua autorização para ir direto à análise, pode ser? Ok, então vamos lá. O inciso 6º do artigo 102-E do Regimento Interno do Senado Federal prevê a competência deste colegiado para opinar sobre a proteção às pessoas com deficiência. Já o inciso 7 do mesmo dispositivo dispõe que cabe a essa comissão manifestar-se sobre a proteção à infância e à juventude, sendo estes dois dos grupos mais vulneráveis psicossocialmente, nos quais a ocorrência de suicídios tem aumentado de modo alarmante nos últimos anos. É uma verdadeira pandemia, diga-se de passagem, senadora. O projeto mostra-se necessário e oportuno. Estudos nacionais e internacionais indicam que pessoas com deficiências estão expostas a riscos significativamente mais altos de sofrimento psíquico, automutilação e suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, fatores como isolamento social, discriminação, falta de acesso adequado à educação e saúde e exposição recorrente a situações de violência, inclusive institucional, contribuem para o agravamento de quadros depressivos e ansiosos entre esse público. No Brasil, dados do Ministério da Saúde revelam que a taxa de suicídio tem aumentado de forma preocupante em todas as faixas etárias, com destaque para adolescentes e jovens adultos. O Boletim Epidemiológico de Vigilância de Violências Autoprovocadas 2023 aponta que entre 2015 e 2022, o número de notificações de tentativa de suicídio entre pessoas com deficiência cresceu mais de 30%, sendo especialmente elevado entre pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. É importante ressaltar que a violência autoprovocada, incluindo a automutilação, não é apenas uma questão individual ou médica, mas também social e coletiva. Ela reflete muitas vezes o fracasso de políticas públicas em garantir suporte emocional, acolhimento, acessibilidade e inclusão. Ainda que o Brasil tenha avançado em marcos legais que asseguram os direitos das pessoas com deficiência, como a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, a realidade vivida por essas pessoas é, em muitos casos, marcada por barreiras atitudinais, negligência institucional e falta de recursos. Ao prever que as ações da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio considerem as peculiaridades de populações mais vulneráveis e, consequentemente, com maior risco de violência autoprovocada, incluindo as pessoas com deficiência, o projeto alinha-se aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, especialmente a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada com status de emenda constitucional, Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, e Decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009, que impõe aos Estados partes o dever de promover e proteger os direitos humanos de pessoas com deficiência, inclusive no tocante à saúde mental e à integridade física e emocional. A obrigatoriedade de comunicação às autoridades sanitárias por parte dos Conselhos de Direito das Pessoas com Deficiência também contribui para aperfeiçoar, sim, o sistema de vigilância e resposta rápida, possibilitando intervenções precoces e articuladas. Diante do exposto, considerando as estatísticas, os compromissos legais e a urgência, e reitero, urgência de políticas públicas mais inclusivas e eficazes, entendemos que a aprovação da matéria é oportuna e necessária. Não obstante, alguns ajustes redacionais são necessários. O primeiro é relativo à ementa, cuja redação pode dar a entender que as alterações seriam pertinentes somente às pessoas com deficiência.
ao passo que parte dispositiva cita esse grupo como exemplo de um segmento populacional com maior risco de sofrer com depressão e suicídio. O segundo ajuste é justificado pela importância de caracterizar de modo mais preciso as necessidades e não as peculiaridades do conjunto das pessoas abrangidas pelo dispositivo, que são todas aquelas psicossocialmente mais vulneráveis ou com maiores riscos de desenvolvimento de doenças ou transtornos mentais que aumentem o risco de violência autoprovocada, como automutilação e suicídio. No voto, em razão do que foi exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei número 5.195 de 2020 com as seguintes emendas. Emenda da CDH de redação. Desse a emenda do projeto de lei número 5.195 de 2020 a seguinte redação. Altera a lei número 13.819 de 26 de abril de 2019, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio para prever ações direcionadas às pessoas psicossocialmente mais vulneráveis ou com maiores riscos de desenvolvimento de doenças ou transtornos mentais que aumentem o risco de violência autoprovocada, como automutilação e suicídio. Emenda também da CDH de redação. Desse ao inciso 10, que é o artigo 1º do projeto de lei número 5.195 de 2020, acrescenta ao artigo 3º da lei número 13.819, de 26 de abril de 2019, a seguinte redação. Item 10, né? Considerar as características e as necessidades das pessoas psicossocialmente mais vulneráveis, tais como pessoas com deficiência ou com maiores riscos de desenvolvimento de doenças ou transtornos mentais que aumentem o risco de violência autoprovocada, como automutilação e suicídio. Senhora presidente, eu tive a bênção, e quero agradecer aqui à senhora, a deputada Rejane Dias pela iniciativa, claro, mas agradecer também à senhora por ter me concedido, porque eu não sei se... Olha, a senhora lembra, eu fui o relator dessa matéria também aqui no Senado Federal, né? E eu estava chegando no Senado Federal e tive esse presente, essa bênção. Então, que Deus te abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Obrigada, senador. Voto perfeito, aperfeiçoou a lei de uma forma extraordinária. Em discussão a matéria? Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Coloque em votação o relatório favorável ao projeto com 2 emendas de redação que apresenta. Isso quer dizer que ela não vai voltar para a Câmara, que são emendas de redação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto, com as emendas 1 e 2 de redação. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Eu queria só pedir, se fosse possível, a urgência para que vá ao plenário, se possível, ainda hoje. Sim. Vamos colocar em votação o requerimento de urgência. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Senador Girão, esse projeto, ele daqui já iria direto mesmo para o plenário. Agora, com o pedido de urgência, a gente podia conversar com o presidente Davi, a gente fazer essa entrega no mês de setembro, no Setembro Amarelo. E quem sabe a gente articular aí com o governo, né, governo, que não me ama, para a gente sancionar. Seria uma grande entrega para o atual ministro já fazer as adequações à Política Nacional de Combate ao Suicídio e automutilação de crianças, a Política Nacional como um todo. Agora, só tem um segundo item também, que ele vai fazer o recorte de crianças e adolescentes. Só fazer um parâmetro, rapidamente, só para... O governo sabe, né? E eu quero cumprimentar o governo sempre muito presente aqui, que esse é um assunto que transcende. Sim. Né? Questão de direita, de esquerda, contra governo, nos une. Como outras pautas também, nos une. Isso aí é algo que trata-se de humanidade, e isso aqui, eu tenho certeza que o governo vai também ajudar a pedir ao Davi Alcolumbre para a gente aprovar isso hoje ainda. Ok.
Item 2 da pauta, PL 1773 de 2022, que institui a Política Nacional de Combate ao Suicídio de Crianças e Adolescentes. É um recorte da Política Nacional. A autoria, senador Alessandro Vieira, relator, senador Eduardo Girão, favorável ao projeto na forma de emenda substitutiva que apresenta. Em 20 de 8 de 2025, a matéria foi retirada de pauta. Em 2 de 9, o relator encaminha novo relatório. Concedo palavra ao senador Eduardo Girão para a leitura do relatório. Obrigado, presidente. Pedindo novamente à senhora para a gente ir diretamente à análise. Nos termos do artigo 102E do Regimento Interno do Senado Federal, cabe à CDH opinar sobre proteção à infância e à juventude. Assim, mostra-se plenamente regimental a análise do PL em apreço pela CDH. Poucas situações podem se revelar mais trágicas que a do suicídio da pessoa na flor da idade. A natureza segue seu curso, esperado, quando o jovem sucede ao idoso na pirâmide etária. Se ocorre o contrário, há algo de profundamente errado na sociedade. Algo capaz de levar à interrupção precoce da vida de quem deveria estar apenas começando a descobrir o mundo. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, com dados até 2021, muito obrigado, a taxa de suicídios cresceu 49% entre jovens de 15 a 19 anos entre 2016 e 2021, chegando a 6,6 óbitos por 100 mil habitantes. É de se arrepiar com isso aqui. Já entre aqueles de 10 a 14 anos, embora a taxa seja menor, 1,33 por 100 mil habitantes, a alta foi igualmente preocupante, 45%. É inadmissível que a morte auto-infligida seja uma das principais causas de morte entre jovens. O mundo tecnológico atual mostra-se particularmente preocupante para a saúde mental de nossos jovens. Um tipo de perigo é a constante comparação com exemplos de jovens aparentemente bem-sucedidos e a ansiedade daí resultante. Outro perigo se apresenta no medo de serem excluídos, caso não participem de desafios coletivos que envolvam infligir lesões a si mesmos. Todos esses fatores, associados à insegurança e ao desconhecimento habituais na juventude, criam situação calamitosa. O advento das redes sociais realmente é muito preocupante. O isolamento, né, que é muito preocupante. Acho que muitas famílias, muitos têm essa situação aqui que precisamos agir. Já no século XIX, o sociólogo Emile Durkheim asseverou que o suicídio é sempre um fato social. E neste começo do século XXI, altamente tecnológico, somos obrigados a render-nos à sua longeva conclusão. Em outras palavras, faz necessário que o poder público haja para evitar que contínuas tragédias humanas se abatam sobre milhares de famílias brasileiras. Quando se falou aqui naqueles desafios, são jogos perigosos, né? É uma coisa assim, uma coisa muito triste essas coisas que acontecem, né? Inclusive, lá no Ceará teve tragédias assim muito fortes com relação a isso, de pessoas que hoje estão engajadas em projetos para prevenir isso, para alertar sobre isso. Sem falar, ministro Queiroga, se Deus quiser, futuro senador, na questão do vício em jogo, em jogatina, em jogos de azar, que ali é tudo estratégia, né? Que você vai viciando, eles têm toda uma imagem que é construída, né? Um design, né? De marketing ali, para quando você começa a perder, para você não desistir, eles botam para você ganhar. É uma armadilha terrível para isolar o jovem. E aquilo vai criando uma ansiedade, vai criando um vazio existencial,
né? Vai afastando da família, que é a base de tudo numa sociedade. Dessa maneira, senhora presidente, é plenamente justificado que a Política Nacional de Combate ao Suicídio de Crianças e Adolescentes previna e monitore o suicídio de crianças e adolescentes, assim como crie indicadores. E, igualmente, necessárias são as propostas de canais de comunicação e de criação de semana do diálogo. Ora, nossos jovens precisam ter com quem se abrir e precisam ouvir sobre riscos da solidão, da ansiedade, da depressão. Não obstante o inquestionável mérito da proposição, acreditamos que há espaço para o seu aperfeiçoamento, como passamos a expor. Inicialmente, propomos a inclusão do Conselho Tutelar e dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, instituições essenciais na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, para que atuem juntamente com os demais atores previstos na matéria, na formulação, revisão e controle da Política Nacional de Combate ao Suicídio de crianças e adolescentes. Além disso, incluímos como ações a serem adotadas pelos entes federados a garantia de formação continuada e capacitação para os profissionais que atuam nesses conselhos e ainda o incentivo para que o Conselho Tutelar e os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente participem do compartilhamento de informações sobre o suicídio de crianças e adolescentes entre os órgãos competentes. Prosseguindo com a nossa exposição, parece-nos necessário que a referida política não só incentive pesquisas, que ajudem a compreender o fenômeno das lesões autoinfligidas e dos suicídios entre crianças e adolescentes, mas também assegure a coleta e a divulgação anual em acesso público dos dados correspondentes, de modo a aprofundar a compreensão das complexidades do problema e identificar pontos de melhoria. Além disso, parece-nos evidente que não se pode atentar apenas para o momento anterior ao suicídio. É preciso também considerar suas consequências. Isto é, a Política Nacional de Combate ao Suicídio de Crianças e Adolescentes deve oferecer cuidados na pós-venção, dando apoio à família da criança ou do adolescente que se suicidou, bem como dar suporte à criança e ao adolescente que sobreviveram a uma tentativa de suicídio. Registrando aqui a presença do nosso colega, senador Zequinha Marinho, chegando aqui. Muito bem. A nosso ver, configura grave lacuna legal dispor sobre uma política nacional de combate ao suicídio de crianças e adolescentes, sem incluir a previsão de pesquisas científicas que permitam compreender o fenômeno, assim como sem prever apoio após a conscientização, a concretização ou a mera tentativa de suicídio. Considerando que uma política nacional deve se mostrar holística e integral, oferecemos emenda para sanar essa lacuna. Ademais, considerando a necessidade de assistência médica especializada, que efetivamente pode salvar a vida de nossas crianças e adolescentes, propomos a inclusão de dispositivo ao PL para prever que as ações de atenção especializadas à saúde mental, previstas no âmbito da política, deverão contar permanentemente com médicos psiquiatras, preferencialmente com especialização em psiquiatria da infância e juventude. Outro ponto que consideramos relevante reforçar é a coordenação nacional da política. Para isso, sugerimos a criação de um comitê intersetorial de natureza deliberativa, composto por representantes de órgãos e instituições de referência na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Adicionalmente, para financiar a política, propomos destinar parte da receita aferida com loterias federais. Assim, garante-se uma fonte regular de financiamento da Política Nacional de Combate ao Suicídio de Crianças e Adolescentes, permitindo o planejamento de longo prazo e a execução contínua de ações previstas. Só para deixar muito claro que essas loterias que são propostas aqui, né, loterias federais, não tem a ver isso com aquele jogo de azar que vicia, que é completamente diferente.
que aquele que é instantâneo o resultado, é aquilo que vai te pegando. Esse aqui você já é coisa institucionalizada, você aposta, passa dias para saber o resultado. Não fica aquela fissura, não dá aquela fissura. O senhor, como médico, sabe que é completamente diferente, né? Então, como última alteração proposta, sugerimos o acréscimo de dispositivo para prever que as ações estabelecidas no PL 1773 de 2022 deverão adotar estratégias culturalmente adequadas às crianças e aos adolescentes pertencentes a povos e comunidades tradicionais, como os povos indígenas e quilombolas. Isso porque a proporção de suicídios entre indígenas é 2,7 vezes maior do que na população geral, sendo que 64% dos casos ocorreram entre indivíduos com menos de 24 anos. É estarrecedor, mas segundo informa a Fiocruz, a faixa etária dos 10 aos 24 anos registrou os maiores números de suicídio em todos os anos observados. Como conclusão, é com muito apreço que encaminharemos voto pela aprovação do projeto em tela. Registramos nossos votos de felicitação ao senador Alessandro Vieira, autor da proposta, e aos coparticipantes de sua elaboração. Laboratório da Produção Legislativa, vinculado ao Centro Universitário Newton Paiva, bem como organizações dedicadas à saúde infanto-juvenil e à prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Do voto, senhora presidente, em razão dos argumentos apresentados, manifestamos-nos pela aprovação do projeto de lei número 1773 de 2022, com a seguinte emenda substitutiva. Então, já está publicada a emenda? Já está publicada, não está? Tá. Então está aqui ela. Pronto. Ok. Então, agradeço a oportunidade, presidente. Parabéns pelo relatório, senador Girão. Em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Coloco em votação o relatório favorável ao projeto na forma da emenda substitutivo que apresenta. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto na forma da emenda número 1 da Comissão de Direitos Humanos. Parabéns. A matéria segue para a CCJ e, posteriormente, ela será terminativa na CAS. Parabéns, senador Girão. Presidente, eu estou sendo muito bem lembrado aqui pelo nosso ministro da necessidade, o ministro Queiroga colocando aqui, ele que esteve na linha de frente, né? Dizendo que a gente precisa reforçar os CAPs, né? Reforçar e monitorar, né? Para ter os números, né, deputada? Para que a gente possa ter realmente uma efetividade maior em salvar vidas, né? Em poupar sofrimentos. Então, muito bem lembrado aqui pelo nosso ministro, se Deus quiser, futuro senador Marcelo Queiroga. Muito bom. E aqueles que talvez vão questionar, senador Girão, por que o recorte para crianças e adolescentes? Acaso criança pensa em suicídio? Pensa. A presidente dessa comissão tentou suicídio aos 10 anos de idade. Todo mundo conhece a minha história. Eu estava num profundo processo de dor e sofrimento por constantes estupros. E eu tentei. E eu não fui a única menina de 10 anos. Nós temos no DataSUS, o ministro Queiroga sabe disso, números alarmantes. A Mariana trabalha com isso no Maranhão. A Mariana trabalha no enfrentamento à automutilação. Nem sei se ela está aqui hoje por causa dessa matéria, mas é um dos temas de Mariana. Nós temos um número absurdo. A semana passada eu recebi um relato de uma criança de 6 anos tentante, com 6 anos de idade. Essa geração está querendo desistir da vida cada vez mais cedo. E eu estou muito preocupada. Então, o senador Alessandro ele foi muito oportuno em apresentar, porque agora vai ter esse recorte para a infância. E, então, parabéns, senador Girão, pelo relatório. E nós vamos ter que realmente, senador, ministro Queiroga, profetizei, reforçar a política de saúde mental no Brasil. Nós precisamos ter CAPs em todos os lugares, o senhor tem razão. Parabéns, senador Girão. Item 3 da pauta, que também é de relatoria do senador Girão,
Projeto de Decreto Legislativo 383 de 2024, não terminativo. Susta os efeitos da Resolução 249 do Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes, do CONANDA, que dispõe sobre a proibição do acolhimento de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas. Autoria Damares Alves, relatoria senador Girão. Em reunião realizada em 27/8, foi lido o relatório e concedido vista coletiva. Em discussão a matéria? Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Coloco em votação o relatório favorável ao projeto. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto. Senador Girão... Presidente, só lhe perguntar. Sim. Vai para a CCJ ainda, né? Pela o número 2, o item 2? Não, esse do CONANDA, da resolução. Sim, vai para a CCJ ainda. Então tá. Então não adianta pedir urgência, apesar do assunto urgente, né? Ok. Mas precisamos falar com o senador Otto para colocar o quanto antes. A senhora, como de presidente para presidente, tem mais força. Ok, senador. Farei o meu papel. Senador Girão, registrando, essa semana nós tivemos um problema bem desagradável em Brasília. Nós tivemos um incêndio numa comunidade terapêutica, não sei se vocês acompanharam, em que 5 pessoas morreram. O que acende um alerta muito grande a todos nós. Quando a gente vê essa resolução do CONANDA, a gente questiona, porque as mães não sabem onde colocar as crianças. E, às vezes, tem uma comunidade terapêutica na comunidade ali, onde ela mora, que esse adolescente poderia estar lá sendo tratado. Mas a gente sabe que tem comunidades terapêuticas que não estão prontas para receber nem adulto, quiçá criança. Então, assim, quando eu apresentei o projeto de decreto legislativo, questionando mesmo a resolução do CONANDA, mas que eu acho que esses 2 conselhos, CONANDA e CONAD, têm que sentar. A gente vai ter que encontrar uma alternativa. Nós não temos CAPs para todas as crianças do Brasil. E tem comunidades terapêuticas muito boas que podem receber adolescentes. Mas o que aconteceu aqui essa semana foi extremamente triste, para não dizer trágico. Uma comunidade terapêutica que não tinha nem o alvará do Corpo de Bombeiros, recebendo adultos. E no incêndio, ninguém sabia onde estava a chave, porque eles trancam os recuperandos à noite, para não ter o risco de fugirem, né? Trancaram, ninguém sabia onde estava a chave do cadeado, aquela correria toda, e 5 pessoas não sobreviveram. Então, a gente precisa ter esse alerta quanto... A gente entende que quem monta uma comunidade terapêutica está muito bem motivado, mas não é só com boa vontade que se faz um bom trabalho. É com condições, com preparo, fiscalização. Então, eu precisava fazer esse alerta. Não sou irresponsável quando eu apresentei o projeto de lei, é porque eu lido com adolescentes dependentes químicos e a demanda é muito grande e nós temos comunidades prontas. Mas, claro, vai ter toda uma fiscalização de conselho tutelar, como o Girão trouxe aqui no voto dele, vai ter toda uma fiscalização em torno. Aqui no relatório anterior, nós temos uma rede de proteção que pode fiscalizar essas crianças nos conselhos, nas comunidades terapêuticas, mas fica aí o alerta e vamos para a próxima comissão, na CCJ, onde pode ser aperfeiçoado o projeto. Só a título de justiça, no item 2, né, do projeto do senador Alessandro, que eu relatei, que institui a Política Nacional de Combate ao Suicídio de Crianças e Adolescentes, teve um pesquisador de Minas Gerais, o senhor Vitor Cardoso Alves, né, que fez pesquisas e ajudou aí muito a dar origem a esse PL, tá? Então, esse pesquisador foi muito importante na construção do projeto e eu gostaria, o nome dele é Vitor Cardoso Alves. Muito obrigado, Vitor, pelo apoio, pela ajuda aqui. Senador, nós vamos fazer uma inversão de pauta por solicitação do senador Zequinha. Ele gostaria que a gente deliberasse sobre o item 6. Eu quero apresentar o pedido de inversão de pauta. Os senhores concordam? Ok? Então, vamos fazer a inversão de pauta. Item 6, projeto de lei
880 de 2025, não terminativo, altera a Lei 12.965 de 2014, que é o Marco Civil da Internet, para dispor sobre implementação de mecanismos de identificação, prevenção e indisponibilização imediata de conteúdo de sexo explícito ou pornográfico envolvendo a participação de crianças ou adolescentes. Autoria, senador Marcos Duval, relatoria, senador Zequinha Marinho, favorável ao projeto com 2 emendas que apresenta. Em 2/7, a matéria foi retirada de pauta. Em 26/8, o relator encaminhou novo relatório. Concedo a palavra ao senador Zequinha Marinho para a leitura do relatório. Muito obrigado, presidente. Peço permissão para ir direto à análise do projeto, considerando que essa mesma é um tanto grande. Mas vamos lá. Conforme determina o regimento interno do Senado Federal, nos termos do seu artigo 102-E, inciso 6º, cumpre a CDH opinar sobre a proteção à infância e à juventude, o que insere o projeto em exame no seu rol de atribuições. A proposição é altamente meritória, necessária e inova o ordenamento jurídico ao estabelecer a obrigatoriedade de implementação por parte dos provedores de aplicações de internet, de mecanismos de identificação, prevenção e indisponibilização imediata de conteúdos de sexo explícito ou pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, inclusive nos casos de simulações criadas por qualquer meio tecnológico, como as chamadas deepfakes. Ainda trata-se de resposta adequada e necessária frente ao alarmante crescimento dessa prática criminosa. Dados recentes da organização não governamental Cefernet, especializada em promoção dos direitos humanos nas redes sociais, apontam um aumento de 78% nas denúncias de grupos e canais em aplicativos de mensagem contendo imagens de abuso e exploração sexual infanto-juvenil entre o primeiro e o segundo semestre de 2024. Nesse mesmo período, o número de usuários envolvidos nesses crimes superou a 2 milhões, com um crescimento de 19% no número de grupos e canais ativos com tal conteúdo ilícito, dos quais 349 continuavam operando em moderação adequada no final de 2024. A proposição é inspirada em modelos e recomendações internacionais como o material sobre abuso sexual infantil, legislação, modelo e revisão global, publicado pelo Centro Internacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, demonstrando maturidade legislativa e compromisso com a construção de um ambiente digital mais seguro. Cumpre ressaltar que a proposta avança na responsabilização dos agentes econômicos que operam na internet, exigindo proatividades na detecção e remoção de conteúdo ilícito, sem prejuízo da garantia ao contraditório e à ampla defesa dos usuários em caso de falsos positivos. Do mesmo modo, o PL fortalece a atuação das autoridades competentes para prever a comunicação obrigatória às instâncias policiais e ao Ministério Público com o fornecimento dos dados necessários à investigação e persecução penal. Ao se introduzir um novo patamar de responsabilidade no Marco Civil da Internet, a proposição não se desvirtua das garantias de liberdade de expressão. Ao contrário, afirma um imperativo moral, constitucional e legal: proteger crianças e adolescentes contra abusos irreparáveis que se multiplicam exponencialmente no ambiente digital. Destaca-se que o projeto contribui para a construção de um ecossistema jurídico mais eficaz, ao articular-se harmonicamente com a legislação vigente, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Geral de Proteção de Dados e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil relacionados à proteção infanto-juvenil. A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal
ao interpretar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, aponta que, em crimes gravíssimos, expressamente incluindo pornografia infantil e delitos graves contra crianças e adolescentes, recai sobre os provedores um dever de cuidado cuja inobservância configura falha sistêmica, aferida segundo o estado da técnica. Trata-se de vetor normativo que estimula a adoção de medidas adequadas de prevenção e remoção, compatibilizando a proteção da infância com liberdades comunicacionais em bases proporcionais. Neste sentido, o PL alinha-se a essa diretriz ao exigir mecanismos de identificação e prevenção que tornem o conteúdo indisponível tão logo seja identificado. Entretanto, observamos a necessidade de serem propostas algumas emendas a fim de aperfeiçoar o seu alinhamento às garantias procedimentais à cooperação com autoridades. Nesse sentido, quanto ao parágrafo 3º, a redação sugerida, comunicação dos motivos de indisponibilização e garantia de meio para o exercício do contraditório, materializa o devido processo informacional na relação plataforma-usuário, sem interferir na persecução penal que segue por canais próprios. Por fim, o parágrafo 4º, a substituição da expressão às autoridades policiais ou ao Ministério Público por autoridades competentes e a referência ao artigo 15 do Marco Civil da Internet visam harmonizar o fluxo de reporte com a prática de cooperação já consolidadas e a evitar a duplicidade burocrática, ao mesmo tempo em que ancoram fornecimento de dados em base legal clara. Do voto, senhora presidente. Em face ao exposto, o voto é pela aprovação do PL número 880 de 2025, com as seguintes emendas da CDH. Desse a seguinte redação ao parágrafo 3º do artigo 21A da Lei número 12.965 de 23 de abril de 2014, proposto pelo artigo 1º do projeto de lei 880 de 2025. Vamos lá. Parágrafo 3º. Sempre que houver informação de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o caput, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos relativos à indisponibilização de conteúdo e proporcionar meio de permitir o exercício do contraditório. A outra emenda diz o seguinte: dê-se a seguinte redação ao parágrafo 4º do artigo 21A da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, proposto pelo artigo 1º do projeto de lei número 880 de 2025. Vamos lá, a emenda. Identificado o conteúdo que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo a participação de criança ou adolescente, o provedor de aplicações de internet comunicará o fato às autoridades competentes, fornecendo o material, tornando disponível e os dados pessoais do usuário diretamente responsável nos termos do artigo 15º desta lei, para fins de sua utilização nas atividades de investigação e repressão a infrações penais. Era esse a análise, voto e as emendas, senhora presidente. Obrigada, relator. Em discussão a matéria. Presidente, em primeiro lugar eu tenho que cumprimentar, primeiramente, o senador Marcos Duval.
um senador capixaba injustiçado, implacavelmente cassado, que dá uma grande contribuição para o Senado da República. Está aqui um exemplo disso. Um projeto de lei inspirado que ele fez para proteger a infância e a adolescência contra essa tragédia que atenta contra a pureza dos nossos filhos e netos. Essa questão de pornografia é algo que tem destruído famílias inteiras, viciado homens e mulheres. Agora, criança é uma coisa assim, poxa, precisamos resguardar. E o senador Marcos Duval, repito, um senador caçado por esse regime, né, de Lula, do governo Lula e de alguns ministros do STF, inclusive com a conivência da classe política, né, é um senador que ele, de uma certa forma, é um senador que estava até dias atrás com tornozeleira eletrônica, por mais de 2 anos, rede social bloqueada, um instrumento de trabalho, não podia dar entrevista, sem salário. Rapaz, a lista de abusos contra esse cidadão, contra esse parlamentar brasileiro, é um negócio absurdo, deputada. Colocou a palavra correta. Entendeu? A gente não pode achar que isso é normal de uma democracia. E olha a falta que ele faz. Em meio a toda essa caçada, ele ainda produz aqui, conseguiu produzir projeto. E outros bons projetos dele. Você imagina se nós estivéssemos numa democracia, que as ideias possam fluir melhor, sem perseguição, sem nada. Então, fica meu abraço ao senador Marcos Duval e parabenizar o senador Zequinha Marinho por uma pessoa correta, onde que a nossa presidente Damares Alves escolheu para ser relator, né, que tem sensibilidade. E parabéns, viu, senador Zequinha, pelo relatório e que a gente possa aprovar a urgência disso aqui. Vai para outras comissões ainda? Vai CCJ. Vai CCJ, que a gente possa também, presidente, eu sei que não pode pedir urgência, mas a senhora falar com o presidente, sim, com o presidente Otto Alencar para colocar isso em pauta urgente, junto com... É o Setembro Amarelo, né? Sim. De uma certa forma, isso aqui pode gerar problema de suicídio, de automutilação, porque a consequência é muito grave da pornografia para as crianças e adolescentes. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Coloque em votação o relatório favorável ao projeto com 2 emendas que apresenta. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto, com as emendas 1 e 2. Quero cumprimentar o relator. O projeto segue para análise terminativa na CCJ. E quero cumprimentar o autor que está nos assistindo. Tá? Senador Marcos Duval está mandando mensagem aqui, está de licença. A família, ele está com sérios problemas de saúde na família, ele também está com problema, mas a gente precisa destacar, ele colaborou com o parlamento nos últimos 6 anos. Ele foi eleito pelo voto legítimo. O povo do estado dele ama o senador Marcos Duval. E ele cumpriu a missão, tem cumprido sua missão aqui. A exemplo dessa proposta e tantas outras. E é um cara bom de relacionamento, ele ama a gente, ele tem o temperamento dele explosivo, quando ele quer falar, ele fala, mas na intimidade ele é o amigo querido de todos nós. Está todo mundo solidário a ele. Então, eu quero mandar um abraço para o nosso querido colega senador Marcos Duval, desejar que a sua mãe fique bem, ele também está com a enteada internada, que a sua enteada fique bem, que Deus te abençoe, volte logo, Marcos, sua casa é aqui, essa comissão é sua casa, volte porque a gente precisa muito de você no parlamento, que Deus te abençoe. Senador Zequinha pediu a palavra? Pela ordem, presidente, só para fazer, primeiro cumprimentar o senador Marcos Duval, pela iniciativa do projeto, pela compreensão
da necessidade e da importância da gente melhorar a legislação e impedir o avanço de crimes cometidos hoje anonimamente, né? O pessoal se esconde atrás dessa situação do anonimato para cometer crimes que terminam deixando pessoas em situação difícil. Mas eu quero fazer um registro de um grande amigo e parceiro político no estado do Pará, cidade de Redenção, o ex-prefeito Mário Moreira, que está conosco aqui neste plenário. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Mário. Bem-vindo, seu Mário. Bem-vindo à nossa comissão. Deus abençoe Redenção. Nós vamos agora, o item 5 da pauta, a relatora pediu que tirasse de pauta. Então, nós tiramos o PL 3833 de 2024. Nós vamos para o item 4. O item 4, o relator é o senador Jorge Seife. Já foi lido o voto, não tem nenhum óbice da gente colocá-lo em votação. É uma SUG, uma sugestão, a 16 de 2023, que dispõe sobre garantir banheiros separados por sexo do nascimento para mulheres e crianças no Brasil. A autoria é o programa E-Cidadania, relatoria senador Jorge Seife. Relatório favorável à sugestão na forma do PL que apresenta. Em reunião realizada em 27/8, foi lido o relatório e concedida a vista coletiva. Em discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Coloco em votação o relatório favorável à sugestão na forma do projeto de lei que apresenta. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH favorável à sugestão na forma do projeto de lei. Como tem muita gente nos acompanhando, não está aprovado o projeto de lei. Aprovamos a sugestão se transformar em um projeto de lei. E nós já temos matéria semelhante tramitando na casa. Possivelmente, esta matéria será apensada à matéria que já está em trâmite. Item 7 da pauta. É o requerimento número 100 de 2025, de autoria da senadora Augusta Brito, eu vou subscrever. Ela requer, nos termos constitucionais e nos termos do regimento interno do Senado, a realização de audiência pública com o objetivo de debater e instruir o projeto 4381 de 23, que estabelece medidas a serem adotadas pelas delegacias de polícia e demais órgãos de justiça e de segurança pública para atendimento de mulheres indígenas, vítimas de violência doméstica e familiar, nas hipóteses previstas na Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, com ênfase nas medidas protetivas de urgência, institui Semana da Mulher Indígena. Tem alguém que queira discutir o requerimento? Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. 2 itens extra pauta. Solicito a inclusão extra pauta do requerimento 101 de 2005. O requerimento 101 de 2005 é o requerimento que a gente pediu a questão de urgência. Não, o requerimento 101, a inclusão do requerimento do próximo requerimento, tá? Requerimento de inclusão extra pauta do requerimento 100. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 101, não terminativo, requer que na audiência pública, objeto do requerimento aprovado agora da Augusta, também subscrito por mim, seja incluída a seguinte convidada: Maria Aurini Funiô, do povo Funiô. Autoria senadora Damares. Em votação, requerimento. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. É só a inclusão de um nome na audiência pública. Nós esgotamos a nossa pauta hoje. Quero agradecer a colaboração, mas eu terei que fazer o meu papel protocolar agora. Tem 2 sessões que eu não leio os expedientes, eu não posso deixar acumular, eu vou ter que ler os expedientes. É aquele momento longo, triste, chato, e os senadores que estão com agendas fiquem liberados, mas eu terei que fazer as leituras protocolares. Expediente, denúncias e alegações. Denúncia número 283. Advogado encaminha um pedido de prisão domiciliar humanitária para uma detenta de 8 de janeiro, cuja saúde física e mental se deteriorou no cárcere, alegando risco de vida caso permaneça. O encaminhamento. Informar que
por ter havido decisão do Procurador-Geral da República na última sexta-feira, 15/8, a favor da soltura da cidadã, não há providências a serem tomadas por esta comissão. Denúncia 286. Denúncia de tortura e agressão a uma idosa presa em Florianópolis. A defesa alega risco de morte após a Procuradoria-Geral da República negar a prisão domiciliar e denuncia ainda a perseguição institucional. Encaminhamento. Informar que a CDH irá oficiar a Secretaria Prisional de Santa Catarina solicitando informação sobre a integridade física da presa e acompanhará o caso. 2. Oficiar a Secretaria Prisional do Estado solicitando as informações. Denúncia 287. Psicólogo do interior de São Paulo solicita apoio para a valorização da categoria. Ele denuncia o salário de R$ 1.578 para 40 horas de trabalho oferecido em um concurso público da cidade de Tarabaí. Eu vou repetir. O município de Tarabaí, São Paulo, abriu um concurso público para psicólogo e o salário é de R$ 1.578. Encaminhamento. Informar que a CDH não tem competência regimental para interferir diretamente na fixação salarial do concurso em comento. Orientar o demandante a formalizar a denúncia junto ao Conselho Regional de Psicologia ao Ministério Público do Trabalho. Eu vou me conter para não comentar essa denúncia. No mês que nós estamos falando de saúde mental, e a gente vê a não valorização de um profissional da saúde mental. Eu vou me conter para não fazer nenhum comentário. Denúncia 290. Indígena do povo Funiô denuncia o abuso sexual de uma criança chavante de 13 anos na aldeia São Marcos, em Mato Grosso. Ela solicita a proteção da vítima e investigação do caso. Encaminhamento. Oficial Ministério Público do Estado do Mato Grosso solicitando informações sobre as medidas tomadas e sugerindo a inclusão da vítima no programa de proteção. A Secretaria de Segurança Pública do Estado solicitando informações sobre o caso e pedindo que sejam tomadas medidas para a responsabilização dos envolvidos no crime de estupro de vulnerável. E o Ministério dos Povos Indígenas para que acompanhe o caso e articule junto à rede socioassistencial no município e do Estado acompanhamento psicológico da vítima. Informar a demandante os encaminhamentos realizados pela CDH. Denúncia 294. Pede providências na retirada de tornozeleira eletrônica em pessoa de espectro autista. Absolvida em 1/3/2025. Encaminhamento. Informar o demandante que a CDH irá solicitar informações à Vara de Execução Penal sobre a situação. Oficiar a Vara de Execução Penal do Estado do Mato Grosso sobre essa situação. Denúncia 296. Casal de professores indígenas denunciam suposta perseguição e exoneração da escola da comunidade após se converterem ao cristianismo. Já acionaram órgãos de educação e a Defensoria Pública. Encaminhamento. Encaminhar ofício para o Ministério Público Federal, Ministério dos Povos Indígenas, solicitando informações sobre o caso. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, pedindo providência por tratar-se de um caso de violação do direito da liberdade religiosa. Quero acompanhar esse caso. 297. Relata que brasileiros e familiares estão cercados há 37 dias em Sueida, no sul da Síria, sob risco de sequestros e violência. Solicita ação urgente para proteção e repatriação e articulação internacional diante da situação crítica. Encaminhamento. Oficiar o Ministério de Relações Exteriores solicitando informações oficiais sobre a situação dos brasileiros e familiares em Sueida. Medidas urgentes de proteção e de repatriação e inclusão do caso nas prioridades da diplomacia brasileira. Denúncia 301. Cidadã aponta violações em abrigos para mulheres vítimas de violência e solicita seu reconhecimento como defensora de direitos humanos e inclusão em programa de proteção. Encaminhamento. Oficiar o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, solicitando avaliação de inclusão do programa de testemunhas provita em caso em comento. Denúncia 302. Denunciante informa que seu caso foi admitido pela Corte Internacional de Direitos Humanos, OEA, em 2019, sem avanço de negociação amigável com o governo brasileiro e solicita apoio da CDH. Oficiar o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania solicitando atualização sobre o caso em comento. Denúncia 303. A advogada denuncia que decisão do STF violou direitos da saúde, ao trabalho e à liberdade religiosa de sua cliente.
Informar que vários parlamentares já estão atuando em favor da causa dos presos de 8 de janeiro. Mesmo diante das limitações institucionais do Senado Federal, orientar a advogada da parte a realizar peticionamento relativo a essas violações diretamente na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tendo em vista que essas representações são de cunho personalíssimo. 304. Moradores do edifício no Rio de Janeiro solicitam apoio da CDH para a prorrogação de prazo em processo de despejo de famílias vulneráveis. Encaminhamento. Informar que a comissão não tem competência regimental para interferir em processos judiciais individuais. Orientar o demandante a procurar atendimento urgente e solicitar pedido de prorrogação de prazo e suspensão de despejo com base na vulnerabilidade social, idosos, crianças, pessoas doentes. Na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Solicitar a Defensoria para ingressar com pedido de tutela de urgência para prorrogação do prazo e suspensão do cumprimento de mandado. Denúncia 311. Cidadã alega que após a atualização cadastral não foi incluído no Bolsa Família e diz ter sofrido discriminação por ser idoso, negro e pessoa com deficiência. Encaminhamento. Orientar o cidadão a registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil e denunciar na corregedoria do órgão que sofreu a discriminação. Denúncia 312. Cidadão alega ter sofrido discriminação em banco privado por ser PCD. Informar que a CDH não atua em questões administrativas. Orientar o demandante a registrar a denúncia junto à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, relatando a discriminação. Registrar reclamação no Banco Central do Brasil, que fiscaliza instituições financeiras. Vamos para os informes. Informe 281. Da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, solicita ao Congresso Nacional a revogação da Lei da Alienação Parental. Assembleia do Mato Grosso do Sul. Acusamos recebimento. Informe 282, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Encaminha a Carta de Brasília das Mulheres com Deficiência, documento construído de forma coletiva por mulheres com deficiência de todas as regiões do país, durante e após o Encontro Nacional de Mulheres com Deficiência, realizados em 25 e 26 de março de 2025. Acusamos recebimento. Informe 291. Agradece a comissão ao tratamento dado ao caso dela. De nada. Acusamos recebimento e informamos que a comissão está à disposição. Informe 292, do Ministério Público, solicita o relatório da diligência realizada ao Arquipélago do Marajó. A Secretaria já informou que o relatório preliminar está disponível no portal e, tão logo haja definitivo aprovado, também ficará disponível. Já foi aprovado, já tem que informar ao MP que ele já está aprovado e está à disposição. Conanda. Encaminha a nota de posicionamento do CONANDA sobre a garantia de orçamento para políticas públicas de crianças e adolescentes. Acusamos recebimento. Resposta de ofícios. Ofício 288, ofício do Ministério da Saúde, resposta ao nosso ofício 070, que encaminhou denúncia da Associação de Mulheres Mães e Trabalhadoras do Brasil, que aponta irregularidades e falta de regulamentação do programa Pais Pop Trans. Ofício da Casa Civil de Minas Gerais, resposta ao ofício 238 da nossa comissão, informando sobre a apuração de suposto assédio moral contra uma delegada de polícia com aplicação de sanção ao servidor envolvido. Ofício recebido do Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais em resposta ao ofício 240 sobre o caso de assédio moral contra a delegada, informa a decisão do processo. Ofício do Procurador-Geral de Justiça do Pará, em resposta ao ofício 84 da comissão, informa sobre a tramitação de procedimento administrativo para fiscalizar a política de saúde e adotar medidas para a implantação de leitos de UTI no SUS. Ofício do Ministério de Justiça e Segurança Pública, em resposta ao ofício 245 da comissão sobre grupos indígenas da Tríplice Fronteira, apresenta as informações solicitadas. Ofício recebido da Defensoria Pública de Minas Gerais, em resposta ao nosso ofício 267, informa que as denúncias apresentadas resultaram na instauração do processo judicial atualmente em apuração. Ofício recebido da Secretaria de Justiça também de Minas Gerais, em resposta ao ofício 239, sobre o caso de assédio moral contra a delegada, informa que o processo foi remetido à Polícia Civil. Ofício da Coordenadoria Disciplinar do Ministério Público encaminha a decisão do procedimento notícia de fato 1.01373/2024-91. Todos os ofícios acima, acusar recebimento e agradecer retorno. Estamos indo para o final. Agora só solicitações. Deportado da Rússia solicita ajuda para retornar àquele país onde constituiu família.
uma vez que a comissão só foi copiada um e-mail para a Embaixada do Brasil da Ciência. Não foi solicitado nada, só fomos copiados. Moção 059 da Câmara Municipal de Jaguariúna, pedindo ao Senado Federal a agilidade na aprovação do projeto de lei 401 de 2019, que reduz para 50 anos de idade a idade de idosos com deficiência intelectual. Projeto 401 de 2019. Depois eu verifico se está na comissão, tá? Solicitação 285. Cidadã que reside no Rio de Janeiro e precisa se tratar em São Paulo, alega que precisa urgentemente do passe livre, pois não tem condições de pagar as passagens. Orientar a cidadã a acessar o site eletrônico para a solicitação de passe livre, a seguir as instruções. Se já não foi encaminhada a solicitação para ela, informa ela sobre o tratamento fora do domicílio, TFD. De repente, ela enquadra-se no TFD, ok? A solicitação 293. Foi recebido ofício do Conselho Nacional de Direitos Humanos perguntando a respeito dos encaminhamentos da Comissão Nacional da Verdade. Em razão do amplo escopo das solicitações desse Conselho, encaminhar a demanda à presidência do Senado para resposta ao colegiado. Solicitação 298. Solicita a lei federal que assegure direitos a pessoas com síndrome do X frágil e denuncia falhas no acesso à reabilitação pelo SUS. Nosso encaminhamento. Agradecer sugestão e sugerir envio para membros da comissão para avaliação e providência se oportuno. Solicitação 299. Associação Brasileira das Mulheres de Carreiras Jurídicas encaminha documentos complementares relacionados ao caso de assédio moral contra delegado. Solicita acompanhamento da comissão. Informar que a comissão já acompanha o caso. Solicitação do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que solicita informações referente ao relatório final sobre a implementação de recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Encaminhar a demanda à mesa do Senado por meio de ofício para a resposta institucional adequada. Essa solicitação ela já não compete mais à CDH, é ao Senado, por isso que estamos remetendo tudo para o presidente do Senado. A Associação Brasileira de Ataxias Hereditárias solicita a realização de audiência pública em alusão ao Dia Internacional das Ataxias. Agradecer a sugestão e informar que será avaliada. Sugerir que provoque diretamente os senadores membros da comissão solicitando a realização da reunião. Solicitação 309. Solicita o arquivamento da SUG 6/2025, que propõe elevar a idade de consentimento sexual de 14 para 18 anos. Acusar o recebimento e explicar que as sugestões de leis são de autoria voluntária de cidadãos, competindo à comissão recepcionar quando alcançarem mais de 20.000 assinaturas a favor. Acho que essa SUG ainda está tramitando, buscando assinaturas, né? Isto posto, submeto às senhoras senadoras e aos senhores senadores os encaminhamentos lidos. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com os encaminhamentos aqui sugeridos permaneçam como se encontram. Aprovado. Informo que nos termos da Instrução Normativa 12 de 2019, os documentos lidos como informes ficam disponíveis no site do Senado e no portal da Comissão de Direitos Humanos. Os demais ficam na Secretaria para a manifestação dos membros dessa comissão pelo período de 15 dias. Terminando o prazo, os documentos serão arquivados. Nós só não estamos dando acesso a documentos que têm informações sigilosas, por exemplo, no que diz respeito a crianças ou mulheres que estão protegidas. Então, a comissão observa todos esses detalhes. Inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente também obedece o que determina a Lei Geral. Bom, nada mais tendo a tratar, quero agradecer a presença de quem está nos visitando hoje. O Amaury Tupinambá já virou membro efetivo dessa comissão, né? Seja bem-vindo. Nós temos a Raquel, que está nos acompanhando hoje, a deputada, o ex-ministro. Todos vocês, muito obrigado. Obrigado à secretaria. Eu li tudo, tá vendo? Vocês observam quanto essa secretaria trabalha, gente? Olha o número de denúncias, de solicitações, de encaminhamentos. Essa secretaria não para. Eu tenho a melhor secretaria do Senado. Davi Alcolumbre, a melhor secretaria do Senado está aqui, nessa comissão. Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a nossa reunião. Aumenta o salário dos meninos.
que torna o livro interessante hoje, além, obviamente, da história de amor e tal, é esse fundo, né? Esse panorama do que era aquele momento no Brasil, o que era aquele momento na cidade de São Paulo, o que era viver sem os gadgets que a gente vive hoje. Como foi isso? Como isso resultou na vida da gente? Leituras, neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985. Vim lá do interior de Minas Gerais para a cidade, né? Mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar. O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, que tira o sustento dali da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água, e de lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, né? O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento. Isso é muito gratificante para a gente. Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. Comissão de Transparência, Governança e Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura. Comunico que foi publicada na pauta uma listagem de documentos recebidos na comissão que estarão disponíveis em sua página por um prazo de 15 dias. Não havendo manifestação, serão arquivados nos termos da Instrução Normativa da Secretaria-Geral da Mesa número 2, 2019. Passamos à pauta. Primeiro item. Proposta de Fiscalização e Controle número 2 de 2025, não terminativa. Proposta de Fiscalização e Controle para apurar possíveis irregularidades administrativas, financeiras, operacionais e institucionais no âmbito da gestão da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos. De autoria da senadora Damares Alves, relatoria do senador Flávio Bolsonaro. Saliento a todos e a todas que o relatório já foi lido na reunião do dia 16 de julho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. O relatório está aprovado. Você quer fazer alguma manifestação, senador Flávio? Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Agradecer a aprovação unânime aí desse pedido de fiscalização sobre os Correios. São gravíssimas as denúncias apontadas. Todo o planejamento para coleta de informações, oitiva de pessoas importantes dentro da instituição dos Correios, a oitiva de servidores e até possíveis visitas in loco, eu acredito que vão consubstanciar, presidente Irã, um relatório que seja fidedigno a toda suspeita que recai sobre os desvios bilionários e aos crimes cometidos contra as diversas pessoas dentro da própria instituição dos Correios. Então, em função disso, meu presidente, a gente, com esse requerimento aprovado, nós vamos enviar os ofícios, tomar as providências que estão aprovadas aí pela comissão. Já aprovou? Para que o mais rápido possível possamos ter as respostas. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Pois não, querido amigo senador Rogério Carvalho. Eu tinha uma questão de ordem sobre essa questão. O senhor abriu já votou? Já votou, já foi aprovado. É o seguinte, o nosso relatório, senador Rogério. Eu vou encaminhar para a mesa, senhor presidente. Já lhe passo a palavra, meu querido amigo. Nós havíamos lido o relatório na reunião do dia 16 de julho, quando nós ficamos de pautar
a aprovação dessa proposta de fiscalização. Abrimos e aprovamos agora o relatório prévio pela admissibilidade da matéria. De forma que, se Vossa Excelência quiser fazer alguma consideração, até farei diretamente à mesa diretora do Senado Federal, presidente. Pois não. Sabe por quê, presidente? Porque eu vim correndo. Não, fique tranquilo, eu lhe dou tempo para o senhor descansar. Vossa Excelência abriu e sumariamente botou em votação sem que a gente tivesse o direito de se manifestar. Numa manobra clara. Não. Deixa eu falar, presidente. Não, por favor. Eu vou falar. Você vai falar, eu vou deixar você falar quanto tempo você quiser. Eu estou deixando você se acalmar para você ter tempo para falar com o cara. Eu só estou cansado. Eu vim correndo. Porque a sessão abriu e foi o tempo de chegar aqui. O senhor colocou em votação, aprovou, sem dar o direito, antes da votação, da gente se manifestar. Isso é uma manobra clara de atropelar o processo para não ter debate. Como tudo que representa o que vocês representam. O 8 de janeiro, a tentativa das urnas, a busca por anistia para quem cometeu o crime. Ou seja, isso, presidente, é uma vergonha para o Congresso Nacional e para o Senado da República. Portanto, eu não tenho mais que discutir, isso já aprovou. Eu vou encaminhar uma questão de ordem à mesa diretora do Senado, levantando todas as inconsistências que tem nessa proposta de fiscalização, porque extrapola, entra em empresas privadas, que não é competência dessa comissão, não é uma comissão parlamentar de inquérito, é uma comissão que tem por obrigação fazer a fiscalização de órgãos da administração direta e indireta, não pode extrapolar. Para cada convocação tem que ter um requerimento específico e aqui tem uma construção total, ampla e de indefinição e dos requerimentos que devem ser aprovados individualmente. Portanto, eu vou encaminhar à presidência da mesa, à presidência do Senado Federal, uma consideração sobre o extrapolamento dessas competências que estão aqui propostas nessa proposta de fiscalização feita pela CTFC, aprovada sem que a gente tivesse o direito de se manifestar. Pela ordem, presidente, para falar sobre o tema. Pois não, senador Bolsonaro. Até porque eu fui o relator da matéria, essa matéria já veio à pauta algumas semanas atrás, foi lido todo o meu parecer, foi concedida a vista ao senador Rogério Carvalho, né, que teve toda a tranquilidade, todo o tempo para analisar. Já houve uma sessão intermediária em que eu, inclusive, perguntei a Vossa Excelência se não incluiria extra pauta, e Vossa Excelência falou para mim, não, senador Flávio, nós vamos incluir uma sessão normal, porque nós queremos que haja o debate, que exista o debate. Aí hoje, com a sessão marcada para as 11 da manhã, Vossa Excelência nem começou às 11, começou às 11 e alguma coisa. Estávamos tranquilamente aqui conversando na antessala, com o quórum já regimental completamente estabelecido. O senhor leu com bastante calma, colocou em votação, não havia ninguém para discutir aqui. Então, se Vossa Excelência quisesse discutir, chegasse antes. Cumpre o horário. Eu cumpri o horário, senador. Cumpre o horário, que o direito não socorre quem dorme, né? Tem uma máxima, né, muito, né, consolidada nesse sentido. Então, assim, o que tem para fazer agora, presidente, é que eu vou tomar as providências, vou seguir o planejamento que está nesse relatório. O senador tem todo o direito de apelar para onde ele quiser. Mas eu lamento que, né, você vê o tom de desespero que ele tem que partir para tratar de assuntos que não tem absolutamente nada a ver com a matéria, parece querendo esconder a grande corrupção que existe pelo que aparenta, existe nos Correios, uma corrupção bilionária. Deveria ser interesse, inclusive, do governo em querer fiscalizar, em querer saber as respostas, o que os órgãos vão falar, o que as pessoas vão falar. Inclusive, já teve troca no comando dos Correios após as denúncias. Quer dizer, está escondendo alguma coisa? Os Correios, uma instituição que no governo passado dava superávit, e que hoje está dando prejuízo bilionário, quer dizer, uma coisa está acontecendo e é preciso nós, como uma comissão fiscalizadora de instituições do Poder Executivo, que possamos fazer o nosso trabalho. Presidente... Agora, eu deixei você falar. Não, mas eu fui citado, presidente. Mas eu vou voltar a palavra a Vossa Excelência. Pode ficar tranquilo.
Eu estou tranquilo, agora já descansei. Eu tenho tempo. É que eu vim correndo, até que eu estou achando que eu estou bem fisicamente, que eu vim correndo do meu gabinete você até tá aqui. Bem, você está elegante, você... Mas você tá bem, graças a Deus. Agora são 11, 11h10, eu cheguei aqui 11h07, eu vou lhe retornar a palavra. 11h07, presidente. Mas eu só queria fazer uma consideração a respeito do que você falou antes da questão de ordem levantada pelo senador Flávio Bolsonaro. Desde quarta-feira passada, eu sou muito prudente, eu sou muito cuidadoso. Desde quarta-feira passada, essa pauta está no sistema da nossa comissão. E, como o senador Flávio falou, até me cobraram se eu não queria colocar extra pauta em outras reuniões. E eu, com muito cuidado, para assegurar o direito de quem pensa distintamente, ou de quem pediu vista, de quem solicitou alguma avaliação em relação à matéria, eu marquei com antecedência, cheguei aqui um pouquinho atrasado e eu abri para discussão, não houve quem quisesse discutir, abri para votação, não houve nenhuma votação em contrário, de forma que o relatório está aprovado, a proposta está aprovada. E, senador, eu acho que isso aqui denota dessa comissão um cuidado com instituições que são um patrimônio para o Brasil, como os Correios. E eu estava agora mesmo numa reunião no meu gabinete, onde vários prestadores de serviço do Postales estão reclamando que não são o plano de saúde não está pagando os serviços, tem um atraso gigantesco. Estava agora saindo do meu gabinete, tem colegas médicos, donos de empresas lá, me cobrando isso, para que a gente fizesse alguma coisa, enfim. O Correio é um patrimônio que é incompreensível de que ele passe por uma situação tão difícil. Eu acho que aqui a comissão está zelando por esse patrimônio do povo brasileiro, que Vossa Excelência, com o cuidado que você tem, pela história que você tem, eu tenho certeza que você também está preocupado com isso. Mas vou voltar a Vossa Excelência a palavra, mas eu queria só lhe manifestar aqui. Tá bom. Eu acho que... Presidente, eu estou com a palavra. Aliás, nós somos médicos. Eu fico surpreso. Você sempre foi um homem muito, muito tranquilo. Eu vou voltar a palavra a você. Pode falar. Eu estou com tempo. Fique à vontade. Estou aqui à vontade. Nós temos alguns itens da pauta para aprovar e deliberar, mas eu vou dar todo o tempo necessário para Vossa Excelência se manifestar. Presidente, em primeiro lugar, eu quero dizer que se houvesse essa disposição para o debate, não teria problema a gente fazer antes de sumariamente ter colocado em votação, votado. Porque essa foi uma manobra que é legítima da parte de Vossa Excelência fazer isso, o senhor tem o poder, o senhor pode fazer isso, mas politicamente demonstra uma fragilidade que é não querer enfrentar o debate. Como não quiseram enfrentar o debate nas urnas. Foram diretamente questionar as urnas eletrônicas, foram diretamente organizar um golpe e ontem e hoje tem um julgamento de uma tentativa de golpe no nosso país, porque não aceita fazer o debate. Então o que nós vimos aqui hoje foi uma manobra para poder aprovar de forma assodada, porque não é assodada porque teve 1, 2, 3 reuniões, é porque não deu espaço para o contraditório na hora do debate da votação final. O senhor falou, o senhor abriu, fechou, dentro de 7 minutos, certo? O senhor colocou em votação a questão mais importante da pauta, que foi essa proposta. E mais, eu acho importante que seja feita uma fiscalização externa, mas que pegasse nos últimos 5 anos, nos últimos 6 anos, pegou dos últimos 2 anos, 3 anos, não tem problema. Mas mesmo que fosse a proposta de fiscalização externa, que a gente pudesse seguir a questão regimental. E, então, o que eu vou fazer, senhor presidente, é encaminhar para a presidência do Senado, certo? As questões relacionadas ao descumprimento do regimento interno do Senado Federal sobre a extrapolação das competências desta comissão para que a gente possa colocar a investigação, a proposta de fiscalização dentro do que rege o regulamento do Senado, que eu ia levantar aqui, e o que o senhor poderia ter a oportunidade de dizer que
não acolheria a questão de ordem, mas o senhor fechou antes de me dar essa oportunidade e eu só tenho um recurso e a mesa diretora do Senado para questionar a forma como foi, não a forma como foi aprovado, que o senhor está dentro, mas o conteúdo daquilo que está sendo aprovado, que extrapola e que fere o regulamento interno do Senado Federal. É isso que eu tenho a dizer. Antes de passar a palavra pela ordem ao senador Flávio, eu queria deixar bem claro a Vossa Excelência que eu não cerceio direito de ninguém, muito menos de Vossa Excelência. O senhor chegou atrasado na reunião, só isso. Então não há que se discutir. Eu não posso abrir a discussão para quem não está aqui. Eu estou aqui em Brasília. Agora, sim, mas... Eu estou em Brasília, presidente. Eu não estou nem remotamente. Eu estou aqui em Brasília, está no meu gabinete. Quando abriu, eu vim correndo para cá. Abriu a sessão, eu vim correndo. Quando eu cheguei aqui já tinha sido votado, senhor presidente. Senador Rogério Carvalho, nós temos amizade e respeito. Eu respeito Vossa Excelência. Veja bem, respeito que o senhor fez. Se o senhor houvesse me ligado, Irã, eu estou indo para... Ninguém me avisou. Nenhum assessor seu me avisou que o senhor estava vindo para cá. Ninguém. O senhor tem assessor. O senhor tem telefone, o senhor tem celular. Eu saí do meu gabinete. O senhor fala comigo. Nós temos uma televisão lá para ver. Nós combinamos coisas aqui, reuniões, estamos sempre na hora, eu e você debatemos. Sou muito atencioso. Ninguém me avisou que o senhor viria para cá. Se o senhor me não, você não tem direito de ficar triste comigo. O senhor vai ficar triste porque o senhor quer. É direito do senhor ficar triste. Eu não quero que o senhor fique triste. Agora, eu quero que o senhor seja honesto ao ponto de dizer, eu não estava aqui na hora que eu devia estar. Só isso. Então eu vou passar a palavra pela ordem. 11h02, presidente. Sai do meu gabinete 11h02. Senador Flávio, por favor. Cheguei aqui 11h05, senhor presidente, já tinha sido votado. A falta de honestidade intelectual parece que é perfil, né, de alguns segmentos da política. Porque se fosse uma matéria tão importante assim para o governo, não chegava 5 minutos atrasado. Chegava 5 minutos antes. A sessão está marcada, publicar em Diário Oficial para começar às 11 horas. Eu sou testemunha de Vossa Excelência aqui que não teve atropelamento de absolutamente nada no regimento interno e mais, foi concedida a vista ao senador Rogério Carvalho e devolveu sem emenda, devolveu sem nenhuma sugestão de alteração, devolveu do jeito que foi. Quer dizer, não tem nem como querer discutir que não teve o direito de defender, de alterar, de dar sugestões, de nada. De nada. O senhor não é senador, deputado? Vai querer descontar no assessor agora, senador? Não, é porque ele não pode estar falando aqui atrás de mim. Ele está conversando com a pessoa do lado ali. Ele não pode estar falando aqui. Então, presidente, só para ser testemunho de Vossa Excelência, né, que eu entendo ali a preocupação, parece que está querendo esconder alguma coisa dentro dos Correios, né? A gente vai descobrir. Né, mas vai assim, apresente o recurso infundado que queira apresentar, mas só quero ser testemunho de que Vossa Excelência não teve assodamento nenhum, cumpriu o regimento, cumpriu as etapas. Presidente, eu trouxe aqui para falar hoje. Eu posso falar ou o senhor vai ficar me interrompendo? Não, obrigado. Desculpe, senador Flávio. Então, presidente, é só para dar esse testemunho aqui e ficar com relação a isso, é muito tranquilo. As respostas virão dos ofícios que serão enviados, os requerimentos, as pessoas que nós vamos ouvir, as audiências serão públicas, as visitas à unidade dos Correios para checar se há agências fantasmas ou não recebendo dinheiro por parte dos Correios, todos estão convidados para irem juntos nas visitas inopinadas. Então tem muito trabalho a ser feito, como o senhor falou, né, para zelar por um patrimônio do Brasil, que são os Correios. Obrigado, senador Flávio. Passa em seguida ao próximo item da pauta, o item 4, que é o projeto de lei número 6032/2023, que é terminativo, que altera a Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre planos de seguros privados de assistência à saúde para determinar que a comunicação de descredenciamento ou de substituição de prestador de serviço de saúde ao consumidor seja efetuada de modo individualizado. Esse projeto é de autoria do senador Wilder Moraes, tem como relatoria o senador Cleitinho e será relatado hoje pelo nosso querido senador Pedro Chaves como relator ad hoc. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, vem os exames dessa comissão o projeto de lei número 6.032 de 2023, que altera a lei número 9.656 de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, para determinar que a comunicação de descredenciamento e de substituição de prestador de serviço de saúde ao consumidor seja efetuada de modo individualizado. O artigo 1º do projeto de lei acrescenta os parágrafos 5º e 6º ao artigo 17 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
O parágrafo 5º prevê que a comunicação de descredenciamento e de substituição de prestador de serviço de saúde será efetuada de modo individualizado por meio de canal de comunicação eletrônico indicado pelo consumidor. O parágrafo 6º estabelece que, na ausência de indicação de canal de comunicação eletrônico por parte do consumidor, a operadora adotará meio de comunicação individual que permita a comprovação do recebimento da mensagem pelo destinatário. O artigo 2º do projeto de lei prevê que a lei que resultar da aprovação da proposição entrará em vigor 180 dias após a data da sua publicação. Na justificação, o autor alega que o descredenciamento de hospital ou outro prestador de serviço da saúde e atendimento de uma operadora de plano de saúde é motivo frequente de insatisfação dos consumidores, que a miúde resulta em demandas judiciais. A matéria foi distribuída à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, em decisão terminativa. Não foram apresentadas emendas. Vamos à análise, senhor presidente. No que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, não vislumbramos óbices ou inconformidades que impeçam a aprovação da matéria. Conforme o inciso 3 do artigo 102-A do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta comissão opinar sobre assuntos referentes à defesa do consumidor. Quanto à constitucionalidade, a matéria de competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal, nos termos dos incisos 5 e 8 do artigo 24 da Constituição Federal. Ademais, cabe ao Congresso Nacional dispor sobre a matéria, sendo legítima a iniciativa parlamentar nos termos dos artigos 48 e 61 da Lei Maior. Em relação à juridicidade, o projeto possui os atributos de novidade, abstração, generalidade e potencial coercibilidade, sendo compatível com o ordenamento jurídico vigente. No tocante à regimentabilidade, a proposição está escrita nos termos concisos e claros, dividida em artigos, encimada por ementa e acompanhada de justificação escrita, tudo em conformidade com os artigos 236 a 238 do regime interno do Senado Federal, além de ter sido distribuída à comissão competente conforme citado. Relativamente à técnica legislativa, a proposição observa as regras da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. No tocante ao mérito da proposta legislativa, ela aperfeiçoa os dispositivos protetivos do consumidor. Muitas vezes, o consumidor é surpreendido com descredenciamento ou a substituição do prestador de serviço de saúde, no qual ele tem confiança e costuma receber o tratamento de saúde que ele já conhece e considera adequado para as suas necessidades. O descredenciamento ou a substituição do profissional de saúde de forma repentina, portanto, causa problemas ao consumidor e a descontinuidade na prestação do serviço de saúde de forma como ele está acostumado. Desta forma, não sendo razoável obrigar a permanência dos profissionais do plano de saúde, o projeto de lei em exame acerta ao exigir que a informação sobre o descredenciamento ou a substituição do prestador de serviço seja objeto de comunicação de forma individualizada ao consumidor. Para tanto, o consumidor deverá indicar por qual canal de comunicação eletrônica ele deverá ser devidamente comunicado, devendo manter, em contrapartida, os seus dados atualizados perante o fornecedor de plano de saúde responsável pela prestação da informação. Caso o consumidor indique a melhor forma de receber a comunicação eletrônica de maneira individualizada, a obrigação do fornecedor permanecerá incólume e ele terá que adotar um meio de comunicação à sua escolha que permita comprovar o recebimento da mensagem pelo consumidor. Desta forma, não encontramos óbice a aprovação da matéria. Vamos ao voto, senhor presidente. Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 6.032 de 2023. Este é o voto, senhor presidente. Obrigado, senador Pedro Chaves. Em discussão.
A matéria está em discussão. Presidente. Senador Rogério Carvalho. Como eu tenho direito à palavra, inclusive para tratar da matéria, eu quero cumprimentar o senador Pedro Chaves, dizer que nós vamos votar favorável à matéria, mas quero aproveitar, presidente, para reafirmar a nossa indignação com a forma como foi conduzida a votação anterior. Fica aqui a minha opinião de que a forma como foi conduzida foi excessiva, truculenta e que desrespeita os colegas que participam desta casa e que têm o papel de falar, de discutir, de debater temas de interesse do país. O Correio é de interesse do Brasil, mas não pode ser atacado como foram atacadas várias empresas estatais e que depois tiveram um fim trágico, a privatização, a venda na Bacia das Almas, como fizeram com a Eletrobras, com a BR Distribuidora, com tantas empresas estatais no governo passado. Portanto, senhor presidente, eu quero dizer que nós vamos questionar a forma como foi conduzida a votação, mas principalmente o descumprimento das questões regimentais e a forma como foi aprovado essa pseudo-CPI que Vossa Excelência tenta implementar ou transformar a CTFC sem ter assinatura de senadores, sem ter definição de um fato determinado para criar uma CPI com autorização dos parlamentares, senadores desta casa. Isto é um golpe que Vossa Excelência está dando no parlamento e isso não vai ficar gratuito, porque nós vamos levar essa questão ao plenário do Senado. Muito obrigado. Senador Rogério, eu achei que o senhor queria discutir o relatório do nosso querido senador Pedro Chaves, mas como acredito que não queira ninguém mais discutir a matéria, está encerrada a discussão. A votação é nominal. Em votação o projeto nos termos do relatório. Senhores e senhoras já podem votar no nosso sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Já está. Bom, senhoras e senhores, o item número 5 da pauta, ele é um item de autoria da senadora professora Dorinha e relatado pelo senador Sérgio Moro. Ele propõe alterações no Código de Defesa do Consumidor, que, aliás, ele vai ser retirado de pauta porque o senador Sérgio Moro não está presente, mas queria lembrar a vossas excelências que no dia 11 de novembro o Código do Consumidor completa 35 anos. E eu já aprovei um requerimento para fazer uma sessão solene alusiva à data, e uma audiência pública, aliás. E eu queria aqui solicitar aos senhoras e senhores senadores que tenham alguma sugestão para entidades ou pessoas que achem pertinente que participem dessa audiência pública, que encaminhem a nossa comissão para que possamos elaborar a pauta da nossa reunião.
Bom, eu queria pedir às assessorias dos senadores e senadoras que solicitem aos nossos membros da comissão para que possamos encerrar a nossa votação, que é o nosso último item da pauta. Bom, vamos encerrar a votação. Está encerrada a votação.
O relatório está aprovado com 8 votos sim, nenhum não e nenhuma abstenção. Parabéns, senador Pedro Chaves, parabéns, senador Wilder Moraes, nosso autor do projeto, e o relator, senador Cleitinho. E como no item 5 da pauta não está presente o nosso relator Sérgio Moro, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa reunião. Um bom final de semana a todos. O bendito celular, ele é viciante. Vício precisa de psiquiatra, precisa de psicólogo. Como o senhor vê a publicidade voltada para a criança no ambiente digital hoje? O meu projeto estipula as condicionantes, quais são as propagandas mais nocivas. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais I, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O governo federal retomou as obras da ferrovia transnordestina, considerada uma prioridade do novo PAC. No trecho pernambucano, que liga Salgueiro ao Porto de Suape, são 548 quilômetros em um investimento de 450 milhões de reais. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa ferrovia, além de saúde, emprego, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Bem-vindo, senador. Obrigado, um prazer poder estar aqui com vocês. Senador, em março desse ano, Pernambuco recebeu mais 64 novas ambulâncias para a renovação da frota do SAMU. 55 municípios serão beneficiados. Gostaria que o senhor comentasse quais têm sido os últimos investimentos em saúde, inclusive oriundos de emendas do seu mandato. Bem, primeiro, para mim é sempre uma alegria poder falar do SAMU, porque foi na minha gestão, eu era o ministro da Saúde, quando nós criamos o SAMU, juntamente com o presidente Lula, foi no primeiro governo do presidente Lula, assim como outros projetos importantes, como a Farmácia Popular, o Brasil Sorridente, todos são programas do período em que eu, como ministro, dei início a cada um deles. Segundo, do ponto de vista dos investimentos de saúde em Pernambuco, eles têm sido extremamente elevados. A grande parte das obras na área da saúde ou das medidas no campo da saúde tem uma participação direta e muito consistente do governo federal, o governo do presidente Lula.
não apenas essa entrega de ambulâncias, que é muito importante, porque vai promover um processo de renovação de uma frota que já é um pouco antiga, vários municípios foram contemplados. Eu próprio tive a oportunidade de apresentar emendas parlamentares para que o SAMU destinasse as ambulâncias para aqueles municípios, lógico, tudo dentro dos parâmetros do Sistema Único de Saúde. Nós temos investimentos pesadíssimos do governo federal, por exemplo, na constituição, na construção do Hospital da Criança no Recife. Eu próprio destinei para essa obra 10 milhões de reais e o governo federal entrou com uma parcela muito grande ao lado da prefeitura também, que é a executora dessa obra. O Hospital da Mulher em Caruaru, também uma ação que teve uma participação decisiva do governo federal, e eu, como senador, destinei 5 milhões para que pudesse haver o processo de equipamento do hospital, né? Além de recursos como o custeio da área da saúde no Recife, 2,5 milhões de reais que eu tive a oportunidade de colocar, o IMIP, que é talvez o principal complexo hospitalar filantrópico do nosso estado, eu tive a oportunidade de destinar mais de 6 milhões de reais para lá, e o governo federal, em todas essas ações, ele é um participante majoritário. Eu diria que a saúde em Pernambuco está mudando fortemente e isso tem um componente importante, lógico, do governo do estado, mas principalmente do governo federal. O senhor mencionou alguns programas e foi noticiada também a ampliação do programa Mais Médicos no Brasil e também a implementação do Agora Tem Especialistas. Queria que o senhor comentasse como esses dois programas podem mudar o dia a dia da qualidade da saúde do povo pernambucano. Bom, o Mais Médicos destinou para o nosso estado mais 122 vagas para pessoas que vão, para médicos que vão atender a população nas comunidades periféricas das grandes cidades, em cidades do interior, em aldeias indígenas. Essas 122 vagas vão permitir que nós tenhamos uma cobertura de praticamente 100% na área da atenção básica, da atenção primária no estado de Pernambuco. Da mesma forma, o Mais Especialidades, que é hoje o grande carro-chefe do governo do presidente Lula, que busca enfrentar um gargalo que existe na área da saúde hoje. Hoje, o Sistema Único de Saúde, por exemplo, ele tem uma estruturação em que a área do atendimento básico, da atenção primária, essa ação que vai para as periferias, as comunidades, enfim, ela é hoje universalizada. Praticamente todos os municípios do Brasil têm a presença da política do saúde da família e isso faz com que nós possamos dizer que temos uma cobertura universal no atendimento mais elementar. Do mesmo jeito, no atendimento de alta complexidade, ou seja, aqueles tratamentos, atendimentos, exames extremamente sofisticados, medicamentos de altíssimo custo, ações como a política de transplantes, a política de enfrentamento à insuficiência renal, são também modelares. É uma referência, o SUS é uma referência nessa área para o mundo inteiro. Onde é que estão os nossos problemas? Os nossos problemas estão no atendimento emergencial, atendimento de emergência hospitalar, porque o atendimento pré-hospitalar foi resolvido com a criação do SAMU. E o outro gargalo é o atendimento especializado. Ou seja, o tempo que uma pessoa leva para ter o diagnóstico, por exemplo, de um câncer, ele tem sido um tempo longo. Entre o diagnóstico, a realização dos exames e o início do tratamento é um tempo muito longo também, o que faz com que, às vezes, o tratamento começa quando o câncer já está mais avançado. Isso vale para as doenças cardíacas, isso vale para outros problemas na área da endocrinologia, da pneumologia, da ginecologia. Então, o Aqui Tem Especialidade, ele vem justamente para buscar
resolver esse gargalo, fazer com que o tempo decorrido entre a consulta, a realização do exame e também o tratamento, ele seja fortemente encurtado. O que é que o governo está fazendo para que isso aconteça? Ele está ampliando os serviços que presta por meio dos estados e dos municípios, ele está contratando serviços privados de diagnóstico, de tratamento, para também ampliar essa possibilidade de acesso das pessoas. E Pernambuco será, sem dúvida, um estado onde nós vamos obter uma resposta muito forte e muito rápida para essas demandas. Na semana passada, nos últimos dias, nós tivemos já a inauguração de um serviço que vai oferecer ao SUS o seu atendimento. O Hospital de Santo Amaro, o Hospital da Santa Casa de Misericórdia, vai oferecer vários atendimentos nessa área especializada para as pessoas que são do Sistema Único de Saúde. E assim vai acontecer em vários lugares. Nesses dias, por exemplo, o Hospital Universitário da Universidade Federal de Pernambuco, o Hospital das Clínicas, vai também inaugurar novos serviços de atendimento nessa área especializada. Então, eu acredito que Pernambuco tende a ter resultados assim muito positivos de acesso da população a esse programa. Agora, senador, falando de investimentos gerais em Pernambuco, a gente preparou uma arte aqui sobre o novo PAC. O que o novo PAC prevê e já está executando no seu estado? Vamos à tela. Então, 44,5% do valor já foram executados, da ordem de 15 bilhões de reais já executados em Pernambuco. Mais 8,7 bilhões estão previstos para o Estado, num total de investimentos do novo PAC de 44,2 bilhões, 1.444 empreendimentos, sendo 219 já concluídos até 2024. E os destaques nas áreas educação, saúde, moradia, esporte. Em moradia, são mais de 71 mil unidades do Minha Casa Minha Vida. Gostaria que o senhor comentasse como o senhor pode atuar, e vem atuando aqui no Senado Federal, para a concretização desses projetos, desses investimentos. Pois é, realmente Pernambuco ele foi muito bem aquinhoado pelo PAC, não é? O governo federal determinou um investimento global para Pernambuco de 92 bilhões de reais. E boa parte desses investimentos são em obras extremamente estruturadoras, e a gente vai falar um pouco delas, não é? E nós aqui, o que é que temos feito? Buscado garantir os recursos quando do debate sobre o orçamento da União, participamos da discussão toda que permitiu que esse desenho do PAC fosse retomado. Nós temos também atuado junto aos ministérios no sentido de que não haja qualquer tipo de contingenciamento para esses recursos, obviamente que falando de Pernambuco, né? Trabalhamos nessa linha, não somente eu, mas os outros dois senadores de Pernambuco, a senadora Tereza Leitão, o senador Fernando Eire, temos batalhado para que esses recursos do PAC não faltem. E não tem faltado, né? Um investimento global de 92 bilhões de reais até o final do próximo ano, já tem quase que metade executados, né? E boa parte dessas ações, especialmente obras, ou elas estão em execução, ou elas estão em fase de contratação ou licitação, ou elas já estão todas planejadas com os projetos executivos já plenamente concluídos, né? E são obras muito importantes. Por exemplo, essas obras do Minha Casa Minha Vida, mais de 70 mil unidades para um estado como Pernambuco, que ficou os últimos anos sem qualquer obra desse programa, é muito importante, porque essas casas estão destinadas a áreas de baixa renda, estão destinadas a áreas na região rural e a cidades do interior. Isso tem sido muito importante para que nós possamos reduzir de uma forma consistente o déficit habitacional. Se a gente vai, por exemplo, para a área da educação,
em Pernambuco, nós vamos ter a construção de 6 institutos federais de educação, descentralizados, adequados à atividade econômica de cada área. Por exemplo, vamos falar de Goiânia, que é o polo central desse polo automotivo, né? O Instituto Federal vai se instalar em Goiânia e a sua especialização será exatamente a formação de técnicos e de professores e de engenheiros, enfim, com uma habilidade específica nessa área, ou então na área da biotecnologia, porque lá nós temos a Hemobras, que foi uma empresa também que foi instalada lá em Pernambuco, no período em que eu era ministro da Saúde também, e hoje é uma referência internacional de qualidade e de ampliação de produção. Aí a gente vai, por exemplo, para Santa Cruz do Capibaribe. O governo federal vai instalar lá um Instituto Federal, cuja especialização maior será justamente na área de confecção, porque Santa Cruz do Capibaribe representa um dos principais polos têxteis e polos de confecção do Brasil, inclusive envolvendo uma quantidade enorme de municípios que ficam na proximidade desses polos. Então, esses institutos federais vão ter um papel muito importante em termos de formação de mão de obra, em termos de qualificação profissional. Então, são exemplos assim de como o PAC ele foi feito de uma maneira muito bem planejada. Quando a gente fala de infraestrutura, Pernambuco hoje tem um grande polo econômico que existe no porto de Suape, que é um porto considerado um dos melhores do Brasil, e fica no litoral sul do estado, e no litoral norte nós temos esse outro grande polo, que é exatamente o polo automotivo. Provavelmente em breve nós vamos ter outra indústria automobilística na região. Tem o polo de tem a área de produção de vidros. A maior fábrica de produção de vidros da América Latina está lá, a própria Hemobras, as empresas que se agregam a esses empreendimentos e, no entanto, hoje nós temos um gargalo importante no acesso desse polo localizado no litoral norte ao polo localizado no litoral sul. O que é que está sendo feito? Está sendo iniciada a obra que é como chama, meu Deus? O polo é o arco metropolitano, que vai ligar essa região ao porto de Suape. Então, isso vai reduzir custos, isso vai garantir uma diminuição do tempo para que esses produtos sejam escoados. Então, eu acho que Pernambuco tem ganhado muito com o governo Lula. E falando em infraestrutura, escoamento de produção, o governo retomou as obras da Ferrovia Transnordestina, como eu falei na abertura do programa, que é uma demanda antiga da população, né, senador? Qual é a expectativa do senhor em termos de evolução para o seu estado e para o Nordeste no geral? Veja, esse, inclusive, é um grande problema que nós temos. Não somente o problema de termos um porto extremamente estruturado, organizado, e não termos uma via, não é, para o escoamento de produção do interior para o porto de Suape e também de Suape para o restante do estado e até para outros estados também. E tivemos um problema sério porque o governo Bolsonaro, no final da sua gestão, e o ministro dessa área é o hoje governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e que ele excluiu Pernambuco do processo da Constituição da Transnordestina. Porque, como é do conhecimento de todo mundo, a Transnordestina tem 2 braços. Um braço que conduz o escoamento de produção para o porto do Pecém, no Ceará, e um outro braço que escoa a produção, inclusive de vários estados, para Suape. E houve uma decisão do governo passado de só investir nesse braço que vai para o Ceará. E nós pressionamos o governo Lula, assim que ele assumiu, para que as obras de Pernambuco também viessem a ser retomadas, né? E o governo atendeu essa demanda. Como as obras estão
prestes a serem iniciadas, houve já contratação de projetos executivos e o governo federal vai começar a obra. Obviamente que nós temos um problema, que é o fato de que uma obra como essa o governo federal não vai fazer sozinho e nem ele vai fazer a administração posterior desse empreendimento. Então, nós temos pressionado o governo para que rapidamente ele desenhe uma modelagem que permita que um sócio privado possa não só investir, como posteriormente operar. Então, é provável que essa obra, por conta dessa decisão do governo passado, ela não chegue no momento que todos nós gostaríamos. Mas nós temos hoje a certeza de que ela vai avançar, que ela vai ser retomada, é algo muito importante para Pernambuco. Agora a gente tem uma pergunta que vem lá da Assembleia da TV Alep de Pernambuco. Vamos à tela. Olá, senador. A minha pergunta é referente à questão de mobilidade urbana na região metropolitana do Recife. Eu quero saber como o seu mandato lida e quais são suas propostas em relação à grande precarização e superlotação dos ônibus, em relação a vias públicas deterioradas e grandes engarrafamentos. E ainda adiciono a questão de grandes alagamentos em épocas de chuva. Veja, esses temas todos já têm sido tratados por nós aqui, não é? Por exemplo, o tema do metrô. O metrô hoje é um problema extremamente complexo em Pernambuco. Ele foi absurdamente sucateado durante o governo passado. Os custos para a recuperação do metrô são extremamente elevados, os riscos para a população são grandes e nós temos trabalhado no sentido de cobrar que o Ministério dos Transportes, que o Ministério das Cidades tenham uma participação concreta na recuperação do metrô e na definição, inclusive, da modelagem definitiva para o metrô, com garantia de recursos a serem aplicados nesse processo de recuperação do metrô. Tenho participado da luta também, que me parece que vai tomar uma dimensão maior num futuro próximo, que é o debate sobre a tarifa zero nesses grandes centros urbanos. Em algumas cidades brasileiras, por exemplo, ela já tem sido adotada. Em regiões metropolitanas há discussões sobre isso. E nós acreditamos que em Pernambuco, até porque o governo do estado ele entra com uma parcela importante de subsídios para esse sistema, dentro de um novo desenho que tenha um metrô recuperado e que tenha uma divisão efetiva dos recursos para o subsídio a esse sistema, eu acredito que nós poderemos ter melhorias consideráveis nessa questão do sistema de transporte. Sobre o problema da drenagem nas cidades de Pernambuco, especialmente na capital e na região metropolitana, o governo federal, eu falo muito no governo federal porque sou do PT, sou da base do governo Lula, sou defensor do governo Lula e o nosso trabalho como senadores, obviamente, é pressionar para que o governo faça as ações e as obras. Veja, se nós pegarmos em Olinda, agora o processo de finalização do canal do Fragoso praticamente vai eliminar definitivamente um processo de alagamento terrível, de enchentes que acontecem naquela área e o governo Lula está aportando os recursos juntamente com o governo do estado, para que essa obra seja concluída em breve. Várias obras de drenagem, inclusive que durante anos não puderam ser feitas por falta de recursos, estão sendo feitas agora no Recife, por exemplo, pela parceria da Prefeitura Municipal com o governo federal, não é? Outras obras importantes, construção de pontes, drenagem em regiões subnormais, digamos assim, também tem tido uma atenção especial do governo federal. E some-se a isso o fato de que quando a gente está falando em drenagem e a gente está falando em enchentes, nós temos que falar do debate e da constituição da infraestrutura
infraestrutura numa região como a metropolitana do Recife, que é rica em morros. E quando essas chuvas acontecem, nós temos desmoronamentos, nós temos mortes. E eu tive a oportunidade, por exemplo, no caso de São Lourenço da Mata, nós conseguimos, junto ao Ministério das Cidades, recuperar uma emenda parlamentar de 2016 para obras de contenção de encostas em São Lourenço da Mata. Quase 20 milhões de reais, que pode ser um número pequeno, mas para a importância do problema na região é muito grande. Da mesma forma, nós atuamos para liberar recursos de obras de contenção de encostas e habitação na cidade do Cabo, em Jaboatão também. Então, esse trabalho tem que levar em consideração todos esses componentes da infraestrutura. O transporte é essencial, é fundamental, mas tem que ter um conjunto de ações, não é? Que é por essa razão que o Ministério é das cidades, não é? Não é Ministério da Habitação, do Transporte, enfim, é esse o desenho. O senhor comentava há pouco sobre o polo industrial automotivo e o senhor atuou ativamente na renovação dos benefícios fiscais para essa região. Queria que o senhor comentasse a importância disso, não só para a manutenção, mas para a geração de novos empregos em Pernambuco. Bem, eu tive a oportunidade de, em vários momentos, atuar na defesa da implantação desse polo, porque ele significa, primeiro, investimentos gigantescos, são gigantescos, da ordem de bilhões. Só em Pernambuco nós vamos ter agora, em breve, mais de 10 bilhões de investimentos da Stellantis, né, que é a produtora de veículos Jeep, Fiat, enfim, que é uma empresa que gera empregos não somente em larga escala, mas extremamente qualificados. São salários melhores, são pessoas que têm uma formação técnica maior, uma mão de obra que é qualificada, e isso tudo tem um efeito gigantesco em toda aquela região. Eu tive a oportunidade de, quando houve a prorrogação do sistema automotivo para o Nordeste e o Centro-Oeste, ter sido o relator no Senado desse projeto de prorrogação. Foi isso que permitiu que a Stellantis, a Fiat, se instalasse lá em Pernambuco. Lógico que houve os investimentos do governo estadual, à época o governador era Eduardo Campos, então conseguimos a instalação. Depois, quando houve agora o debate sobre a reforma tributária, houve muitos riscos de que nós tivéssemos o desmonte desse sistema de incentivos que é fundamental para a manutenção desses empreendimentos no Estado. E eu tive a oportunidade de, nesse processo da reforma tributária, exercer um papel importante de articulação da nossa bancada, de conversas com lideranças de outro partido. Acho que o senador Eduardo Braga, que foi o relator da reforma, não aguentava mais me ver de tantas e tantas vezes que nós fomos lá brigar, porque as empresas que estão instaladas no sul do país, algumas delas, por exemplo, revendem no Brasil veículos que são produzidos na Argentina com imposto zero. E, no entanto, essas empresas não queriam que o Nordeste pudesse incentivar nos seus estados essas empresas para que nós pudéssemos ter uma indústria com uma característica mais avançada, de qualidade, e foi uma luta muito grande, mas conseguimos. E é importante, eu falo muito no presidente Lula, mas para Pernambuco ele é realmente alguém que olha para aquele estado o tempo inteiro. A palavra final para dizer que a prorrogação dos benefícios devia acontecer e que também na reforma tributária os benefícios que já foram concedidos deveriam permanecer dentro daquele período de transição, foi o presidente Lula. Então, nós estamos sempre nessa luta, mas sempre com esse respaldo do presidente da República, né? Muito obrigado, senador Humberto Costa, pela participação aqui no Assunto do Estado. É um prazer estar aqui com vocês e falar de Pernambuco. E muito obrigado a você também que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site
senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto do Estado. O que e como fazer para apoiar alunos com altas habilidades e superdotação? A Assembleia Legislativa leva palestras e exposição a escolas. Campanhas para alertar sobre o câncer de pulmão e prevenir o suicídio. Em Camaçari, na Bahia, mulheres que empreendem contam com espaço nobre. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. É tempo de cartão postal em Brasília. Os famosos IPs colorem as ruas do Distrito Federal e chamam a atenção de todos que passam por eles. Além de encantarem o olhar, os IPs exercem um papel fundamental no equilíbrio do meio ambiente. As flores atraem abelhas e outros polinizadores, ajudando na reprodução de diversas espécies vegetais. A flor é o órgão reprodutor da planta, a partir dela que vai dar o fruto e as sementes. Então, isso tem a ver com o ciclo da planta. E aqui, no nosso bioma cerrado, esse florescimento acontece nesse período do ano. E a sequência que acontece é que a gente tem intensidade inicial dos roxos, florem mais intensamente primeiro, depois os amarelos, depois os rosas e brancos. E agora você pode encontrar indivíduos florindo em épocas diferentes. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. CPMI do INSS. Diretora da CGU diz que o INSS ignorou recomendação para não renovar acordo de descontos com a CONTAG. E advogado explica à CPMI como funcionava o esquema de descontos ilegais. Lei da ficha limpa. Senado aprova o projeto que unifica a inelegibilidade em 8 anos. Devedor contumaz. Plenário aprova penalização de empresas que usam inadimplência como estratégia. Confira comigo esses e outros assuntos que são destaque aqui no Senado. A CPMI do INSS vai ouvir o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, na próxima segunda-feira. A informação é do presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana. Ainda na semana que vem, a comissão deve ouvir um dos principais acusados de gerenciar o esquema de fraudes no Instituto. Na segunda-feira, dia 8 de setembro, a comissão vai ouvir o ex-ministro Carlos Lupe. Ele esteve à frente da pasta da Previdência até maio deste ano, quando estourou o escândalo dos descontos indevidos nas folhas de pagamento de beneficiários do INSS. Já no dia 22, senadores e deputados vão ouvir o último ministro do Trabalho e Previdência no governo de Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira. A expectativa do presidente da comissão, senador Carlos Viana, é trazer à CPMI, na próxima quinta-feira, dia 11, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, ou o empresário Maurício Camizotti. Segundo as denúncias, Antônio Carlos Camilo Antunes seria um dos principais operadores do esquema. E Maurício Camizotti é suspeito de criar associações de aposentados para cometer as fraudes.
Houve uma dificuldade da Secretaria em manter contato com os advogados e eu autorizei ontem a Polícia Legislativa a fazer a intimação pessoalmente nos endereços dos dois convocados a essa comissão. Então, segunda-feira está confirmado e quinta, possivelmente, a pedido do relator, já ouviremos um dos dois principais apontados aqui no esquema do INSS. Em depoimento nesta quinta-feira, a CPMI do INSS, a diretora de Auditoria de Previdência da Controladoria Geral da União, Eliane Viegas, disse que o INSS ignorou a recomendação da Controladoria de não renovar acordo para desconto de associados com a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. As primeiras denúncias do Ministério Público Federal à Controladoria Geral da União a respeito de entidades que faziam descontos irregulares foram em 2019, segundo Eliane Viegas. 4 associações foram suspensas naquela ocasião. A diretora da CGU afirmou que a CONTAG foi identificada como a entidade com maior número de associados. Segundo o relatório, eram mais de 1.200.000 pessoas. A Controladoria selecionou alguns associados para entrevistas e constatou que a maioria não havia autorizado o desconto. Vocês entrevistaram 6 pessoas. Sim. Vocês perguntaram a essas 6 pessoas se elas tinham autorizado o desconto associativo? Sim. Das 6 pessoas, quantas afirmaram ter autorizado o desconto associativo? Uma. Após as entrevistas, a Controladoria Geral da União recomendou ao INSS avaliar a pertinência da renovação do acordo de cooperação técnica com a CONTAG. Mas o procurador-geral do órgão não concordou e recomendou a renovação. O órgão INSS tinha conhecimento que quase 100% dos associados disseram que não autorizaram o desconto. Mas mesmo assim, tudo foi desconsiderado. E essa entidade que tem a primazia lá de 94 até hoje, ela continua descontando dos associados. Eliane Viegas afirmou que a Controladoria Geral da União informou ao INSS e ao Ministério da Previdência que a auditoria constatou a fraude nos descontos em julho de 2024. Uma vez comunicado ao presidente do INSS, a senhora sabe ou recorda quem era o presidente do INSS nessa oportunidade? Foi o presidente que foi afastado na operação. A senhora me diz o nome dessa pessoa? O senhor Alessandro Stefanuto. A auditoria apontou que os descontos nos benefícios e aposentadorias saltaram de 387 milhões de reais em 2015 para 3,4 bilhões em 2024. Para concluir o relatório, 1.273 aposentados e pensionistas que tinham os descontos irregulares foram ouvidos. Todos os estados brasileiros foram visitados pelos auditores da CGU. E na segunda-feira, a CPMI do INSS ouviu o depoimento do advogado Eli Cohen. O advogado foi um dos primeiros a identificar os descontos ilegais em aposentadorias e pensões. O advogado Eli Cohen é considerado peça-chave na investigação das fraudes do INSS. Foi ele quem levantou os elementos nas primeiras denúncias divulgadas na imprensa. Em seu depoimento à CPMI, o advogado apontou nomes de algumas pessoas que, segundo ele, integravam o esquema e explicou como funcionava a fraude que lesou aposentados e pensionistas. Isso aqui é um negócio. O que eles fazem? Eles jogam 50 mil adesão. Aí esse pessoal aqui fica preparado para quê? Para que as pessoas que vão reclamar, eles vão lá e pagam. Então, de 50 sobrou quanto? 48 mil. Bom negócio. Primeira notícia crime que eu ingressei foi em 2023, abril de 2023. 3 meses e eu já tinha a materialidade, a autoria, já tinha o Careca, já tinha o departamento, tudo, todos eles classificados. E ninguém se atrevia a investigar ou tocar para frente. Essa investigação do senhor, ela, segundo o que está demonstrado, ela chegou a operadores financeiros tipo Careca do INSS, o tal do Antônio Carlos Camilo.
O senhor já esteve em algum momento com Antônio Carlos Camilo? Nunca. O senhor sabe quais políticos a nível nacional, no Congresso Nacional, dão suporte a Antônio Carlos Camilo? Provas nenhuma. O senhor conhece algum senador, algum deputado que recebeu mesada de Antônio Carlos Camilo? Não. Teve conhecimento se Careca do INS distribuía brindes, benfeitorias ou vantagens? Não. Esse crime não poderia ter sido realizado se você não tivesse o presidente do INSS no seu bolso, todo o departamento de benefícios do INSS e, na minha opinião, que eu tenho certeza que os senhores vão chegar lá, aí eu ia pedir o ministro da Previdência. O senhor sabe que quando o senhor está dando depoimento e é feita uma pergunta dessa forma direta, calar a verdade também é delito. Portanto, o senhor está aqui escudado pelo dever jurídico de falar o que sabe sem cometer nenhum tipo de delito. Volto a lhe perguntar, baseado em tudo que o senhor ouviu, que o senhor tomou conhecimento, que o senhor leu ou que apurou, o senhor está com o escudo da proteção legal de testemunha. O senhor ouviu falar se algum presidente do INSS ou se algum ministro da Previdência, pouco importa de qual governo, estamos investigando um período de 2015 a 2025. O senhor ouviu falar de envolvimento de algumas dessas autoridades? Não. Eli Cohen também disse na CPMI que desde 2022, quando começou a investigar as fraudes, passou a receber ameaças. O advogado Eli Cohen disse que começou a investigar as fraudes em dezembro de 2022, quando foi procurado por 2 aposentados que eram presidentes de associações, entre elas a AMBEC. Eles diziam que na casa deles, que eles moram bem na periferia, são pessoas extremamente simples, começava a chegar oficiais de justiça e cobrança e tudo aquilo que a gente sabe quando, na verdade, você é sócio de um CNPJ viciado desses, né? E aí eu disse para eles, naquele momento, falei, olha, vocês permitiram ser presidente dessa associação, agora isso acontece, vocês ganham, quanto que vocês ganham? Um salário mínimo. Qual era a forma da AMBEC capturar associados para fazer os descontos? Como é que ela capturava? O senhor podia dizer na estrutura do Estado brasileiro se ela fazia isso via INSS, via Dataprev, comprando no mercado negro, como o senhor falou aí, lá na 25 de março, nesse mercado paralelo. Como é que o senhor apurou isso? Exatamente como ele comprou, como ele adquiriu, desculpa, mas naquele momento, na minha concepção, não era interessante para a nossa investigação, mas que os dados vieram do Careca do INSS. Essa era a parte do Careca para receber 27,5%. Então, os dados vieram do Careca, claro, do INSS. Esse é o trabalho do Careca. Tá. O advogado também disse que recebeu ameaças. O senhor recebeu alguma ameaça em relação a essas investigações que o senhor fez? Várias. O senhor poderia denominar quem praticou essas ameaças ou de quais formas essas ameaças chegaram até o senhor? Sempre foram telefonemas anônimos. À meia-noite. O senhor tem a quem imputar essas ameaças? Não exatamente, mas veja, nós ajudamos, claro que com a ajuda do TCU, da CGU, a uma mamata de 2 bilhões e 800 milhões de reais que parou. Então, eu acho que eu devo ter um monte de inimigo. O plenário do Senado aprovou esta semana o projeto que altera a lei da ficha limpa e unifica a inelegibilidade em 8 anos. O texto segue para a sanção do presidente da República.
A lei da ficha limpa prevê 8 anos de inelegibilidade, mas esse prazo só começa a contar depois do fim da pena ou do mandato, o que pode estender o prazo total de inelegibilidade para mais de 15 anos. O projeto antecipa o início da contagem para o momento da condenação. A mudança vale para casos passados e futuros, podendo beneficiar políticos já condenados. O projeto foi apresentado em 2023 pela deputada federal Dani Cunha. No Senado, foi relatado pelo senador Everton. Ele acatou uma sugestão do senador Sérgio Moro para que, em casos de condenação por crimes graves, como cometidos contra a administração pública, lavagem de dinheiro, tráfico e racismo, fique mantido o prazo de contagem de inelegibilidade atual. Esses que cometem os crimes gravosos, como foram relatados pelo senador Moro, não estão sendo atendidos aqui nessa lei. Obviamente, nós vamos continuar no formato que está. Nós estamos preservando a essência da lei da ficha limpa com as emendas que foram aqui acolhidas, redacionais. O projeto propõe unificar o prazo de inelegibilidade para um único período de 8 anos, contados a partir da decisão que decreta a perda do mandato, da eleição em que houve condenação por prática abusiva, da condenação por tribunal colegiado ou renúncia ao cargo eletivo. O projeto também prevê um teto de 12 anos em caso de várias condenações. Diminui significativamente o período total de inegibilidade em muitos casos, enfraquecendo o efeito dissuasório da lei da ficha limpa. Está afrouxando mesmo. É uma questão de justiça, porque de fato estabelece os prazos prescricionais para evitar que a condenação ela não tenha fim. Esse projeto de lei, ele atinge de morte o espírito da lei da ficha limpa. Por que 8 anos, não 9, não 7, não 6? Porque 8 anos são 2 eleições. A inelegibilidade, líder Everton, ela não pode ser eterna. Está no texto da lei 8 anos. Não pode ser 9 nem 20. O pagamento de dívidas do governo reconhecidas judicialmente será limitado. Proposta de emenda à Constituição, também aprovada pelo plenário, retira do teto fiscal do governo esses débitos. O texto deve ser promulgado pelo Congresso Nacional na próxima terça-feira. O objetivo é limitar o pagamento de precatórios, que são dívidas judiciais reconhecidas, e criar novos prazos especiais para parcelamentos de débitos previdenciários. A PEC também retira esses débitos da meta fiscal do governo. O governo utilizou-se desse instrumento para inserir mais um jabuti do ponto de vista de expansão fiscal, impactando fortemente a dívida pública. Nós estamos usando como base o limite de despesa que nós tivemos em 2025, com os créditos. Estamos botando ele como sendo o limite de despesa desse ano. Para quê? Senhor presidente, para poder encaixar 12 bi ou 12 bi 500, que é a previsão que vai ter lá. Na prática, a PEC cria uma regra de escalas. Quanto maior a dívida em precatórios de estados e municípios, maior será a parcela obrigatória da receita destinada ao pagamento. O percentual varia de 1% para aqueles que têm menos de 15% de estoque de precatórios não pagos em relação à receita corrente líquida, a 5% para aqueles que têm mais de 85%. É praticamente impossível administrar um orçamento com a imprevisibilidade que existe hoje em função dos precatórios. Tem se esquecido nesse país que equilíbrio fiscal também se faz pelo lado da despesa, qualificar o gasto público, eliminar o desperdício. Os critérios de atualização dos precatórios passam a ser a soma do IPCA mais 2%. A PEC permite também que a União abra uma linha de crédito usando bancos públicos federais para ajudar no pagamento dos precatórios. Vai ajudar as prefeituras a terem fôlego nos seus pagamentos. E não significa um calote, significa um reescalonamento. Por que o governo Lula, que é um governo gastador por natureza, ele não vai lá e corta ministério e faz o seu dever de casa? Nós faremos essa promulgação na próxima terça-feira, às 15 horas, antes da deliberação da ordem do dia.
Impulsionado pela Operação Carbono Oculto da Polícia Federal, o Senado aprovou o projeto que cria o Código de Defesa dos Contribuintes e penaliza empresas que usam a inadimplência como estratégia de negócios. O texto segue para a sanção presidencial. A votação da proposta foi impulsionada pela operação da Polícia Federal Carbono Oculto de combate ao crime organizado no setor de combustíveis. O projeto cria um código de defesa dos contribuintes e define devedor contumaz como aquele que possui um débito mínimo de 15 milhões de reais e a perpetuação da dívida no tempo. O tema que desde o início da tramitação gerou o maior grau de debates, especialmente desde a semana passada, onde mega operações acabaram atuando em São Paulo e outros estados da federação, ganhou um grande protagonismo. O que é que se viu? A prática do devedor contumaz, que são empresas concebidas para a prática do crime, que fazem da sonegação um modelo de negócio, se espalhou e viu-se o crime organizado, milícias e facções, querendo se filtrar em setores estratégicos da nossa economia. Entre os principais pontos do texto estão mudanças na lei do petróleo para coibir o uso de laranjas em empresas de fachada, reforços na prevenção à lavagem de dinheiro e maior rigor para crimes cometidos por devedores já definidos como contumazes. Cerca de 1.200 CNPJs devem cerca de 200 bilhões de reais para o governo, para a Receita, para o povo brasileiro. E o pior nesse cenário é que, ao olhar da Receita, esses 200 bilhões de reais, eles são irrecuperáveis. A proposta prevê benefícios para empresas inadimplentes que passam por dificuldades pontuais, tratando de forma mais benéfica o bom pagador. Nós estamos inovando, trazendo para a legislação algo que muitas vezes está em regulamentos que não são tão conhecidos lá na Receita Federal, que o histórico de bom pagador pode trazer benefícios para as empresas que são regulares. Famílias de baixa renda podem ficar isentas do pagamento da conta de luz em casos de pouco consumo. É o que prevê o relatório aprovado na comissão mista que analisa a medida provisória que altera legislações do setor elétrico no país. A medida ainda será votada nos plenários da Câmara e do Senado. O relatório aprovado reformula a tarifa social de energia elétrica, com isenção total de pagamento da conta de luz para famílias de baixa renda, que consumam até 80 kWh por mês. Atualmente, a tarifa social concede descontos entre 10% e 65% para consumo mensal de até 220 kWh. O texto aprovado também isenta as famílias inscritas no Cadastro Único, com renda entre meio e um salário mínimo, da conta de desenvolvimento energético, a CDE, se consumirem até 120 kWh mensais. A CDE é um valor cobrado todos os meses na conta de energia elétrica e que ajuda a financiar o setor. Eu gostaria sim que a 1300 tratasse de muitos outros temas. E a gente ia debater aqui, talvez, dias para poder chegar ou não chegar na redação que a gente gostaria ou que achasse a mais apropriada. Mas esse foi o possível. E eu quero acreditar, Afonso, que a gente vai fazer um bom debate na 1304, que a gente vai conseguir incluir as coisas que precisam ser incluídas na 1304, mas eu quero também que a gente não perca tempo e a gente não prejudique um tema importante, que é o prazo para poder votar a tarifa social, que vai atender milhões de brasileiros. Por isso, presidente, eu queria pedir para que a gente pudesse votar o relatório na forma como foi apresentado. Em votação, o relatório. Os parlamentares que concordam permanecem como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão. A Comissão de Segurança Pública ouviu esta semana o ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Talhaferro. Durante a audiência, o perito criminal que chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação no TSE denunciou suposta fraude processual para o embasamento de decisões do tribunal.
Apenas parlamentares da oposição participaram da audiência na Comissão de Segurança Pública, que é presidida pelo senador Flávio Bolsonaro. Eduardo Talhaferro, que está na Itália, trabalhou na Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral em 2022. Ele mostrou documentos que alega serem periciados e que comprovariam supostas ilegalidades processuais cometidas a pedido do ministro Alexandre de Moraes, que era presidente do tribunal. Segundo Talhaferro, Moraes teria autorizado busca e apreensão contra empresários com base apenas em matéria jornalística. A operação foi realizada. Dias depois, por intermédio de um juiz que assessorava Moraes, Talhaferro teria recebido ordens para produzir um relatório que fundamentasse a decisão. O documento teria sido inserido posteriormente no processo. Foi pedido para que se confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu não era nomeado, foi pedido para fazer toda essa história encaminhada para o Ayrton, para que o Ayrton, dentro do processo físico, fizesse da forma que ele acha. Eu acredito que foi feito, colocado isso anterior. Aqui tem tudo, a matéria jornalística, do dia que ele fala, que foi no dia 23/8/2022, né, que está bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão. Porém, se os senhores observarem, os relatórios datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Está aqui. Tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Então, o senhor consegue provar que o fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então, houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Mas esse arquivo nada mais, nada menos é do que o mapa mental e a conversa na data que aqui está 28 de agosto. 28 de agosto, da conversa do Ayrton, onde ele me pede, onde eu encaminho para ele o mapa mental. São mais de 1000 páginas de conversa. Tá? Aqui, ó, mais de 1000 páginas de conversa. Vamos colocar aqui, ó. Presidente, esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. O senador Esperidião Amin recolheu assinaturas para abrir uma CPI sobre o assunto. Nós já apresentamos, com mais do que o número legal devido, o requerimento de instauração da CPI da Vaza Toga, que é a sua história com documentos. Portanto, o senhor que teve essa preocupação de certificar os documentos de que dispõe é a peça mais valiosa desta CPI, que na verdade já começou. Isso que já foi apurado aqui, que já foi informado, já é parte da CPI. A Comissão de Segurança Pública decidiu pedir proteção para Talhaferro e a família dele. Os senadores do colegiado também vão elaborar um relatório com as denúncias apresentadas e enviar ao Supremo Tribunal Federal. A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou o projeto que obriga os planos de saúde a comunicar ao consumidor de modo individualizado o descredenciamento ou substituição de prestador de serviço de saúde. A lei dos planos de saúde permite que a operadora substitua um prestador de serviço por outro prestador equivalente. E os consumidores devem ser comunicados com 30 dias de antecedência. No caso específico da substituição de hospitais, a comunicação deve ser feita também à Agência Nacional de Saúde, ANS. O texto aprovado pela comissão quer garantir que o consumidor não seja pego de surpresa. Ele estabelece que o aviso de descredenciamento de hospital ou outro prestador de serviço deve ser feito por meio do canal de comunicação indicado pelo consumidor e que permita que ele possa comprovar o recebimento. Caso o consumidor indique a melhor forma de receber a comunicação eletrônica de maneira individualizada, a obrigação do fornecedor permanecerá incólume e ele terá que adotar um meio de comunicação à sua escolha que permita comprovar o recebimento da mensagem pelo consumidor.
Doação de medicamentos terá isenção de impostos federais. O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e seguiu para análise da Comissão de Assuntos Sociais. Impostos federais não serão cobrados na doação de medicamentos à União, estados, municípios, Distrito Federal, Cruz Vermelha Brasileira, Santas Casas de Misericórdia e entidades beneficentes certificadas. Quem receber as doações não pode vender os produtos. Os remédios devem ter pelo menos 6 meses de validade. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, aproximadamente 14 mil toneladas de medicamento deixam de ser utilizados atualmente anualmente no Brasil, sendo descartados em grandes partes de forma inadequada. Além de representar um passivo ambiental com risco de contaminação de solo, rios e lençóis freáticos, essa realidade demonstra a oportunidade de aproveitar tais produtos em favor da população vulnerável, desde que ainda tenha prazo de validade. A gente vê muita gente precisando de medicamento, né? A falta de medicamento acontece ainda no Brasil e, às vezes, por desorganização de estoques, enfim, da validade, acaba se perdendo. O projeto de lei que proíbe o cancelamento automático de trechos seguintes de passagem aérea pelo não comparecimento do passageiro foi aprovado pela Comissão de Infraestrutura. O projeto permite ainda a transferência de titularidade da passagem. O PL da senadora Ana Paula Lobato também torna gratuita a correção de nome na passagem em caso de erro no preenchimento. Essa correção deverá ser feita pela companhia aérea, podendo ser solicitada até o momento do check-in. O projeto prevê ainda o cancelamento de passagem por motivo de força maior e a transferência de titularidade da passagem. Eu não sei como é que vai ser o regulamento, se vai ser através da ANAC, como é que vai ser para regulamentar isso, mas eu quero sempre frisar que uma grande preocupação nossa é a preocupação que muitas pessoas possam comprar, presidente, passagens e virar cambista, igual em jogo de futebol, que você vê, eles vão lá e compram as passagens. Então, isso vai ter que ter uma cautela, um regulamento, para ver como que, sei se é a ANAC que vai regulamentar e se vai ter uma quantidade de passagem que vai poder ser transferível ou como que vai funcionar lá dentro da regulamentação. O projeto que cria a rota turística dos Lençóis Maranhenses e Delta do Parnaíba em municípios situados no estado do Maranhão foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional. A aprovação da comissão foi terminativa, ou seja, o projeto segue direto para a Câmara dos Deputados se não for aprovado recurso determinando sua votação em plenário. A autora, senadora Ana Paula Lobato, quer estimular o desenvolvimento econômico sustentável na região, com foco na geração de emprego e renda para as comunidades locais. O turismo é um vetor de desenvolvimento econômico e social de reconhecida importância e sua estruturação por meio de rotas turísticas tem se mostrado uma política pública eficaz. O projeto de lei, a focar na criação de uma rota na região de dos Lençóis Maranhenses e do Delta do Parnaíba, está em perfeita consonância com o princípio da regionalização do turismo. Na mesma reunião, a comissão aprovou a inclusão no calendário turístico oficial do país do evento Pingo da Meia-Dia, realizado anualmente na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Trata-se de um festival junino que no ano passado teve a participação de 230 mil pessoas. A proposta também foi votada em caráter terminativo. E como já foi aprovada pela Câmara, vai agora à sanção presidencial. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. A inteligência artificial pode ser usada para tratamentos terapêuticos? Quais os riscos dessa prática? E como colocar limites? A médica psiquiatra Vanessa Fávaro
e o psicólogo do Conselho Federal de Psicologia, Leonardo Martins, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Goiás, Frente Parlamentar cobra fim dos lixões. No Amazonas, incentivos a empreendimentos socioambientais sustentáveis. Prévia da COP30, parlamentares da América Latina e Caribe debatem a agenda. Acordo internacional favorece comunidades gaúchas com água potável. É uma beleza, né? Uns anos que a gente não tem uma aguinha correndo assim. Já pensou? Felicidade de uma aguinha, né? De todos os dias. O Congresso, Senado e Câmara é um só. Assembleias são 27. Câmaras de vereadores, mais de 5.500. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui, no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é produzido em parceria com TVs legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo! A lei que acaba com os lixões é de 2010. De lá para cá, o prazo vem sendo adiado. O município goiano de Santo Antônio do Descoberto, com 70 mil moradores, a 42 quilômetros de Brasília, sofre com o lixão a céu aberto. Descaso do poder público, riscos à saúde da população, contaminação do solo e da água. Deputados goianos querem acabar com essa situação. Na sequência das ações da Frente Parlamentar pela Erradicação dos Lixões, o município de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal, foi o escolhido para uma diligência. Em meio ao cenário de abandono, uma realidade ainda mais chocante. Encontramos Dona Isaira, de 55 anos, que vive no lixão há 30 anos, com os 2 filhos e um sobrinho. A família enfrenta uma rotina insalubre, sem acesso a saneamento básico ou moradia digna e exposta diariamente a riscos biológicos. Chegando para cá, era ruim, que não tinha serviço. Aí eu fui para o lixão, quando era lá embaixo, eu fui trabalhar e gostei e fiquei, nunca mais vou sair. É difícil. Tem que viver, né? Trabalhar para viver, se não trabalhar para viver. O cenário visitado reforça a urgência de soluções. Além do descarte irregular, cães abandonados circulam livremente entre os resíduos. Além do descumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os lixões a céu aberto são uma ameaça real à saúde pública e ao meio ambiente. Sem nenhum tipo de controle, esses locais se tornam focos de contaminação do solo, dos lençóis freáticos e também do ar, colocando em risco a saúde de quem mora por perto. Olha só, são catadores de resíduos vivendo em situação análoga à escravidão. Todo tipo de risco para a saúde está aqui no meio dos urubus, das moscas, cachorros que estão ali, ó. Esses cachorrinhos que estão aqui, vai para as casas, leva doença, leva malefício disso aqui, que está tudo misturado. Esse chorume que está aqui, ó, causando gás, daqui a pouco isso aqui também pode explodir, pode queimar. Tudo isso é grave. A visita faz parte das ações da Frente Parlamentar em defesa da erradicação dos lixões no estado, que cobra o fim definitivo e a instalação de aterro sanitário, como determina a Lei Federal 12.305 de 2010. Mesmo com prazos prorrogados, muitos municípios ainda não se adequaram. Essa frente parlamentar de erradicação dos lixões, sob o meu comando, sob a minha presidência e os demais deputados e deputadas de Goiás, ao lado do nosso governador Ronaldo Caiado,
ao lado dos nossos prefeitos e prefeitas, dos vereadores e vereadoras, do Ministério Público, dos órgãos ambientais, de todas as representações ligadas ao meio ambiente. Nós vamos, todos nós, em pouco tempo, lembrar disso como uma parte do passado. Segundo o coordenador da Frente Parlamentar, deputado Clécio Alves, do Republicanos, a cobrança já foi feita diretamente à Prefeitura, que foi notificada sobre a necessidade urgente de ações para solucionar a situação do lixão. Temos aqui o nosso deputado André do Prêmio, que é esposo da nossa prefeita atual. Ele conversou comigo ontem, já estão trabalhando numa tratativa com o aterro aqui de Águas Lindas para que os insumos e esse lixo seja levado para lá. Mas enquanto isso não acontecer, nós temos que unir as nossas forças e acabar definitivamente com isso que acontece há anos. Projeto no Amazonas busca priorizar empreendimentos socioambientais sustentáveis que valorizem o respeito à natureza e a inclusão de saberes e povos tradicionais. Criar negócios que respeitem a floresta, incluam populações tradicionais e ainda gerem renda de forma sustentável. Esse é o objetivo do projeto de lei apresentado pela deputada Débora Menezes e que estabelece diretrizes para o fortalecimento do chamado empreendedorismo de impacto socioambiental sustentável. A proposta reconhece esse modelo como estratégia legítima de desenvolvimento regional e conservação ambiental. O texto prevê, por exemplo, o estímulo à bioeconomia, ao uso de energia limpa, ao manejo florestal sustentável e à valorização dos saberes ancestrais das comunidades amazônicas. Entre as medidas previstas estão a inclusão do tema nos programas de educação ambiental e técnica, campanhas de conscientização, apoio às redes de cooperação entre empreendedores e universidades e comunidades tradicionais, além da priorização desses empreendimentos em editais públicos de fomento. De acordo com a autora da matéria, o projeto busca alinhar o desenvolvimento do Estado à justiça ambiental e aos princípios da Agenda 2030 da ONU. A parlamentar destaca ainda que a iniciativa está em sintonia com a Estratégia Nacional de Negócios de Impacto e tem como foco principal a geração de renda aliada à preservação do bioma amazônico. A deputada Débora ressaltou que, se aprovado, a matéria vai reforçar o papel do poder público na construção de um ambiente favorável à inovação sustentável e a reconhecer o direito de comunidades indígenas, ribeirinhas, extrativistas e quilombolas de participarem ativamente da economia local com autonomia, respeito e protagonismo. Um ano de atividades do 6º Centro Comunitário da Paz, no Recife. Solenidade celebra a iniciativa. Você sabe qual o órgão mais sensível do corpo? Palestra em Aracaju alerta para o cuidado com as finanças. E na Cidade Maravilhosa, a Câmara chama a atenção para as doenças cardiovasculares. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Saúde em Foco. Esse é o nome do projeto que a Divisão de Saúde da Câmara colocou em prática. O tema é Agosto Azul e Vermelho, que busca trazer informações sobre doenças vasculares. As doenças vasculares são as doenças que acometem o sistema circulatório do nosso corpo, né? São eles veias, artérias e os órgãos mais importantes, que é o cérebro e o coração, né? Os sinais de alerta para doenças que acometem esse sistema circulatório são, falando de trombose da perna, que são inchaço da perna, dor na perna, vermelhidão na perna, e isso a gente tem que procurar o médico imediatamente. E das doenças mais graves ainda, citando o infarto do coração, que a pessoa pode ter uma dor no peito, com uma radiação, falta de ar, e do cérebro pensando no AVC ou no derrame, mais popularmente falando. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a cada 90 segundos, uma pessoa perde a vida. Isso significa que a cada partida de futebol, 60 pessoas falecem por esse motivo. Quantidade suficiente para lotar um ônibus. A participação efetiva numa casa legislativa é criar leis para que favoreça a população, principalmente leis que objetivam prevenção de doenças. E o outro papel fundamental é acompanhar o trabalho do Executivo dentro da Secretaria de Saúde para que possamos sempre tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas será que as pessoas estão se cuidando? Faço caminhada de
3 quilômetros em 40 minutos, todos os dias. Eu faço academia, atividade física, tento me cuidar nesse sentido. Faço um exercício, caminhar ou qualquer outra coisa. A Cristina aprendeu a se cuidar. Minha mãe, ela faleceu aos 57 anos de infarto fulminante. E você acha que isso também pode estar atrelado ao estilo de vida dela? Sim, ela era fumante, ela não praticava atividade física, então isso tudo influenciou com certeza. O evento Saúde em Foco é aberto para servidores, funcionários, terceirizados e visitantes da Câmara. A prevenção é o carro-chefe da medicina hoje em dia, né? Então, o que a gente tem que tratar são as comorbidades que acabam fazendo essas doenças, né? Então, a gente tem que tratar a hipertensão, tratar a diabetes e o colesterol alto, tanto com medicações como com atividades não medicamentosas, como exercício físico, combater a obesidade com dieta e o exercício físico, cessar o tabagismo, que isso a gente vai prevenir todos os tipos de doenças do sistema circulatório. A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Aracaju abriu a programação de atividades do mês de julho com uma proposta voltada ao desenvolvimento pessoal e à educação financeira. A palestra O órgão mais sensível do corpo é o bolso, ministrada pelo economista e professor Bruno Macedo, trouxe orientações práticas sobre organização das finanças, controle de gastos e consumo consciente. Hoje a gente aprendeu, que o órgão mais sensível do nosso corpo é o nosso bolso. Então, as pessoas viram que falar de dinheiro é importante, e como é importante, assim como a gente cuida da saúde e de outros âmbitos da nossa vida, cuidar do nosso dinheiro também é de suma importância. Então, a gente falou um pouco sobre planejamento financeiro, sobre como economizar, sobre como investir melhor, sobre como tomar decisões financeiras melhores, que isso, sem dúvida alguma, afeta positivamente a nossa vida financeira durante muito tempo. Voltado para os servidores da casa e também para o público externo, o evento faz parte de uma série de ações promovidas pela Escola do Legislativo com o objetivo de fortalecer a formação cidadã e contribuir com o aperfeiçoamento profissional. Com essa palestra eu aprendi a ser mais organizada financeiramente, porque eu não tinha uma estrutura financeira, e através dessa palestra eu vou conseguir agora guardar meu dinheirinho suado para ter um futuro melhor. A iniciativa reforça o compromisso da Câmara com a qualificação contínua e o acesso ao conhecimento, estimulando uma relação mais saudável com o dinheiro no dia a dia. A Câmara do Recife promoveu uma reunião solene para marcar um ano de funcionamento do Compaz Atriz Leda Alves, localizado no bairro do Pina, zona sul da cidade. A homenagem, que reuniu no plenário da casa gestores públicos, funcionários, frequentadores e admiradores do centro, foi uma iniciativa do vereador Samuel Salazar. O Compaz, como a gente popularmente gosta de dizer, é uma fábrica de cidadania. Sem sombra de dúvida, onde o Compaz chega, muda a realidade no entorno, enfim, é um programa, uma política de governo importantíssima, que hoje ultrapassou já as fronteiras, vamos assim dizer, da nossa capital, está aí ganhando a notoriedade nacional, com a oportunidade de, inclusive, virar uma política nacional. Então, sem sombra de dúvida, essa homenagem é justíssima. Na tribuna, o vereador ressaltou que o Recife deu ao Brasil um exemplo concreto de como transformar territórios vulneráveis em polos de oportunidade, cidadania e dignidade. Lembrou que na cidade, atualmente, são 6 unidades dos Centros Comunitários da Paz em funcionamento e no Pina já foram realizados mais de 196 mil atendimentos no primeiro ano. Em reconhecimento a esse trabalho, Samuel Salazar entregou uma placa comemorativa à gestora da unidade. O coração está bem aquecido. É muito gratificante e a gente vê que nesse um ano a gente já conseguiu transformar tantas vidas na região do Pina, né? Então, cada criança, cada idoso, cada pessoa que entra no Compaz, a gente tem o maior cuidado que ela saia satisfeita, que ela tenha sido atendida com todo o amor e com todo o carinho que eles merecem. Durante a solenidade, presidida pelo vereador Rinaldo Júnior, teve a exibição de um vídeo com depoimentos e os serviços ofertados no Compaz, como orientação jurídica, apoio psicológico, reforço escolar, atividades culturais, prática esportiva, oficinas profissionalizantes e ações comunitárias, entre outras. Esse trabalho que vem sendo feito, que a gente vê realmente transformando vidas no dia a dia, quando a gente está perto, e a gente escutar o relato dos usuários, é uma alegria tremenda, realmente é de tocar o coração, e esse reconhecimento é a prova que a gente está no caminho certo nessa política pública de transformação de vida, que é o Compaz. Teve também a apresentação musical da Orquestra Som do Alto.
E as alunas do grupo de dança popular do Compaz atriz Leda Alves também participaram da homenagem. E atenção, você que é documentarista ou cineasta amador, ou se tem um conhecido, comente com a pessoa. A Câmara dos Deputados está com as inscrições abertas para o concurso de obras audiovisuais, entre 10 e 30 minutos, que tratem da violência contra a mulher, produzidas de 2020 para cá. Serão escolhidos 5 vídeos, um de cada região. Os selecionados receberão R$10.000, viagem a Brasília com direito a acompanhante, troféu e a visibilidade dos veículos de comunicação da casa. E aí, vamos participar? Está aberta a segunda edição de obras audiovisuais pelo fim da violência contra a mulher. Uma parceria da TV com a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Você tem uma história para contar? Então participe do concurso. Serão escolhidas 5 obras, uma de cada região do país. E uma delas pode ser a sua. Uma vida sem violência é um direito de todas. E você faz parte dessa conquista. A COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, é só em novembro em Belém. Mas, no começo de agosto, parlamentares de mais de 20 países latino-americanos e do Caribe se reuniram aqui no Senado para debater uma agenda de interesses em comum para o evento. Durante 2 dias, parlamentares, representantes de mais de 20 países da América Latina e do Caribe, debateram no Congresso Nacional propostas sobre as mudanças climáticas e a construção de uma agenda legislativa comum sobre o tema para as 2 regiões. Os resultados do encontro farão parte da carta a ser apresentada à COP30, que será realizada em Belém no mês de novembro. É um documento político que deve dar um norte a partir daquilo que é possível de construir como uma síntese política. Nós estamos falando de uma articulação a partir, como foi dito aqui, da perspectiva do Sul global. E mais especificamente a partir da perspectiva da América Latina e Caribe. Pensar dessa agenda de oportunidade, que precisa diminuir as emissões de gases de efeito estufa, que provoca aquecimento global, mas fazer um processo de desenvolvimento que seja integrado, que seja inclusivo, e de respeito ao meio ambiente. Veja agora que história curiosa. Em extensão territorial, população e economia, o Uruguai é menor que o Rio Grande do Sul. Mas é de lá que vem a água que abastece as torneiras de comunidades rurais gaúchas da fronteira. Tudo isso só foi possível por conta da amizade entre os vizinhos e de um acordo internacional. Confira essa epopeia assistindo a reportagem da nossa parceira, a TV Câmara Bagé. Não fossem essas estruturas, os marcos de fronteira, não teríamos ideia de que chegamos ao outro lado da fronteira, ao Uruguai. Este belo cenário da campanha gaúcha é a região da Serrilhada, uma localidade que pertence parte a 2 municípios brasileiros, Bagé e Dom Pedrito, e outra parte ao Uruguai, a cidade de Rivera. Dona Lucila Rodrigues e outras 30 famílias comemoram a chegada da água potável nas torneiras do lado brasileiro. É uma beleza, né? Uns anos que a gente não tem uma aguinha correndo assim. Já pensou? Felicidade de uma aguinha, né? De todos os dias. E foi uma longa espera. É que do lado uruguaio existe há anos barragem, tratamento e distribuição. Mas para os brasileiros receberem a água uruguaia, era necessário um acordo internacional que regulamentasse o convênio entre Departamento de Água, Arroios e Esgotos de Bagé, da EB, e a estatal uruguaia Obras Sanitárias do Estado,
a OSSE. Fizemos várias visitas, fomos ao consulado uruguaio, fomos à OSSE, fomos em Brasília, na embaixada uruguaia. Lutamos muito para que esse dia acontecesse, né? Então, é uma etapa vencida, a gente se sente muito feliz em poder estar hoje aqui com a comunidade da Serrilhada, né? E dizer que nós lutamos no nosso mandato esses 5 meses para que hoje pudesse estar acontecendo essa ligação. Um dia de celebração aqui em Serrilhada, demorou demasiado, 14 anos, mas hoje hemos concretado a possibilidade de abastecer de água potável a las casas de esta localidad que están del lado brasileño, en un hecho concreto, tangible de integração regional. A cerimônia de assinatura do acordo internacional aconteceu na Praça Enio Pintos e contou com a presença de autoridades dos 2 países, como deputados uruguaios, o cônsul Brian Rodrigues, que teve importante papel mediando os poderes binacionais, além de representantes das instituições envolvidas, prefeito e os vereadores Patrick Cebola e Ana Paula Moreira. Anos, né, nessa luta, que estavam nessa luta tentando liberar a água e não conseguiam. Então hoje é uma vitória, né, para a região aqui, para os moradores, para a população. É um momento histórico entre o Brasil e o Uruguai, né, essa conquista dessa água. A estrutura de distribuição foi implantada pelo DAEB em 2022. Quase 2 quilômetros de tubulação. O sistema entrou em operação após esta assinatura e a abertura dos registros que interligam os 2 países. Mas essa é uma iniciativa que vai muito mais além, é uma cooperação internacional, a formalização de uma integração que já ocorre naturalmente nesta região do Brasil. É uma luta que começou um dia 20 de agosto de 2015. Nós viajamos a Montevidéu com um representante da Prefeitura de Dom Pedrito, com o ex-prefeito Dudu Colombo e um representante do intendente Marne Osório, que ele não pôde nos acompanhar. Aí nós reunimos com o ministro Nino Voa, que foi e nos disse que era viável um acordo binacional de nós conseguir água potável para o lado brasileiro. Aí nessa mesma data nós se reunimos com o presidente da OSSE e com o secretário de OSSE. Se assinou em 2017 o primeiro acordo binacional na Serrilhada, junto com o prefeito de Bagé, o prefeito Dom Pedrito e o intendente Rivera. Começamos a construção da rede de água em 2022. Agora faz 3 anos que já estavam com a rede pronta, só esperando a documentação. Frequentemente o DAEB precisava estar aqui, né, com caminhão-pipa para socorrer essa comunidade, principalmente em épocas de estiagem. Agora nós teremos a segurança, né? Isso não quer dizer que todos os problemas estejam solucionados, mas efetivamente é um grande acontecimento, e um acontecimento que ele é um diferencial, né? Não é só um investimento ou mais uma ação, é uma ação que envolve 2 países amigos, numa fronteira integrada, né? Já integrada por outras políticas públicas na área da educação, na área de saúde, na área de energia, na área de segurança pública e agora na área de saneamento básico. Que exemplo de união entre os povos, né? Povo uruguaio, meu muito obrigado pelo suporte aos nossos irmãos gaúchos. E agora você fica com a participação de pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias. Um passeio que mistura arte e história, onde se pode conhecer um pouco a dinâmica de uma casa legislativa. Para rever este e outros programas, você já sabe, tá tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até o próximo programa. Tchau, pessoal! Faz parte da nossa cultura, né? A gente tem que conhecer a nossa história. O museu, a Câmara, o Senado são lugares maravilhosos. E daqui que se faz o futuro do Brasil. É minha primeira vez em Brasília. Eu acho importante que isso aqui é história, é política, é tudo que envolve a situação do país e tudo mais. Então, estou com meus filhos, crianças, né? Então, é muito importante. Acho que é importante a gente ver de perto onde são feitas as leis e toda a questão política. E acho que é importante para cada brasileiro vir aqui ver, além das belas arquiteturas desse prédio. A arquitetura e muitas obras de arte e toda a infraestrutura dos nossos congressistas. São muito bem, a casa deles está muito bem equipada, muito bonita.
Eu acho que é importante para a gente conhecer tanto de como desenvolve as coisas em Brasília, quanto no Brasil, porque afeta em tudo. E para entender a história, porque aqui tem tanto museu quanto tudo que faz aqui, eles falam um pouquinho da história do que realmente tinha acontecido antes. Então é bom para a gente entender e até para voto e se manter politicamente aqui em Brasília e no Brasil. Bom, foi a questão mais o ponto turístico, né? E claro, saindo todas as leis daqui, a gente conhecendo cada detalhe, a gente como é de longe e vem aqui olhar bem de perto cada detalhe, é muito importante pra gente levar também o conhecimento que muitos não têm condição de chegar até aqui, né? É muito importante porque a gente conhece as salas de votação, as câmaras dos deputados e é muito bom a gente conhecer um pouco aqui do Congresso Nacional. Toda a arquitetura do local, né, que eu conhecia somente pelos livros ou pelas imagens de TV, e pessoalmente dá para ver a grandiosidade da parte arquitetônica e do espaço cultural que existe aqui, né? Geralmente a casa aqui a gente só vê notícias ruins do dia a dia, né? Só a parte que nos afeta nas decisões. Inclusive, me chamou muita atenção aquele institucional do início do passeio, que aquilo lá deveria ser o material a ser divulgado em todas as escolas do país, principalmente para os jovens e adolescentes que estão prestes a começarem sua vida de eleitores, né, e contribuintes para a democracia desse país, né. E o que me chamou mais é o amor dos próprios funcionários da casa com esse prédio e com a história desse prédio, né? É por isso que a população precisaria conhecer mais de perto para ter um pouco mais de amor por essa casa e por toda essa estrutura aqui do país. O que mais me chamou a atenção realmente é uma estrutura extremamente importante e historicamente muito rica, e que para nós brasileiros deveria ser mais divulgada e as pessoas deveriam mais visitar Brasília e visitar a casa para ter mais conhecimento a respeito do nosso país. Maestro, conduzindo uma ópera é uma coisa muito mais complicada do que concerto, porque você está confrontando cada momento com coisas que aconteceu no palco. Concertos em Geral, neste sábado, 18h, aqui na TV Senado. Uma personagem movida pelas suas angústias, por tentar reconstruir uma vida que ela mesma perdeu, mas que não foge das suas realidades. Ramona é quem dita toda a história de Esboço em Pedra e Sonho, o novo romance de Marília Arnaud. Minha literatura, ela se tece exatamente desses dramas familiares, ela está muito focada nisso, nesses afetos e desafetos, nessas relações familiares que são as primeiras na vida de qualquer pessoa e são as mais importantes. E agora no Esboço em Pedra e Sonho tem uma confissão tardia, vamos dizer assim, de uma neta cheia de culpa para um avô por quem ela sente uma admiração e um amor profundo. O programa Jovem Senador é uma oportunidade de os jovens participarem da vida política e entenderem como funciona na prática. Então essa diversidade é algo assim que é a magia do programa, você conhecer novas pessoas e além de ter a oportunidade de conhecer todo o Congresso e todo o funcionamento do Legislativo Federal.
gente também viu as nossas redações na árvore. Foi uma exposição muito bonita. O ser humano ele age como explorador desenfreado dos recursos naturais, ignorando os limites do nosso planeta. O dono não é isolado, ele se espalha. E a natureza responde com desequilíbrios. Bom, esse processo da comissão ele é muito importante porque cada um pensa de uma forma, cada um tem uma opinião distinta. Então esse processo é importante para que a gente possa escutar e ser escutado. Eu não imaginei que eu fosse conhecer o presidente do Senado, assim, cara a cara. A educação, ela abre portas e o programa Jovem Senador foi uma dessas para mim. A chegada em Dakar foi corrida, mas duas coisas nos chamaram muita atenção. Tem o monumento da Renascença Africana, lindíssimo. E a grande mesquita de Dakar, exuberante na beira do mar. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento 994/2024, de autoria dessa presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar o Dia Nacional dos Corretores de Imóveis. Convido para compor a mesa dessa sessão especial os seguintes convidados. Excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União. Convido também o senhor João Teodoro da Silva, presidente do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Nosso presidente. Convido também o senhor José Augusto Viana Neto, vice-presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis e presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, Cresci, São Paulo. Senhor Solon Amaral de Souza, presidente interventor do Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui do Distrito Federal. Convido também o senhor Geraldo Francisco do Nascimento, presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis, Sindimóveis DF. Chegou, Lucimar? À frente. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
gigante pela própria natureza, dezenas forte para o luminoso, e o teu futuro expressado neles entre outras vidas do Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol das mãos de ti, pátria amada Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, dura terra, mais florida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos laços têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, tua capa salve, salve, Brasil de amor eterno seja assim, o lar o presente estrelado, e diga o verde ouro dessa cor, mas no futuro e glória do passado, mas eles a justiça fala forte, terás no filho teu uma forte altura, ninguém te agora entre outras vidas do Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol das mãos de ti, pátria amada Brasil. Quero cumprimentar aqui o meu querido amigo e competente ministro do Tribunal de Contas da União, nosso querido Augusto Nardes. Cumprimentar também nosso colega e amigo João Teodoro da Silva, que é o nosso presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Cumprimentar também o Solon Amaral de Souza, presidente do Conselho Regional aqui do Distrito Federal. Cumprimentar o Zé Augusto Viana Neto, também do Conselho Regional de Corretores de São Paulo, nosso presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do DF, Geraldo Francisco do Nascimento, cumprimentar todos os corretores, corretoras deste país, em especial os que estão aqui presentes, convidados, servidores dos conselhos. É com uma grande satisfação que damos início a essa sessão especial em homenagem ao Dia dos Corretores de Imóveis, que tem como data a ser celebrada no dia 27 de agosto, data esta que reconhece a importância desses profissionais que são fundamentais na realização de sonhos das famílias, na movimentação do mercado imobiliário e no desenvolvimento urbano e econômico do nosso país. Cumprimento e agradeço a presença de cada um de vocês aqui presentes, bem como os representantes de entidades de classe. E vocês, corretores de imóveis, nossos homenageados especiais. O corretor de imóveis é mais do que um intermediador, é um consultor, um conselheiro, alguém que lida com sonhos, com expectativas e com conquistas. É ele quem abre as portas, literalmente, para novos começos e que passa ao seu cliente o sentimento da conquista. Hoje celebramos não apenas uma profissão, mas a dedicação, o profissionalismo e o compromisso de homens e mulheres que ajudam a transformar vidas de famílias por meio de acesso à moradia e ao investimento imobiliário, trazendo consigo o sentimento do dever cumprido, ao ver o seu cliente satisfeito e feliz com sua aquisição. Quantas amizades surgiram e surgem diariamente entre o corretor e o cliente e que se eternizam pela confiança entre ambos após uma relação comercial iniciada e que normalmente acaba com um contrato fechado
e acordado entre as partes. Parabenizamos cada corretor e cada corretora aqui presente e agradecemos pelo trabalho essencial que realizam todos os dias. Que esta homenagem sirva de reconhecimento e motivação para continuarem sendo pilares do setor imobiliário brasileiro. Que Deus os abençoe e que esta justa homenagem seja tocada em cada coração, dando-lhes força e incentivo para continuarem abrindo portas e renovando esperanças na vida das pessoas. Parabéns, vida longa aos corretores de imóveis que hoje são, com muita justiça, homenageados e reconhecidos nacionalmente. Um abraço e parabéns a todos. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional. Brasil. Em 8 milhões de quilômetros quadrados, 8.000 quilômetros de litoral, a maior área alagada do planeta, o maior rio do mundo. É neste vasto país que a maior associação de corretores imobiliários da América Latina e segunda maior do mundo congrega mais de 600 mil profissionais. São os únicos profissionais do mundo a terem em lei a garantia de sua reserva técnica de mercado. Assim, há mais de 60 anos, nasceu o sistema Cofesse-Cresce, com as funções prioritárias de regulamentar e fiscalizar o exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis. O sistema Cofesse-Cresce tem presença em todo o território nacional. Esta capilaridade permite que o corretor de imóveis tenha sempre o apoio do sistema e a sociedade saiba que existe um órgão que a defende dos maus profissionais. O sistema Cofesse-Cresce identificou a necessidade de capacitar e qualificar seus profissionais para serem globais. Passou a ofertar aos corretores e corretoras cursos de qualificação, eventos em todo o Brasil, no sentido de que a troca de informações formasse um profissional com mais conhecimento do mercado nacional e internacional. O sistema também viu a necessidade de ter uma representatividade política, formando através dela a voz do corretor de imóveis. Hoje, já a segunda maior frente parlamentar do país, através da Frente Parlamentar Mista, que tem por objetivo a melhoria da profissão e da defesa da sociedade. Sistema Cofesse-Cresce, dos corretores de imóveis para a sociedade. Quero registrar aqui a presença do senador Adelmir Santana, senador pelo Distrito Federal no período 2007-2011. Seja bem-vindo, meu querido. Senhor presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo, Manuel Pereira Dias Júnior. Senhor presidente da Associação dos Corretores de Imóveis do Distrito Federal, Rodrigo Barreto. Senhor presidente da Câmara de Valores Imobiliários do Distrito Federal, Frederico Mancuso Atier. Neste momento, eu concedo a palavra ao senhor Geraldo Francisco do Nascimento, que é o nosso presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis, Sindimóveis. Tirar minha colinha aqui. Aqui no meio. Senhoras e senhores, boa tarde. Quero cumprimentar primeiramente a mesa, né, e agradecer o convite do nosso senador Zalci Lucas, o nosso ministro do TCU, Augusto Nardes. Privilégio ter o senhor aqui nos homenageando, viu, ministro? Muito obrigado.
Seu João Teodoro da Silva, nosso presidente do Conselho Federal de Corretor de Imóveis, e o nosso colega Solon Amaral de Souza, presidente interino do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Distrito Federal, e José Augusto Viana Neto, presidente de Cresce 2ª Região São Paulo e vice-presidente do COFES. O 27 de agosto, que hoje comemoramos, é um marco na vida profissional de milhares de brasileiros. Celebramos o Dia Nacional do Corretor de Imóveis, uma data que vai muito além do caráter comemorativo. É histórica, pois reafirma a importância de uma categoria que movimenta a economia, realiza sonhos, contribui de forma decisiva para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Antes de tudo, rendo minha gratidão a Deus, fonte de toda inspiração e força. Expresso minha profunda gratidão ao meu amigo senador Exalci Lucas, incansável defensor dos interesses da nossa profissão nessa Casa Legislativa. Sua lealdade e firmeza têm sido pilares fundamentais para os corretores de imóveis do Distrito Federal e do Brasil. Estendo também esse agradecimento a todos os seus pares, em especial o presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, cuja sensibilidade em autorizar essa significativa homenagem significa não apenas a nossa profissão, mas também todos os cidadãos que dela se beneficiam ao concretizar seus sonhos. Rendo também minha homenagem a todos aqueles que me antecederam no CRES-DF com visão e espírito pioneiro, ajudaram a construir a base de conquista que hoje nos orgulha e inspira. Cumprimento com sincero apreço o meu amigo, mas que eu não estou vendo aqui, que eu vi lá fora, que é o deputado Jorge Viana. Se tiver, eu acho que ele não conseguiu. Senhoras e senhores, corretor de imóveis é muito mais do que um simples intermediador de negócio. É um verdadeiro agente de transformação social. Conecta a família ao lar dos seus sonhos, viabiliza investimentos seguros, movimenta o crédito imobiliário e fortalece a economia nacional. Houve uma época, um tempo em que nossa atuação era desvalorizada e sequer tínhamos espaço junto aos mutuários nas repartições públicas. Foi graças à firme liderança de Luiz Carlos Etier, então presidente do CRES-DF, em parceria com o Sindimóveis e com o apoio dos conselheiros comprometidos, que conquistamos uma vitória histórica, a Lei Distrital número 1462 de 1997, de autoria do então deputado distrital Peniel Pacheco, uma lei que merece nosso eterno reconhecimento. Essa conquista abriu portas junto à Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Terracap e ao GDF. Foi um divisor de águas reconhecido em todo o Brasil a ponto de se tornar um modelo nacional. Hoje temos orgulho de sermos chamados pela própria Caixa Econômica Federal para participar de debates, conferências e reuniões, sendo reconhecido como parte essencial do processo de crédito imobiliário. Não é raro virmos que essa lei foi a melhor lei já feita para o setor. Senador Exalci, é sob seu convite que mais uma vez celebramos nesta casa a nossa profissão. E desde 27 de agosto de 1962, com a Lei 4.116, e depois com a nossa profissão, com a Lei 6.530, de 78, o corretor de imóveis conquistou regulamentação, organização e respeito. Hoje não celebramos apenas uma legislação, mas sim uma missão, a missão de transformar sonhos em realidade. Corretor de imóveis é, antes de tudo, um profissional de fé, ética, conhecimento e disciplina.
É aquele que abre portas, conecta a pessoa, gera oportunidade, movimenta a economia e constrói pontes para o futuro. Em nome do Sindimóveis DF, entidade que tem sido voz firme e inabalável da nossa categoria, e em nome de toda a diretoria, parabenizo cada corretora e corretor de imóveis do Distrito Federal e do Brasil. Que este dia seja a reafirmação na nossa força, nossa unidade e o papel estratégico que desempenhamos no desenvolvimento do país. Parabéns a todos pelo Dia Nacional do Corretor de Imóveis. Muito obrigado, Geraldo Nascimento, presidente do Sindimóveis DF. Convido também para compor a mesa aqui o senhor presidente da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, Lucimar Alves Elias. Lucimar. E concedo a palavra ao senhor Solon Amaral de Souza, presidente e interventor do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do DF. Excelentíssimo senhor senador Isalci Lucas, excelentíssimo ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, ilustríssimo presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, João Teodoro da Silva, ilustríssimo presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, 2ª Região, José Augusto Viana Neto, ilustríssimo presidente do Sindimóveis, Sindicato dos Corretores de Imóveis do Distrito Federal, Geraldo Francisco do Nascimento. Ilustríssima senhora Lucimar Alves Elias, presidente da FENACE, Federação Nacional dos Corretores de Imóveis. Demais autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. No dia 27 de agosto, celebramos com grande orgulho o Dia do Corretor de Imóveis, uma data que representa não apenas uma profissão, mas uma verdadeira missão de vida. Ser corretor de imóveis é muito mais do que intermediar negócios. É participar da construção de histórias, concretizar sonhos e proporcionar segurança em um dos momentos mais importantes para qualquer cidadão, a conquista de um lar ou de um patrimônio para o futuro. Este ano, a comemoração ganha ainda mais relevância com esta solenidade realizada aqui no Senado Federal, proposta pelo excelentíssimo senador Isalci Lucas. Agradecemos imensamente pela sua iniciativa, senador, que muito nos honra e valoriza imensamente a nossa categoria nesta data tão significativa. Trata-se de um gesto de reconhecimento que reforça ainda mais a importância do nosso trabalho para a sociedade e para a economia do país. Também celebramos, no dia 27 de agosto, os 63 anos de regulamentação profissional da nossa atividade. Ao longo dessas mais de 6 décadas, a categoria evoluiu muito, conquistando espaço, respeito e credibilidade. Hoje, somos protagonistas de um setor dinâmico e essencial, preparados para enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais exigente, sem jamais abrir mão da ética e do profissionalismo. Esta evolução só foi possível pela busca incessante da categoria, pelo reconhecimento e valorização da profissão, e também pelo trabalho de todos os conselhos regionais, por intermédio de seus presidentes, diretores, conselheiros e colaboradores. Não poderia deixar de destacar e agradecer o trabalho incansável do presidente João Teodoro, nosso grande líder à frente do sistema COFES-CRES. Sua dedicação e visão, estratégia, têm sido fundamentais para fortalecer a categoria, ampliar nossa representatividade
e abrir novos horizontes para cada profissional da corretagem de imóveis no Brasil. Muito obrigado, presidente João Teodoro. Como presidente do CREA-SDF, reafirmo nosso compromisso de estar sempre ao lado dos corretores e corretoras de imóveis, com uma fiscalização responsável e respaldo institucional. Nosso compromisso é valorizar cada profissional e tornar a categoria ainda mais exaltada e respeitada em nosso país. Sigamos juntos com a certeza de que ser corretor de imóveis é ser agente de transformação social. Nós não vendemos apenas imóveis, nós ajudamos a construir sonhos, lares e futuros. Com estima e consideração, deixo registrado aqui os meus sinceros agradecimentos a esta Casa Legislativa por esta sessão especial em comemoração ao Dia dos Corretores de Imóveis. Parabéns, corretoras e corretoras de imóveis. Passa a palavra agora à senhora presidente da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, Lucimar Alves Elias. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, o senhor presidente requerente dessa sessão, o senador Exalci Lucas. Muito obrigada por esse dia, por reconhecer a nossa profissão. Cumprimento o senhor ministro do Tribunal de Contas da União, o senhor Augusto Nardes. Cumprimento o senhor presidente do Conselho Federal, o senhor João Teodoro da Silva. Cumprimento o presidente do Conselho Regional, o senhor Solon Amaral, o senhor presidente do Conselho Regional de Imóveis da 2ª Região, o senhor Augusto Viana, José Augusto Viana, e o senhor presidente do sindicato, o senhor Geraldo Francisco do Nascimento. É com muito prazer que eu estou aqui hoje para comemorar esse dia tão importante na nossa categoria. Peço desculpas por ter chegado atrasada, mas vim de uma cidade próxima a vocês, mas não poderia deixar de vir aqui, estar presente neste dia tão especial em homenagem aos corretores, que comemorou no dia 27, mas hoje, nessa sessão solene, é um privilégio para mim poder estar aqui, poder estar presente, poder parabenizar cada um dos senhores que faz frente ao nosso mercado imobiliário, esse mercado que eu sou corretora há mais de 30 anos, reconheço a cada um do senhor, reconheço todas as dificuldades do mercado, todas as condições de trabalho do mercado, de trabalho dos corretores de imóveis. A federação é o grau superior do Sindicato dos Corretores de Imóveis e estamos presentes hoje nessa sessão solene para dizer aos senhores que podem contar conosco, com a federação, com o sindicato, para que nós possamos juntos estarmos diante desse cenário hoje, que é um cenário um pouco adverso, mas é um cenário que, com as novas perspectivas que eu tenho lido, que vai ser um mercado daqui nos próximos meses, um mercado muito promissor, com a queda do dólar. Então, acredito que nós temos que estar preparados para que possamos agarinhar todo esse dinheiro que vai vir aí para o mercado. Todas as pessoas que estavam diante de especulação em outras moedas, especulação em outros cenários, acredito que o corretor tenha que estar cada vez mais preparado para que possa poder compartilhar desse momento que nós vamos viver no Brasil. Eu agradeço por estar aqui hoje, agradeço a cada um dos senhores, parabenizo também a cada um dos senhores, todos os corretores, todos nós, presidentes de entidades, somos corretores de imóveis, e eu parabenizo todos e tenhamos aí um excelente dia, uma excelente comemoração com cada um de vocês. Obrigada. Concedo a palavra ao senhor José Augusto Viana Neto, vice-presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis e presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo.
Boa tarde a todas e a todos. Meus cumprimentos aqui de forma muito especial à Sua Excelência, aos senadores Alci Lucas, pela sensibilidade, o carinho e a atenção que tem para com a categoria dos corretores de imóveis. Desde os idos tempos da Câmara dos Deputados, nós temos sido merecedores dessa sua atenção. Eu acredito que, principalmente, os colegas aqui do Distrito Federal devem a esse senador um preito de gratidão, porque ele tem sido uma bandeira para todos nós. Muito obrigado, senador. Quero cumprimentar o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, a quem me permito, pedindo desculpas, me permito chamar de paladino da governança. Uma autoridade que tem viajado o Brasil todo falando sobre governança e a partir de sua presidência no Tribunal de Contas da União. Nós, dos Conselhos de Fiscalização Profissional, tivemos uma alteração tremenda na visão daquela Casa de Contas, no sentido de que a governança estava acima de tudo, e de lá para cá, os 574 Conselhos de Fiscalização de Profissões no Brasil não só tiveram as portas do TCU abertas para pegar orientações, como para mudar o seu modo de agir e melhorar em muito a atenção que esses conselhos dão a toda a sociedade. Muito obrigado, ministro. Quero cumprimentar meu amigo, colega, corretor de imóveis, João Teodoro da Silva, presidente do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, que através do seu desprendimento e coragem temos avançado em muito, principalmente no conceito internacional. Não só aqui no Brasil, mas nos demais países do mundo, os corretores de imóveis do Brasil têm sido reconhecidos como profissionais qualificados por esse trabalho que o João Teodoro iniciou e mantém firme, aí fazendo acontecer. Quero cumprimentar a Lucimar Alves Elias, nossa amiga de tanto tempo, né, Lucimar? Que desenvolve um trabalho heróico lá na Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, na FENACE. Ela tem se dedicado de maneira muito responsável. Cumprimentar o Solon Amaral de Souza, presidente do CREST-DF, que tem feito um trabalho muito bom. E também o Geraldo Francisco Nascimento, cumprimentá-lo pelas palavras que aqui foram ditas, Geraldo. Meus parabéns. E eu quero dizer para as senhoras e senhores e para todas as autoridades da mesa que eu estou aqui numa alegria que eu não cabe em meu peito a alegria e satisfação que eu sinto nesse momento de poder usar essa tribuna e expressar alguma coisa para todos vocês, para ver se eu consigo transmitir esse sentimento de alegria e satisfação. Porque não é brincadeira, é muito emocionante. A nossa profissão sempre foi muito espezinhada, muito criticada. A todo momento existe gente querendo desclassificar o corretor de imóveis e é uma luta para que a gente consiga colocar o corretor de imóveis na posição que ele merece. E aqui, nessa sala, nessa mesa e naquela cadeira que está sentado o senador Isalci, no dia 27 de agosto de 1962, o senador Auro de Moura Andrade promulgou a Lei 4.116, que foi rejeitada pelo presidente da República, de autoria do deputado federal Ulisses Guimarães. E olha a coincidência, Ulisses Guimarães, de Rio Claro, Auro de Moura Andrade, de Rio Claro, lá no estado de São Paulo. Os dois eram compadres. E coube aos dois dar a legalidade que precisávamos para poder desenvolver a nossa atividade. Começamos muito timidamente e hoje avançamos. Estamos indo bem. Hoje nós somos o Conselho de Corretores de Imóveis, o Sistema Cofescresce é o responsável pela fiscalização dos crimes de lavagem de dinheiro no mercado imobiliário. Uma responsabilidade muito grande, porque todos nós sabemos que a maioria das fortunas conseguidas de forma ilegal sempre terminam num imóvel de luxo ou numa fazenda muito grande. Então nós temos essa responsabilidade sobre os nossos ombros. Temos hoje a responsabilidade
de sermos sócios mantenedores da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, reconhecida mundialmente como o órgão regulador do Brasil. E nós estamos lá com direito à voz, com direito a voto e trabalhando na criação de 6 normas para o mercado imobiliário, para os corretores de imóveis, para que eles possam ser reconhecidos também pela alta técnica que está sendo desenvolvida através das recomendações dessas normas nas quais estamos trabalhando. Temos um relacionamento muito bom, um relacionamento estreito com a Receita Federal, onde discutimos inúmeras questões relativas ao mercado imobiliário. E eu quero dizer, senador Isalci, que meu tempo já deve ter ido embora, né? Porque quando a gente fala, não vê o tempo passar, né? E porque é bom demais. Se deixar, eu fico aqui até amanhã também. Mas eu quero dizer o seguinte, que uma das alegrias que eu tenho na vida, eu levanto todo dia, 4 horas, 4h30 da manhã, que eu não gosto de pressa para tomar o café. Eu quero sentar tranquilo, sossegado, ficar ali naquele silêncio da manhã, pensando um pouco na vida e no que eu vou fazer naquele dia. Mas quando eu me levanto, tomo meu banho, coloco a minha roupa, o ponto final da minha indumentária é a minha carteira de regularidade do CRES. Não saio sem ela no peito de jeito nenhum. Eu levanto a marca, minha marca registrada, a minha carteira de corretor de imóveis, que eu espero que os colegas corretores de imóveis de todo o Brasil tomem a consciência de exibir o seu documento pendurado num fitilho, com magnético aqui, como eu faço, para que todos vejam quem são e quantos são e onde estão os corretores de imóveis. Porque nenhum pseudo-corretor, nenhum picareta tem o direito de usar esse documento. Só nós é que somos profissionais. Então, eu saio de casa para um dia de trabalho... Obrigado. Eu saio de casa para o dia de trabalho confiante em tudo aquilo que irei fazer, porque eu tenho certeza absoluta. Nós trabalhamos para que os corretores tenham melhores condições de trabalho. Trabalhamos para que os corretores sejam cada vez melhores vistos pela sociedade, para que prefiram a assessoria do corretor de imóveis a fazer o negócio direto. Então, senador, eu quero dizer que este, para mim, é um momento histórico. Está falando aqui dessa tribuna e na mesma mesa, comemorando a data de 27 de agosto, onde foi o nascedouro da nossa profissão. Aqui foi o parto, ali em cima nasceu a criança, que hoje tem 63 anos de idade e no âmbito das profissões, ainda muito jovem. E temos muito espaço para crescer, para progredir e orgulhar de dizer, eu sou corretor de imóveis. Muito obrigado. Concedo a palavra agora ao senador Wellington Fagundes. Meu presidente em exercício, senador Isalci, sempre nossa referência nesse parlamento, principalmente na área de ciência, tecnologia, educação, enfim. Quero cumprimentá-lo por essa importantíssima sessão em homenagem aos nossos corretores de imóveis do Brasil. E eu quero inicialmente, ao cumprimentar também o seu João Teodoro da Silva, que é o nosso presidente do CONFES, ou seja, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, também cumprimento. O nosso presidente do Contreira, Claudeci Contreira, em nome de todos os corretores de imóveis do Mato Grosso. Ele que é o presidente aqui do Estado. E eu quero, senador Isalci, fazer cumprimento, mas também aqui apresentando para todos vocês de corretor de imóveis juramentado. Está aqui, e esse documento, eu faço questão de apresentá-lo, senhor João, como o meu documento principal, quando estou embarcando no avião, enfim, identificar, porque é um orgulho, sim, ser corretor de imóveis, porque nós estamos ajudando o Brasil. E eu sempre falo o que meu pai me dizia, meu filho, quer fazer um bom negócio, procure um bom corretor de imóvel, porque ele aproxima as partes, ele faz com que o negócio tenha segurança jurídica. Por isso é que nós estamos aqui também para destacar e ressaltar
que os corretores de imóveis exercem um papel fundamental de milhares de brasileiros, ajudando família e também essas famílias a realizar o sonho da casa própria, empresários a viabilizarem negócios e também o setor imobiliário a movimentar a economia nacional. Enfatizar que esta profissão exige conhecimento técnico, ética e compromisso, pois lida diretamente com o patrimônio e o sonho das pessoas. Também quero lembrar que o mercado imobiliário é estratégico para a economia, gerando empregos e fortalecendo o setor da construção civil. E eu quero também aqui, senhor presidente, destacar o projeto de lei de minha autoria, que é o projeto 1898 de 2025, e pedir a todos os nossos pares, senadores e senadoras, que me ajudem a aprovar esse projeto. Esse projeto, ele propõe tornar crime o exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis. Isso é extremamente importante, porque nós precisamos que o profissional seja juramentado, um profissional com todo o seu documento, para garantir que os negócios sejam negócios limpos e, acima de tudo, negócio com segurança jurídica. Quero também dizer que, atualmente, essa conduta é tratada apenas como contravenção penal. Não, e, por isso, é uma punição muito branda. Daí a importância de aprovarmos esse projeto. Quero destacar também que a proposta prevê a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa para quem atuar sem o devido registro profissional. Quero ainda justificar a iniciativa como forma de valorizar os profissionais habilitados e proteger consumidores de eventuais prejuízos causados por pessoas não qualificadas. Quero ressaltar que a medida fortalece a segurança jurídica e também o respeito às normas da profissão. E reafirmar ainda que os corretores de imóveis são verdadeiros parceiros do desenvolvimento urbano e rural, pois ajudam a organizar o mercado e garantem a legalidade das transações e promovem ainda a confiança no setor. E saliento ainda que esse é um momento de reconhecimento a todos que trabalham com seriedade e dedicação. E quero enfatizar que o Senado está atento às demandas da categoria e que iniciativas legislativas como esta são passos importantes para fortalecer o exercício da profissão. Eu destaco também um outro projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados, que é o parcelamento das áreas rurais até 1 hectare, para que a gente possa ter também, principalmente próximo das rodovias, fazer com que as pessoas tenham ali para plantar, ter as suas pequenas chácaras, fazer os pequenos condomínios rurais e permitindo com isso ter mais produção no campo, principalmente para gerar alimento para a cesta básica brasileira. A hortifruticultura e outras áreas extremamente importantes para a gente desenvolver e apoiar o pequeno, o micro. Porque, senhor presidente, tem muitas atividades rurais, como plantar produtos como morango, outros produtos que em pouquíssima área pode uma família ter uma sustentação, gerar riqueza e gerar renda. Por isso eu aplaudo também esse projeto e vamos trabalhar para que ele possa ser aprovado também no Senado. E eu quero reiterar aqui também os meus cumprimentos, mais uma vez, aos senadores Alci pela homenagem, a todos os corretores. E aí eu repito aqui o nome do nosso presidente nacional, seu João, e também o Claudeci, que faz esse trabalho muito importante. Ainda, eu concluo, senhor presidente, uma homenagem de apoio e respeito à categoria, destacando que esse parlamento seguirá atuando em defesa da valorização profissional e também da proteção da sociedade. Deixo aqui, então, um abraço em nome de todos os corretores,
ao nosso presidente João, também cumprimento aí o ministro Nardes, do TCU, todos que estão à mesa. E eu faço mais uma vez em nome do presidente Contreiras, aqui do meu estado. Deixo um abraço a todos, felicidades, e o papel do corretor é fazer com que a gente possa promover o desenvolvimento das cidades, dos estados e também do nosso país. Parabéns, felicidade e que Deus nos abençoe a todos. Concedo a palavra agora ao nosso querido ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Eu estou tão feliz como o Viana falou, porque eu acompanho a carreira dos corretores e a profissão há muitos anos, desde que eu tive meus mandatos como deputado, 6 mandatos e hoje 20 anos ministro, exauci. Então, fiquei muito feliz com a sua iniciativa, com a sua atitude de fazer esse evento para celebrar 63 anos do Dia Nacional dos Corretores. E fiquei mais feliz ainda de encontrar algumas figuras notáveis, como está aqui o João Teodoro, especialmente pelo trabalho que ele faz em nível nacional. Recentemente eu fui convidado para fazer uma palestra sobre governança lá em Foz do Iguaçu e vi a liderança toda do Brasil presente. E então, meu estimado Viana, estou feliz de estar entre vocês, porque vocês geram empregos. E quando um país tem emprego, é um país que dá dignidade às pessoas. Quando as pessoas não têm emprego, ela perde a dignidade. E eu estou muito preocupado com o futuro da nação brasileira, porque hoje nós temos 58 milhões de pessoas que contribuem para a Previdência e temos 34 milhões aposentados. Só que estamos com um grande problema, as pessoas não estão mais sendo formalizadas, não estão tendo mais carteira assinada do trabalho, porque temos 60 milhões de brasileiros que recebem um tipo de auxílio e praticamente não tem contrapartida. Consequência disso, o país está indo para uma situação de termos 30% trabalhando e 70% recebendo auxílios. Consequência, a Previdência não tem como sobreviver nessa situação. Nós temos que ensinar a pescar e não somente dar o peixe. Então, meus estimados corretores que estão aqui, a Lucimar, que é uma liderança, juntamente com o Solon, com o Geraldo, lideranças aqui de Brasília, todas, certamente estão aqui, a maior parte da presença são pessoas de Brasília, mas também estão acompanhando pela TV Senado essa iniciativa muito importante do senador Exauci, da celebração de uma das profissões que é necessário ser dito com todas as letras, que tem a responsabilidade de fazer a intermediação, sim, mas com base na confiança. Base na confiança. E a confiança é uma das palavras mais importantes para a nação brasileira. Por isso que eu resolvi me empenhar e dedicar esses 20 anos que eu estou no Tribunal de Contas, depois de 24 anos no Congresso, para implantar a governança no país. Porque quando não tem confiança no corretor, ou quando não tem confiança no empresário, não tem investimento. Não tem investimento. A nação precisa passar confiança. E eu cheguei à conclusão, depois de 40 anos de vida pública, quando eu presidi o tribunal em 2013, 14, de que nós temos que implantar a governança na nação brasileira. Porque sem governança nós não temos como montar uma estratégia e temos projeto de Estado e não um projeto de um governo. Por isso, meu amigo Santana, você que foi senador e trabalhamos juntos, quando você era presidente também da Federação e da Confederação Nacional do Comércio, nós temos que passar essa confiança para o país. Porque quem passa a confiança é porque acredita
no futuro. E para ter futuro, eu achei que nós tínhamos que buscar as melhores práticas. Eu fui buscar as melhores práticas do mundo, Isalci. Você me acompanhou isso no início desse projeto, que esteve comigo várias vezes no Senado, e busquei as melhores práticas da Alemanha, dos Estados Unidos, da Austrália, nações que deram certo. E implantei indicadores de governança para o país, sobre governança de pessoas, governança de ITI, governança financeira, governança de compras, uma governança organizacional da nação brasileira, para que a gente possa fazer avaliação de risco. Um negócio é uma avaliação de risco. Qualquer negócio que se faz com uma nação, ou entre um empresário e um investidor, entre um corretor e um comprador e um vendedor, é avaliação de risco. E eu descobri que os ministérios nossos não tinham avaliação do risco em 2015. Só 5 ministérios tinham. Recentemente, um dos ministérios do governo atual me procurou. Nós queremos implantar avaliação de risco, o FNDE, que vai investir 100 bilhões esse ano. 100 bilhões na educação. E aí tínhamos obras inacabadas, prédios abandonados, 15 mil obras inacabadas. E eu, preocupado com essa questão, pesquisei há 4, 5 anos atrás e descobri uma questão que vai favorecer muito esse ano os corretores. Eu descobri que o FCVS, que é um fundo de variação salarial, não estava sendo utilizado. E isso é que financia a possibilidade de financiamento para se comprar imóveis e dar condições. E descobri lá, e fiz uma determinação ao governo para fazer o levantamento do fundo e conseguir, com essa decisão que tomei no Tribunal de Contas da União, 120 bilhões que está sendo liberado esse ano para que possa ser feito negociações com investimento em imóveis, como consequência, mercado para os corretores. E os senhores é que geram empregos. Pior que o desemprego é guerra, melhor que o emprego é paz. Para ter paz tem que ter emprego, dar dignidade. Ensinar a pescar e não somente dar o peixe. O Brasil não pode ser dependente somente do Estado. O Estado tem que ser um instrumento para o desenvolvimento da nação, mas não para tornar as pessoas dependentes do Estado. Ou nós defendemos a economia de mercado, que é a base do desenvolvimento de uma nação, ou ficamos dependentes do Estado, e já vimos que em outras nações que todo mundo depende do Estado não prospera, não gera empregos. Por isso nós trabalhamos pela lei do simples. Aqui eu quero deixar um registro, Isalci. Além de ter sido meu colega, como o senador Wellington Fagundes, que falou agora, nós que lideramos para implantar o simples no Brasil. E me lembro das reuniões que eu tinha com a Viana, isso faz mais de 20 anos. E com o João Teodoro e com as lideranças, foi uma luta insana para nós conseguir implantar o Simples no Brasil. Por isso que eu queria dizer para os profissionais, eu estava falando agora com o João Teodoro, os que não se inscreveram no Simples, se inscrevam, porque o Simples minimiza custos, diminui impostos, e os Estados Unidos cobram muito menos impostos que nós e tem uma prosperidade permanente. Nós estamos no topo dos impostos, estamos com o maior IVA do planeta. Não dá para continuar assim. O Ronaldo Reagan dizia que quando o governo fica mal, ele aumenta os impostos. O empresário, ele quebra. E nós não podemos quebrar o Brasil. Não podemos mais aceitar que o IOF continue sendo cobrado, apesar de uma decisão. E aí que eu quero trazer a minha solidariedade ao Congresso Nacional, que tomou a decisão que não é para cobrar, e o Supremo tomou a decisão que é para cobrar. Ou essa casa fala em nome da nação, ou nós vamos perder praticamente a confiança e a credibilidade nas lideranças políticas do país. Então, eu estou aqui como ministro do Tribunal de Contas para homenagear quem trabalha, quem gera emprego e que arrisca seu capital, arrisca através do seu trabalho a possibilidade de o país ter perspectiva e futuro. Por isso que eu escrevi 3 livros e encerro. Primeiro livro, Governança, o Desafio do Brasil. Sem governança eu não vejo futuro. Para montar uma estratégia do país, porque para montar estratégia tem que ter governança, direcionar, avaliar, monitorar. O corretor direciona, avalia e monitora. Ele tem que estar o tempo todo correndo atrás. O líder também. O senhor é um líder, Isalci. O senhor está direcionando essa reunião, essa homenagem aqui para a gente fazer uma reflexão da importância do corretor no país.
mas temos que avaliar e monitorar o tempo todo, e assim tem que ser o governante. Por isso que nós temos indicadores de governança hoje de 387 instituições. O Viana me disse que até lá no tribunal me apelidaram de Dom Quixote da governança, porque eu não acredito num país se você não organiza. Para poder ter investimento tem que ter capacidade organizacional, ter disciplina, e para ter disciplina tem que ter governança. Então, eu vou continuar, Exalci, com o seu apoio, trabalhando com a tese da governança. O segundo livro é da governança, a esperança, eu tenho esperança. E o terceiro livro é centro de governo, tem que ter um centro de governo no país. Para tomar uma decisão, para desdolarizar a moeda, a gente tem que conversar com a CNI, com a CNA, com a CNC, não pode somente uma pessoa entender que podemos fazer sem conversar com quem produz e gera empregos. E os corretores precisam ser ouvidos, e essa profissão hoje é respeitada, e eu respeito muito os corretores, porque vocês fazem do seu trabalho, da sua capacidade criativa, a geração de empregos. E como eu disse, pior que o desemprego é a guerra, nós precisamos de paz no Brasil, e para ter paz temos que ter investimentos, para poder gerar empregos, e quem gera emprego são os senhores que estão aqui na ponta de cada estado e cada país. Um grande abraço, felicidade pelo Dia Nacional dos Corretores de Imóveis, ao COFES, com quem eu trabalho muito para implantar a governança, estão me liderando para implantar a governança, a você, João Teodoro e Viana, que temos tido contato permanente para pensarmos e darmos esperança para o Brasil. Um grande abraço a todos vocês. Passa agora, então, a palavra ao nosso presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, João Teodoro da Silva. Boa tarde a todos. Eu quero iniciar esse pronunciamento, senador, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar ascendendo a esta tribuna para falar em nome dos corretores de imóveis de todo o Brasil e em especial aqui do DF, onde a gente convive quase que diariamente. Senhor presidente e propositor desta sessão, nosso ilustre amigo, senador Exalci Lucas, eu me lembro do nosso primeiro encontro, quando o senhor ainda como deputado federal se propôs a ser um parlamentar em defesa dos interesses, em defesa dos direitos, das prerrogativas dos corretores de imóveis de todo o Brasil. E eu não me lembro quantas vezes já o senhor fez requerimento para uma solenidade de prestigiamento como essa, mas seguramente foram uma meia dúzia no mínimo. E isso realmente nos honra muito, porque significa que uma das maiores autoridades da nossa República lembra sempre do corretor de imóveis na sua data especial. E não precisamos nem pedir ao senador, ele está sempre presente, sempre disposto a fazer aquilo que for possível para enaltecer a figura do profissional corretor de imóveis do Brasil. Então, muito obrigado, senador, mais uma vez, pela sua diligência para com todos nós e pela sua acuidade em realmente perceber a importância dos profissionais corretores de imóveis para o desenvolvimento da nossa nação. Cumprimento também aqui o nosso amigo, senador, ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que lá do Rio Grande do Sul veio para Brasília para trabalhar nesse importantíssimo contexto de governança das nossas instituições, não só dos conselhos, naturalmente, né? Ele tem feito um trabalho muito bom, inclusive participando de eventos produzidos pelo Sistema COFES Cresce, mas a governança que se refere o ministro Augusto Nardes não é somente para os conselhos de classe, mas para todas as instituições do Brasil, porque realmente nós estamos precisando muito, ministro, e o trabalho que o senhor tem feito dignifica o trabalho no Ministério, lá do Tribunal de Contas da União. E já foram 3 ou 4 palestras que o senhor fez para nós, especialmente corretores de imóveis, reunidos justamente preocupados com a governança. E nesta última ocasião em que estivemos juntos, o ministro Augusto Nardes deu um verdadeiro show, trazendo coisas extremamente importantes para contextualizar a importância
da organização profissional dos corretores de imóveis do Brasil e de todas as demais profissões. Obviamente, nós temos hoje 32 profissões, ministro, organizadas em conselhos aqui no Brasil, nós somos uma delas, né? E todas elas precisam desses ensinamentos com toda certeza, porque uma coisa que às vezes o poder público esquece é que os nossos dirigentes não são gestores públicos, eles estão gestores públicos momentaneamente. Então, a gente elege a cada triênio um grupo de pessoas para dirigir um conselho regional, um conselho federal, e essas pessoas nem sempre têm conhecimento de gestão pública. É muito difícil. Então, é preciso que, principalmente, os conselhos federais de todas as profissões regulamentadas estejam conectados nessa questão da governança para poder levar aos seus regionais e poder também incentivar a aplicação da governança em todos os organismos públicos que nós temos no Brasil. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento, ministro Augusto Nardes, pela sua diligência, pela sua disposição em sempre estar presente quando a gente precisa dos seus auspiciosos ensinamentos. Muito obrigado. Eu quero também deixar aqui o meu abraço ao senador Wellington Fagundes, que falou agora há pouco, e não só ele, mas ao nosso presidente Claudecir Contreira, que juntamente com ele tem feito um trabalho muito bom também de representação da categoria profissional lá no estado do Mato Grosso, um estado que tem grandes carências na questão organizacional, mas que vem sendo muito bem conduzido e com apoio direto do senador Wellington Fagundes, que eu tive o prazer de recebê-lo na nossa sala, lá no Conselho Federal de Corretores de Imóveis, quando foi entregue aquela credencial de corretor de imóveis que ele mostrou ali no vídeo. Obrigado, senador. É uma honra tê-lo participando conosco, ainda que à distância, e poder aqui expressar o seu sentimento e a sua vontade em fazer com que os corretores de imóveis continuem evoluindo como tem feito nos últimos anos. Presidente da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, Lucimar Alves, nossa colega corretora de imóveis, que, como bem disse o Viana, com bravura, com abnegação, vem dirigindo a Federação Nacional dos Corretores de Imóveis. A gente sabe das dificuldades financeiras porque passa aquela instituição em função da eliminação da contribuição sindical obrigatória e todas as instituições sindicais, naturalmente. Então, o trabalho desenvolvido por ela e pelos presidentes de sindicatos de corretores de imóveis é um trabalho digno de elogios, porque realmente são feitos com muita abnegação e com muita dificuldade. Parabéns pela sua presença aqui, Lucimar. Eu cumprimento também o Solon Amaral, nosso colega corretor de imóveis, que foi convidado para, nessa fase de transição do Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui do Distrito Federal, assumir a sua presidência, a sua condução, até que a gente consiga reordenar os trabalhos dentro do Conselho do Distrito Federal e possamos devolvê-lo à eleição democrática, se Deus quiser, muito brevemente. Cumprimento também meu amigo José Augusto Viana. Eu tenho uma grande admiração pelo Viana. É claro que de vez em quando a gente tem alguns desentendimentos de raciocínio, mas eu admiro muito o aguerrimento com que o Viana defende os interesses dos corretores de imóveis. Em cada ocasião, eu te admiro mais, Viana, porque você realmente é uma pessoa que dedica a sua vida a defender os interesses e as condições de governabilidade dentro da nossa profissão de corretor de imóveis. E você sabe que os corretores de imóveis, com toda certeza, têm evoluído muito. Vou falar sobre isso daqui a pouco, mas isso se deve, em grande parte, ao trabalho brilhante que você tem feito, não só como vice-presidente do COFES, mas como presidente da nossa maior organização regional, que é o Conselho de São Paulo, que representa aproximadamente 40% do movimento dos corretores de imóveis em todo o Brasil. Parabéns por estar aqui conosco mais uma vez, defendendo essa classe laboriosa dos corretores de imóveis. O Geraldo Nascimento, que foi presidente do Conselho Regional aqui do DF também, e hoje, de novo, assume a presidência do sindicato. Parabéns pelo teu trabalho, Geraldo, e pela organização que você tem, pelo cuidado que você tem com a organização da nossa profissão. Isso é muito importante. Eu sei que às vezes a gente comete alguns excessos, eu também cometo, né? E acaba as pessoas falando uma coisa aqui, outra colar, mas você realmente é uma pessoa que tem dedicado a tua vida a defender os interesses da categoria profissional dos corretores de imóveis e agora reassume a presidência do sindicato. Conte com a gente, estamos sempre juntos. Se for para defender os corretores, nós estamos juntos, tá bom? Seja bem-vindo. Eu quero também
cumprimentar aqui a todos os diretores do Conselho Federal de Corretores de Imóveis que estão aqui conosco, aos diretores do CRESDF também, que estão aqui conosco, a todos os representantes das entidades já citadas pelos senadores Alci, que estão aqui presentes, prestigiando este evento, e a todos os corretores e corretoras de imóveis e as senhoras e senhores que prestigiam esta sessão. É muito importante para nós a presença de vocês, porque esta sessão está sendo transmitida pela TV Senado e é preciso que a gente consiga mostrar para a sociedade que nós não somos apenas um grupo de pessoas interessadas em ganhar dinheiro na profissão. Nós somos interessados, sim, em desenvolver um trabalho competente, um trabalho laborioso, um trabalho que realmente realiza o sonho de cada brasileiro, como a gente tem repetido em inúmeras ocasiões, e é muito importante para a nação. Eu costumo dizer, senadores Alci, que há 3 aspectos importantes na vida, na vida de um corretor de imóveis. O primeiro deles é o aspecto social. Todo mundo sabe que o corretor de imóveis é um realizador de sonhos, porque quase 100% dos brasileiros, quando começam a se entender como cidadãos, eles já pensam em ter o seu imóvel próprio, né? É assim que funciona. Não só no Brasil, mas em vários países, mas aqui no Brasil com muito mais incidência. Esse sonho da casa própria é muito vivo na vida das pessoas e ele é muito realizado pelo trabalho do profissional corretor de imóveis. Então, a razão social da existência do corretor de imóveis, ela precisa ser considerada por todos os poderes constituídos da nossa República. E, além do mais, senador, este negócio que o cidadão faz ao adquirir um imóvel próprio, ele é quase sempre o maior negócio da vida do cidadão. A gente costuma comprar com muita facilidade um carro, trocar de carro, trocar geladeira, trocar televisão, coisas dessa natureza, mas o imóvel para abrigar a nossa família é quase sempre o maior e o único negócio da vida. É lógico que a gente tem pessoas que negociam com imóveis, aí é diferente, mas o cidadão brasileiro que pretende adquirir o seu imóvel, inclusive com financiamentos de 15, 20, até 30 anos de prazo para pagamento, ele está preocupado em abrigar a sua família, em conceder um lar para a sua família. Então, é quase sempre o maior negócio da sua vida. E nós, corretores de imóveis, temos uma grande responsabilidade social ao tentar realizar esse sonho de cada brasileiro na aquisição da sua casa própria. O segundo aspecto, senador, é o aspecto econômico. Nós estamos aliás, na ponta de uma cadeia produtiva, que é a cadeia da construção civil e do mercado imobiliário, que representa hoje, considerando inclusive as construções pesadas, algo em torno de 18% do produto interno bruto do brasileiro. Isso significa dizer que o nosso segmento, ele representa a segunda maior participação no produto interno bruto brasileiro. Nós perdemos só para o agronegócio, na verdade. Então, há uma relevância muito grande na ação do corretor de imóveis como ente econômico, porque é ele que vai realizar efetivamente o negócio que proporciona a continuidade da construção civil no Brasil. Eu tive a oportunidade nessa semana de participar de um painel de debate lá em São Paulo, no Conecta Imóveis, e nós tivemos a oportunidade de debater justamente com o presidente da CEBIC, o Renato, e também com o França, que é o presidente da Abrainc, Associação de Incorporadores. E juntos chegamos à conclusão que nós não somos adversários, nós somos ao contrário, somos parceiros na realização desse sonho maior, que é o sonho da casa própria de todos os brasileiros. Porque enquanto o construtor, laboriosamente, numa economia difícil como a nossa, vai buscar recursos para poder produzir a sua unidade imobiliária para vender, ele está na expectativa de que alguém lá na ponta, depois de terminado esse trabalho, vá ofertar esse imóvel para quem ele precisa e vá convencer essa pessoa a realmente comprar esse imóvel. Então, há um complemento nessas atividades todas, só que sem o corretor de imóveis nada acontece. Nada acontece. Então, essa participação que nós temos hoje, de até 18% da economia brasileira, do nosso PIB, ela é definida basicamente pela atividade de ponta, que é o corretor de imóveis que realiza e faz com que haja continuidade da produção imobiliária no país. E o terceiro aspecto, senador, é o aspecto político.
O corretor de imóveis, por natureza da sua própria profissionalidade, ele é um convencedor, porque senão ele não vai conseguir convencer as pessoas a comprar, a vender o imóvel e movimentar o mercado como nós movimentamos. Por isso, ele tem também uma importância fundamental no aspecto político. É um assunto que lhe interessa muito, com toda certeza, porque o corretor, ele se transforma num formador de opinião. Toda vez que ele está convencido de que um parlamentar ou um executivo, seja quem for, ele realmente merece a sua confiança, ele vai trabalhar por ele politicamente também. Então, o corretor tem, sim, uma relevância muito fundamental nesse aspecto político. Então, esses 3 aspectos não podem ser esquecidos, para todos os senhores, inclusive, que estão aqui nesse plenário, ou aqueles que fora daqui estão ouvindo a nossa conversação. Senador, eu comecei na atividade de corretor de imóveis, embora tenha exercido várias outras atividades, mas sempre me direcionei fundamentalmente ao exercício da profissão de corretor de imóveis. Comecei lá em 1972. Naquela época, no Brasil, a Lei 6.530 ainda não existia. Nós vivíamos sob a égide da Lei 4.116, porque a Lei 6.530 veio apenas em 1978, e o número de corretores no Brasil era realmente incipiente. Nós devíamos ter aí talvez uns 10 mil corretores em todo o Brasil. Aí, quando saiu a Lei 6.530, lá em 12 de maio de 1978, foi uma grande festa, o Viana deve ter participado lá em São Paulo, que teve um congresso, que foi o sexto Congresso dos Corretores de Imóveis do Brasil, e o nosso ministro Arnaldo Prieto, da época, saudoso ministro Arnaldo Prieto, levou na mão, desceu de helicóptero no Congresso e mostrou para todos os corretores a lei sancionada pelo presidente da República da época. Então, foi uma grande festa. Naquela época, em 1978, nós devíamos ter aí algo como 40, 50 mil corretores de imóveis em todo o Brasil. E a gente foi crescendo, foi evoluindo. A profissão realmente sofreu muito, porque havia uma discriminação muito forte contra o profissional corretor de imóveis no Brasil. Eu ingressei na representatividade da nossa categoria como presidente lá no CRES do Paraná, onde eu fui presidente durante 3 mandatos, e agora estou aqui no Conselho Federal. Então, eu estou na condição de presidente, critique quem quiser, há 34 anos. Mas, nesses anos todos, nós trabalhamos incessantemente pela evolução do profissional corretor de imóveis. E eu que escrevo toda semana um artigo, aqueles que têm tido a oportunidade de lê-los, esta semana eu escrevi sobre a evolução do profissional corretor de imóveis. E mostrei nesse artigo, de uma página, que é sempre o meu volume de escrita, para facilitar a leitura, naturalmente, mostrei exatamente o quanto nós evoluímos ao longo desses anos todos. Nunca o profissional corretor de imóveis foi tão reconhecido como profissional como está sendo neste momento pela nossa sociedade. E é isso que nós buscamos incessantemente. Viana lembrou bem que nós temos feito um trabalho, senador, de mostrar o profissional corretor de imóveis lá fora. E eu enfrentei realmente muitas dificuldades, inclusive quando me defini por essa digamos assim, elevação do nome do corretor de imóveis, não só no Brasil, mas também no exterior. As pessoas tinham medo, não, o Tribunal de Contas não vai admitir isso. Está aí o nosso ministro Nardes, e eu defendi a tese, em várias denúncias que foram feitas no Tribunal de Contas. Naquela época, ministro, o senhor ainda não era ministro do Tribunal de Contas, mas eu fui várias vezes denunciado ao Tribunal de Contas que eu estava desviando finalidade, etc. e tal, e eu consegui provar ao Tribunal de Contas que não, nós estávamos desenvolvendo o nosso papel de representante, que está lá consignado no artigo 7º da Lei 6.530, representar em juízo ou fora dele os interesses dos corretores de imóveis do Brasil, da categoria dos corretores de imóveis. E o Tribunal de Contas aceitou minha tese e nós continuamos o nosso trabalho. Isso foi iniciado em 2006, quando eu participei pela primeira vez de uma convenção da NAR, National Association of Realtors, que é a maior organização de corretores de imóveis, que está lá nos Estados Unidos, né? E nós somos, sim, a segunda maior organização. E eu quero dizer mais para os senhores, nós estamos fazendo uma atualização do nosso cadastro e no final do ano a gente vai fazer essa comparação. E hoje eu tenho convicção de que esses 650 mil que nós anunciamos aqui, ministro Nardes, já está em mais de 730 mil. Com toda certeza. Mas agora a nossa meta é pela qualidade, né? Nós conseguimos também
desde que iniciamos o nosso trabalho, sairmos de apenas 14% de corretores de imóveis que detinham um nível superior ou estavam estudando uma faculdade qualquer, para 62% hoje de corretores de imóveis detentores de diploma de nível superior. Então, nós conseguimos com isso não só melhorar a imagem do profissional corretor de imóveis perante a sociedade, mas também de fazer com que o trabalho de qualidade do corretor seja muito perceptível, porque, queiramos ou não, uma pessoa que ostenta um diploma de nível superior, que estudou 4, 5, às vezes até mais anos para obter aquele diploma, ele muda a sua forma de pensar sociedade, ele muda a sua forma de pensar profissional e ele passa a ser, sim, uma pessoa muito mais responsável naquilo que ele vai fazer. Então, é por isso, senador, por isso, ministro, que nós estamos lutando para conseguir colocar na Lei 6.530 a necessidade do corretor ter um curso superior de formação específica, ou pelo menos combinadas com outras profissões que são mais afeitas, como, por exemplo, engenharia, economia, advocacia, enfim. Estamos trabalhando nisso duramente para conseguirmos. Eu tenho fé em Deus que, enquanto eu tiver forças, eu vou continuar lutando para melhorar a imagem do corretor de imóveis, porque esse foi o meu propósito de vida. Apesar das atividades outras que eu exerci, eu sempre estive conectado à profissão de corretor de imóveis e assim vou fazer até os últimos dias da minha vida, se Deus quiser, e com muita honra defenderei a cada um dos senhores em tudo aquilo que, honestamente, os senhores praticarem no exercício da nossa profissão. Que Deus abençoe a todos nós e vamos comemorar o 27 de agosto, porque ele merece ser comemorado. Muito obrigado. Antes do encerramento dessa sessão especial, eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de mais um vídeo institucional. Vamos. No dia 27 de agosto, celebramos mais do que uma data. Celebramos uma profissão que molda o Brasil com trabalho, visão e coragem. Celebramos o corretor de imóveis. Muito além da intermediação de negócios, o corretor é um agente de transformação. Seu ofício nasce da escuta, se desenvolve no conhecimento e se realiza no encontro entre pessoas e seus sonhos. A história da corretagem de imóveis se confunde com a própria história do progresso urbano do Brasil. Foi nas esquinas centenárias do Largo do Café, em São Paulo, que surgiram os primeiros registros da profissão. Um tempo em que a cidade fervilhava com o crescimento industrial, os corretores, com seus cadernos e promessas de oportunidade, viabilizavam negócios, fomentavam investimentos e abriam caminhos para o futuro. Em 1938, naquele mesmo solo histórico, foi fundada a primeira Associação de Corretores de Imóveis de São Paulo, marco decisivo para o reconhecimento institucional da profissão. Mas o verdadeiro ponto de virada veio em 1962. Com coragem e articulação política, a categoria conquistou a promulgação da Lei nº 4.116, graças à liderança do deputado Ulisses Guimarães e à firmeza do Congresso Nacional, que derrubou o veto presidencial. O corretor passava, então, a ter amparo legal, dignidade profissional e o reconhecimento que lhe era devido. Anos depois, outro passo fundamental, a Lei nº 6.530 de 1978, sancionada pelo presidente Ernesto Geisel após intensa articulação liderada por Arnaldo da Costa Prieto, histórico defensor da categoria. A nova norma trouxe formação técnica obrigatória, ética profissional e estrutura organizacional, consolidando o corretor como peça-chave do mercado imobiliário nacional. Mas o
valor dessa profissão foi reconhecido muito antes, nas palavras de Juscelino Kubitschek. Em plena construção de Brasília, coube aos corretores o desafio de comercializar os primeiros lotes e planejar, ao lado dos urbanistas, a ocupação da nova capital da República. Em meio ao cerrado e ao concreto, estavam eles, os corretores, oferecendo não apenas terrenos, mas esperança, pertencimento e cidadania. JK, quem agradeceu publicamente o papel decisivo desses profissionais na concretização do maior símbolo do Brasil moderno. Hoje são mais de 650 mil corretores, 80 mil imobiliários e 27 conselhos regionais. Uma força de trabalho que movimenta a economia, garante segurança jurídica, combate ilegalidades e participa ativamente do debate sobre habitação e urbanismo. O corretor de imóveis é a conexão entre o chão e o sonho. Entre a planta baixa e o lar. Entre o investimento e o futuro. No dia 27 de agosto, celebramos quem ajuda a erguer cidades, a proteger famílias, a transformar vidas. Parabéns, corretor de imóveis. Seu trabalho constrói muito mais do que imóveis. Ele constrói o Brasil. Senador Exalci, eu devia ter feito isso da tribuna, mas nós preferimos fazer aqui porque mais perto o calor humano é maior. Nós decidimos fazer uma singela homenagem ao senador Exalci Lucas pelo trabalho dignificante que ele vem realizando em defesa das prerrogativas e da evolução do profissional corretor de imóveis em todo o Brasil. Porque nós falamos aqui de Brasília, do DF, mas na verdade o trabalho dele repercute em todo o Brasil. São 650 mil hoje corretores de imóveis, 74 mil imobiliárias, senador. E esse momento tinha que ficar consagrado de alguma forma. Então nós elaboramos uma placa, é singela, mas é de coração. Eu vou ler aqui para que os senhores saibam, depois nós vamos todos levantar para aplaudir de pé o senador ao receber essa comenda concedida por nós. Ao senador Exalci Lucas, honra ao mérito, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em defesa da valorização dos corretores de imóveis do Distrito Federal e do Brasil. Agosto de 2025, assina o Sistema Confesse Cresce, assina a FENACE, o Sindimóveis e a CVI aqui do DF. Honra entregar essa placa para ti, senador. Bacana. Vamos procurar. Obrigado. Obrigado, mestre. Obrigado, muito bacana. Obrigado, gente. Obrigado, senador. Eu que agradeço, fico muito honrado de receber essa singela homenagem, mas ao mesmo tempo fico também emocionado e gratificante de presidir essa sessão solene em homenagem aos corretores e corretoras. E antes de encerrar, eu gostaria de fazer algumas breves considerações, até em função do que o nosso querido ministro Augusto Nardes falou aqui, sobre a questão de confiança, a questão da política de Estado. E, de fato, a gente precisa construir mais políticas de Estado, né? Porque ultimamente não, nos últimos anos, a gente só conhece política de governo. E, normalmente, cada governo que entra acaba com tudo e começa tudo novamente, né? E a única forma, olha, aqui eu sou contador, auditor, fui professor, né, juiz do trabalho, mas não tem nenhuma atividade mais nobre do que a política, porque a política muda a vida das pessoas, para melhor ou para pior, depende da escolha. Então, eu costumo dizer, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta.
Então, a gente precisa realmente fazer com que as pessoas de bem participem mais, né? Para que a gente possa mudar este país. Nardes falou aqui também do IOF. Eu fui o relator aqui do IOF, onde nós derrubamos o decreto e que no primeiro dia de recesso houve uma decisão do Supremo que hoje governa esse país sem limites. E a gente precisa de senadores aqui que tenham realmente autonomia para fazer o contrapeso. Nós não podemos aceitar apenas um poder, nós temos 3 poderes e tem que ser realmente, lógico, independentes, mas para isso a gente precisa colocar pessoas aqui que na linguagem popular o pessoal diz rabo preso, né? Que não tenha isso, que seja independente, porque senão a gente não vai conseguir superar esses momentos difíceis que nós estamos vivendo hoje, né? Então, é uma reflexão que faço, porque aqui nós estamos tratando com líderes, pessoas que têm capacidade, persuasão de convencer as pessoas, né? A gente tem um cuidado maior na hora das escolhas dos nossos representantes. Aqui na Câmara e no Senado, ninguém caiu de paraquedas, alguém colocou aqui, né, os seus representantes. Então, é muito importante essa consideração, porque a gente precisa mudar esse Brasil. Para mudar o Brasil, só o eleitor. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, de uma forma especial, nosso querido ministro Nardes, que tive o privilégio de ser deputado com ele, né, e participar ativamente também, acompanhando o trabalho dele no Tribunal de Contas, que é uma referência para nós em termos de gestão, governança, que é tudo que o Brasil precisa. Eu que sou contador, auditor, fico assim até indignado, né? Como as coisas no Brasil são gerenciadas. Qualquer pequena empresa, né, se não colocar alguém competente, quebra. Agora a gente coloca prefeito, governador e presidente, muitas vezes sem preparo nenhum. Por isso que a gente não tem. JK construiu, o último que eu vi aqui, JK construiu o Brasil em 1000 dias, menos de 4 anos. Hoje você não tira uma Habits aqui em Brasília em 5 anos. Então, vocês devem sofrer isso, né? A gente não tem nem escritura aqui. Grande parte das terras não tem. E eu vim para o Congresso, não foi para carreira, eu vim para o Congresso para mudar as leis para poder fazer. Por isso que nós aprovamos a regulação fundiária, o novo ensino médio, educação profissional, mudamos tudo na área de ciência e tecnologia, inovação, tudo. Tanto o marco regulatório quanto a questão econômica, exatamente para poder executar, né? Porque na área pública só pode fazer o que é permitido, diferente da iniciativa privada que você faz o que você quer, você só não pode fazer o que é proibido. Então, há uma diferença muito grande e só quem foi gestor público sabe a diferença de uma gestão pública e a gestão privada. Então, quero aqui agradecer a cada um de vocês pela presença. E cumprida, então, a finalidade dessa sessão especial, eu declaro encerrada a sessão. Obrigado. Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Senadoc. Hoje, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. CPMI do INSS.
Diretora da CGU diz que o INSS ignorou recomendação para não renovar acordo de descontos com a CONTAG. E advogado explica à CPMI como funcionava o esquema de descontos ilegais. Lei da ficha limpa. Senado aprova o projeto que unifica a inelegibilidade em 8 anos. Devedor contumaz. Plenário aprova penalização de empresas que usam inadimplência como estratégia. Confira comigo esses e outros assuntos que são destaque aqui no Senado. A CPMI do INSS vai ouvir o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, na próxima segunda-feira. A informação é do presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana. Ainda na semana que vem, a comissão deve ouvir um dos principais acusados de gerenciar o esquema de fraudes no Instituto. Na segunda-feira, dia 8 de setembro, a comissão vai ouvir o ex-ministro Carlos Lupe. Ele esteve à frente da pasta da Previdência até maio deste ano, quando estourou o escândalo dos descontos indevidos nas folhas de pagamento de beneficiários do INSS. Já no dia 22, senadores e deputados vão ouvir o último ministro do Trabalho e Previdência no governo de Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira. A expectativa do presidente da comissão, senador Carlos Viana, é trazer à CPMI, na próxima quinta-feira, dia 11, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, ou o empresário Maurício Camizotti. Segundo as denúncias, Antônio Carlos Camilo Antunes seria um dos principais operadores do esquema. E Maurício Camizotti é suspeito de criar associações de aposentados para cometer as fraudes. Houve uma dificuldade da Secretaria em manter contato com os advogados e eu autorizei ontem a Polícia Legislativa a fazer a intimação pessoalmente nos endereços dos dois convocados a essa comissão. Então, segunda-feira está confirmado e quinta, possivelmente, a pedido do relator, já ouviremos um dos dois principais apontados aqui no esquema do INSS. Em depoimento nesta quinta-feira, a CPMI do INSS, a diretora de Auditoria de Previdência da Controladoria Geral da União, Eliane Viegas, disse que o INSS ignorou a recomendação da Controladoria de não renovar acordo para desconto de associados com a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. As primeiras denúncias do Ministério Público Federal à Controladoria Geral da União a respeito de entidades que faziam descontos irregulares foram em 2019, segundo Eliane Viegas. 4 associações foram suspensas naquela ocasião. A diretora da CGU afirmou que a CONTAG foi identificada como a entidade com maior número de associados. Segundo o relatório, eram mais de 1.200.000 pessoas. A Controladoria selecionou alguns associados para entrevistas e constatou que a maioria não havia autorizado o desconto. Vocês entrevistaram 6 pessoas. Sim. Vocês perguntaram a essas 6 pessoas se elas tinham autorizado o desconto associativo? Sim. Das 6 pessoas, quantas afirmaram ter autorizado o desconto associativo? Uma. Após as entrevistas, a Controladoria Geral da União recomendou ao INSS avaliar a pertinência da renovação do acordo de cooperação técnica com a CONTAG. Mas o procurador-geral do órgão não concordou e recomendou a renovação. O órgão INSS tinha conhecimento que quase 100% dos associados disseram que não autorizaram o desconto. Mas mesmo assim, tudo foi desconsiderado. E essa entidade que tem a primazia lá de 94 até hoje, ela continua descontando dos associados. Eliane Viegas afirmou que a Controladoria Geral da União informou ao INSS e ao Ministério da Previdência que a auditoria constatou a fraude nos descontos em julho de 2024. Uma vez comunicado ao presidente do INSS, a senhora sabe ou recorda quem era o presidente do INSS nessa oportunidade? Foi o presidente que foi afastado na operação. A senhora me diz o nome dessa pessoa? O senhor Alessandro Stefanuto.
A auditoria apontou que os descontos nos benefícios e aposentadorias saltaram de 387 milhões de reais em 2015 para 3,4 bilhões em 2024. Para concluir o relatório, 1.273 aposentados e pensionistas que tinham os descontos irregulares foram ouvidos. Todos os estados brasileiros foram visitados pelos auditores da CGU. E na segunda-feira, a CPMI do INSS ouviu o depoimento do advogado Eli Cohen. O advogado foi um dos primeiros a identificar os descontos ilegais em aposentadorias e pensões. O advogado Eli Cohen é considerado peça-chave na investigação das fraudes do INSS. Foi ele quem levantou os elementos nas primeiras denúncias divulgadas na imprensa. Em seu depoimento à CPMI, o advogado apontou nomes de algumas pessoas que, segundo ele, integravam o esquema e explicou como funcionava a fraude que lesou aposentados e pensionistas. Isso aqui é um negócio. O que eles fazem? Eles jogam 50 mil adesão. Aí esse pessoal aqui fica preparado para quê? Para que as pessoas que vão reclamar, eles vão lá e pagam. Então, de 50 sobrou quanto? 48 mil. Bom negócio. Primeira notícia crime que eu ingressei foi em 2023, abril de 2023. 3 meses e eu já tinha materialidade, autoria, já tinha o Careca, já tinha o departamento, tudo, todos eles classificados. E ninguém se atrevia a investigar ou tocar para frente. Essa investigação do senhor, ela, segundo o que está demonstrado, ela chegou a operadores financeiros tipo Careca do INSS, o tal do Antônio Carlos Camilo. O senhor já esteve em algum momento com Antônio Carlos Camilo? Nunca. O senhor sabe quais políticos a nível nacional, no Congresso Nacional, dão suporte a Antônio Carlos Camilo? Provas nenhuma. O senhor conhece algum senador, algum deputado que recebeu mesada de Antônio Carlos Camilo? Não. Teve conhecimento se Careca do INS distribuía brindes, benfeitorias ou vantagens? Não. Esse crime não poderia ter sido realizado se você não tivesse o presidente do INSS no seu bolso, todo o departamento de benefícios do INSS e, na minha opinião, que eu tenho certeza que os senhores vão chegar lá, eu ia pedir o ministro da Previdência. O senhor sabe que quando o senhor está dando depoimento e é feita uma pergunta dessa forma direta, calar a verdade também é delito. Portanto, o senhor está aqui escudado pelo dever jurídico de falar o que sabe sem cometer nenhum tipo de delito. Volto a lhe perguntar, baseado em tudo que o senhor ouviu, que o senhor tomou conhecimento, que o senhor leu ou que apurou, o senhor está com o escudo da proteção legal de testemunha. O senhor ouviu falar se algum presidente do INSS ou se algum ministro da Previdência, pouco importa de qual governo, estamos investigando um período de 2015 a 2025. O senhor ouviu falar de envolvimento de algumas dessas autoridades? Não. Eli Cohen também disse na CPMI que desde 2022, quando começou a investigar as fraudes, passou a receber ameaças. O advogado Eli Cohen disse que começou a investigar as fraudes em dezembro de 2022, quando foi procurado por 2 aposentados que eram presidentes de associações, entre elas a AMBEC. Eles diziam que na casa deles, que eles moram bem na periferia, são pessoas extremamente simples, começava a chegar oficiais de justiça e cobrança e tudo aquilo que a gente sabe quando, na verdade, você é sócio de um CNPJ viciado desses, né? E aí eu disse para eles, naquele momento, falei, olha, vocês permitiram ser presidente dessa associação, agora isso acontece, vocês ganham, quanto que vocês ganham? Um salário mínimo. Qual era a forma
da AMBEC capturar associados para fazer os descontos. Como é que ela capturava? Só podia dizer na estrutura do Estado brasileiro, se ela fazia isso via INSS, via Dataprev, comprando no mercado negro, como o senhor falou aí, lá na 25 de março, nesse mercado paralelo. Como é que o senhor apurou isso? Exatamente como ele comprou, como ele adquiriu, desculpa, mas naquele momento, na minha concepção, não era interessante para a nossa investigação, mas que os dados vieram do Careca do INSS. Essa era a parte do Careca para receber 27,5%. Então, os dados vieram do Careca, claro, do INSS. Esse é o trabalho do Careca. Tá. O advogado também disse que recebeu ameaças. O senhor recebeu alguma ameaça em relação a essas investigações que o senhor fez? Várias. O senhor poderia denominar quem praticou essas ameaças ou de quais formas essas ameaças chegaram até o senhor? Sempre foram telefonemas anônimos. À meia-noite. O senhor tem a quem imputar essas ameaças? Não exatamente, mas veja, nós ajudamos, claro que com a ajuda do TCU, da CGU, a uma mamata de 2 bilhões e 800 milhões de reais que parou. Então, eu acho que eu devo ter um monte de inimigo. O plenário do Senado aprovou esta semana o projeto que altera a lei da ficha limpa e unifica a inelegibilidade em 8 anos. O texto segue para a sanção do presidente da República. A lei da ficha limpa prevê 8 anos de inelegibilidade, mas esse prazo só começa a contar depois do fim da pena ou do mandato, o que pode estender o prazo total de inelegibilidade para mais de 15 anos. O projeto antecipa o início da contagem para o momento da condenação. A mudança vale para casos passados e futuros, podendo beneficiar políticos já condenados. O projeto foi apresentado em 2023 pela deputada federal Dani Cunha. No Senado, foi relatado pelo senador Everton. Ele acatou uma sugestão do senador Sérgio Moro para que, em casos de condenação por crimes graves, como cometidos contra a administração pública, lavagem de dinheiro, tráfico e racismo, fique mantido o prazo de contagem de inelegibilidade atual. Esses que cometem os crimes gravosos, como foram relatados pelo senador Moro, não estão sendo atendidos aqui nessa lei. Obviamente, nós vamos continuar no formato que está. Nós estamos preservando a essência da lei da ficha limpa com as emendas que foram aqui acolhidas, redacionais. O projeto propõe unificar o prazo de inelegibilidade para um único período de 8 anos, contados a partir da decisão que decreta a perda do mandato, da eleição em que houve condenação por prática abusiva, da condenação por tribunal colegiado ou renúncia ao cargo eletivo. O projeto também prevê um teto de 12 anos em caso de várias condenações. Diminui significativamente o período total de inegibilidade em muitos casos, enfraquecendo o efeito dissuasório da lei da ficha limpa. Está afrouxando mesmo. É uma questão de justiça, porque de fato estabelece os prazos prescricionais para evitar que a condenação ela não tenha fim. Esse projeto de lei, ele atinge de morte o espírito da lei da ficha limpa. Por que 8 anos, não 9, não 7, não 6? Porque 8 anos são 2 eleições. A inelegibilidade, líder Everton, ela não pode ser eterna. Está no texto da lei 8 anos. Não pode ser 9 nem 20. O pagamento de dívidas do governo reconhecidas judicialmente será limitado. Proposta de emenda à Constituição, também aprovada pelo plenário, retira do teto fiscal do governo esses débitos. O texto deve ser promulgado pelo Congresso Nacional na próxima terça-feira. O objetivo é limitar o pagamento de precatórios, que são dívidas judiciais reconhecidas, e criar novos prazos especiais para parcelamentos de débitos previdenciários. A PEC também retira esses débitos da meta fiscal do governo. O governo utilizou-se desse instrumento
para inserir mais um jabuti do ponto de vista de expansão fiscal, impactando fortemente a dívida pública. Nós estamos usando como base o limite de despesa que nós tivemos em 2025, com os créditos. Estamos botando ele como sendo o limite de despesa desse ano. Para quê? Senhor presidente, para poder encaixar 12 bi ou 12 bi 500, que é a previsão que vai ter lá. Na prática, a PEC cria uma regra de escalas. Quanto maior a dívida em precatórios de estados e municípios, maior será a parcela obrigatória da receita destinada ao pagamento. O percentual varia de 1% para aqueles que têm menos de 15% de estoque de precatórios não pagos em relação à receita corrente líquida, a 5% para aqueles que têm mais de 85%. É praticamente impossível administrar um orçamento com a imprevisibilidade que existe hoje em função dos precatórios. Tem se esquecido nesse país que equilíbrio fiscal também se faz pelo lado da despesa, qualificar o gasto público, eliminar o desperdício. Os critérios de atualização dos precatórios passam a ser a soma do IPCA mais 2%. A PEC permite também que a União abra uma linha de crédito usando bancos públicos federais para ajudar no pagamento dos precatórios. Vai ajudar as prefeituras a terem fôlego nos seus pagamentos. E não significa um calote, significa um reescalonamento. Por que o governo Lula, que é um governo gastador por natureza, ele não vai lá e corta ministério e faz o seu dever de casa? Nós faremos essa promulgação na próxima terça-feira, às 15 horas, antes da deliberação da ordem do dia. Impulsionado pela Operação Carbono Oculto da Polícia Federal, o Senado aprovou o projeto que cria o Código de Defesa dos Contribuintes e penaliza empresas que usam a inadimplência como estratégia de negócios. O texto segue para a sanção presidencial. A votação da proposta foi impulsionada pela operação da Polícia Federal Carbono Oculto de combate ao crime organizado no setor de combustíveis. O projeto cria um código de defesa dos contribuintes e define devedor contumaz como aquele que possui um débito mínimo de 15 milhões de reais e a perpetuação da dívida no tempo. O tema que desde o início da tramitação gerou o maior grau de debates, especialmente desde a semana passada, onde mega operações acabaram atuando em São Paulo e outros estados da federação, ganhou um grande protagonismo. O que é que se viu? A prática do devedor contumaz, que são empresas concebidas para a prática do crime, que fazem da sonegação um modelo de negócio, se espalhou e viu-se o crime organizado, milícias e facções querendo se filtrar em setores estratégicos da nossa economia. Entre os principais pontos do texto estão mudanças na lei do petróleo para coibir o uso de laranjas em empresas de fachada, reforços na prevenção à lavagem de dinheiro e maior rigor para crimes cometidos por devedores já definidos como contumazes. Cerca de 1.200 CNPJs devem cerca de 200 bilhões de reais para o governo, para a Receita, para o povo brasileiro. E o pior nesse cenário é que, ao olhar da Receita, esses 200 bilhões de reais, eles são irrecuperáveis. A proposta prevê benefícios para empresas inadimplentes que passam por dificuldades pontuais, tratando de forma mais benéfica o bom pagador. Nós estamos inovando, trazendo para a legislação algo que muitas vezes está em regulamentos que não são tão conhecidos lá na Receita Federal, que o histórico de bom pagador pode trazer benefícios para as empresas que são regulares. Famílias de baixa renda podem ficar isentas do pagamento da conta de luz em casos de pouco consumo. É o que prevê o relatório aprovado na comissão mista que analisa a medida provisória que altera legislações do setor elétrico no país. A medida ainda será votada nos plenários da Câmara e do Senado.
O relatório aprovado reformula a tarifa social de energia elétrica, com isenção total de pagamento da conta de luz para famílias de baixa renda, que consumam até 80 kWh por mês. Atualmente, a tarifa social concede descontos entre 10% e 65% para consumo mensal de até 220 kWh. O texto aprovado também isenta as famílias inscritas no Cadastro Único, com renda entre meio e um salário mínimo, da conta de desenvolvimento energético, a CDE, se consumirem até 120 kWh mensais. A CDE é um valor cobrado todos os meses na conta de energia elétrica e que ajuda a financiar o setor. Eu gostaria sim que a 1.300 tratasse de muitos outros temas. E a gente ia debater aqui, talvez, dias para poder chegar ou não chegar na redação que a gente gostaria ou que achasse a mais apropriada. Mas esse foi o possível. E eu quero acreditar, Afonso, que a gente vai fazer um bom debate na 1.304, que a gente vai conseguir incluir as coisas que precisam ser incluídas na 1.304, mas eu quero também que a gente não perca tempo e a gente não prejudique um tema importante, que é o prazo para poder votar a tarifa social, que vai atender milhões de brasileiros. Por isso, presidente, eu queria pedir para que a gente pudesse votar o relatório na forma como foi apresentado. Em votação, o relatório. Os parlamentares que concordam permanecem como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão. A Comissão de Segurança Pública ouviu esta semana o ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Talhaferro. Durante a audiência, o perito criminal que chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação no TSE denunciou suposta fraude processual para o embasamento de decisões do tribunal. Apenas parlamentares da oposição participaram da audiência na Comissão de Segurança Pública, que é presidida pelo senador Flávio Bolsonaro. Eduardo Talhaferro, que está na Itália, trabalhou na Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral em 2022. Ele mostrou documentos que alega serem periciados e que comprovariam supostas ilegalidades processuais cometidas a pedido do ministro Alexandre de Moraes, que era presidente do tribunal. Segundo Talhaferro, Moraes teria autorizado busca e apreensão contra empresários com base apenas em matéria jornalística. A operação foi realizada. Dias depois, por intermédio de um juiz que assessorava Moraes, Talhaferro teria recebido ordens para produzir um relatório que fundamentasse a decisão. O documento teria sido inserido posteriormente no processo. Foi pedido para que se confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu não era nomeado. Foi pedido para fazer toda essa história encaminhada para o Ayrton, para que o Ayrton, dentro do processo físico, fizesse da forma que ele acha. Eu acredito que foi feito, colocado isso anterior. Aqui tem tudo, a matéria jornalística, do dia que ele fala, que foi no dia 23/8/2022, né, que está bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão. Porém, se os senhores observarem, os relatórios datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Está aqui, tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Então, o senhor consegue provar que o fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então, houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Mas esse arquivo nada mais, nada menos é do que o mapa mental e a conversa na data que aqui está 28 de agosto. 28 de agosto, da conversa do Ayrton, onde ele me pede, onde eu encaminho para ele o mapa mental. São mais de 1000 páginas de conversa. Tá? Aqui, ó, mais de 1000 páginas de conversa. Vamos colocar aqui, ó. Presidente, esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. O senador Esperidião Amin recolheu assinaturas para abrir uma CPI sobre o assunto. Nós já apresentamos mais do que o número
legal devido o requerimento de instauração da CPI da Vaza Toga, que é a sua história com documentos. Portanto, o senhor que teve essa preocupação de certificar os documentos de que dispõe é a peça mais valiosa desta CPI, que na verdade já começou. Isso que já foi apurado aqui, que já foi informado, já é parte da CPI. A Comissão de Segurança Pública decidiu pedir proteção para Talhaferro e a família dele. Os senadores do colegiado também vão elaborar um relatório com as denúncias apresentadas e enviar ao Supremo Tribunal Federal. A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou o projeto que obriga os planos de saúde a comunicar ao consumidor de modo individualizado o descredenciamento ou substituição de prestador de serviço de saúde. A lei dos planos de saúde permite que a operadora substitua um prestador de serviço por outro prestador equivalente. E os consumidores devem ser comunicados com 30 dias de antecedência. No caso específico da substituição de hospitais, a comunicação deve ser feita também à Agência Nacional de Saúde, ANS. O texto aprovado pela comissão quer garantir que o consumidor não seja pego de surpresa. Ele estabelece que o aviso de descredenciamento de hospital ou outro prestador de serviço deve ser feito por meio do canal de comunicação indicado pelo consumidor e que permita que ele possa comprovar o recebimento. Caso o consumidor indique a melhor forma de receber a comunicação eletrônica de maneira individualizada, a obrigação do fornecedor permanecerá incólume e ele terá que adotar um meio de comunicação à sua escolha que permita comprovar o recebimento da mensagem pelo consumidor. Doação de medicamentos terá isenção de impostos federais. O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e seguiu para análise da Comissão de Assuntos Sociais. Impostos federais não serão cobrados na doação de medicamentos à União, estados, municípios, Distrito Federal, Cruz Vermelha Brasileira, Santas Casas de Misericórdia e entidades beneficentes certificadas. Quem receber as doações não pode vender os produtos. Os remédios devem ter pelo menos 6 meses de validade. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, aproximadamente 14 mil toneladas de medicamento deixam de ser utilizados atualmente no Brasil, anualmente no Brasil, sendo descartados em grandes partes de forma inadequada. Além de representar um passivo ambiental com risco de contaminação de solo, rios e lençóis freáticos, essa realidade demonstra a oportunidade de aproveitar tais produtos em favor da população vulnerável, desde que ainda tenha prazo de validade. A gente vê muita gente precisando de medicamento, né? A falta de medicamento acontece ainda no Brasil e às vezes por desorganização de estoques, enfim, da validade acaba se perdendo. O projeto de lei que proíbe o cancelamento automático de trechos seguintes de passagem aérea pelo não comparecimento do passageiro foi aprovado pela Comissão de Infraestrutura. O projeto permite ainda a transferência de titularidade da passagem. O PL da senadora Ana Paula Lobato também torna gratuita a correção de nome na passagem em caso de erro no preenchimento. Essa correção deverá ser feita pela companhia aérea, podendo ser solicitada até o momento do check-in. O projeto prevê ainda o cancelamento de passagem por motivo de força maior e a transferência de titularidade da passagem. Eu não sei como é que vai ser o regulamento, se vai ser através da ANAC, como é que vai ser para regulamentar isso, mas eu quero sempre frisar que uma grande preocupação nossa é a preocupação que muitas pessoas possam comprar, presidente, passagens e virar cambista, igual em jogo de futebol, que você vê, eles vão lá e compram as passagens. Então, isso vai ter que ter uma cautela, um regulamento, para ver como que, sei se a ANAC que vai regulamentar e se vai ter uma quantidade de passagem que vai poder ser transferível ou como que vai funcionar lá dentro da regulamentação. O projeto que cria a rota turística dos Lençóis Maranhenses e Delta do Parnaíba em municípios situados no estado do Maranhão foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional.
A aprovação da comissão foi terminativa, ou seja, o projeto segue direto para a Câmara dos Deputados se não for aprovado o recurso determinando sua votação em plenário. A autora, senadora Ana Paula Lobato, quer estimular o desenvolvimento econômico sustentável na região, com foco na geração de emprego e renda para as comunidades locais. O turismo é um vetor de desenvolvimento econômico e social de reconhecida importância e sua estruturação por meio de rotas turísticas tem se mostrado uma política pública eficaz. O projeto de lei, a focar na criação de uma rota na região de dos Lençóis Maranhenses e do Delta do Parnaíba, está em perfeita consonância com o princípio da regionalização do turismo. Na mesma reunião, a comissão aprovou a inclusão no calendário turístico oficial do país do evento Pingo da Meia-Dia, realizado anualmente na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Trata-se de um festival junino que no ano passado teve a participação de 230 mil pessoas. A proposta também foi votada em caráter terminativo. E como já foi aprovada pela Câmara, vai agora à sanção presidencial. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Senadoc. Hoje, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Desde o dia 7 de agosto, mais da metade dos produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos estão submetidos a impostos da ordem de 50% do valor de venda. Os produtos manufaturados, ou seja, os industrializados, são os mais taxados, o que faz da indústria brasileira o alvo principal do governo Trump. Neste Agenda Econômica, eu converso com Frederico Lamego, que é superintendente de Relações Internacionais da CNI, sobre as diversas ações que estão sendo colocadas em práticas para minimizar. Frederico, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Então, hoje você vai contar para a gente o que a indústria está fazendo neste momento, via Confederação Nacional da Indústria, está fazendo para tentar minimizar ou superar essas tarifas. Por gentileza, vamos começar. Vamos falar. Eu queria que você falasse um pouquinho do que está sendo preparado e depois a gente retoma a conversa falando do tamanho do problema, né? Vocês já estão com algumas medidas, a própria CNI, com alguns programas nesse sentido. Qual é o programa que a gente pode esperar de vocês agora para tentar resolver esse problema? Olha, bom falar com você, Antônia. Nós estamos planejando essa agenda com os Estados Unidos de várias vertentes, né? De um lado, nós encaminhamos para o governo uma série de medidas compensatórias que se traduziu no lançamento, na semana passada, do Plano Brasil Soberano, né, que vai amenizar
parte do impacto, sobretudo para as pequenas e médias empresas que atuam nos Estados Unidos, que exportam também para os Estados Unidos, e são mais de 10 mil empresas. Então, nós estamos muito preocupados com o que vai acontecer com os negócios dessas empresas. Isso é uma medida compensatória. Do outro lado, nós estamos desenhando uma estratégia de engajamento do setor privado nos Estados Unidos. E o que consiste isso? De um lado, nós vamos organizar primeiro uma missão empresarial, levando aquelas associações e as indústrias mais afetadas pelo tarifaço para os Estados Unidos, para que elas encontrem os seus compradores, seus distribuidores nos Estados Unidos, há várias associações inclusive, e a gente possa fazer um evento para traçar uma estratégia de engajamento dessas empresas junto a congressistas, junto até o Poder Executivo americano. Então, nosso objetivo é entender o que cada uma desses segmentos estão traçando do ponto de vista de estratégia, para a gente começar a fazer uma agenda sistêmica de sensibilizar autoridades governamentais americanas da importância do relacionamento bilateral entre Brasil e Estados Unidos, para mostrar que nós já estamos atuando em mais de 21 estados dos 50 estados norte-americanos, isso não é trivial, que existe um estoque de investimento de mais de 24 bilhões de dólares de empresas brasileiras nos Estados Unidos. Então, essa é parte da nossa agenda. Por outro lado, a gente também tem que buscar uma agenda junto à mídia americana. Então, nós estamos também organizando uma agenda de sensibilização dos canais de comunicação adequados nos Estados Unidos para criar também uma comunicação positiva da nossa relação bilateral, para que isso também chegue às autoridades americanas e, junto essas duas medidas, busquem distensionar os canais de negociação. No fundo, é o que nós estamos esperando. E, para isso, nós vamos estar levando nessa missão empresarial para os Estados Unidos, de um lado, algumas propostas de projetos para colocar na mesa de negociação que a indústria entende que podem ser oportunidades de parceria, que, sobretudo, que identifiquem complementariedade econômica entre os dois países. O tema, por exemplo, dos minerais críticos é um dos temas amplamente citados e que é do interesse do lado americano. A questão, por exemplo, dos combustíveis sintéticos para a aviação, que os famosos SAFs, onde o Brasil produz etanol, os Estados Unidos produz etanol. Por que não criar algum tipo de aliança nova, onde haja intercâmbio de tecnologia, onde os dois países podem explorar novos mercados e tornarem-se líderes nesse tema? Tem outro tema de data centers também. Os americanos estão com uma legislação para atrair data centers para os Estados Unidos. Por outro lado, esses data centers necessitam de muita energia abundante e o Brasil tem um forte potencial aí por conta das energias renováveis. Então, essa é um pouco da nossa ideia de levar para os Estados Unidos alguns temas para colocar numa mesa de negociação, seja para sensibilizar congressistas republicanos americanos, até representantes do governo americano, para mostrar, olha, vamos separar um pouco essa discussão política e vamos colocar aqui na mesa questões técnicas voltadas para estimular negócios. Porque no final da história, e o que a gente quer voltar dessa missão é mostrar para os dois lados que o Brasil é um país friendly, e que nós queremos é ampliar negócio com os Estados Unidos. Esse é o foco da missão. E, por último, nós também precisamos estar olhando novos mercados. O Brasil vai precisar ter uma nova dinâmica de buscar novos mercados para a gente não apenas inserir e amenizar essas perdas, isso não se dá no curto prazo, mas que a gente possa consolidar o nosso papel de um país global trader. Ainda ficando um pouquinho nessa questão da relação com os Estados Unidos, a gente tem aqui no Brasil a ANCHAM, que é a Câmara de Áreas aqui no Brasil. A gente tem um paralelo do Brasil nos Estados Unidos que defenda lá os interesses já institucionalizados das indústrias brasileiras, das empresas brasileiras. Como é que está isso aí? Olha, a nossa contraparte nos Estados Unidos é a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, que é a principal entidade empresarial americana.
Esse evento que nós vamos estar realizando no dia 4 de setembro em Washington vai ser realizado em conjunto com a Câmara de Comércio. A Câmara, inclusive, vai estar mobilizando empresas americanas para participar desse evento, porque o que nós queremos no final da história é sensibilizar as empresas e depois a imprensa para mostrar que isso, no final da história, pode até, inclusive, impactar o consumidor americano, por meio da inflação, por meio da escassez de produtos. E o Brasil tem todas as condições para colocar essas questões na mesa a partir de uma ampla frente de diálogo. Então, esse é o nosso objetivo. Vocês estão indo pela frente, de fato, empresarial, né? Do que importa, que é o dinheiro, né? O business, o negócio. Você não acha que essa questão está muito ideologizada lá nos Estados Unidos e está sendo levado pouco em consideração a parte realmente comercial? Olha, é por isso que a gente está querendo separar um pouco essa questão política da parte empresarial. A gente acredita que no momento em que o setor empresarial se senta para discutir questões de negócio com seus pares nos Estados Unidos, vai ser mais fácil mobilizar lideranças do governo americano, seja do executivo ou do legislativo, em prol de uma agenda comum. Esse é o nosso objetivo. Parte da lista de exceções que foi publicada pelo governo americano, que beneficiou setores como o próprio da Embraer, o setor de sucos de laranja, por exemplo, se deu muito por pressão de consumidores de grandes empresas americanas que foram afetadas. O nosso objetivo é dar uma maior escala a esse tipo de problema, para criar uma agenda positiva para tentar amenizar essas tarifas aí nos próximos meses. Para a gente ter uma ideia, para o nosso telespectador também ter uma ideia do tamanho, né, desse problema, eu vou pedir ao Vinícius, nosso diretor, para colocar aqui no telão os números, né? A gente preparou um infográfico do ponto de vista da indústria, ou seja, produtos manufaturados, são mais de 7 mil produtos, quase 70% das exportações na tarifa de 50%, né? Metade disso, mais de 12 bilhões de dólares e mais da metade desses produtos na tarifa de 50%. Produtos que não estavam, que alguns entraram na tarifa de 10%, outros nem tinham entrado. Você vê aí um foco na indústria, porque os produtos primários, as commodities, estão mais já aliviadas. Por exemplo, na indústria do aço, do carvão, os produtos brutos, né, in natura, estão aliviados. O problema realmente são já os industrializados. Né? Olha, o aço, ele está agora, foi acordado essa semana, de ter uma tarifa de 50% linear para todos os países. Então, a tarifa subiu, mas deixa o Brasil em condições de competir de forma mais igual com outros países que exportam esses produtos e seus derivados para os Estados Unidos. Agora, os outros setores, os que basicamente foram aliviados pela lista de exceções, foram sobretudo o setor de aviação, por conta da Embraer, e o setor de suco de laranja. Um dos setores mais impactados, por exemplo, que é o setor de máquinas e equipamentos, quando a gente olha a lista de exceções, aparece uma série de produtos relacionados a máquinas e equipamentos, mas estão relacionados ao setor de aviação. Então, isso indica que do lado americano houve uma atenção forte para esse setor, que é considerado um setor de segurança nacional, inclusive dos Estados Unidos. A Embraer tem fábrica na Flórida e está planejando, inclusive, ampliar seus investimentos nos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, isso é muito importante frisar, a Embraer vai continuar com uma tarifa de 10%. Sim. E quando a gente compara... Que não tinha antes. Que não tinha antes, né? E quando a gente compara com o acordo que foi firmado entre os Estados Unidos e a União Europeia, o setor aeronáutico ficou de fora. O da União Europeia. O da União Europeia. Então, o setor aeronáutico brasileiro, no caso a Embraer, ela sai também com prejuízo na história. Então, essa questão de estar na lista de exceção não significa boas notícias, no caso do Brasil. A gente tem que estar olhando todo. Porque aí você pensa na competição. Agora, você falou, o governo, né, estadunidense aumentou para 50% todas as tarifas para o setor de aço. Isso não vai
não impacta a concorrência. E qual é o benefício para eles, então? Deixa a gente tentar entender se existe alguma lógica, alguma razão nesse processo. É alguma coisa com relação à indústria interna? Vai fazer com que diminua a competição? Eles têm uma indústria que pode produzir mais e não estava produzindo por conta da competição dos outros países que exportavam para lá? Explica um pouquinho esse contexto para a gente. Olha, Antônia, essa é uma excelente pergunta. Isso a gente teve uma clareza quando a CNI fez uma missão para os Estados Unidos no mês de maio. E lá ficou claro alguns aspectos do que está acontecendo, qual é a motivação por trás da aplicação dessas tarifas. Primeiro, a renda per capita da classe média americana, segundo diversos dados, está estagnada há mais de 40 anos. Então, o público-alvo do governo Trump está exatamente olhando para esse tipo de público. É o assalariado americano, que trabalha em diversos segmentos da economia, que está com a dificuldade de manter seus filhos até numa universidade, porque lá tudo é privado, e está procurando soluções diferentes. O governo Trump lança, então, um programa que é um programa de industrialização, como diversos países estão fazendo. Então, para responder à sua pergunta, os Estados Unidos está querendo recuperar muito das suas indústrias de base, no caso do aço, porque são indústrias são altamente geradoras de emprego, mas ao mesmo tempo o custo é muito alto. Essa que vai ser uma questão para verificar até que ponto isso é viável dentro da estrutura americana e dentro de cadeias globais de valor, porque esses segmentos são conectados a diversos setores, né? Por exemplo, o setor automobilístico mundial. Então, parte da explicação é a busca do governo americano de buscar atrair empresas para os Estados Unidos, acreditando que existe um mercado muito potencial lá, que é uma população... De mão de obra. Não só de mão de obra, de investimento de empresas que vão se traduzir em geração de empregos em diversos setores da economia como um todo. Mas não é rápido, né? Nenhuma indústria da área de aço ou automotiva monta uma planta produtiva em um ano. Com certeza, mas quando a gente começa a olhar como é que estão se desenhando os acordos de livre comércio dos Estados Unidos com diversos países, como foi com a Inglaterra, União Europeia, como está sendo discutido o acordo com o Canadá e outros países, veja que além do acordo, o governo Trump tem anunciado investimentos de empresas americanas nos Estados Unidos. O acordo do Japão de empresas de outros países nos Estados Unidos. Então, isso para quê? Para atrair investimentos para os Estados Unidos. Essa é a filosofia. Essa é a filosofia que está por trás dessa motivação. Uma filosofia econômica. Sim. Vou pedir o Vinícius para colocar uma outra arte para a gente falar dos setores. Você já falou aí um pouco do setor de aviação, mas você falou também de máquinas e equipamentos. E quando eu fui olhar, isso é material, né? A fonte é a própria CNI, o levantamento que vocês fizeram. Quando eu fui olhar na lista de vocês, setor de vestuário e acessórios é o mais impactado pelas tarifas. Depois, produtos têxteis que estão ligados a vestuários e acessórios, eu queria que você falasse sobre essa diferenciação. E máquinas e equipamentos, ou seja, eles miraram a nossa indústria mesmo. Alimentos processados, químicos, couro e calçados, aço, alumínio e cobre. Explica aí essa enorme participação do setor vestuário e acessórios. A gente exporta muitas roupas e acessórios? São muitas pequenas e médias empresas diversificadas em vários estados do Brasil, que tem uma exportação, inclusive, para diversos estados americanos. Então, essa é uma grande preocupação nossa, porque o grande impacto das tarifas, os 50%, hoje está atingindo um universo de 7, 8 mil empresas hoje, que são pequenas e médias empresas, que muitas delas que direcionam mais de 70% da sua produção para os Estados Unidos e com uma tarifa de 50%, elas não vão ter como concorrer com outros segmentos. O setor de máquinas e equipamentos é um caso emblemático, porque as máquinas e equipamentos produzidos por diversas empresas aqui no Brasil são produzidas de acordo com um conjunto de regras, regulações e certificados diretamente associados à legislação americana. Então, a gente produz para vender para eles. E muitos para empresas globais que já atuam nos Estados Unidos, muito tem comércio intrafirma, e que não é simplesmente buscar outros mercados.
Então, esse é um grande problema que a gente está colocando aí no meio. Tem outros segmentos que não aparecem nessa lista que também são amplamente impactados. Por exemplo, o setor de rochas ornamentais, a parte de cerâmica. Construção civil. Construção civil, sobretudo o setor de móveis e mobiliário, que produz muita madeira certificada, até para produção de casas nos Estados Unidos, no Paraná, está sendo muito impactado. Então, o impacto ele é muito abrangente quando a gente olha o universo de empresas afetadas aqui no Brasil. O que é que vocês podem fazer para tentar outros caminhos também? Porque essa questão da indústria, a gente já teve uma indústria pungente, nos anos 90 ela foi um tanto quanto destruída, a indústria da construção civil era muito forte, nos anos 2015 ali, né, há um pouco de tempo foi destruída também, a indústria brasileira. Como é que a gente pode fazer? E estava agora num processo de reindustrialização. O que fazer para que esse processo de reindustrialização não seja paralisado por essa questão dos Estados Unidos? Olha, Antônia, o que nós temos defendido na CNI, primeiro é que o Brasil precisa repensar as suas relações com o resto do mundo. Nós vamos precisar ter uma agenda muito mais agressiva de promoção comercial para mercados até então pouco explorados pelo Brasil. Mercados, por exemplo, como o Sudeste Asiático, que são regiões hoje no mundo que apresentam as maiores taxas de crescimento, que estão criando até consumidores de alta renda, e esses mercados precisam ser olhados com mais atenção da nossa parte. Que países você pode citar para a gente? Eu, por exemplo, citaria o próprio caso da Indonésia, que já faz parte agora dos BRICS. Eu estou citando até o caso da Índia, que tem já uma classe média de quase 300 milhões de pessoas. Mas a população brasileira quando a gente olha a população lá é classe média. Quando a gente olha o universo da população indiana, existe um mercado enorme potencial, mas ao mesmo tempo enormes desafios para que as empresas possam participar desse mercado, porque você precisa entender, sobretudo no caso indiano, o conjunto de regulações são muito complexas, mas os indianos estão fazendo um alto esforço de atrair novas empresas para se instalarem lá. Nós vamos precisar, inclusive, ter uma agenda mais dinâmica de novos acordos bilaterais. E quando eu digo dinâmica, vai ser necessário abrir diversas frentes de negociação. Isso, no contexto do Mercosul, é uma dificuldade. Isso vai ter que ser uma questão que o governo vai ter que encarar em algum momento, seja esse governo ou o próximo, mas isso vai ter que ser resolvido, porque a partir desse novo contexto geopolítico que está se colocando para o mundo, que a gente está possivelmente saindo de um multilateralismo nesse cenário econômico, para algo que não se sabe se vai ser um modelo geopolítico bipolar, ou seja lá o que vai ser, nós vamos precisar valorizar todos os mercados. Então, uma agenda, por exemplo, com o Equador, vai ser importante, porque o Brasil exporta carros para o Equador. E muitas vezes nós colocamos barreiras tarifárias para bananas ou para camarões. Talvez até trazer o Equador para o Mercosul, já que está no Cone Sul. Ou você começar a fazer uma agenda, de fato, de integração internacional mais agressiva e abrir várias frentes de negociação com diversos países. Eu vou aproveitar, então, essa sua deixa, você vai já complementar. Eu vou pedir o Vinícius para colocar aqui a lista dos BRICS, né? Para a gente juntar aí BRICS, tarifas e possíveis mercados brasileiros no futuro. Brasil taxado com 50% em muita coisa, né? Mais da metade do que exporta. Rússia completamente bloqueado, Índia também 50%, China foi primeiro 150%, depois baixou para 30%. Neste momento em que gravamos o programa está em 30%, é só que a gente pode dizer. Irã com bloqueio total, África do Sul 30%, Arábia Saudita, que é a parceira dos Estados Unidos pelo petróleo, 10%, Egito também 10%, Emirados Árabes 10%. Esses três são BRICS, mas são os grandes parceiros norte-americanos na questão do petróleo. O que você diria sobre os BRICS
que nem são parceiros no petróleo e nem estão bloqueados, foram atingidos com taxas tão altas. E esses poderiam ser também os nossos novos mercados? Olha, a gente vai precisar olhar os BRICS de uma forma individualizada. Então, vamos olhar primeiro a questão da China, né, onde o Brasil tem um mercado potencial, há diversas empresas transnacionais atuando já na China em diversos setores. Por outro lado, as nossas exportações para a China, em sua maioria, são de produtos agrícolas. A indústria não tem ainda uma penetração na China, seja por dificuldade e barreiras comerciais existentes, seja por falta de uma agenda mais proativa nossa em relação à China. Nós precisamos ter uma agenda com a China cada vez mais orientada para a ciência e tecnologia. Quer dizer, a China hoje está dominando diversos segmentos e setores estratégicos e nós precisamos atrair investimentos da China para o Brasil, mas que esses investimentos venham também atrelados com ciência e tecnologia. Vai abrir uma fábrica no Brasil que a gente coloque também na mesa de negociação a vinda de cooperação tecnológica, de intercâmbio. Intercâmbio universitário? Talvez até mais estudantes brasileiros na China, chineses no Brasil? Nos dois sentidos, porque você pega, por exemplo, o ranking hoje das principais universidades no mundo, das 20 maiores universidades no mundo, já aparecem algumas chinesas, como é o caso da Tsinghua, que é, inclusive, a escola onde o Xi Jinping estudou. A Tsinghua hoje é uma das líderes mundiais no tema de inteligência artificial. A gente precisa criar mecanismos, aproveitar essa agenda BRICS para criar mecanismos de intercâmbio para acessar essas tecnologias. Isso de um lado. Do outro lado, quando a gente olha outros mercados, como a Índia, como eu falei, a Índia é um mercado a ser explorado, precisa ser potencializado. A gente precisa ter uma agenda de promoção comercial orientada para entender como o Brasil pode trabalhar complementariedades econômicas com a Índia de fato, não olhar a Índia apenas sobre a ótica de um concorrente. Nosso comércio tem crescido, está na ordem de 17 bilhões de dólares, tem muito espaço para crescer, quando a gente compara com o resto do mundo. Quando a gente olha para a Arábia Saudita, Emirados Árabes, a Arábia Saudita é hoje um dos países que mais está investindo em toda a agenda de transição energética no mundo. E está buscando investimentos para lá. Tecnologias. E tecnologia para lá. Então, nós precisamos pegar empresas brasileiras, aquelas, sobretudo, que estão mais aptas a se internacionalizarem e fazer um esforço de conectar melhor essas agendas para levar essas empresas para os Emirados Árabes, não ficar apenas com a expectativa que esses países vão, por conta de fundos XPTO, vão colocar recursos no Brasil. A gente precisa trabalhar uma relação ganha-ganha, no fundo é isso. Duas coisas que eu queria perguntar antes da gente fechar a conversa. Rússia e Irã, que estão bloqueados pelos Estados Unidos, né, não pelo resto do mundo. Como é que fica a possibilidade de comércio? São dois mercados igualmente grandes e necessitados também. E apoio do governo brasileiro ao setor industrial agora, né? O governo lançou também o plano de apoio Brasil Soberano. Como é que vocês recebem esse plano? Olha, em relação à Rússia e Irã, há diversas dificuldades aí no relacionamento e é um tema sensível, uma vez que impacta diretamente as nossas relações comerciais com o resto do mundo, a exemplo dos Estados Unidos. Sobre o plano Brasil Soberano, grande parte das medidas lançadas pelo governo vão em linha com a proposta que a CNI apresentou para o governo 2 semanas antes do lançamento do plano. Então, esse plano ele vem para remediar a questão das empresas que atuam nos Estados Unidos, mas não soluciona. A solução vai se dar por meio do diálogo, do distensionamento e da abertura de canais nos Estados Unidos, e a gente acredita que o setor privado pode ter um papel estratégico nessa questão lá nos Estados Unidos e, por outro lado, abrindo novos mercados, como eu falei. E se a gente conseguir abrir várias frentes bilaterais de comércio, a gente aumenta o nosso poder de barganha. Então, o Brasil vai ter
capacidade amplificada de negociar acordos que sejam do nosso interesse. Pode-se dizer, ou vocês abaixam as tarifas ou a gente exporta para outros lugares? Assim, a gente precisa ter relações ganha-ganha, mas repensar as relações do Brasil com o resto do mundo para que o Brasil se consolide como um global trader. No fundo, esse é o nosso grande objetivo nesse novo contexto internacional que começa a desenhar nesse momento. Frederico Lamego, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigado, prazer estar com você. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube, ou seja, está em um e em outro. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda. Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Senadoc. Hoje, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Adultização. Essa palavra tomou conta das redes sociais nos últimos dias, das conversas dentro de casa, da cobertura da imprensa e também chamou a atenção dos parlamentares aqui no Senado e lá na Câmara. Mas você sabe o que significa adultização? Olha só. Vamos entender melhor essa palavrinha com a psicóloga Ana Beatriz Chamati. Ela está lá em São Paulo e conversa com a gente agora aqui no Cidadania. Bom, Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado aí nosso convite. Eu que agradeço o convite, obrigada pelo espaço e um bom dia para todos. Bom, Ana Beatriz, vamos começar dando uma contextualizada, assim, né? Porque algumas pessoas acompanharam, tem gente que ainda está um pouco perdido, mas tudo começou ali quando a gente teve um vídeo divulgado aí nas redes sociais pelo youtuber, o Felca, né? O Felipe Bressanin, ele é mais conhecido como Felca, ele tem milhões de seguidores, ele é bem famoso no YouTube, já tem uma longa jornada aí. E ele trouxe aí esse conceito, umas denúncias envolvendo outro influenciador, o Ítalo Santos. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que a gente está falando sobre adultização, porque são várias camadas, né, quando a gente fala desse termo, né? Exato. Eu até vou reforçar aqui, Sara, ele fez um documentário, né? É algo... a gente até pensa nessa volatilidade da internet e é um vídeo que tem 50 minutos. Então, onde eu ali para se debruçar sobre o tanto de informação e denúncia e o conteúdo que ele traz. Para a gente entender a adultização, é quando crianças assumem comportamentos e papéis que são destinados a adultos. O que isso significa? Então, a gente está falando sobre crianças que usam roupas de adulto, que crianças que estão num espaço, num universo, às vezes, financeiro, por exemplo. A gente fala dos empreendedores mirins que estão sendo
utilizado aí a sexualidade como forma de comunicação, explorando de maneira o corpo, de uma maneira errônea, com danças, com uma sensualidade. Então, tudo isso que tem uma linha que separa o universo de coisas que são de adulto e o que é destinado à infância, que respeita o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento saudável de um adulto que a protege. A gente está falando de tirar a infância da criança, que é algo que ela tem por direito de ser vivido de uma maneira saudável. Pois é, Ana Beatriz, a gente até percebeu, né, uma certa confusão mesmo, porque quando houve a denúncia, né, do Felca, muita gente começou a falar em pedofilia, em exploração sexual de crianças e adolescentes. É preciso separar ou uma coisa pode estar envolvida, né, com a outra aí? Eu diria que as duas coisas, é preciso separar e pode estar envolvido. Então, assim, a gente pode falar desde um abuso psicológico, físico, sexual, uma negligência por parte de um adulto parental, né, que protege, que é responsável por uma criança, até algo mais grave. Então, você tem desde uma criança que está sendo exposta, um adolescente que está sendo exposto à tela, que não tem uma qualidade do que está sendo visto, que vê com uma frequência muito alta, que está sendo influenciado em termos de até pela formação da identidade dele, pelo conteúdo que ele está assistindo, até algo muito mais grave. Né? Então, são várias camadas. Eu posso estar ali na minha família, no meu dia a dia, e eu estou comprando um sapato de salto alto para minha filha, eu estou pintando a unha, eu estou fazendo cabelo, eu estou vestindo ela com elementos do universo adulto, até algo mais grave, que seria uma exploração sexual, dentre outras questões. Mas elas podem estar relacionadas. Pois é, Ana Beatriz, você falou aí da questão, né? Às vezes a pessoa está ali pintando a unha da filha, comprando salto alto. Como é que a gente reconhece o que é adultização? Quando já está no limite ou já ultrapassou o limite? É uma excelente pergunta, Sara. Eu tive aí, por conta da minha fala no documentário, uma série de pais me procurando, preocupados e dizendo assim, eu não sabia meu filho na internet, uma foto de um aniversário. Então, eu tenho o perfil do meu filho no Instagram, até eu coloco uma foto quando é aniversário do meu filho. Então, a imagem da criança, ela não deve ser circulada. Obviamente, tem um equilíbrio no sentido de você fazer um perfil na internet do seu filho e ele postar vídeo e fazer conteúdo voltado para a internet, até você postar o seu filho de costas com um livrinho aberto, né? Acho que tem uma diferença importante e significativa, né, com isso. O que nos faz compreender os sinais de que eu estou ultrapassando essa linha com o meu filho ou não? Criança tem que brincar, criança tem que ler livro, criança tem que estar com outras crianças, ela se forma a partir dessa identidade. E tem um movimento, quando ela está se desenvolvendo e crescendo e virando adolescente, que é o processo que ela começa a participar de um universo adulto. O que é muito importante dizer é que ao longo da história da sociedade, o lugar da infância ele foi se modificando e ele inicia como um lugar negado. Posteriormente, em Revolução Industrial, a gente começa a ter um sentimento de infância mais próximo do que a gente tem hoje, mas a gente está sempre nesse processo o ECA vem muito forte, né, para defender os direitos da criança. A gente está sempre num processo de entender esse lugar, porque a criança não é um terceiro adulto na relação do casal, a criança ela não tem que tomar decisões financeiras, a criança precisa ter respeitado um lugar de construção da identidade, da sua essência, pelo que ela é e não pela imagem. A gente já tem uma sociedade que impõe muito
a importância da beleza, da estética, né? No Brasil isso é muito valorizado. Então, quando eu começo muito cedo a trazer esse universo para o meu filho, desde maquiagem, como a gente falou aí do esmalte, o sapato, a vestimenta, então eu preciso, na dúvida, eu posso procurar um especialista, mas eu preciso respeitar essa criança nesse universo que faz parte, que vai respeitá-la nessa construção. Ana Beatriz, você falou aí também muito dessa questão, assim, né, a dificuldade que os pais têm, às vezes, de saber, estou expondo meu filho, não estou expondo, isso aqui já é um sinal de adultização, né? Até relembrando aí, é importante a gente destacar, depois a gente vai falar sobre isso, que você participou, né, desse documentário com o youtuber, com o influenciador, o Felca. Depois queria que você falasse um pouquinho disso, mas antes acho que ainda é importante a gente alertar. Existe uma idade para esse adolescente estar acessando rede social, para estar consumindo esses conteúdos? Como é que fica? Porque eu entendo o lado dos pais também, né? Como é que eu vou regular a minha criança? Como é que eu vou regular o tempo de acesso? Você como profissional, existe um caminho menos, vamos dizer, mitigar aí os efeitos, né? Reduzir danos, vamos dizer assim, porque eu acho que não tem um caminho saudável com tanto excesso de tela e celular. Mas como profissional, existe um caminho que seria menos pior, vamos dizer assim? Cara, eu acho até que dá para dizer sim que a gente poderia ter um caminho saudável nesse sentido, né? O que, obviamente, a gente vai falar, é sempre melhor prevenir. Então, o meu filho, ele deve, até os 2 anos, não ter acesso nenhum à tela. A partir dessa idade, um consumo de 1 hora com supervisão parental. Então, e aí essa supervisão, ela acontece em termos de qualidade do que é assistido. Então, eu tenho desenhos que são voltados e saudáveis, que ensinam coisas, comportamento moral, ensinam ética, ensinam matemática, ensinam você ser voltado para o outro, que o movimento do desenho não é tão rápido, que o som é favorável a criança estar mais calma. Tem desenhos que são favoráveis à criança ter uma agitação, e o desenho traz um movimento muito rápido. Então, a gente precisa fazer esse caminho e conscientizar, né? Eu falo aqui diretamente para os pais, conscientizar que isso é necessário, esse processo de introdução. A gente fala de uma psicoeducação no uso das telas. Quando a gente tem um processo sendo construído de uma maneira muito regulada e organizada pelos pais, é mais difícil que eles tenham alguma dificuldade quando entre na adolescência, que começa a ter questões do tipo: meus amigos estão todos no grupo do WhatsApp combinando um passeio, algum evento. Começam a: será que eu estou deixando de pertencer ao meu grupo social? Começa a partir daí algumas questões. Os pais têm que saber, têm que ter controle parental, tem que ter controle do tempo que o filho fica. Tem muitos adolescentes que vão dormir com o celular, vão dormir 10, 10 e meia da noite, e eles ficam na internet até 3, 4 da manhã. Isso prejudica o sono, isso prejudica o desenvolvimento, isso prejudica a maturidade cerebral. Então, é um processo que precisa ser cuidado de uma maneira preventiva. A gente tem hoje muito acesso ao que é adequado para cada idade, para cada fase do desenvolvimento, disponível na internet de fontes seguras. Ana Beatriz, queria que você falasse um pouquinho, então, para a gente, como é que foi essa questão de ter participado desse vídeo do Felca, né? Ele te procurou, o que você achou dessa repercussão? Vamos lá, Sara, a equipe dele me procurou, eles queriam, eu atendo crianças, adolescentes e famílias há 20 anos, eu dou aula, eu tenho um trabalho muito, muito forte e uma carreira construída aí nesse sentido clínico, eu atendo crianças, né? E foi através desse processo aí que eles, de fato, me escolheram para estar nesse lugar.
A repercussão desse documentário, ela é necessária enquanto sociedade. A gente está falando da psicologia a serviço da sociedade, de levar informações de saúde pública que são importantes para a sociedade como um todo se construir. A gente, enquanto saúde mental, enquanto formação, as nossas crianças hoje são os nossos adultos do futuro. São elas que estarão presentes organizando o que a gente tem hoje enquanto cidade, enquanto questões de políticas públicas. E aí a gente até fala, né, muito no documentário, a gente está falando de uma responsabilidade parental, midiática e de saúde pública, enquanto esses adultos, todos os adultos, são responsáveis por proteger a infância brasileira. Então, se eu sou um adulto e estou responsável por uma ou mais crianças ou mais adolescentes em qualquer momento da minha vida, eu sou responsável por participar da formação da identidade desse adolescente, dessa criança. Então, essa repercussão, a gente não tem, assim, eu fico até sem palavras de dizer o quanto ela é necessária para a conscientização, para a gente não perder, de alguma maneira, a gente foi normalizando algo que não é normal. Infelizmente, é comum, e aí eu separo uma palavra da outra, é comum a gente falar que tem uma criança ali sendo exposta e dançando e expondo o corpo e sendo um empreendedor mirim, preocupado em ser rico quando adulto, e ele deveria estar brincando. Então, quando a gente normaliza o que deveria ser estranho, tem alguma coisa errada enquanto sociedade. E aí esse documentário vem para bombar mesmo, no sentido de, a gente não pode mais fazer isso, e é responsabilidade nossa enquanto adulto, sociedade, mídia e saúde pública. Pois a repercussão foi tão grande porque aqui no Congresso, inclusive, né, a Câmara dos Deputados estabeleceu aí grupos de trabalho, está avançando aí na discussão de algum tipo de regulamentação das redes sociais, e aqui no Senado também estamos prestes a ter aí o início, né, da CPI da adultização também. E queria que você falasse então um pouquinho qual que é o papel do Congresso, né, diante desse fenômeno que a gente está vendo. Qual que é o papel que o Congresso tem? Está na hora de se pensar em algum tipo de regulação de redes? Está na hora de se pensar em responsabilização de influenciadores? Assim, eles têm responsabilidade, mas está na hora da gente enfrentar, talvez, essa questão, né, essa situação? O que eu compreendo, Sara, assim, que o FELCA vem ensinar aos influenciadores, a quem tem uma grande voz nesse universo das redes, a entender o que é ser influenciador, enquanto ética, moralidade, e usar a voz para ser o escutado. E esse é um poder muito grande. Eu compreendo que quando a gente não tem regras em um ambiente e é tudo muito solto, é terra de ninguém, cada um faz o que quiser e não tem nenhum direcionamento. Então, a importância de regularização enquanto lei, ela vai com certeza direcionar que as redes, a parte midiática e a Instagram, YouTube, dentre outros, eles têm uma responsabilidade ainda maior em bloquear conteúdos, em supervisionar, de certa forma, a criança, o adolescente. Se ele está solto ali com uma rede, ele não tem uma maturidade cerebral para discernir se aquilo é adequado para ele ou não. E se ele está se expondo, e eu não tenho um adulto tão próximo para me proteger, eu preciso ter algo maior, eu preciso ter essa mídia que me proteja, eu preciso ter algo maior, eu preciso ter uma sociedade enquanto política que me proteja. Então, sim, a gente precisa dessa regulamentação das redes para que as coisas sejam... a gente não chegue a esse ponto. Sem regras, a gente não consegue proteger a infância das crianças e dos adolescentes no nosso país. Pois é, Ana Beatriz, uma coisa que me chama muita atenção, particularmente, é que há alguns anos eu fiz um documentário sobre a questão de propaganda infantil.
E você veja, né, como o CONAR conseguiu evoluir enquanto, né, a evolução da sociedade foi acompanhada pelo CONAR com a questão de regras muito proibitivas sobre propaganda infantil. E agora a gente vê um caminho, né, na rede social de várias crianças sendo expostas diariamente e as pessoas ganhando dinheiro, né? A família monetizando, a criança monetizando. Então, assim, é preciso também, né, fazer com que isso seja regulado nesse ambiente digital, porque nos outros meios foi regulado, né? Sim, Sara, quando a gente entra numa questão de entender, tem órgãos trabalhando sobre isso, Criança e Consumo fala sobre isso, e até eu trazendo assim, eu dou aula sobre esse assunto há anos, eu falo sobre isso para conscientizar os meus alunos, inclusive porque a gente tem um papel em cada família que a gente atende, a sinalizar isso para um pai que não está percebendo, que ele está introduzindo o filho de alguma maneira, tanto em redes quanto comportamentos de adultização. Então, quando a gente tem lei, né, eu posso ter uma plaquinha aqui escrito não fume e está todo mundo fumando. Isso não está sendo aplicado de alguma maneira. Então, eu posso ter regras e posso ter órgãos falando sobre aquilo. Não tem uma legislação firme e de olho na aplicabilidade disso tudo, fica solto. Então, como eu disse, né, não é que as pessoas não sabem que não deveriam expor a criança, mas isso está acontecendo ali. Então, já se falava sobre isso, já tinha informações a respeito, e ao mesmo tempo são contas aí que tinham milhões de seguidores com conteúdo desse universo de expor a criança por uma coisa mais grave mesmo, que é a parte da sexualidade e da sensualidade como uso de comunicação. Então, o que eu vejo é que tornar assuntos como este de uma maneira midiática, e de novo, como o Felca consegue, nesse momento, fazer um caminho de ensinar o que é ser influenciador de verdade no país, a gente dá voz para que tudo que já se falava e tudo que tem pessoas muito relevantes nessa área falando sobre esse tipo de proteção, para que isso seja de fato aplicado e regularizado. Ana Beatriz, aqui no Congresso a gente tem uma grande discussão que é a questão dessa regulamentação, né? Uma parte, quem defende a regulamentação, diz que precisa proteger as pessoas, proteger os direitos individuais, né? E a outra parte fala em liberdade de expressão, que isso poderia ser um problema para nós aí em relação mas eu não vou poder expor minha opinião ali na rede social. Quando a gente está falando de criança e adolescente e de uma possível exposição sexual aí, como é que fica, né, esses dois caminhos? Liberdade de expressão ou proteger as crianças e os adolescentes? É uma excelente pergunta, Sara. A liberdade de expressão, ela pode ocorrer até onde eu tenho respeito ao outro, né? Eu não posso, enquanto sociedade, né, que eu trouxe aqui já, tirar o meu lixo da minha casa e sair jogando no meio da rua. Dentre tantos outros comportamentos que eu não tenho, isso não é liberdade de expressão. Isso é desrespeito à minha cidade, ao meu bairro, às pessoas que moram aqui. Né? Eu não posso soltar o meu cachorro na escada do prédio e no lugar comum social e deixar ele livre e fazer cocô e xixi onde ele quiser. Eu preciso ter cuidados enquanto sociedade, enquanto viver em grupo. Então, existe a liberdade de expressão para conteúdos nos quais eu posso, de fato, ter uma liberdade de expressão. E tem outros que diz respeito a viver em sociedade, a proteger a infância, né, até onde eu posso expor minha opinião. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu preciso, sim, regulamentar para proteger criança e adolescente de coisas que não têm um significado de liberdade de expressão. Colocar uma criança dançando, expondo o corpo, dentre outros tantos conteúdos. Eu cheguei, inclusive, a receber
desenhos de livros voltados com temática desse Bob Goods, por exemplo, voltados para adulto, com conteúdo sexualizado, em contas, misturado com desenhos que são direcionados para criança, com conteúdos de infância, tudo misturado ali. Então, se eu não tenho, isso não é uma liberdade de expressão, isso é um desrespeito à infância. Então, eu preciso ter isso separado, eu preciso regulamentar o que desprotege e permitir o que seria a liberdade de expressão, até onde eu respeito o espaço do outro, a vida do outro, e eu aprendo, estou vivendo em sociedade, em grupo. Ana Beatriz, agora em julho a gente teve o aniversário do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente já tem um ECA crescidinho, já está com 35 anos. Eu queria que você falasse quais os desafios daqui para frente, né, para os próximos 35, porque esse é um fenômeno, né, a partir aí das plataformas digitais, a partir dessa vida mediada por algoritmos que a gente está vivendo, também muito segmentado, bolhas, nichos, cada um só consome o que quer, só tem acesso a um tipo de informação muitas vezes. Quais são os desafios, Ana Beatriz, enquanto profissional, que você enxerga para os próximos anos? Tem muito desafio pela frente, especialmente em relação a direitos de crianças e adolescentes, né? Nesse movimento. E a gente ainda vai jogar um novo temperinho aí, que é a IA, né? Porque a inteligência artificial cada dia é mais sofisticada. Então, tem muito trabalho pela frente, na verdade, né? Temos muito trabalho pela frente. O ECA, vou falar assim, de questões que o ECA traz, que a gente ainda não alcançou saúde básica, de saneamento básico para todas as crianças. Então, a gente tem desde contextos desse tipo até alcançar questões voltadas para a IA. Né? O ECA trouxe nessa comemoração de aniversário, de uma maneira muito forte, a criança ser escutada, e o fato dela ter uma voz ela tem capacidade de ensinar ao outro e de aprender também. É uma troca, a relação é uma troca. A gente não estabelece uma relação verticalizada, onde eu sou um adulto detentor de saber e a criança tem que aprender comigo e eu não tenho nada a aprender com ela. Haja visto exemplos eu tive um trabalho. Eu trabalhei na Green School, que é uma escola no meio da floresta em Bali, voltada para a educação contemporânea. E nesse ambiente tinha vários projetos que foram criados por crianças, como, por exemplo, um que chamava Bye Bye Plastic Bags, que eram crianças que faziam um mutirão e iam para as praias de Bali catar lixo. E o dinheiro que eles conseguiam, elas revertiam, essa família revertia essas crianças para comprar uniforme para crianças da Índia que não ficavam com um único uniforme o ano inteiro. Então você tem vários exemplos onde a criança tem voz e ela é capaz de fazer pelo mundo e de ser escutada e ouvida. Então o ECA traz muito forte isso, a criança como sujeito de direitos, direito a saneamento básico, direito à infância respeitada, direito a uma voz de ser escutada, ouvida, porque ela tem algo a nos ensinar. Não é só o adulto que ensina ela, o adulto deve protegê-la, ser um guardião. Ana Beatriz, muito obrigada pela tua presença aqui no Cidadania hoje. Fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço também o espaço, eu desejo que cada vez mais especialistas em infância e adolescência possam fazer parte desse papel de mídia, de saúde pública, para poder somar forças nesse movimento que a gente é uma causa, né? Um valor meu, defender as crianças enquanto direito que elas têm. Agradeço muito o espaço, o convite, e deixo aqui um abraço a todos. Bom, este programa já está lá no site da TV Senado e também no nosso canal do YouTube. Aproveite e se inscreva para não perder nenhuma novidade. Até o próximo Cidadania.
Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Senadoc. Hoje, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um programa EcoSenado. Veja nesta edição. Como separar o lixo corretamente dentro de casa para evitar impactos ainda maiores na natureza. Se chegar orgânico na coleta seletiva, atrapalha. E se chegar material seletivo, lá na usina também atrapalha. E chegou no aterro sanitário, não tem opção. Vai ser aterrado, a matéria orgânica ela vai gerar chorume, vai gerar gás. O material seletivo, ele vai ficar por muitos e muitos anos a ser decomposto, ocupando tempo de vida útil e depois também ele vai se degradando e também soltando gases de efeito estufa ao longo do tempo. Senadores debateram o papel do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais. Hoje nós monitoramos 1.133 desses 2.095 municípios e nestes 1.133 vivem 60% da população. Evento global de inovação e tecnologia teve como uma das principais pautas a crise climática. Com o tema central Um Olhar através da Ética, a edição deste ano mostra que não há inovação responsável sem considerar o impacto ambiental. E do sertão pernambucano, o cacto vira matéria-prima para a moda sustentável. Todos os dias, toneladas de lixo são descartadas nas cidades brasileiras. Parte desse material poderia ter outro destino: ser reciclada, reaproveitada ou voltar à cadeia produtiva. Mas quando a separação não é feita corretamente, tudo vira um problema ambiental e também social. Separar os resíduos ainda é um desafio para muita gente. Você sabe o que pode e o que não pode ser reciclado e para onde vão os rejeitos? A gente mostra quais são os erros mais comuns na hora de separar o lixo e como evitá-los. Você já parou para pensar no que acontece com o lixo depois que ele sai da sua casa? No Brasil, mais da metade dos resíduos ainda vai parar em lixões ou aterros sanitários. E o principal motivo é a falta de separação e descarte eficientes dos materiais. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, o Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano. E menos de 5% disso é reciclado. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que a responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos é compartilhada, ou seja, do poder público, dos distribuidores, dos comerciantes, dos fabricantes e dos cidadãos. Então, como deve ser dentro de casa? Muita gente ainda se confunde na hora de separar o lixo. Quando feito do jeito certo, pode evitar desperdício, ajudar o meio ambiente e até gerar renda para milhares de famílias. Aqui nós temos 3 separações muito importantes. No nosso condomínio, nós optamos em fazer a separação dos orgânicos, tá? Num baldinho, para mandar para a compostagem. É uma transformação, né, de todo esse material orgânico em adubo. É maravilhoso isso. E outra coisa, os recicláveis, né, vão também para a lixeira ali, por parte dos recicláveis.
E nós temos o rejeito, que é aquilo que não tem jeito, tá? Que é o papel higiênico, guardanapo, coisas muito gordurosas, tá? Isso que não dá nem para compostar e nem para reciclar. E no caso de garrafas, latas, caixas com comida, quando o alimento acaba, será que é só jogar a embalagem na lixeira de materiais recicláveis? O que a gente orienta é que se tire o máximo do resíduo que está dentro dele. Se for líquido, coloque para escorrer. Por exemplo, um pote de iogurte, a pessoa pode passar um guardanapo, ou como eu faço, eu estou lavando a louça ali, eu já aproveito um pouquinho daquela água que está ali. Este material, ao ser beneficiado, ele vai passar por um processo de lavagem. Você está lavando, você só está aumentando o consumo de água e o que a gente chama de pegada hídrica. Essa embalagem aqui, que é 100% reciclável, essa tampinha a gente tira e coloca. Nós temos lá fora uma embalagem só para tampinhas. Tem algumas organizações aqui no DF que vendem esse material e compram cadeiras de roda e doam. Então isso é importante. As embalagens de leite eu lavo com água e uso às vezes até uma água que você reserva aqui, que é uma água meio limpa, para você também não gastar muita água. Então você passa uma água, se quiser caprichar, passa sabão. Isso em respeito aos catadores. O remédio vencido ou remédio não utilizado, nós temos aqui no nosso condomínio uma caixa onde o morador coloca lá na portaria tudo isso e nós levamos para a farmácia. Aqui em casa nós estamos super já acostumados, já sabemos a importância, né, dessa separação. Então a gente já é automático, tá? Não, isso aqui, papel, usei impressora, ficou ruim, já vou colocar lá junto com os papéis para reciclagem. Levo lá fora o lixo eletrônico, as pilhas, tudo separado, tá? Então já virou rotina mesmo. Mas nem todo mundo tem informação, consciência e a dedicação da Ângela. E nem todo condomínio residencial é tão organizado. Eu junto a comida, acabo juntando a comida e jogando junto o papel na lixeira. A comida eu não sei o impacto que pode fazer no ambiente, né? Se dentro pôr esse meio. Principalmente eletrônicos, eu tenho muita dificuldade em achar pontos de coleta. Porque não pode jogar no lixo comum, né? Papel e resto de comida, vai tudo pro lixo orgânico mesmo, que a gente faz separação, é das latas. Eu acho que o que falta hoje em dia mais é a força de vontade da maioria das pessoas, né? Não pensam, acaba trocando os lixos um com o outro, misturando na verdade. O erro mais comum do cidadão é não separar o resíduo e achar que lá na frente tudo será resolvido pelo poder público. Importante, não só fazer a separação, mas dispor nos dias e horários corretos. Porque se você fizer a separação do coleta seletiva e colocar no dia da coleta convencional, o caminhão vai passar e vai pegar. Aqui nós recebemos coleta, mas vem de tudo. Aqui chega tudo, chega o seco, o orgânico, chega o lixo doméstico, chega o lixo de banheiro, chega de tudo quanto é tipo de resíduo que você imaginar passa por essa esteira. O problema aqui é porque quando o material chega aqui, ele já vem contaminado, né? Vou dar um exemplo, a embalagem de frango, a bandejinha do frango que você compra nos mercados. Aquilo ali você mistura tudo no seu resíduo doméstico, né? E quando ela chega na esteira, tem a questão do caminhão, compactador também, que já chega tudo misturado. Então, um material que você poderia vender como material de primeira, pela contaminação dele, você não consegue o valor ideal que seria pago por ele, né? A presidente da Central de Cooperativas, que foi catadora de recicláveis em lixão por 18 anos, explica que pela quantidade de resíduos inadequados que recebem, os equipamentos são danificados com muita frequência. Material cortante também, que vem muito. Você vê, essa linha aqui é uma linha nova dessa esteira. Mas a gente está aqui há 5 anos, depois que a gente está aqui já é a terceira linha já que a gente tem, que precisa trocar, porque danifica, rasga demais. Aqui seringa o pessoal se fura praticamente todos os dias. E infelizmente muita gente não tem essa consciência que na ponta existe humanos, né? Existe ser humanos que trabalham e é manual o trabalho, né, que eles fazem. Eu acho que a população, acho que a maioria da população não sabe que tem famílias e famílias que sobrevivem desse resíduo.
Se chegar orgânico na coleta seletiva, atrapalha. E se chegar material seletivo lá na usina, também atrapalha. E chegou no aterro sanitário, não tem opção. Vai ser aterrado, a matéria orgânica ela vai gerar chorume, vai gerar gás. O material seletivo ele vai ficar por muitos e muitos anos a ser decomposto, ocupando o tempo de vida útil, e depois também ele vai se degradando e também soltando gases de efeito estufa ao longo do tempo. Então, para não ter dúvidas, o seco é o material seletivo, é o plástico, é o papelão, é o vidro, é o isopor, estes materiais que são passíveis de reciclagem. O vidro, de preferência, especialmente quando ele está quebrado, que a pessoa coloque dentro de uma caixa, identifique como vidro. No outro, que a gente chama de coleta convencional ou de molhado, é o lixo orgânico e o rejeito. Então o seu lixinho de banheiro, papel higiênico, fraldas, absorventes, fio dental. Às vezes a gente vê o cidadão falando, mas eu separo o meu resíduo, mas a empresa passa e mistura tudo. Continua fazendo o seu papel, que eu tenho certeza que lá na frente alguém está vendo, alguém vai ver e alguém está sendo beneficiado com esse material que você separa na sua residência, com esse material que você tenta separar para não contaminar. Famílias e famílias sobrevivem apenas desse resíduo que a gente recebe aqui. A gente precisa que o cidadão faça a sua parte do portão para dentro e nós conseguimos fazer esse descarte de forma adequada, esse direcionamento, esse aproveitamento e depois só o descarte final corretamente. É nosso papel, cuidar de onde a gente mora. Não tem como você jogar fora o lixo. O lixo fica no planeta, tá? E você tem que cuidar. Então, você tem que gerar menos lixo e o lixo que você gera dentro da sua casa, você tem que dar o destino correto. E saiba como você deve se desfazer de alguns materiais específicos que pedem mais cuidado e atenção pelos riscos que podem causar. Óleo de cozinha não deve ser descartado no ralo da pia. O risco é entupir tubulações e redes de esgoto e contaminar lençóis freáticos. Ele deve ser armazenado e entregue em pontos de descarte específico, assim como resíduos perigosos, pilhas, baterias, eletrônicos, medicamentos vencidos, agulhas e seringas. A população deve se informar na prefeitura onde depositar esses tipos de materiais. O aumento na frequência e na intensidade dos eventos climáticos extremos, como secas e inundações, fez crescer na mesma proporção no Brasil o trabalho do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu em audiência pública o papel do órgão. O aquecimento global levou ao aumento de eventos climáticos extremos, secas, incêndios florestais, inundações, e o Brasil não ficou imune. Uma chuva que aconteceu, todo mundo se lembra, no litoral norte de São Paulo, a seca na Amazônia, 2 anos atrás, a região árida na Bahia. Primeira vez na história que é registrado uma região árida no Brasil. Então é preocupação nossa, estamos no sul, estamos no norte, temos que olhar para a Bahia, porque isso é consequência de um conjunto de coisas que tem que ser abordadas. A audiência destacou o papel do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o CEMADEM foi criado há 14 anos e funciona em São José dos Campos. Por causa das mudanças climáticas, o CEMADEM ampliou as áreas sob vigilância. Hoje, essa lista de municípios suscetíveis a ocorrências dessas tipologias de desastres somam 2.095 municípios. Nesses municípios vivem praticamente a maior parcela da população do Brasil. Nós temos 5.570 municípios no território brasileiro.
Mas nesses em que o CEMADEM monitora, vivem, hoje nós monitoramos 1.133 desses 2.095 municípios, e nestes 1.133 vivem 60% da população. O CEMADEM tem um programa de educação de crianças e jovens que obteve reconhecimento internacional. É o programa CEMADEM Educação, que é uma rede de escolas e comunidades na prevenção de desastres e que tem um foco de mobilizar jovens, estudantes, principalmente de nível médio, professores e todas as comunidades com este foco de construir conhecimento, refletir e agir na prevenção dos riscos de desastres no Brasil. A gente tem bastante orgulho de dizer que essa iniciativa do CEMADEM Educação foi considerada como uma prática inspiradora pelas Nações Unidas. Os dirigentes do CEMADEM reconheceram que o Brasil tem muito a avançar em termos de prevenção de desastres. Eu, por exemplo, há muitos anos atrás, morei 3 anos ao lado de Chicago, uma terra de ventos e tornados. Quando havia um problema de alerta de tornado, tocava uma sirene na cidade que a gente escutava em qualquer lugar da cidade. E a gente tinha que procurar um lugar seguro, um abrigo. Nunca aconteceu, mas era o alerta para a gente se precaver. O senador mostrou claramente a situação em Chicago. Eu estudei em Wisconsin também, a mesma situação. Se escutava alerta de tornado, ninguém perguntava, ninguém questionava se era aquecimento global, sei lá, e todo mundo se escondia. Essa é um pouco a percepção de risco, essa cultura que em Brasil ainda não está bem estabelecida. No caso de desastres, nós temos que trabalhar mais na prevenção, que é o papel do CEMADEM, que na reconstrução e recuperação. A 5ª edição da Conferência Global Rio Innovation Week aconteceu na 2ª semana de agosto no Pier Mauá. Eu fui lá conferir, foram inúmeros debates e a agenda do meio ambiente não ficou de fora. Em meio a painéis sobre inteligência artificial, o futuro do trabalho, moda, saúde, a pauta ambiental tem ganhado espaço na Rio Innovation Week. Soluções tecnológicas e criativas para o combate às mudanças climáticas foram destaque entre os debates e as exposições. Desde o início do Innovation Week, a gente teve já pautas direcionadas, já tivemos conferências direcionadas a impactos sociais e ambientais. E esse ano, com a COP30, a gente não podia deixar de dar uma maior ênfase para a pauta climática. Logo na entrada do evento, uma experiência poética. O público era convidado a mergulhar na instalação sensorial Mãe Terra, que transforma dados ambientais do Rio de Janeiro captados por satélites em projeções artísticas. O evento reuniu especialistas, empresas e representantes de governos que discutiram como a inovação pode contribuir para a sustentabilidade e para a adaptação às mudanças do clima. A gente tinha 3 palcos dedicados ao clima, com 7 conferências, uma delas exclusiva para mudanças climáticas, e COP30, aonde a gente falou inicialmente das emergências climáticas, depois das soluções climáticas, depois do financiamento para essa transformação e, por último, o dia de COP30 com os desafios e o legado que o Brasil vai deixar nessa construção. A gente teve, na nossa abertura, o Sebastian Vettel, piloto tetracampeão mundial de Fórmula 1, aonde ele traz a temática justamente não existe campeão mundial sem mundo. Fora ele, nós tivemos o Gunter Pauli abrindo também justamente o palco de clima. Gunter Pauli é um economista, autor, que cunhou o termo de economia azul. A presença do Marcelo Gleiser, que é um dos curadores de uma das nossas conferências, que vem buscando trazer não só o espaço, a física, a ciência, mas também a nossa relação com a Terra. E tivemos também Carlos Nobre no último dia, que é um dos nossos maiores cientistas especialistas em Amazônia, com o valor que a Amazônia de pé é maior do que um campo para criação de gado ou de soja de commodity. Com
tema central, um olhar através da ética, a edição deste ano mostra que não há inovação responsável sem considerar o impacto ambiental e que o progresso tecnológico deve se comprometer com a preservação do planeta. Diversas startups apresentaram soluções de energia renovável, monitoramento ambiental por sensores e plataformas digitais para rastrear emissões de carbono. Ferramentas que prometem eficiência na gestão de recursos e impacto positivo na natureza. Confira agora mais destaques dos últimos dias no nosso Giro Ambiental. A Comissão Nacional de Segurança Química aumentou de 564 para 579 o número de elementos na lista de substâncias presentes no plástico reguladas no Brasil. Segundo o governo, as informações são fundamentais para as negociações internacionais e para dar clareza sobre os produtos presentes nos plásticos em circulação no mercado. O documento pode ser conferido no site do Ministério do Meio Ambiente. Representantes dos países amazônicos se reuniram em Bogotá, na Colômbia, para a 5ª cúpula de presidentes do Tratado de Cooperação Amazônica. Na ocasião, foi aprovada a declaração, na qual reafirmam o compromisso de seus estados de continuar com a cooperação multilateral, com foco nos desafios climáticos, sociais, ambientais e econômicos da Amazônia. Durante seu discurso, o presidente Lula ressaltou a importância dos chefes de Estado da região participarem da COP30 em Belém, no Pará. É muito importante que todos os países amazônicos estejam presentes o tempo inteiro na COP30. Eu estou fazendo um convite a cada chefe de Estado de todos os países do mundo. Estou mandando uma carta pessoal, porque essa COP30 vai ser a COP da verdade. Ela vai ser a COP em que as pessoas vão ter que assumir a responsabilidade de dizer se acredita ou não no que a ciência está nos dizendo. Se acredita ou não na mudança de intempéries que nós estamos vendo todo dia em cada país, em cada estado nosso. E vai ser o momento da gente dizer aos países ricos que está na hora deles cumprirem com os compromissos firmados ao longo das várias COPs. Julho de 2025 registrou a menor área queimada no Brasil desde o início da medição do monitor do fogo do MAP Biomas em 2019. Foram queimados 748 mil hectares, 40% a menos em relação a julho do ano passado. Do total da área queimada no mês, 76,5% ocorreram em vegetação nativa, com a maior parte atingindo formações savânicas. O Cerrado teve 571 mil hectares afetados, 76% de toda a área queimada no país no período. Os estados mais afetados estão completa ou parcialmente no bioma, como Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Você vai conhecer a história de um jovem estilista de Pernambuco que viu potencial nos cactos para criar uma marca de couro sustentável. Na nova geração da moda brasileira, uma marca vem ganhando destaque ao unir sofisticação, inovação e responsabilidade ambiental. A Leonier foi criada por Marlu Fonseca, jovem estilista natural da cidade de Flores, no sertão de Pernambuco, que decidiu usar o design como ferramenta de transformação social e ecológica. Inspirado pela força simbólica do cacto, Marlu passou a pesquisar matérias-primas de baixo impacto ambiental e encontrou no biocouro de cacto uma alternativa viável ao couro tradicional. Mais do que uma escolha estética, foi uma decisão alinhada a um futuro possível, com menos água, menos carbono e mais propósito. Cada bolsa da Leonier também carrega memória. A memória da avó Leônia, que costurava à mão usando retalhos. Foi com ela que Marlu aprendeu, mesmo sem perceber, que moda de verdade nasce do afeto, da ancestralidade e do propósito. Por isso, o nome da marca foi inspirado no seu nome, como forma de gratidão e de resgate. E Marlu já foi além do cacto. Hoje, por meio da Leonier
ele está explorando outros materiais sustentáveis vindo diretamente da Amazônia, como a folha Belif, a borracha da seringueira e o couro de cacau, todos aliados ao cuidado com a biodiversidade. A marca prova que inovação e tradição podem caminhar juntas e que o cacto, antes marginalizado, pode sim ser protagonista do luxo consciente. Marlu conta que começou com poucos recursos, mas com muita vontade de construir um legado cheio de verdade e recordações. Afinal, como ele mesmo diz, roupa sem história é só um pano. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Eco Senado. Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Senadoc. Hoje, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Sempre é assim quando eu me lembro o céu, quando eu me lembro de você. Lembrar você, você que umbiga no Distrito Federal Taguatinga, chegou primeiro no Distrito Federal brasileiro. E desde criança eu lembro de fingir que tocava, de ficar cantando e tudo mais. E aí com 10 anos fui atrás de aprender a tocar um instrumento, assim, insisti muito com os meus pais e comecei a aprender a tocar violão. E sempre gostei muito de escrever também. E aí quando eu vi, estava compondo. O programa Jovem Senador é uma oportunidade de os jovens participarem da vida política e entenderem como funciona na prática. Então essa diversidade é algo assim que é a magia do programa, você conhecer novas pessoas e além de ter a oportunidade de conhecer todo o Congresso e todo o funcionamento do Legislativo Federal. A gente também viu as nossas redações na árvore, foi uma exposição muito bonita. O ser humano ele age como um explorador desenfreado dos recursos naturais, ignorando os limites do nosso planeta. O dono não é isolado, ele se espalha. E a natureza responde com desequilíbrios. Bom, esse processo da comissão ele é muito importante porque cada um pensa de uma forma. Cada um tem uma opinião distinta. Então, esse processo é importante para que a gente possa escutar e ser escutado. Eu não imaginei que eu fosse conhecer o presidente do Senado, assim, cara a cara. A educação, ela abre portas e o programa Jovem Senador foi uma dessas para mim. Senado cria Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras. Casa de Sal, uma construção feita de garrafas de vidro em Pernambuco.
e as sugestões para a preservação do meio ambiente defendidas pelos jovens senadores. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O multilateralismo é uma abordagem de política externa que enfatiza a cooperação e a ação coletiva entre vários países para alcançar objetivos comuns, em vez de ações unilaterais ou bilaterais. Ele ganhou força depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com o protagonismo de entidades como a ONU, Organização das Nações Unidas. A política econômica internacional de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tem feito movimentos fortes contra o atual modelo de cooperação global, com tarifas impostas a diversos países, como o Brasil. Estamos vivendo o fim do mundo multilateral? Esse é o tema desta edição do Cidadania. Nosso convidado é Antônio Jorge, diretor do Instituto de Relações Internacionais e professor do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Já deixando claro que hoje a gente está gravando esse programa em agosto, então muita coisa pode mudar, né, quando esse programa for reprisado. Mas vamos falar do cenário atual. E antes da gente chegar nesse cenário atual, é importante para quem está em casa entender o que é. Vamos explicar de maneira simples o que é o multilateralismo e em que cenário ele ganhou tanta força. Bom, isso é uma grande alegria poder participar, compartilhar aqui opiniões sobre o atual cenário que está muito caótico, né? Tradicionalmente a gente dizia que quando queria desejar felicidade a alguém, que essa pessoa devia viver em tempos interessantes, né? Os tempos nunca foram tão interessantes do ponto de vista das relações internacionais e tão perigosos também. O que aconteceu nos últimos 80 anos, grosso modo, foi uma relativa novidade. Os Estados Unidos e os países aliados venceram a Segunda Guerra Mundial. E ao invés de construírem um arranjo que impusesse a sua vontade, sem freios, para os países que perderam, eles criaram um arranjo de regras liberais, regras que tendem a promover o comércio, a integração entre economias e sociedades e criam um grande espaço e muitas oportunidades para o desenvolvimento e para aumentar o bem-estar, não só dos países que venceram a guerra, mas do mundo inteiro. Isso aconteceu. Esse sistema, para lhe dar um dado apenas. Em 1950, a humanidade tinha 2,5 bilhões de habitantes. Hoje são 8,4 bilhões de habitantes. Em 1950, você tinha perto de 60% da humanidade vivendo abaixo da linha de pobreza. Hoje você tem perto de 10% da humanidade vivendo abaixo da linha de pobreza. Então foi um sistema que funcionou muito bem porque ele transformou o que poderiam ser disputas em aquilo que tecnicamente a gente chama de um jogo de soma positivo. Eu melhoro, eu faço mais daquilo que eu sei fazer bem, você faz mais do que você sabe fazer bem, o resultado é maior para todo mundo e por causa do comércio, que precisa de regras estáveis, todos nós ganhamos. Então há uma inclusão. Só a China, nos últimos 30 anos, tirou quase 700 milhões de pessoas da pobreza. A Índia tirou outros tantos milhões, o Brasil tirou outros tantos milhões, bom, não tanto quanto China e Índia, mas
tirou muita gente da pobreza, porque você tinha esse mundo multilateral em que havia um arranjo de regras previsíveis. Então, se eu sou um empresário e quero fazer um investimento pensando nos próximos 20, 30 anos, eu preciso ter a expectativa de estabilidade de regras. Professor, o senhor está mostrando um cenário, pegando aí exatamente cada país oferecendo o melhor possível, todo mundo trabalhando junto e sendo positivo para todo mundo. Por que algumas lideranças da extrema-direita mundial, em especial o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, têm tanta resistência ao multilateralismo? O que é que ele vê de positivo em lutar contra isso? Isso é o que surpreende muita gente, porque os Estados Unidos foram um país que mais se beneficiou desse sistema de regras. O mundo inteiro cresceu, mas esse é um sistema também que produz a concentração de renda. A diferença, todo mundo fica mais rico, todo mundo tem mais bem-estar, mas a diferença entre ricos e pobres aumenta. E isso gera certa revolta, certa desconfiança. Há um segundo elemento. Nesse processo, e por causa dessa estabilidade, houve muita inovação. Nós saímos daquilo que lá em 1950 era uma economia puramente industrial e hoje nós estamos numa economia da informação. Isso quer dizer que alguns setores que antes existiam de forma ampla, empregavam muita gente e etc., já não existem. Eles se transformaram, eles se deslocaram geograficamente. Então, isso gerou uma parcela da população, por exemplo, nos Estados Unidos, que antes tinha empregos industriais, perdeu os seus empregos, não para os chineses apenas, mas, sobretudo, para a evolução tecnológica. Para essa nova economia que você descreveu aqui. Para essa nova economia. Então, o que acontece? Isso gerou revolta e essas pessoas foram ficando no meio do caminho. Os Estados Unidos, ao invés de investirem na requalificação daquelas pessoas que perderam o emprego, porque isso, desde que o sistema capitalista funciona, é assim. Há aquilo que um autor chamado Schumpeter caracterizava como uma destruição criadora. O que significa isso? Os teares mecânicos já não existem, porque eles foram substituídos por outras máquinas muito mais sofisticadas. Quem sabia trabalhar lá naqueles teares mecânicos perdeu o emprego. O que essas pessoas vão fazer? Elas precisam ser educadas para se inserir num novo setor da economia. E a história tem mostrado que há uma certa destruição de tecnologias obsoletas que são substituídas por outras tecnologias e que ampliam, na verdade, a possibilidade de consumo das pessoas e de criação dos seres humanos. Acabam as vagas antigas, como o senhor falou, obsoletas, professor, mas vão surgindo outras oportunidades. Mas se você não fecha os olhos para essas novas oportunidades e olha apenas para as portas que se fecharam, você se revolta. E, em certo sentido, as elites americanas não perceberam que uma parcela de sua sociedade estava ficando para trás. Trump percebeu. E aí disse, olha, a culpa não é sua, a culpa é dos chineses que estão trapaceando, a culpa é dos latinos que entram aqui, a culpa é de... E aí ele fez um apelo populista, dizendo, eu vou colocar tarifas, porque com essas tarifas eu aumento a arrecadação, que é outro problema que os Estados Unidos têm, e vou punir aqueles que criaram essa infelicidade na parcela da minha população. Não é verdade isso, mas isso rendeu dividendos eleitorais para ele. Então, ele, de um lado, ele tem realmente uma visão obsoleta do mundo, ele pensa o mundo de forma mercantilista, isso quer dizer o quê? Que tudo aquilo que você ganha foi tirado de mim, foi tirado dos outros, então eu vou querer ganhar de você. Quando o arranjo que foi construído não é do tipo toma lá da cá, não é do tipo jogo de soma zero, é do tipo jogo de soma variável positiva. É bem mais complexo. É mais complexo, mas é mais positivo no sentido de que cria mais riqueza e mais oportunidades para todos. Mas isso acontece no médio e longo prazo. E no meio do caminho, algumas pessoas vão ficando para trás. Então, cabe ao Estado que olhar para essas pessoas, amparar essas pessoas que foram ficando para trás, requalificar essas pessoas, orientar a economia no sentido das tecnologias mais modernas e amparar, portanto, esses desequilíbrios que vão acontecer, redistribuindo renda de alguma maneira. Mas isso é mais difícil fazer, você precisa explicar para as pessoas, você precisa construir consenso. É muito mais fácil oferecer uma solução simples e falsa para um problema complexo do que enfrentar esse problema e dizer, vamos trabalhar juntos nessa direção. É isso que ele está fazendo. E eu aproveito para perguntar, vamos pensar aqui, ele mantendo esse tipo de comportamento, da imposição de tarifas a vários países, inclusive o Brasil, a gente está acompanhando isso bem de perto,
Qual é o cenário para os próprios Estados Unidos e também para os países, os países de blocos como o Mercosul, União Europeia, para o próprio BRICS, que ainda não é um bloco, mas está caminhando para se tornar um também? Olha, para os Estados Unidos é uma política completamente burra, se quiser, perdão do termo, mas ela é desinteligente. Ela desserve aos interesses dos Estados Unidos. Eles estão se auto-infligindo punições desnecessárias. O que eles estão fazendo é muito grave e as consequências agora já começam a aparecer. Porque o que aconteceu nesse período de ampliação da globalização, quando essas trocas se intensificaram? As economias se tornaram interdependentes. Isso quer dizer que a minha fábrica depende de componentes que são produzidos no seu país. Se você coloca uma tarifa sobre os componentes se eu coloco uma tarifa sobre os componentes que são produzidos no seu país, eu estou penalizando a minha fábrica. Isso significa que eu não vou conseguir produzir aqueles bens que necessitam desses insumos. Ora, essa fábrica vai fechar. Eu posso conseguir arrecadar um pouco mais de dinheiro no curto prazo, mas como todo mundo ali já está trabalhando com margens de lucro muito apertadas, muito pequenas, vai cair a demanda pela importação de produtos. Se cai a demanda, vai cair também a arrecadação num segundo momento. Então, ele consegue aumentar a arrecadação no curto prazo. Para ele agora é bonito dizer, olha, consegui aumentar a arrecadação, isso é bonito, etc. Mas daqui a 2, 3 meses eu vou ter menos produtos, menos oferta, portanto, mais inflação, menos bem-estar para a minha população e vou ter uma relação mais distante do resto do mundo. Então, o que eles estão fazendo agora são duas questões muito graves. A primeira é desmontando um arranjo produtivo que é interdependente, por meio da imposição de tarifas. E a segunda é mais grave ainda, que é rompendo a confiança. Esse sistema, para funcionar, precisa que as pessoas tenham a expectativa de uma certa estabilidade de regras. Quem é que vai investir num país em que, se o presidente acordar de mau humor, ele decide colocar 30%, 40%, 50% de tarifas? Ou se ele receber um insumo de um financiador de campanha ou de uma pessoa que ele admira em outro país, resolve mudar da noite para o dia um investimento. Isso significa o quê? Que as pessoas não vão fazer um investimento. E não fazendo um investimento, não tem a geração de emprego, não tem o pagamento de impostos, ele reduz a possibilidade de desenvolvimento da própria economia. Então, é lamentável, na verdade, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Não há um economista sensato que não diga que eles vão pagar um preço muito alto por isso daqui para frente. Eles estão, na verdade, afastando de si os antigos aliados, que passam a ter um incentivo para aumentar a cooperação entre si e com outros países. Então, o que acontece com o Mercosul, o que acontece com a União Europeia, o que acontece com o Brasil, por exemplo, e Índia, Brasil, e se quiser pensar nos países do BRICS, Brasil e China, ora, esses países vão dizer, nós dois estamos, ou nós três, ou nós quatro estamos sofrendo aqui um assédio indevido, inesperado, inconveniente. Vamos nos reorganizar. Vamos nos reorganizar para depender menos desse país grande que só faz bullying, que só nos agride. E, inclusive, sem o menor sentido, sem a menor causa, sem causa para isso. É o caso do Brasil, que foi acusado de ter superávit, quando, na verdade, tem déficit. Quer dizer, não encontra amparo na realidade. Então, isso desencoraja as pessoas a fazerem negócios com os Estados Unidos e é o que elas vão fazer. Elas vão começar a distribuir os ovos em várias cestas, vamos reduzir o risco. Hoje, os Estados Unidos são percebidos como um país arriscado para se fazer investimento. De novo, se eu sou um empresário, vou fazer uma fábrica, eu levo 2 anos para colocar uma fábrica para funcionar. Como é que eu vou investir num país cujas regras eu não sei como vão estar daqui a uma semana, que dirá daqui a 2 anos? Todo aquele problema que a gente costumava ter no passado aqui no Brasil, de insegurança jurídica, de mudança das regras, e que a gente está conseguindo pouco a pouco resolver, demorou muito, mas nós temos aí uma reforma tributária que vai melhorar muito a economia brasileira daqui a alguns anos. Vai ser implementada gradualmente para que as pessoas tenham tempo de se organizar. Pois bem, os Estados Unidos tinham isso e estão jogando ao mar, porque tem um presidente que acha que é todo poderoso
e que faz o que quer e as pessoas têm que aceitar aquilo que vem à mente dele. No começo da entrevista, professor, você falou do cenário pós-Segunda Guerra, da criação de órgãos importantes para o multilateralismo, como a ONU, a Organização das Nações Unidas, a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Na sua visão, esses órgãos eles estão dando a resposta adequada para esse movimento anti-multilateralismo dos Estados Unidos? Em parte sim, em parte não. Agora vai ter que explicar bem, então. Isso. A ONU, por exemplo, é uma organização de estados. Você tem um Conselho de Segurança que foi constituído tendo 5 países com poder de veto. Esses países têm um poder de veto porque eles queriam impedir que essa organização, que é muito simpática e fala em nome da humanidade, tem certa legitimidade, muito apelo, fosse usada para atender ao seu, contra os seus interesses mais fundamentais. Por isso eles têm o veto. Então, o que acontece? Nesse sentido, ela está funcionando. Ela foi criada para que alguns estados tivessem condições de usá-la como uma espécie de escudo, mesmo quando eles estivessem cometendo delitos, inclusive do ponto de vista do direito internacional. Então, nesse sentido, ela está funcionando. Isso é bom? Não. Era importante que essa organização funcionasse, por exemplo, como ela também funciona com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma agenda positiva, com uma série de marcadores que cria incentivos para que em todo o mundo as pessoas caminhem na direção de reduzir a pobreza, de fazer uma transição energética sustentável, de promover uma igualdade de gênero, promover um ambiente mais tolerante em relação às diferenças, não deixar que ninguém passe fome. São coisas básicas que a ONU também faz. Então, nesse sentido, elas funcionam. Do ponto de vista da OMC, por exemplo, ela foi desmontada gradualmente, em parte porque no primeiro governo Trump ele tinha desconfiança, como ele queria. Ao invés de ter a visão de que é melhor um mundo com regras em que eu preciso também seguir essas regras, ele tem a visão de que ele tem que ter o direito de fazer o que ele quiser. Se ele quer fazer qualquer coisa, ele quer um mundo sem regras. E um mundo sem regras, no passado, sempre levou a conflitos. Mas como ele detém o maior aparato militar mundial, ele acha que pode bancar isso. E talvez possa, e talvez imponha a vontade dele durante algumas interações com alguns países. Mas isso vai gerar uma desconfiança enorme em relação a ele e pode gerar, inclusive, a aproximação de inimigos dos Estados Unidos ou rivais dos Estados Unidos que vão criar aparatos alternativos para sobreviver, apesar das agressões que estão sofrendo os Estados Unidos. Ou seja, não é inteligente o que eles estão fazendo. Eles, em certo sentido, desmontaram, deixaram de financiar o multilateralismo, estão ameaçando, inclusive, deixar de financiar a própria ONU. E do ponto de vista dos Estados Unidos, se eles adotam essa perspectiva, é compreensível, é uma estupidez, mas é compreensível porque ele tem essa visão de mundo. Resta saber se os outros países que enxergam no multilateralismo algo positivo, porque promove estabilidade, porque nos dá a oportunidade de fazer acordos, de pensar mais a longo prazo, se esses outros países vão financiar esse arranjo multilateral. Então, em certo sentido, nós estamos diante de uma grande oportunidade de tornar esse arcabouço multilateral, esse conjunto de organizações, mais legítimo, desde que nós estejamos dispostos a desempenhar um papel mais protagônico nesses organismos. Isso significa também financiá-los. Então, contribuir financeiramente para sustentar e fazer o que o Brasil fez, por exemplo, com relação à queixa comercial. Vale a pena levar a OMC? Não tenho a menor dúvida. Ele está dizendo, olha, a OMC é importante, as regras de jogo que nós negociamos não foram impostas por ninguém, foram negociadas por todos. Elas são úteis, elas são positivas, vamos revitalizá-las. Agora, objetivamente, no curto prazo, a OMC hoje tem dentes, tem capacidade de impor? Não, não tem. Mas se nós levarmos os assuntos para os órgãos multilaterais e nos decidirmos, nós, a União Europeia, a China, a Índia, a Austrália, o Japão, a Coreia, se todos nós dissermos vamos fortalecer esses arranjos multilaterais, eles vão voltar a servir, a proporcionar esse ambiente de estabilidade e de criação de oportunidades que vai beneficiar a todos, inclusive aos Estados Unidos.
Isso que você está falando, professor, lembra muito falas que a gente acompanhou aqui no Fórum do BRICS, que teve aqui no Congresso Nacional, também a reunião dos BRICS no Rio de Janeiro, e essa importância de refundar o modelo de governança global. Talvez essa crise seja a oportunidade de fazer isso, não é? Sem dúvida. A emergência e a maior relevância dos BRICS tem que ver justamente com esse vácuo que se criou. Antes, esses assuntos eram discutidos nas organizações tradicionais. Como esse espaço já não existe, ou ele é utilizado pelos países, por Rússia, por China, por Estados Unidos principalmente, para vetar certas discussões, a comunidade internacional começou a ter a necessidade de levar esses assuntos para outros fóruns. O G20 se consolidou por isso, o BRICS, que é um espaço de diálogo, ele não é um bloco, ele não quer ser um bloco, mas ele é um espaço de interlocução privilegiada, onde os países podem dizer, olha, meus interesses são esses, quais são os seus? São aqueles? Olha, então aqui a gente tem convergência, ali a gente não tem, vamos trabalhar juntos nisso? Vamos. E aí leva para os fóruns multilaterais ou se criam novos fóruns multilaterais, como é o caso do Banco dos BRICS, que foi criado para preencher uma série de lacunas de financiamento para projetos de desenvolvimento que não cabiam no Banco Mundial, não cabiam no BID, por exemplo, não cabiam em outras agências de fomento. Mas há uma demanda por isso. Então, o que nós falamos? Nós podemos criar um banco aqui e tem gerado efeitos muito positivos. Então, o BRICS aparece como, ele ganha relevância porque ali é possível, para as lideranças desses estados que integram esse agrupamento de países, consertar, estabelecer ideias comuns sobre o que fazer para reduzir essa instabilidade e para produzir resultados mais positivos para a humanidade em seu conjunto, não apenas para cada um deles. Professor Antônio Jorge, também tem surgido muita crítica à atuação da diplomacia. Nesse momento de crise que a gente está vivendo, é hora de repensar a diplomacia também? Não, eu não diria. É hora de fortalecer a diplomacia. São nos momentos de crise que você precisa mais da diplomacia. A diplomacia, os diplomatas são muito importantes para você falar com seus inimigos. Para falar com seus inimigos, você não precisa de salam aleikum, você não precisa de rituais específicos, você não precisa de regras. Para falar com seus amigos. Para falar com seus amigos. Isso. Você não precisa disso, mas para falar com seus inimigos você precisa. Para negociar a paz durante um conflito, você precisa de certas regras. E a diplomacia surgiu ao longo dos séculos, desenvolveu regras costumeiras que permitem aos inimigos conversar e encontrar uma saída menos sangrenta para os seus conflitos. É mais importante do que nunca a diplomacia. O que tem acontecido hoje com o governo dos Estados Unidos em particular, é que eles têm aberto mão da diplomacia. Há cerca de um mês, eu tinha visto o último dado atualizado do governo Trump de nomeação de embaixadores. Ele tinha nomeado 90 embaixadores, nenhum de carreira. Nenhum embaixador de carreira. Isso significa o quê? Que ele está levando gente para um tipo de negociação, gente que não sabe como funciona essa negociação. Você precisa de gente que conheça isso. Você precisa dos profissionais para poder fazer com que se entendam quais são as possibilidades de convergência. Então, a diplomacia hoje é mais importante do que nunca. Agora, o que está acontecendo, por exemplo, no caso do Brasil com os Estados Unidos? A diplomacia brasileira tem feito o seu trabalho. Ela está disposta a conversar, a dialogar, a procurar caminhos, a fazer concessões, a também fazer retaliações, porque negociações não são feitas apenas com concessões unilaterais, elas são feitas com concessões das duas partes. Então, isso tem que estar sobre a mesa. Nós estamos negociando, eu tenho também como ferir interesses daquele com quem eu estou negociando, senão ele não vai me respeitar. É assim em qualquer negociação, é assim também numa negociação diplomática. O que acontece é que, porque o governo Trump não tem valorizado a sua própria diplomacia, tem faltado espaço de interlocução. Ele quer governar o mundo por redes sociais. Isso não dura. Isso faz com que os países comecem a se afastar. O que nos cabe fazer, continuar a fazer o que estamos fazendo agora. Ou seja, nós estamos jogando de acordo com as regras de jogo construídas no ambiente internacional.
Se os Estados Unidos estão dispostos, aí volta a questão das tarifas, né? Se os Estados Unidos estão dispostos a dar um tiro no próprio pé, colocando tarifas sobre insumos que vão prejudicar a sua própria economia, eu não tenho que fazer a mesma coisa que ele, eu não tenho que dar um tiro no meu pé. Teremos 2 pessoas aleijadas, não teremos uma solução. Então, a diplomacia tem que ter essa paciência, tem que ter essa resiliência, tem que ter essa disposição a ouvir, a conversar com todas as partes, a procurar alternativas. E quando eles nos chamarem, nós estaremos prontos. Eu tenho certeza que a diplomacia brasileira é muito profissional, vai estar disposta a continuar a conversar. É reconhecida no mundo inteiro, né? O soft power da nossa diplomacia é reconhecidíssimo. Na verdade, vinha trabalhando nesse sentido, né? Uma parte dessa discussão toda, o que Trump queria era palco, ele queria agredir lideranças, ele queria chamar atenção para problemas aqui e ali, e a discussão sobre as tarifas brasileiras estava sendo levada tecnicamente pela diplomacia brasileira, como convém, né? Vamos resolver isso aqui sem chamar muita atenção. Mas, por outras circunstâncias, um escândalo dentro dos Estados Unidos e uma atuação perversa de lideranças brasileiras lá nos Estados Unidos, você colocou isso em evidência. Então, foi muito ruim para o país em seu conjunto. Professor Antônio Jorge, antes da gente encerrar, a gente está vivendo essa crise, lembrando que esse programa está sendo gravado em agosto, então o cenário pode mudar nas próximas semanas, né? Mas vamos pensar, então, crise. Qual é a oportunidade que pode surgir desse momento, desse cenário, e também qual é o ponto mais grave na sua visão? O ponto mais grave é que vários desses conflitos que nós estamos observando quase que todos os dias podem escalar de uma maneira incontrolável. Alguns, por exemplo, há pouco tempo os Estados Unidos se juntaram a Israel e bombardearam as instalações nucleares do Irã. Aquilo poderia levar a uma resposta do Irã e de aliados do Irã muito negativa, que poderia escalar no sentido de uma guerra regional que se espalharia para o resto do mundo. A parte de oportunidade é maior ainda, e aí requer uma visão de longo prazo, requer paciência, requer resiliência. É preciso reconstruir o multilateralismo a partir do que existe, é preciso, eu não diria refundar, mas fortalecer essas regras de jogo, resolver, mostrar que é possível sair dessas crises pela negociação e criando oportunidades para todos. Uma terceira questão é o desenvolvimento com inclusão dessas pessoas que foram ficando pelo caminho. Não só por uma questão ética e por uma questão de humanidade, de respeito, de dignidade que as pessoas merecem por serem seres humanos, mas porque o próprio sistema precisará de mais consumidores. Então, para manter essa máquina funcionando, eu preciso incluir mais gente. E essa inclusão precisa ser negociada com os principais atores políticos e econômicos, apontando para o futuro um caminho que e as oportunidades aí estão. Há uma necessidade de investimento nesse setor. Maravilha, professor. Muito obrigado pela entrevista. Sempre às ordens. E esse programa está disponível para você rever e compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Senadoc. Hoje, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Inspiração para compor. Às vezes a gente não programa. Não é uma coisa programada dentro do trabalho de músico, né?
é sempre um momento de descontração, é imprevisível. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O governo federal retomou as obras da ferrovia Transnordestina, considerada uma prioridade do novo PAC. No trecho pernambucano, que liga Salgueiro ao Porto de Suape, são 548 quilômetros em um investimento de 450 milhões de reais. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa ferrovia, além de saúde, emprego, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Bem-vindo, senador. Obrigado, um prazer poder estar aqui com vocês. Senador, em março desse ano, Pernambuco recebeu mais 64 novas ambulâncias para a renovação da frota do SAMU. 55 municípios serão beneficiados. Gostaria que o senhor comentasse quais têm sido os últimos investimentos em saúde, inclusive oriundos de emendas do seu mandato. Bem, primeiro, para mim é sempre uma alegria poder falar do SAMU, porque foi na minha gestão, eu era o ministro da Saúde, quando nós criamos o SAMU, juntamente com o presidente Lula, foi no primeiro governo do presidente Lula, assim como outros projetos importantes, como a Farmácia Popular, o Brasil Sorridente, todos são programas do período em que eu, como ministro, dei início a cada um deles. Segundo, do ponto de vista dos investimentos de saúde em Pernambuco, eles têm sido extremamente elevados. A grande parte das obras na área da saúde ou das medidas no campo da saúde tem uma participação direta e muito consistente do governo federal, o governo do presidente Lula. Não apenas essa entrega de ambulâncias, que é muito importante porque vai promover um processo de renovação de uma frota que já é um pouco antiga, vários municípios foram contemplados. Eu próprio tive a oportunidade de apresentar emendas parlamentares para que o SAMU destinasse as ambulâncias para aqueles municípios, lógico, tudo dentro dos parâmetros do Sistema Único de Saúde.
Nós temos investimentos pesadíssimos do governo federal, por exemplo, na construção do Hospital da Criança no Recife. Eu próprio destinei para essa obra 10 milhões de reais e o governo federal entrou com uma parcela muito grande ao lado da prefeitura também, que é a executora dessa obra. O Hospital da Mulher em Caruaru, também uma ação que teve uma participação decisiva do governo federal, e eu, como senador, destinei 5 milhões para que pudesse haver o processo de equipamento do hospital, né? Além de recursos como o custeio da área da saúde no Recife, 2,5 milhões de reais que eu tive a oportunidade de colocar, o IMIP, que é talvez o principal complexo hospitalar filantrópico do nosso estado, eu tive a oportunidade de destinar mais de 6 milhões de reais para lá, e o governo federal, em todas essas ações, ele é um participante majoritário. Eu diria que a saúde em Pernambuco está mudando fortemente e isso tem um componente importante, lógico, do governo do estado, mas principalmente do governo federal. O senhor mencionou alguns programas e foi noticiada também a ampliação do programa Mais Médicos no Brasil e também a implementação do Agora Tem Especialistas. Queria que o senhor comentasse como esses dois programas podem mudar o dia a dia da qualidade da saúde do povo pernambucano. Bom, o Mais Médicos destinou para o nosso estado mais 122 vagas para pessoas que vão, para médicos que vão atender a população nas comunidades periféricas das grandes cidades, em cidades do interior, em aldeias indígenas. Essas 122 vagas vão permitir que nós tenhamos uma cobertura de praticamente 100% na área da atenção básica, da atenção primária no estado de Pernambuco. Da mesma forma, o Mais Especialidades, que é hoje o grande carro-chefe do governo do presidente Lula, que busca enfrentar um gargalo que existe na área da saúde hoje. Hoje, o Sistema Único de Saúde, por exemplo, ele tem uma estruturação em que a área do atendimento básico, da atenção primária, essa ação que vai para as periferias, as comunidades, enfim, ela é hoje universalizada. Praticamente todos os municípios do Brasil têm a presença da política do saúde da família e isso faz com que nós possamos dizer que temos uma cobertura universal no atendimento mais elementar. Do mesmo jeito, no atendimento de alta complexidade, ou seja, aqueles tratamentos, atendimentos, exames extremamente sofisticados, medicamentos de altíssimo custo, ações como a política de transplantes, a política de enfrentamento à insuficiência renal, são também modelares. É uma referência, o SUS é uma referência nessa área para o mundo inteiro. Onde é que estão os nossos problemas? Os nossos problemas estão no atendimento emergencial, atendimento de emergência hospitalar, porque o atendimento pré-hospitalar foi resolvido com a criação do SAMU. E o outro gargalo é o atendimento especializado. Ou seja, o tempo que uma pessoa leva para ter o diagnóstico, por exemplo, de um câncer, ele tem sido um tempo longo. Entre o diagnóstico, a realização dos exames e o início do tratamento é um tempo muito longo também, o que faz com que, às vezes, o tratamento começa quando o câncer já está mais avançado. Isso vale para as doenças cardíacas, isso vale para outros problemas na área da endocrinologia, da pneumologia, da ginecologia. Então, o Aqui Tem Especialidade, ele vem justamente para buscar resolver esse gargalo, fazer com que o tempo decorrido entre a consulta, a realização do exame e também o tratamento, ele seja fortemente encurtado. O que é que o governo está fazendo para que isso aconteça? Ele está ampliando os serviços que presta por meio dos estados e dos municípios, ele está contratando serviços privados de diagnóstico, de tratamento, para também ampliar
essa possibilidade de acesso das pessoas. E Pernambuco será, sem dúvida, um estado onde nós vamos obter uma resposta muito forte e muito rápida para essas demandas. Na semana passada, nos últimos dias, nós tivemos já a inauguração de um serviço que vai oferecer ao SUS o seu atendimento. O Hospital de Santo Amaro, o Hospital da Santa Casa de Misericórdia, vai oferecer vários atendimentos nessa área especializada para as pessoas que são do Sistema Único de Saúde. E assim vai acontecer em vários lugares. Nesses dias, por exemplo, o Hospital Universitário da Universidade Federal de Pernambuco, o Hospital das Clínicas, vai também inaugurar novos serviços de atendimento nessa área especializada. Então, eu acredito que Pernambuco tende a ter resultados assim, muito positivos de acesso da população a esse programa. Agora, senador, falando de investimentos gerais em Pernambuco, a gente preparou uma arte aqui sobre o novo PAC. O que o novo PAC prevê e já está executando no seu estado? Vamos à tela. Então, 44,5% do valor já foram executados, da ordem de 15 bilhões de reais já executados em Pernambuco. Mais 8,7 bilhões estão previstos para o Estado, num total de investimentos do novo PAC de 44,2 bilhões, 1.444 empreendimentos, sendo 219 já concluídos até 2024. E os destaques nas áreas educação, saúde, moradia, esporte. Em moradia, são mais de 71 mil unidades do Minha Casa Minha Vida. Gostaria que o senhor comentasse como o senhor pode atuar, e vem atuando aqui no Senado Federal, para a concretização desses projetos, desses investimentos. Pois é, realmente Pernambuco ele foi muito bem aquinhoado pelo PAC, não é? O governo federal determinou um investimento global para Pernambuco de 92 bilhões de reais. E boa parte desses investimentos são em obras extremamente estruturadoras, e a gente vai falar um pouco delas, não é? E nós aqui, o que é que temos feito? Buscado garantir os recursos quando do debate sobre o orçamento da União, participamos da discussão toda que permitiu que esse desenho do PAC fosse retomado. Nós temos também atuado junto aos ministérios no sentido de que não haja qualquer tipo de contingenciamento para esses recursos, obviamente que falando de Pernambuco, né? Trabalhamos nessa linha, não somente eu, mas os outros dois senadores de Pernambuco, a senadora Tereza Leitão, o senador Fernando Eire, temos batalhado para que esses recursos do PAC não faltem. E não tem faltado, né? Um investimento global de 92 bilhões de reais até o final do próximo ano, já tem quase que metade executados, né? E boa parte dessas ações, especialmente obras, ou elas estão em execução, ou elas estão em fase de contratação ou licitação, ou elas já estão todas planejadas com os projetos executivos já plenamente concluídos, né? E são obras muito importantes. Por exemplo, essas obras do Minha Casa Minha Vida, mais de 70 mil unidades para um estado como Pernambuco, que ficou os últimos anos sem qualquer obra desse programa, é muito importante, porque essas casas estão destinadas a áreas de baixa renda, estão destinadas a áreas na região rural e a cidades do interior. Isso tem sido muito importante para que nós possamos reduzir de uma forma consistente o déficit habitacional. Se a gente vai, por exemplo, para a área da educação, em Pernambuco, nós vamos ter a construção de 6 institutos federais de educação, descentralizados, adequados à atividade econômica de cada área. Por exemplo, vamos falar de Goiânia, que é o polo central desse polo automotivo, né? O Instituto Federal vai se instalar em Goiânia e a sua especialização será exatamente a formação de técnicos e de professores e de engenheiros, enfim,
com uma habilidade específica nessa área, ou então na área da biotecnologia, porque lá nós temos a Hemobras, que foi uma empresa também que foi instalada lá em Pernambuco, no período em que eu era ministro da Saúde também, e hoje é uma referência internacional de qualidade e de ampliação de produção. Aí a gente vai, por exemplo, para Santa Cruz do Capibaribe. O governo federal vai instalar lá um Instituto Federal, cuja especialização maior será justamente na área de confecção, porque Santa Cruz do Capibaribe representa um dos principais polos têxteis e polos de confecção do Brasil, inclusive envolvendo uma quantidade enorme de municípios que ficam na proximidade desses polos. Então, esses institutos federais vão ter um papel muito importante em termos de formação de mão de obra, em termos de qualificação profissional. Então, são exemplos assim de como o PAC ele foi feito de uma maneira muito bem planejada. Quando a gente fala de infraestrutura, Pernambuco hoje tem um grande polo econômico que existe no porto de Suape, que é um porto considerado um dos melhores do Brasil, e fica no litoral sul do estado, e no litoral norte nós temos esse outro grande polo, que é exatamente o polo automotivo. Provavelmente em breve nós vamos ter outra indústria automobilística na região. Tem o polo de tem a área de produção de vidros. A maior fábrica de produção de vidros da América Latina está lá, a própria Hemobras, as empresas que se agregam a esses empreendimentos e, no entanto, hoje nós temos um gargalo importante no acesso desse polo localizado no litoral norte ao polo localizado no litoral sul. O que é que está sendo feito? Está sendo iniciada a obra que é como chama, meu Deus? O polo é o arco metropolitano, que vai ligar essa região ao porto de Suape. Então, isso vai reduzir custos, isso vai garantir uma diminuição do tempo para que esses produtos sejam escoados. Então, eu acho que Pernambuco tem ganhado muito com o governo Lula. E falando em infraestrutura, escoamento de produção, o governo retomou as obras da Ferrovia Transnordestina, como eu falei na abertura do programa, que é uma demanda antiga da população, né, senador? Qual é a expectativa do senhor em termos de evolução para o seu estado e para o Nordeste no geral? Veja, esse, inclusive, é um grande problema que nós temos. Não somente o problema de termos um porto extremamente estruturado, organizado, e não termos uma via, não é, para o escoamento de produção do interior para o porto de Suape e também de Suape para o restante do estado e até para outros estados também. E tivemos um problema sério porque o governo Bolsonaro, no final da sua gestão, e o ministro dessa área é o hoje governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e que ele excluiu Pernambuco do processo da Constituição da Transnordestina. Porque, como é do conhecimento de todo mundo, a Transnordestina tem dois braços. Um braço que conduz o escoamento de produção para o porto do Pecém, no Ceará, e um outro braço que escoa a produção, inclusive de vários estados, para Suape. E houve uma decisão do governo passado de só investir nesse braço que vai para o Ceará. E nós pressionamos o governo Lula, assim que ele assumiu, para que as obras de Pernambuco também viessem a ser retomadas, né? E o governo atendeu essa demanda, como as obras estão prestes a serem iniciadas, houve já contratação de projetos executivos e o governo federal vai começar a obra. Obviamente que nós temos um problema, que é o fato de que uma obra como essa o governo federal não vai fazer sozinho e nem ele vai fazer a administração posterior desse empreendimento. Então, nós temos pressionado o governo para que rapidamente ele desenhe uma modelagem que permita que um sócio privado
possa não só investir, como posteriormente operar. Então, é provável que essa obra, por conta dessa decisão do governo passado, ela não chegue no momento que todos nós gostaríamos. Mas nós temos hoje a certeza de que ela vai avançar, que ela vai ser retomada, é algo muito importante para Pernambuco. Agora a gente tem uma pergunta que vem lá da Assembleia da TV Alep de Pernambuco. Vamos à tela. Olá, senador. A minha pergunta é referente à questão de mobilidade urbana na região metropolitana do Recife. Eu quero saber como o seu mandato lida e quais são suas propostas em relação à grande precarização e superlotação dos ônibus, em relação a vias públicas deterioradas e grandes engarrafamentos. E ainda adiciono a questão de grandes alagamentos em épocas de chuva. Veja, esses temas todos já têm sido tratados por nós aqui, não é? Por exemplo, o tema do metrô. O metrô hoje é um problema extremamente complexo em Pernambuco. Ele foi absurdamente sucateado durante o governo passado. Os custos para a recuperação do metrô são extremamente elevados, os riscos para a população são grandes e nós temos trabalhado no sentido de cobrar que o Ministério dos Transportes, que o Ministério das Cidades tenham uma participação concreta na recuperação do metrô e na definição, inclusive, da modelagem definitiva para o metrô, com garantia de recursos a serem aplicados nesse processo de recuperação do metrô. Tenho participado da luta também, que me parece que vai tomar uma dimensão maior num futuro próximo, que é o debate sobre a tarifa zero nesses grandes centros urbanos. Em algumas cidades brasileiras, por exemplo, ela já tem sido adotada. Em regiões metropolitanas há discussões sobre isso. E nós acreditamos que em Pernambuco, até porque o governo do estado ele entra com uma parcela importante de subsídios para esse sistema, dentro de um novo desenho que tenha um metrô recuperado e que tenha uma divisão efetiva dos recursos para o subsídio a esse sistema, eu acredito que nós poderemos ter melhorias consideráveis nessa questão do sistema de transporte. Sobre o problema da drenagem nas cidades de Pernambuco, especialmente na capital e na região metropolitana, o governo federal, eu falo muito no governo federal porque sou do PT, sou da base do governo Lula, sou defensor do governo Lula e o nosso trabalho como senadores, obviamente, é pressionar para que o governo faça as ações e as obras. Veja, se nós pegarmos em Olinda, agora o processo de finalização do canal do Fragoso praticamente vai eliminar definitivamente um processo de alagamento terrível, de enchentes que acontecem naquela área e o governo Lula está aportando os recursos juntamente com o governo do estado, para que essa obra seja concluída em breve. Várias obras de drenagem, inclusive que durante anos não puderam ser feitas por falta de recursos, estão sendo feitas agora no Recife, por exemplo, pela parceria da Prefeitura Municipal com o governo federal, não é? Outras obras importantes, construção de pontes, drenagem em regiões subnormais, digamos assim, também tem tido uma atenção especial do governo federal. E some-se a isso o fato de que quando a gente está falando em drenagem e a gente está falando em enchentes, nós temos que falar do debate e da constituição da infraestrutura numa região como a metropolitana do Recife, que é rica em morros. E quando essas chuvas acontecem, nós temos desmoronamentos, nós temos mortes. E eu tive a oportunidade, por exemplo, no caso de São Lourenço da Mata, nós conseguimos, junto ao Ministério das Cidades, recuperar uma emenda parlamentar de 2016
para obras de contenção de encostas em São Lourenço da Mata. Quase 20 milhões de reais, que pode ser um número pequeno, mas para a importância do problema na região é muito grande. Da mesma forma, nós atuamos para liberar recursos de obras de contenção de encostas e habitação na cidade do Cabo, em Jaboatão também. Então, esse trabalho tem que levar em consideração todos esses componentes da infraestrutura. O transporte é essencial, é fundamental, mas tem que ter um conjunto de ações, não é? Que é por essa razão que o Ministério é das cidades, não é? Não é Ministério da Habitação, do Transporte, enfim, é esse o desenho. O senhor comentava há pouco sobre o polo industrial automotivo e o senhor atuou ativamente na renovação dos benefícios fiscais para essa região. Queria que o senhor comentasse a importância disso, não só para a manutenção, mas para a geração de novos empregos em Pernambuco. Bem, eu tive a oportunidade de, em vários momentos, atuar na defesa da implantação desse polo, porque ele significa, primeiro, investimentos gigantescos, são gigantescos, da ordem de bilhões. Só em Pernambuco nós vamos ter agora, em breve, mais de 10 bilhões de investimentos da Stellantis, né, que é a produtora de veículos Jeep, Fiat, enfim, que é uma empresa que gera empregos não somente em larga escala, mas extremamente qualificados. São salários melhores, são pessoas que têm uma formação técnica maior, uma mão de obra que é qualificada, e isso tudo tem um efeito gigantesco em toda aquela região. Eu tive a oportunidade de, quando houve a prorrogação do sistema automotivo para o Nordeste e o Centro-Oeste, ter sido o relator no Senado desse projeto de prorrogação. Foi isso que permitiu que a Stellantis, a Fiat, se instalasse lá em Pernambuco. Lógico que houve os investimentos do governo estadual, à época o governador era Eduardo Campos, então conseguimos a instalação. Depois, quando houve agora o debate sobre a reforma tributária, houve muitos riscos de que nós tivéssemos o desmonte desse sistema de incentivos que é fundamental para a manutenção desses empreendimentos no Estado. E eu tive a oportunidade de, nesse processo da reforma tributária, exercer um papel importante de articulação da nossa bancada, de conversas com lideranças de outro partido. Acho que o senador Eduardo Braga, que foi o relator da reforma, não aguentava mais me ver de tantas e tantas vezes que nós fomos lá brigar, porque as empresas que estão instaladas no sul do país, algumas delas, por exemplo, revendem no Brasil veículos que são produzidos na Argentina com imposto zero. E, no entanto, essas empresas não queriam que o Nordeste pudesse incentivar nos seus estados essas empresas para que nós pudéssemos ter uma indústria com uma característica mais avançada, de qualidade, e foi uma luta muito grande, mas conseguimos. E é importante, eu falo muito no presidente Lula, mas para Pernambuco ele é realmente alguém que olha para aquele estado o tempo inteiro. A palavra final para dizer que a prorrogação dos benefícios devia acontecer e que também na reforma tributária os benefícios que já foram concedidos deveriam permanecer dentro daquele período de transição, foi o presidente Lula. Então, nós estamos sempre nessa luta, mas sempre com esse respaldo do presidente da República, né? Muito obrigado, senador Humberto Costa, pela participação aqui no Assunto do Estado. É um prazer estar aqui com vocês e falar de Pernambuco. E muito obrigado a você também que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto do Estado.
Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Senadoc. Hoje, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma mulher à frente de uma orquestra. Quais os desafios, as experiências, como conciliar vida pessoal e trabalho? Vamos conversar sobre isso com a maestra Mariana Menezes. A gente vai estudando e vai desenvolvendo essa habilidade de liderar os músicos e de trazer os músicos para dentro dessa música, né? A música que está em movimento. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Feminicídio zero. Esse é o tema dessa entrevista que gravamos agora, no dia 6 de agosto de 2025. Nesta data, na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, foi realizada uma audiência para reforçar essa campanha que completa um ano neste ano, e também para lançar a campanha do Agosto Lilás. E para falar sobre isso, nós recebemos agora, aqui no Cidadania, a presidente do Instituto Banco Vermelho, Andréia Rodrigues, e a vice-presidente do Instituto Banco Vermelho, Paula Limonge. Paula e Andréia, muito bem-vindas ao programa Cidadania. Obrigado pela participação de vocês. Muito obrigada. A gente é que agradece o convite. Bom, nós conversamos bastante hoje. Eu pude acompanhar um pouco vocês na audiência que aconteceu aqui na Comissão de Direitos Humanos. E uma das minhas curiosidades, certamente a curiosidade de muitas pessoas, é por que o Banco Vermelho, né? Como é que surgiu essa ideia e quais os efeitos desse símbolo nessa campanha para acabar de vez com o feminicídio? Bom, o Instituto Banco Vermelho, ele nasce exatamente da transformação de um luto em luta. Eu perdi a minha melhor amiga por feminicídio em 2018 e a partir daí eu travei uma luta de alguns anos pelo julgamento do assassino dela e durante esse período, até para que ela não virasse estatística, então, eu fiz várias ações diferentes para que realmente pudesse trazer à tona que aquilo não tinha sido um acidente. O assassino simulou um acidente de trânsito para matá-la. Então, teve todo esse período aí de luta.
E nesse período, muitas mulheres chegavam até mim e perguntavam, olha, você está lutando pela sua amiga? Luta pela minha vizinha, luta pela minha prima, luta pela minha irmã. Então, ali eu comecei a entender que não era só sobre Patrícia, era sobre todas nós. É sobre viver em um país que ocupa o 5º lugar entre 196 nações, entre os países que mais matam mulheres no mundo. É sobre um país que a cada 6 horas uma mulher é morta. Então, a cada 6 minutos, uma criança ou mulher é violentada. Então, eu entendi que era maior do que a minha luta pessoal pela vida da minha amiga, mas é por todas nós mulheres. Então, o Instituto nasceu basicamente dessa transformação do luto e a luta. Então, nós precisávamos de um ícone. Nós costumamos dizer que o feminicídio é um dos crimes mais democráticos que existe, porque ele não escolhe cor, raça, profissão. Ele pode acontecer, basta você ser mulher, ele só escolhe um gênero, basta você ser mulher. Então, precisávamos também de um ícone igualmente democrático. E nada melhor do que um banco de praça. Ele está no meio da rua, ele está numa praça pública, ele está numa via de grande movimento, ele está numa periferia, ele está no hospital. Então, ele está no cotidiano das pessoas. Então, ele é um excelente vetor de comunicação. Então, por que não usar esse vetor de comunicação? Vamos pintá-lo de vermelho, porque vermelho significa o sangue derramado por essas mulheres vítimas de feminicídio. E vamos colocar nele frases que sejam frases de prevenção, porque tem que ser sobre prevenção, porque nada traz uma mulher morta de volta. Então, precisamos sim falar sobre prevenção. E traz os canais de ajuda. Como é que essa mulher pode buscar ajuda para ela ou para outra pessoa que ela sabe que está passando por essa mesma situação? Então, basicamente, o Banco Vermelho, ele surge dessa realidade. Bom, esses dados são impressionantes e muito tristes ao mesmo tempo e mostra como esse tipo de violência está dentro da nossa sociedade e, infelizmente, acontece, assim como o Banco da Praça, que está ali na rua, que faz parte do cotidiano das pessoas. Um crime como esse, com números alarmantes, também acontece de forma em vários lugares do país, não escolhe classe social, não escolhe cidade. E as pessoas muitas vezes ouvem falar desses crimes, mas o contato com uma pessoa próxima, como aconteceu com você, isso muda muito a forma como se enxerga esse tipo de violência. E você passou por uma situação semelhante também, né, Paulo? Isso também moveu você a fazer parte dessa luta, né? Isso. Eu e a Andréa, nós somos colegas de profissão e eu acompanhei todo o luto de Andréa enquanto ela travava essa batalha. Ela foi a principal testemunha do caso. Ela não velou nem enterrou a amiga, porque quando ela soube da morte de Patrícia, ela foi para uma delegacia com o celular dela dizendo não foi um acidente de trânsito, foi um feminicídio. E durante esse meu acompanhamento, em 2022, eu perdi uma colega de escola assassinada pelo namorado. Era um namoro de 8 meses. E aí você vê duas realidades. A amiga de Andréa era uma mulher com filhos adolescentes, divorciada, bem-sucedida, uma executiva. E a minha amiga tinha 35 anos. Estava lá emplacando na carreira de empresária. Uma menina linda, brilhante, que teve sua vida ceifada aos 38 anos. Pelo feminicídio, que é uma chaga aberta aqui. Então, quando a Andréa decidiu fazer esse movimento, ela falou, Paula, vamos fazer uma homenagem para as meninas? Vamos fazer um evento que a gente consiga chamar a atenção? Vamos espalhar esses bancos? E aí a gente costuma dizer que, como bom pernambucano, né, que diz que tem o maior bloco de carnaval, a maior avenida em linha reta, a praia com mais tubarão. Tem os bonecos gigantes. Tem os bonecos gigantes. A gente falou, poxa, para uma luta gigante, um banco gigante. E a gente teve essa ideia de fazer esse banco gigante e colocar no Marco Zero do Recife. Mas até então era tudo uma homenagem, não é, Andréa? Isso. E nesse dia a nossa vida muda. A gente foi matéria em todos os jornais, revistas, TVs abertas, TVs fechadas. E o nosso telefone começou a tocar. E as cidades começaram a pedir o projeto lá. Porque o Brasil está em colapso. A gente está vendo essa realidade que foi mencionada agora, esses números alarmantes. E aí começou o telefone, eu quero esse banco aqui, a minha prima foi minha mãe, qual é o instituto, qual é a ONG? E eu disse, Andréa, como assim ONG e instituto? Só que aí a gente entendeu que não era sobre Renata e Patrícia, eram sobre todas nós que estamos sendo silenciadas a cada 6 horas. E aí, cortando para a data de hoje, né, estamos com 1 ano e 8 meses, então largamos a nossa vida profissional, hoje a gente roda o Brasil, estamos em metade do Brasil, somos uma lei federal que torna essa instalação uma política pública de prevenção. Fizemos a marca Feminicídio Zero e hoje estamos aqui, sentadas nesse estúdio, contando a nossa história, que a gente espera que seja escutada por muitas mulheres que estão em casa.
E essa movimentação toda de vocês levou, inclusive, a uma participação importante na Comissão de Direitos Humanos, com uma fala, né, um lugar de fala para o Instituto Banco Vermelho. Nós temos hoje, aqui no mês de agosto, no Senado Federal, um Banco Vermelho. Para quem quiser ver o Banco Vermelho, ele está aqui no Túnel do Tempo. A visitação ao Congresso Nacional, eu lembro, é aberta às pessoas. Vai para a Câmara dos Deputados e teve esse reconhecimento público de se transformar em uma legislação, em uma política pública. Andréia, como é para você ver esse reconhecimento, um crescimento tão rápido desse movimento, dessa iniciativa de vocês e como essa legislação tem permitido que o Banco Vermelho, levando toda essa mensagem, se espalhe pelo Brasil? Como é que está essa realidade hoje dos resultados dessa política pública e da iniciativa de vocês? Bom, nós nos sentimos muito honrados por esse convite de estarmos aqui hoje, fazendo parte do lançamento da campanha do Senado para Agosto Lilás. Mas atrás desse, a gente costuma sempre falar isso, né, Paula, que existem os bastidores aí muito grandes dessa luta, porque não só são os bancos vermelhos gigantes que você vê na rua, nem os bancos pequenos. Existe todo um trabalho também de acolhimento, existe todo um trabalho de trazer visualização para a causa. Porque, como o nome desse próprio programa diz, cidadania, eu acho que isso é muito importante ser dito, que as pessoas precisam entender que isso tem a ver com elas. Entendeu? Não é só aquela notícia que você vê na televisão que foi assassinada, porque se você ligar a televisão ou entrar na internet, todos os dias você vai ver uma mulher sendo assassinada. Infelizmente, temos recebido muitas notícias. E o pior de tudo é que você esquece da que foi morta ontem, porque hoje já foi morta outra, e amanhã já vai ser outra, e você começa a esquecer realmente. Então é muito importante que a sociedade ela faça parte, entenda que tem a ver com ela. Nós costumamos falar que se você não conhece, se uma mulher não conhecer alguém, direto ou indiretamente, que tenha sofrido violência doméstica, é possível que essa pessoa seja ela, e ela ainda não se reconheceu nisso, pelos números que o Brasil tem. Então essa visibilidade que o Senado traz, que sempre foi nosso parceiro em outras ações também, que o Ministério das Mulheres, assim também como a Procuradoria da Mulher aqui do Senado traz para a causa, é muito importante, porque é uma visibilidade para a própria sociedade, porque é o tipo de assunto que as pessoas não querem falar. Elas querem, não digo esconder, deixar de falar de feminicídio, mas é porque não é um assunto popular. Sim, a gente ouve isso na TV, vemos casos horrorosos, né, de agressões, como um namorado que socou a mulher uma coisa que a gente demora, às vezes, a acreditar que aquilo é verdade, mas realmente tem esse aspecto, nessa visibilidade que se dá ao problema e a diferença de quem viu isso de perto, que você passa a enxergar isso como uma realidade, não como um programa ou algo que está acontecendo na TV. A Andréia falou sobre essas violências que as mulheres sofrem e que muitas vezes nem percebem e muitas vezes são pequenas violências que vão escalando até chegar na violência física, que essa é muito materializada. A gente está comemorando também, neste ano, os 19 anos da Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, ela traz um ponto muito importante, que são as diferentes formas de violência. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente, Paula. É muito importante essa sua pergunta, porque a lei vai completar 19 anos e apenas 20% da população conhece a Lei Maria da Penha, que foi eleita recentemente uma das melhores leis do mundo. Hoje é melhor. Hoje é melhor no âmbito da defesa da mulher e da proteção. Mas para ela ser executada, as pessoas precisam conhecê-la. O que está acontecendo hoje é uma infinidade de mulheres vítimas sem saber e uma infinidade de agressores que estão cometendo crimes, às vezes também sem saber, porque estão reproduzindo esses comportamentos machistas, porque viram o pai fazer, o avô fazer, então não entendem que aquilo ali é um crime. Então a violência Maria da Penha, ela traz 5 tipos. A física, que é que todo mundo conhece, aquela que deixa marcas, é um murro, é um empurrão, é um beliscão. A psicológica, que é aquela violência que faz com que a mulher duvide da sua sanidade mental, onde o homem diz, você tá louca, você não serve para nada, se eu não te quiser, ninguém vai te querer. E ele isola essa mulher da família, dos amigos. Ele faz ela entender que ela não serve para nada, até do ponto de receber uma foto no WhatsApp, ele faz, não sou eu. E ela olha a foto, mas é você aqui. Não, você tá louca. E realmente essa mulher, ela entra em paranoia
e entra num quadro depressivo, muitas vezes atentando contra a sua própria vida. Porque ali não existe mais razão. Se eu não sirvo para nada, se eu não tenho ninguém, se eu não sou nada, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, a violência psicológica é uma das que mais crescem no Brasil. A violência moral, que é quando este homem ataca a moral da mulher, seja com palavras ou ações do tipo, se você separar, eu vou dizer que você é aquilo, ou que você é isso, eu vou colocar aqui no grupo do prédio aquelas fotos íntimas nossas. Então, ele está atacando a moral daquela mulher. A patrimonial, que ela é referente a questões ligadas ao dinheiro e a objetos. Ele controla o dinheiro daquela mulher, fazendo ela entender que ela não tem a capacidade de gerir, ou ele controla ela pelo dinheiro. Se você sair, vai sair sem nada. Eu não dou dinheiro para você fazer nada. E também quebrando objetos, como celulares, dando murro em armários, rasgando roupa, quebrando até um batom. Se ele quebrar um batom, ele está quebrando o seu batom. É uma violência patrimonial. Sim. E, por fim, a violência sexual, que ela acontece quando o companheiro ele obriga a mulher a ter relação no momento que ela não deseja. Então, geralmente, esses casos vêm muito seguido de bebida, onde a mulher ela cede por medo de ser agredida, como também tem exemplos que a gente já recebeu do agressor falar, se você não conceder agora a relação nesse momento, eu vou bater nas crianças e a culpa vai ser sua. Então, esse crime é conhecido como estupro marital. Chega até esse limite de começar a fazer ameaças contra a própria família. Como uma forma de violência contra a mulher. Chega sim. Nós conversávamos também, Andréia, um ponto que é muito interessante. Vocês começaram há pouco tempo, 1 ano e 8 meses, vamos ter aí 2 anos de Instituto Banco Vermelho, mas o crescimento foi muito rápido, né? Vocês transformaram isso numa política pública. Muitas leis aqui no Congresso Nacional demoram anos para serem aprovadas, dependendo da complexidade de cada tema. Mas mesmo algumas leis mais simples, elas têm um tempo, que é um rito normal do Congresso, de discussão. E vocês hoje ocupam espaços em mais da metade do nosso país, em muitos estados brasileiros, em várias regiões. O que você atribui? Qual é a análise que se faz desse crescimento tão rápido do Instituto Banco Vermelho e desse símbolo contra a violência contra a mulher? Primeiro, a urgência que o Brasil está. Nós estamos em colapso. Então, eu acho que, em relação à situação de feminicídio e a violência contra a mulher, o Brasil está em colapso. Então, isso já por si só já é uma urgência e traz essa sensação de que nós não podemos mais suportar que uma mulher seja morta pelo fato dela ser mulher. Então, isso já é uma urgência. E o segundo lugar, realmente, é que nós largamos a nossa vida profissional para nos dedicar a essa causa. Então, existe muito trabalho, existe muito suor, existe realmente muita dedicação atrás do Instituto Banco Vermelho. Então, eu atribuo essas duas causas. E também encontrar pessoas que sejam sensíveis pela frente para entenderem que, apesar de ser um tema que nem todo mundo gosta de falar, muitas pessoas fogem de falar, ele precisa ser dito e precisa ser discutido na sociedade, porque não dá mais para a gente admitir esse tipo de número. Nós corremos o risco, para você ter uma ideia, de no próximo ano passarmos a ser o 4º país que mais mata mulher. Somos o 5º hoje. Eu queria complementar a fala de Andréa, sim, claro, dizendo que para além do banco, que ele conseguiu ter essa repercussão por ele ser um ícone gigante, ele ser instagramável, ele provocar essa discussão, né? Ele está numa praça, ele está no shopping. Por trás do banco existe uma política pública, onde a gente consegue também trabalhar a primeira infância, os jovens e também os homens. Então, o Instituto Banco Vermelho, ele está lá com a oficina Banquinho Vermelho Vai à Escola para a primeira infância, onde essas crianças, elas montam um banquinho de palito de picolé vermelho, colam 180 e entregam para a mãe. Aí eu te pergunto, qual é a mãe que joga trabalho de criança fora? O 180 é bom a gente falar aqui. Vou pedir para a nossa equipe colocar também o número 180, porque é o número de denúncias, né? Mas continua, porque essa divulgação é boa. Isso. Então, a criança ela vai estar levando para o lar uma informação, uma prevenção, né? Para os adolescentes, a gente trabalha namoros abusivos, que hoje são controlados pelas redes sociais, né? O namorado fala, por que seguir fulano? Por que está falando com fulano? Por que está online no WhatsApp? A gente tem relatos de namorados que eles dormem com a câmera ligada do celular, porque se acordar tem que ver o outro lá, que ele está lá realmente na cama dormindo. Então, a gente traz uma dominação. A gente traz para a realidade esse tema, a gente fala com eles na linguagem deles e também a gente traz a Lei Maria da Penha em trap. O adolescente hoje não escuta mais o rap, né? O rap é da nossa época. Ele agora escuta o trap. Os novos ritmos musicais que vão surgindo. Então, a gente traz as 5 violências em trap, porque a gente precisa falar com eles na linguagem deles. E a gente também está dentro dos canteiros de obra,
com o Banco Vermelho vai à obra, falando com pessoas da construção civil, levando informação e também estádio de futebol. Porque se os homens são os vetores desse problema, dessa chaga, eles precisam ser a solução. E eu preciso falar com eles também. É importante essa participação nossa, inclusive hoje, excepcionalmente, o Cidadania Mulher vem sendo apresentado por um homem. Eu fico feliz, para mim é uma honra. Eu peço a todas as mulheres que assistem esse programa a licença para ocupar esse espaço, que normalmente é ocupado por uma jornalista mulher, mas a ideia é justamente essa, a gente precisa fazer parte dessa conversa, né? Nós precisamos fazer parte desse debate. E na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, na qual vocês participaram, a senadora Damares trouxe um dado que também é muito triste. Ela comentou que o Brasil é o país da América do Sul, o que é o mais perigoso, o mais hostil para se nascer mulher. Eu tenho 2 filhas mulheres, uma menina e uma já um pouco mais velha. Como é que vocês se sentem nisso? Porque isso me toca muito. Para mim, é muito triste ouvir isso, sabendo que eu tenho uma filha que está na infância. E eu espero que ela encontre um mundo melhor pela frente. É essa a nossa luta. Nós somos mãe também. Temos filhas mulheres e temos filhos homens. Eu sou mãe de um casal, Paula também é mãe de um casal. Então, todos os dias a gente escuta relatos como, por exemplo, esse que abalou o Brasil, como a menina que levou 51 socos dentro do elevador, com mais 127 facadas que a outra levou. Então, são assuntos que param o Brasil, mas que é importante dizer que todos os dias a gente escuta relatos parecidos e que são de violências que são extremas como essa, até violências como Paula citou, que já acontece hoje no meio de adolescentes. Cada vez a idade está diminuindo para esse tipo de abuso. Então, você também vê, ao mesmo passo, o número de estupro crescente, principalmente entre crianças. Então, isso é de fato assustador, mas também é um motivo para que a gente entenda que essa luta é uma luta que é preciso ser lutada. A gente não pode parar. Então, se a gente, no mesmo tempo que isso nos choca, e choca muito, e eu falei hoje no início da audiência que eu ia me emocionar, e de fato me emocionei, porque eu não quero perder essa capacidade de me emocionar diante de um assunto como esse. Porque no dia que eu perder a capacidade, então aquilo para mim, eu estou naturalizando o que está acontecendo. Então, eu choro todas as vezes. Cada caso desse, é como eu disse na audiência hoje, aqueles socos, eles também aconteceram em nós, em cada mulher. Então, é muito importante que a gente se entenda nesse lugar, da dor do outro, né? Para que a gente entenda que não é fingindo que não aconteça que vai deixar de acontecer, mas é a gente realmente dando a nossa parcela de contribuição, e nós procuramos fazer isso enquanto Instituto. Eu quero dizer que, enquanto na condição de homem, eu me sinto esmurrado também quando vejo uma cena daquela, porque eu sou homem, mas eu sou pai de menina, eu sou filho de uma mulher, como todos nós homens somos, né? Inclusive, hoje, a secretária da Mulher do Distrito Federal, Gisele, ela falou sobre isso. Nós somos 52% da população. O restante da população não são mulheres, mas são filhos de mulheres, né? Muitos irmãos de mulheres, como é o meu caso, sobrinhos de mulheres, companheiros de mulheres. Então, nós também temos a obrigação de sentir cada um desses 51 socos como uma forma de reagir contra esse tipo de problema. Agora, essa questão dos adolescentes, Paulo, você estava comentando do trap, dessa linguagem, que é muito importante, né? Vocês são da área de comunicação, eu acredito que isso ajudou muito na idealização desse ícone, que é um sucesso, né? O Banco Vermelho. E eu tenho visto pesquisas que mostram um aumento da misoginia, né? Essa aversão, essa violência gratuita, às vezes, contra a mulher. É bom a gente explicar o termo aqui, eu acho que até passo essa palavra para você, explicar o que é misoginia, entre os adolescentes. E isso está relacionado ao uso excessivo ou uso prematuro das redes sociais. Como educar os nossos adolescentes para eles fazerem diferente? Esse é um movimento que ele é brutal e ele é lucrativo. Então, existem homens lucrando com conteúdos, ensinando aos outros como praticar a misoginia. O que é a misoginia? É o ódio à mulher. Do mesmo jeito que tem o racismo, a LGBTfobia, existe a misoginia, que é quando aquele ser humano, por ser do sexo feminino, ele é odiado. Então, essa é uma palavra pouco conhecida, mas que ela é muito pesada.
eu também queria pedir licença para explicar o que é feminicídio, porque tem gente que ainda não conseguiu entender, né? O feminicídio é uma tipificação de crime que acontece por questão de gênero, geralmente envolvendo um ex-companheiro ou um companheiro que não aceita o final dessa relação. Então, se uma mulher, ela está assaltando, ou ela foi assaltada, ela morreu numa briga com outra situação, aquilo ali foi um homicídio de uma mulher. Quando uma mulher é assassinada por um companheiro ou um ex-companheiro que a trata como posse e propriedade, aquele crime ocorreu por fator de gênero. Então, é um feminicídio. Esse crime é tipificado. E por que não existe, então, a Lei João da Penha? Por que só existe a Lei Maria da Penha? Porque a gente não tem dados que comprovem o número de mulheres que assassinam seus parceiros por questão de posse. Esse dado ainda não chegou ao patamar de virar uma legislação. Pelo fato dele ser homem. Pelo fato dele ser homem, né? Isso não existe. Não está na nossa cultura. Exato. Não está na nossa cultura. Então, a gente tem que estar muito de olhos abertos com nossos filhos, né? A internet, ela é maravilhosa para o bem, como ela é muito perigosa para o mal. Sim. Então, eu acho que, como a Andréa sempre fala, informação é poder, comunicação. Você tem que trazer para a mesa esse assunto, você tem que levar para a escola, você tem que levar para a igreja. Qualquer lugar de conversa tem que ser falado que isso não é mimimi, isso é crime. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses adolescentes, inclusive ao conteúdo que eles estão consumindo, porque a gente vê, sim, um crescimento dessa onda, né? Os red pills, que são as pílulas vermelhas, que estão aí trazendo vários conteúdos para diminuir essa mulher. E, gente, a gente não está brigando com ninguém. Isso aqui não é um movimento de mulher contra homem, isso aqui é um pedido de socorro para dizer parem de nos matar. A informação é poder e a desinformação, infelizmente, tem poder também, e esse tipo de situação precisa realmente ser coibido. Feminicídio, direitos da mulher são assuntos de cidadania. Agora eu quero a opinião de cada um de vocês. Para você, Andréa, o que é cidadania? Bom, para mim, o que é cidadania é você passa por empatia, de você saber que você vive num país que é o 5º país que mais mata a mulher. Então, isso tem a ver com você. É você saber que esse problema, essa chaga tem a ver com você. Então, é cidadania, não é algo que esteja distante, não tem a ver com a minha realidade. Então, é você entender que isso tem a ver com você e que você pode contribuir de alguma forma, não se omitindo em primeiro lugar, levando essa mensagem adiante. Então, para mim, passa por isso, cidadania. E para você, Paulo, que é a cidadania é o coletivo de cidadão, né, comunidade, e eu acho que a gente só vai ter a cidadania de fato quando a gente tiver equilíbrio, quando a gente entender que não existe ninguém melhor que ninguém ou ninguém maior que ninguém, que somos todos iguais, merecemos o mesmo direito, o mesmo respeito, mas todos nós viemos de um útero. Então, cidadania é a gente ter direito a viver, porque se a gente ficar sendo morta, a gente não consegue nem ser uma cidadã. Bom, Paula Limonge e Andréa Rodrigues, presidente e vice-presidente do Instituto Banco Vermelho. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês no Cidadania e a presença de vocês no Senado Federal, fazendo parte dessa campanha tão necessária e brilhante ao mesmo tempo. A gente agradece. A gente agradece e convida todo mundo a seguir o @Banco Vermelho. Sim, @Banco Vermelho, vamos colocar aí no finalzinho da entrevista, ver se dá tempo enquanto eu faço aqui a nossa despedida. Eu agradeço a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Passava pouco das 6 horas da manhã quando o presidente Jânio Quadros, como de hábito, trancou-se em seu gabinete. Rascunhou os termos de sua renúncia que horas depois encaminharia ao Congresso Nacional. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Senadoc. Hoje, 9 horas da noite, aqui na TV Senado.
Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. CPMI do INSS. Diretora da CGU diz que o INSS ignorou recomendação para não renovar acordo de descontos com a CONTAG. E advogado explica à CPMI como funcionava o esquema de descontos ilegais. Lei da ficha limpa. Senado aprova o projeto que unifica a inelegibilidade em 8 anos. Devedor contumaz. Plenário aprova penalização de empresas que usam inadimplência como estratégia. Confira comigo esses e outros assuntos que são destaque aqui no Senado. A CPMI do INSS vai ouvir o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, na próxima segunda-feira. A informação é do presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana. Ainda na semana que vem, a comissão deve ouvir um dos principais acusados de gerenciar o esquema de fraudes no Instituto. Na segunda-feira, dia 8 de setembro, a comissão vai ouvir o ex-ministro Carlos Lupe. Ele esteve à frente da pasta da Previdência até maio deste ano, quando estourou o escândalo dos descontos indevidos nas folhas de pagamento de beneficiários do INSS. Já no dia 22, senadores e deputados vão ouvir o último ministro do Trabalho e Previdência no governo de Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira. A expectativa do presidente da comissão, senador Carlos Viana, é trazer à CPMI, na próxima quinta-feira, dia 11, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, ou o empresário Maurício Camizotti. Segundo as denúncias, Antônio Carlos Camilo Antunes seria um dos principais operadores do esquema. E Maurício Camizotti é suspeito de criar associações de aposentados para cometer as fraudes. Houve uma dificuldade da Secretaria em manter contato com os advogados e eu autorizei ontem a Polícia Legislativa a fazer a intimação pessoalmente nos endereços dos dois convocados a essa comissão. Então, segunda-feira está confirmado e quinta, possivelmente, a pedido do relator, já ouviremos um dos dois principais apontados aqui no esquema do INSS. Em depoimento nesta quinta-feira, a CPMI do INSS, a diretora de Auditoria de Previdência da Controladoria Geral da União, Eliane Viegas, disse que o INSS ignorou a recomendação da Controladoria de não renovar acordo para desconto de associados com a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. As primeiras denúncias do Ministério Público Federal à Controladoria Geral da União a respeito de entidades que faziam descontos irregulares foram em 2019, segundo Eliane Viegas. 4 associações foram suspensas naquela ocasião. A diretora da CGU afirmou que a CONTAG foi identificada como a entidade com maior número de associados. Segundo o relatório, eram mais de 1.200.000 pessoas. A Controladoria selecionou alguns associados para entrevistas e constatou que a maioria não havia autorizado o desconto. Vocês entrevistaram 6 pessoas. Sim. Vocês perguntaram a essas 6 pessoas se elas tinham autorizado o desconto associativo? Sim.
Das 6 pessoas, quantas afirmaram ter autorizado o desconto associativo? Uma. Após as entrevistas, a Controladoria Geral da União recomendou ao INSS avaliar a pertinência da renovação do acordo de cooperação técnica com a CONTAG. Mas o procurador-geral do órgão não concordou e recomendou a renovação. O órgão INSS tinha conhecimento que quase 100% dos associados disseram que não autorizaram o desconto. Mas mesmo assim, tudo foi desconsiderado. E essa entidade que tem a primazia lá de 94 até hoje, ela continua descontando dos associados. Eliane Viegas afirmou que a Controladoria Geral da União informou ao INSS e ao Ministério da Previdência que a auditoria constatou a fraude nos descontos em julho de 2024. Uma vez comunicado ao presidente do INSS, a senhora sabe ou recorda quem era o presidente do INSS nessa oportunidade? Foi o presidente que foi afastado na operação. A senhora me diz o nome dessa pessoa? O senhor Alessandro Stefanuto. A auditoria apontou que os descontos nos benefícios e aposentadorias saltaram de 387 milhões de reais em 2015 para 3,4 bilhões em 2024. Para concluir o relatório, 1.273 aposentados e pensionistas que tinham os descontos irregulares foram ouvidos. Todos os estados brasileiros foram visitados pelos auditores da CGU. E na segunda-feira, a CPMI do INSS ouviu o depoimento do advogado Eli Cohen. O advogado foi um dos primeiros a identificar os descontos ilegais em aposentadorias e pensões. O advogado Eli Cohen é considerado peça-chave na investigação das fraudes do INSS. Foi ele quem levantou os elementos nas primeiras denúncias divulgadas na imprensa. Em seu depoimento à CPMI, o advogado apontou nomes de algumas pessoas que, segundo ele, integravam o esquema e explicou como funcionava a fraude que lesou aposentados e pensionistas. Isso aqui é um negócio. O que eles fazem? Eles jogam 50 mil adesão. Aí esse pessoal aqui fica preparado para quê? Para que as pessoas que vão reclamar, eles vão lá e pagam. Então, de 50 sobrou quanto? 48 mil. Bom negócio. Primeira notícia crime que eu ingressei foi em 2023, abril de 2023. 3 meses e eu já tinha materialidade, autoria, já tinha o Careca, já tinha o departamento, tudo, todos eles classificados. E ninguém se atrevia a investigar ou tocar para frente. Essa investigação do senhor, ela, segundo o que está demonstrado, ela chegou a operadores financeiros tipo Careca do INSS, o tal do Antônio Carlos Camilo. O senhor já esteve em algum momento com Antônio Carlos Camilo? Nunca. O senhor sabe quais políticos a nível nacional, no Congresso Nacional, dão suporte a Antônio Carlos Camilo? Provas nenhuma. O senhor conhece algum senador, algum deputado que recebeu mesada de Antônio Carlos Camilo? Não. Teve conhecimento se Careca do INS distribuía brindes, benfeitorias ou vantagens? Não. Esse crime não poderia ter sido realizado se você não tivesse o presidente do INSS no seu bolso, todo o departamento de benefícios do INSS e, na minha opinião, que eu tenho certeza que os senhores vão chegar lá, eu ia pedir o ministro da Previdência. O senhor sabe que quando o senhor está dando depoimento e é feita uma pergunta dessa forma direta, calar a verdade também é delito. Portanto, o senhor está aqui escudado pelo dever jurídico de falar o que sabe sem cometer nenhum tipo de delito. Volto a lhe perguntar, baseado em tudo que o senhor ouviu, que o senhor tomou conhecimento, que o senhor leu ou que apurou,
O senhor está com o escudo da proteção legal de testemunha. O senhor ouviu falar se algum presidente do INSS ou se algum ministro da Previdência, pouco importa de qual governo, estamos investigando um período de 2015 a 2025. O senhor ouviu falar de envolvimento de algumas dessas autoridades? Não. Eli Cohen também disse na CPMI que desde 2022, quando começou a investigar as fraudes, passou a receber ameaças. O advogado Eli Cohen disse que começou a investigar as fraudes em dezembro de 2022, quando foi procurado por 2 aposentados que eram presidentes de associações, entre elas a AMBEC. Eles diziam que na casa deles, que eles moram bem na periferia, são pessoas extremamente simples, começava a chegar oficiais de justiça e cobrança e tudo aquilo que a gente sabe quando, na verdade, você é sócio de um CNPJ viciado desses, né? E aí eu disse para eles, naquele momento, falei, olha, vocês permitiram ser presidente dessa associação, agora isso acontece, vocês ganham, quanto que vocês ganham? Um salário mínimo. Qual era a forma da AMBEC capturar associados para fazer os descontos? Como é que ela capturava? Só podia dizer na estrutura do Estado brasileiro se ela fazia isso via INSS, via Dataprev, comprando no mercado negro, como o senhor falou aí, lá na 25 de março, nesse mercado paralelo. Como é que o senhor apurou isso? Exatamente como ele comprou, como ele adquiriu, desculpa, mas naquele momento, na minha concepção, não era interessante para a nossa investigação, mas que os dados vieram do Careca do INSS. Essa era a parte do Careca para receber 27,5%. Então, os dados vieram do Careca, claro, do INSS. Esse é o trabalho do Careca. Tá. O advogado também disse que recebeu ameaças. O senhor recebeu alguma ameaça em relação a essas investigações que o senhor fez? Várias. O senhor poderia denominar quem praticou essas ameaças ou de quais formas essas ameaças chegaram até o senhor? Sempre foram telefonemas anônimos. À meia-noite. O senhor tem a quem imputar essas ameaças? Não exatamente, mas veja, nós ajudamos, claro que com a ajuda do TCU, da CGU, a uma mamata de 2 bilhões e 800 milhões de reais que parou. Então, eu acho que eu devo ter um monte de inimigo. O plenário do Senado aprovou esta semana o projeto que altera a lei da ficha limpa e unifica a inelegibilidade em 8 anos. O texto segue para a sanção do presidente da República. A lei da ficha limpa prevê 8 anos de inelegibilidade, mas esse prazo só começa a contar depois do fim da pena ou do mandato, o que pode estender o prazo total de inelegibilidade para mais de 15 anos. O projeto antecipa o início da contagem para o momento da condenação. A mudança vale para casos passados e futuros, podendo beneficiar políticos já condenados. O projeto foi apresentado em 2023 pela deputada federal Dani Cunha. No Senado, foi relatado pelo senador Everton. Ele acatou uma sugestão do senador Sérgio Moro para que, em casos de condenação por crimes graves, como cometidos contra a administração pública, lavagem de dinheiro, tráfico e racismo, fique mantido o prazo de contagem de inelegibilidade atual. Esses que cometem os crimes gravosos, como foram relatados pelo senador Moro, não estão sendo atendidos aqui nessa lei. Obviamente, nós vamos continuar no formato que está. Nós estamos preservando a essência da lei da ficha limpa com as emendas que foram aqui acolhidas, redacionais. O projeto propõe unificar o prazo de inelegibilidade para um único período de 8 anos, contados a partir da decisão que decreta a perda do mandato, da eleição em que houve condenação por prática abusiva, da condenação por tribunal colegiado ou renúncia ao cargo eletivo. O projeto também prevê um teto de 12 anos
anos em caso de várias condenações. Diminui significativamente o período total de inegibilidade em muitos casos, enfraquecendo o efeito dissuasório da lei da ficha limpa. Está afrouxando mesmo. É uma questão de justiça, porque de fato estabelece os prazos prescricionais para evitar que a condenação ela não tenha fim. Esse projeto de lei, ele atinge de morte o espírito da lei da ficha limpa. Por que 8 anos, não 9, não 7, não 6? Porque 8 anos são 2 eleições. A inelegibilidade, líder Everton, ela não pode ser eterna. Está no texto da lei 8 anos. Não pode ser 9 nem 20. O pagamento de dívidas do governo reconhecidas judicialmente será limitado. Proposta de emenda à Constituição, também aprovada pelo plenário, retira do teto fiscal do governo esses débitos. O texto deve ser promulgado pelo Congresso Nacional na próxima terça-feira. O objetivo é limitar o pagamento de precatórios, que são dívidas judiciais reconhecidas, e criar novos prazos especiais para parcelamentos de débitos previdenciários. A PEC também retira esses débitos da meta fiscal do governo. O governo utilizou-se desse instrumento para inserir mais um jabuti do ponto de vista de expansão fiscal, impactando fortemente a dívida pública. Nós estamos usando como base o limite de despesa que nós tivemos em 2025, com os créditos. Estamos botando ele como sendo o limite de despesa desse ano. Para quê? Senhor presidente, para poder encaixar 12 bi ou 12 bi 500, que é a previsão que vai ter lá. Na prática, a PEC cria uma regra de escalas. Quanto maior a dívida em precatórios de estados e municípios, maior será a parcela obrigatória da receita destinada ao pagamento. O percentual varia de 1% para aqueles que têm menos de 15% de estoque de precatórios não pagos em relação à receita corrente líquida, a 5% para aqueles que têm mais de 85%. É praticamente impossível administrar um orçamento com a imprevisibilidade que existe hoje em função dos precatórios. Tem se esquecido nesse país que equilíbrio fiscal também se faz pelo lado da despesa, qualificar o gasto público, eliminar o desperdício. Os critérios de atualização dos precatórios passam a ser a soma do IPCA mais 2%. A PEC permite também que a União abra uma linha de crédito usando bancos públicos federais para ajudar no pagamento dos precatórios. Vai ajudar as prefeituras a terem fôlego nos seus pagamentos. E não significa um calote, significa um reescalonamento. Por que o governo Lula, que é um governo gastador por natureza, ele não vai lá e corta ministério e faz o seu dever de casa? Nós faremos essa promulgação na próxima terça-feira, às 15 horas, antes da deliberação da ordem do dia. Impulsionado pela Operação Carbono Oculto da Polícia Federal, o Senado aprovou o projeto que cria o Código de Defesa dos Contribuintes e penaliza empresas que usam a inadimplência como estratégia de negócios. O texto segue para a sanção presidencial. A votação da proposta foi impulsionada pela operação da Polícia Federal Carbono Oculto de combate ao crime organizado no setor de combustíveis. O projeto cria um código de defesa dos contribuintes e define devedor contumaz como aquele que possui um débito mínimo de 15 milhões de reais e a perpetuação da dívida no tempo. O tema que desde o início da tramitação gerou o maior grau de debates, especialmente desde a semana passada, onde mega operações acabaram atuando em São Paulo e outros estados da federação, ganhou um grande protagonismo. O que é que se viu? A prática do devedor contumaz, que são empresas concebidas para a prática do crime, que fazem da sonegação um modelo de negócio, se espalhou e viu-se o crime organizado, milícias e facções querendo se filtrar em setores estratégicos da nossa economia. Entre os principais pontos do texto estão mudanças na lei do petróleo para coibir o uso de laranjas em empresas de fachada, reforços na prevenção à lavagem de dinheiro e maior rigor para crimes cometidos por devedores já definidos como contumazes. Cerca de 1.200
CNPJs devem cerca de 200 bilhões de reais para o governo, para a Receita, para o povo brasileiro. E o pior nesse cenário é que, ao olhar da Receita, esses 200 bilhões de reais, eles são irrecuperáveis. A proposta prevê benefícios para empresas inadimplentes que passam por dificuldades pontuais, tratando de forma mais benéfica o bom pagador. Nós estamos inovando, trazendo para a legislação algo que muitas vezes está em regulamentos que não são tão conhecidos lá na Receita Federal, que o histórico de bom pagador pode trazer benefícios para as empresas que são regulares. Famílias de baixa renda podem ficar isentas do pagamento da conta de luz em casos de pouco consumo. É o que prevê o relatório aprovado na comissão mista que analisa a medida provisória que altera legislações do setor elétrico no país. A medida ainda será votada nos plenários da Câmara e do Senado. O relatório aprovado reformula a tarifa social de energia elétrica, com isenção total de pagamento da conta de luz para famílias de baixa renda, que consumam até 80 kWh por mês. Atualmente, a tarifa social concede descontos entre 10% e 65% para consumo mensal de até 220 kWh. O texto aprovado também isenta as famílias inscritas no Cadastro Único, com renda entre meio e um salário mínimo, da conta de desenvolvimento energético, a CDE, se consumirem até 120 kWh mensais. A CDE é um valor cobrado todos os meses na conta de energia elétrica e que ajuda a financiar o setor. Eu gostaria sim que a 1300 tratasse de muitos outros temas. E a gente ia debater aqui, talvez, dias para poder chegar ou não chegar na redação que a gente gostaria ou que achasse a mais apropriada. Mas esse foi o possível. E eu quero acreditar, Afonso, que a gente vai fazer um bom debate na 1304, que a gente vai conseguir incluir as coisas que precisam ser incluídas na 1304, mas eu quero também que a gente não perca tempo e a gente não prejudique um tema importante, que é o prazo para poder votar a tarifa social, que vai atender milhões de brasileiros. Por isso, presidente, eu queria pedir para que a gente pudesse votar o relatório na forma como foi apresentado. Em votação, o relatório. Os parlamentares que concordam permanecem como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão. A Comissão de Segurança Pública ouviu esta semana o ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Talhaferro. Durante a audiência, o perito criminal que chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação no TSE denunciou suposta fraude processual para o embasamento de decisões do tribunal. Apenas parlamentares da oposição participaram da audiência na Comissão de Segurança Pública, que é presidida pelo senador Flávio Bolsonaro. Eduardo Talhaferro, que está na Itália, trabalhou na Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral em 2022. Ele mostrou documentos que alega serem periciados e que comprovariam supostas ilegalidades processuais cometidas a pedido do ministro Alexandre de Moraes, que era presidente do tribunal. Segundo Talhaferro, Moraes teria autorizado busca e apreensão contra empresários com base apenas em matéria jornalística. A operação foi realizada. Dias depois, por intermédio de um juiz que assessorava Moraes, Talhaferro teria recebido ordens para produzir um relatório que fundamentasse a decisão. O documento teria sido inserido posteriormente no processo. Foi pedido para que se confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu não era nomeado. Foi pedido para fazer toda essa história encaminhada para o Ayrton, para que o Ayrton, dentro do processo físico, fizesse da forma que ele acha. Eu acredito que foi feito, colocado isso anterior. Aqui tem tudo, a matéria jornalística, do dia que ele fala, que foi no dia 23/8/2022, né, que está bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão. Porém, se os senhores observarem, os relatórios
datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Está aqui, tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Então, o senhor consegue provar que o fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então, houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Mas esse arquivo nada mais, nada menos é do que o mapa mental e a conversa na data que aqui está 28 de agosto. 28 de agosto, da conversa do Ayrton, onde ele me pede, onde eu encaminho para ele o mapa mental. São mais de 1000 páginas de conversa. Tá? Aqui, ó, mais de 1000 páginas de conversa. Vamos colocar aqui, ó. Presidente, esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. O senador Esperidião Amin recolheu assinaturas para abrir uma CPI sobre o assunto. Nós já apresentamos, com mais do que o número legal devido, o requerimento de instauração da CPI da Vaza Toga, que é a sua história com documentos. Portanto, o senhor que teve essa preocupação de certificar os documentos de que dispõe é a peça mais valiosa desta CPI, que na verdade já começou. Isso que já foi apurado aqui, que já foi informado, já é parte da CPI. A Comissão de Segurança Pública decidiu pedir proteção para Talhaferro e a família dele. Os senadores do colegiado também vão elaborar um relatório com as denúncias apresentadas e enviar ao Supremo Tribunal Federal. A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou o projeto que obriga os planos de saúde a comunicar ao consumidor de modo individualizado o descredenciamento ou substituição de prestador de serviço de saúde. A lei dos planos de saúde permite que a operadora substitua um prestador de serviço por outro prestador equivalente. E os consumidores devem ser comunicados com 30 dias de antecedência. No caso específico da substituição de hospitais, a comunicação deve ser feita também à Agência Nacional de Saúde, ANS. O texto aprovado pela comissão quer garantir que o consumidor não seja pego de surpresa. Ele estabelece que o aviso de descredenciamento de hospital ou outro prestador de serviço deve ser feito por meio do canal de comunicação indicado pelo consumidor e que permita que ele possa comprovar o recebimento. Caso o consumidor indique a melhor forma de receber a comunicação eletrônica de maneira individualizada, a obrigação do fornecedor permanecerá incólume e ele terá que adotar um meio de comunicação à sua escolha que permita comprovar o recebimento da mensagem pelo consumidor. Doação de medicamentos terá isenção de impostos federais. O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e seguiu para análise da Comissão de Assuntos Sociais. Impostos federais não serão cobrados na doação de medicamentos à União, estados, municípios, Distrito Federal, Cruz Vermelha Brasileira, Santas Casas de Misericórdia e entidades beneficentes certificadas. Quem receber as doações não pode vender os produtos. Os remédios devem ter pelo menos 6 meses de validade. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, aproximadamente 14 mil toneladas de medicamento deixam de ser utilizados atualmente anualmente no Brasil, sendo descartados em grandes partes de forma inadequada. Além de representar um passivo ambiental com risco de contaminação de solo, rios e lençóis freáticos, essa realidade demonstra a oportunidade de aproveitar tais produtos em favor da população vulnerável, desde que ainda tenha prazo de validade.